pessoal, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O BRICS, grupo de países criado em 2000 com o nome BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, se expandiu em 2011 com o ingresso da África do Sul. E em 2025 o grupo conta com novos integrantes, chegando a 11 países. Somaram-se ao grupo BRICS Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Etiópia, Indonésia e Irã. Além da expansão no número de países, o grupo conta hoje com a participação da sociedade civil e, desde 2014, instituiu o BRICS Jovem, trazendo para a discussão da política internacional as novas gerações. Geopolítica, BRICS e juventude são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com Ronald Sorriso, secretário nacional de Juventude. Ronald, bem-vindo ao Cidadania e ao estúdio da TV Senado. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Obrigado, Marcelo. Um prazer enorme estar aqui no Cidadania, conversando com todos os telespectadores. As pessoas querem acessar a informação e praticar a sua cidadania de maneira ativa. Pois é, e a gente está num momento propício para falar de BRICS 2025. O Brasil exerce a presidência do grupo e teremos um encontro no Brasil, inclusive no Congresso Nacional, desse grupo de países que hoje tem uma representação na geopolítica de peso. Conta pra gente um pouco sobre o BRICS Jovem. Quando é que começa? Por que o BRICS Jovem? Quais os objetivos dessa participação da juventude na geopolítica internacional? Desde o início da conformação do grupo, a juventude sempre se interessou bastante em entrar, poder debater e poder influenciar os processos decisórios. Mas o acúmulo, como você bem apresentou, ele vai culminar no encontro de Fortaleza, em 2014, na criação do encontro de ministros e do BRICS Youth, né, do BRICS Jovem. E a partir de 2015 em diante, a gente passou a ter reuniões anuais com reuniões técnicas, avaliando cada contexto e, a partir dos objetivos apresentados pelos órgãos de juventude de cada país, conseguir incidir sobre as declarações, sobre os objetivos que o grupo e os países têm em relação à população jovem. E, a partir de 2023, a gente passou a consolidar algo que nós chamamos de Conselho de Juventude do BRICS. É onde, além dos ministérios de juventude, você tem a entrada dos Conselhos Nacionais de Juventude ou de órgãos correlatos. Isso significa que a sociedade civil, para além das participações oficiais, a sociedade civil passou a influenciar o rumo, o debate e as decisões que os ministros de juventude tomam e tendem a tomar em relação ao bloco e influenciar a decisão que é tomada pelos líderes. Portanto, é um processo que vai se avolumando a partir da necessidade, o crescimento da importância e da relevância do grupo na geopolítica global e a partir também de uma vontade da juventude de fazer um processo de transformação mais denso em relação aos objetivos do planeta. Quando a gente fala de BRICS do começo ali, 4 países, depois entra a África do Sul, a gente já está falando de realidades bem diferentes. Sim. Mas são 5 países e daí, naturalmente, as diferenças são menores, digamos assim. Hoje, o BRICS, com essa expansão, chegando a 11 países, aí traz diferenças muito grandes de regimes políticos, de problemas da juventude de cada país. Uhum. O BRICS Jovem, ele segue as mesmas temáticas dos temas discutidos pelas lideranças, pelos presidentes que estão presentes nessas negociações, ou existem as temáticas próprias da juventude? Como é que tem sido esse diálogo com a participação do BRICS Jovem na inserção de temas dentro do contexto do BRICS? Por ser um grupo, Marcelo, que visa influenciar as decisões, o norte é sempre o tema central. Então, quando o país, a presidência apresenta o tema central,
o BRICS Jovem ele busca seguir esse debate. O que ele faz? Ele acrescenta temas que são correlatos à ótica da juventude, que vão transversalizar com os temas centrais. Por exemplo, nós temos trabalhado muito sobre inovação e futuro do mundo do trabalho, trabalhando muito sobre mobilidade acadêmica e sobre mobilidade também no mundo do trabalho, de que forma as pessoas podem e devem circular entre os países para inovar tecnologicamente, democratizar a produção científica, conseguir coordenar as diferentes pesquisas que acontecem em diferentes pontos do planeta para o avanço da tecnologia, o avanço da ciência e, inclusive, poder trabalhar num outro país, empregar o seu conhecimento de forma a gerar um intercâmbio que, ao gerar uma simbiose, uma relação tão orgânica entre os países, permita que eles convivam em paz. Tem uma teoria que, na medida que os países vão tendo relações econômicas, diplomáticas e acadêmicas mais sólidas, você tem menos possibilidades de entrar num conflito. E a agenda da paz também é uma agenda muito forte para a juventude. Nós temos tratado de paz, soberania, multipolaridade de maneira bastante especial, porque a juventude olha lá na frente. Quando a gente analisa a média dos líderes globais, eles têm acima de 50, 60, 70 anos. E eles não vão conseguir enxergar o mundo daqui a 30, 40, 50 anos como pessoas que vão viver nesse planeta. Os jovens, sim. Então, a gente consegue consolidar esse pensamento a longo prazo, né? De que forma o mundo estará e de que forma eu vou usufruir desse planeta. Então, a gente sempre busca intervir nos temas centrais, colocando os temas que são fundamentais para a gente sobre essa plataforma básica. Dentro desses temas centrais, já nesse ponto que você traz, que diz respeito a como vai estar o mundo, né, para essa geração, para a geração jovem que vai permanecer por mais tempo no nosso planeta, entra a questão da sustentabilidade, mudanças climáticas, transição energética. Sim. São temas que estão correlatos, bem relacionados. Dentro do grupo de países, nós temos alguns dos principais produtores de petróleo. Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, o próprio país, nosso país, o Brasil, é um dos grandes produtores de petróleo mundiais. E o peso econômico desses grupos depende, grande parte, dessa produção, o comércio de petróleo. E esse peso econômico dá força política ao BRICS. Como trabalhar essa transição energética dentro de um grupo de países que lidera praticamente a produção de petróleo mundial? Veja que interessante. Os jovens do BRICS propuseram e conduzem um fórum de energia da juventude para exatamente pensar democracia em relação ao acesso à energia, que não se dá de maneira igual. O consumo de energia em determinados locais do planeta se dá a mais ou a menos de maneira completamente desigual de acordo com a distribuição financeira e a própria transição energética. Nós sabemos o seguinte, que os países não vão abdicar, se não tiver algo para pôr no seu local, do consumo de combustíveis fósseis. A juventude, ela apresenta uma agenda energética. De que forma a gente populariza o hidrogênio verde? De que forma a biomassa pode ser mais acessada? De que forma os combustíveis de aviação que poluem de maneira significativa o planeta e, ao mesmo tempo, é um serviço fundamental que interliga esses países, pode ser transformado a biocombustíveis? E como a gente pode substituir a matriz energética? Eu não falo só do petróleo, posso falar do carvão, como Sim. a gente substitui o carvão por energia limpa, entendendo também as complexidades de uma energia nuclear. Então, a gente tem um fórum de energia que vai acontecer em paralelo ao encontro de ministros e em paralelo também ao Conselho de Juventude, que vai apontar perspectivas sobre esse tema, apontando a aceleração da transição energética, que é uma agenda fundamental para o país. E o Brasil tem essa disposição. Ao mesmo tempo, enfrentar essa contradição. Ou seja, são economias que são dependentes do petróleo.
a partir do momento que são economias dependentes do petróleo, de que forma a gente transita o conhecimento acadêmico, a pesquisa científica, para que esses países também possam fazer uma transição energética que seja sustentável, que seja viável e que seja verdadeira e que seja efetiva para o futuro do planeta. Então, a gente tem essa plataforma também que enxerga exatamente esse prisma. Há um ponto que é central nas discussões do BRICS na atualidade, inclusive sobre a presidência do Brasil, que é uma possibilidade de uma nova ordem global, né? Uma mudança na governança internacional. A mudança na governança internacional não depende só do diálogo entre os países do BRICS. É preciso dialogar com os outros países, especialmente os países do G7. Como tem sido esse diálogo no âmbito do BRICS jovem, de trazer a participação desses grupos, de organismos internacionais, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, para o centro desses debates, aproveitando até que a juventude, eu acho que tem uma facilidade maior de diálogo, né? com menos história de vida política, existe mais abertura. Normalmente os jovens são mais abertos a dialogar sem as diferenças dos grandes líderes que já, enfim, enfrentam as disputas políticas que são naturais da geopolítica. Como é que está se dando esse contato do BRICS jovem com esses outros países para a mudança na governança global? Primeiro que é muito necessário a gente debater uma outra geopolítica, um outro modelo de governança global. Quando a gente observa o esvaziamento da OMS, a Organização Mundial da Saúde, observa o esvaziamento da Organização Mundial do Comércio, que são organizações basilares desse sistema de governança global, que vão enfrentar a pandemia, que vão regular as relações comerciais, que no final do dia é o que estruturam a vida cotidiana das pessoas, a gente percebe que é cada vez mais urgente, e essa agenda que o presidente Lula tem defendido é uma agenda de futuro. E aí os jovens, que não são só o futuro, eles são presentes, eles têm alguns instrumentos importantes. Primeiro, desde o ano passado, temos uma subsecretaria de juventude nas Nações Unidas vinculado ao gabinete do secretário-geral Guterres. Quem lidera é o nosso querido Philippe Pollier, que foi diretor executivo do Instituto Nacional de Juventude do Uruguai e tem feito um trabalho de diálogo intenso com as diferentes organizações. A gente está convocando e convidando, e ele sinaliza para nós que estará presente nesse ambiente para poder participar e escutar as contribuições que os jovens dos BRICS vão apresentar para alicerçar o seu plano de trabalho e, ao mesmo tempo, nós darmos essa sustentação. O plano de trabalho que o Felipe tem defendido e nós defendemos também é de uma maior altivez na voz da juventude, de uma maior participação da sociedade civil, ao mesmo tempo um grande e forte intercâmbio e fortalecimento das instituições de juventude dos diferentes países. Portanto, a gente tem essa agenda como uma agenda central. Além disso, junto com o BRICS, a gente faz a interface com a Organização Ibero-Americana de Juventude, que junta todos os 20 países de língua portuguesa e língua espanhola da América Latina e mais Portugal e Espanha ali na Península Ibérica. Portanto, é um ponto de conexão entre BRICS, América e o nosso continente americano e a própria agenda da União Europeia para fazer o diálogo com estes países que não fazem parte do BRICS, mas que vão tomar decisões importantes. E, ao mesmo tempo, eu preciso falar de uma iniciativa que o presidente do IBGE, Márcio Postman, nos convidou a participar, que vai acontecer praticamente em paralelo ao Encontro de Juventude do BRICS, que é o Triplo Fórum, que vai desenvolver análises estatísticas, métodos quantitativos de avaliar o desenvolvimento dos países, que vai reunir Brasil e o IBGE, os países do Mercosul, os países da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e os países do BRICS, para a gente conseguir apresentar outras leituras, outras narrativas, a partir da ótica do Sul Global, nesse processo de desenvolvimento. A gente está falando de 42% da população mundial em relação ao BRICS, de uma pujança econômica que representa mais de 1/3 da circulação de capital em todo o planeta.
Ou seja, é um instrumento para a gente conseguir consolidar uma transformação, não para substituir uma ordem global vigente. A grande realidade é que ela, ao que tudo indica, faliu. É para a gente redesenhar esse modelo de governança para conseguir pôr no lugar algo que seja democrático entre os países. É um processo de transformação, um processo de inovação, um processo de mudança. E, de fato, eu penso aqui, colocando uma opinião até pessoal, que a juventude normalmente está mais apta às mudanças do que os adultos, no contexto, sim, trazendo essa nossa conversa para o contexto das pessoas, do nosso dia a dia. O tempo vai passando e é natural que as pessoas vão consolidando a vida e estando cada vez menos abertas às mudanças. E, normalmente, os jovens são os que têm esse ímpeto de mudar as coisas, de trazer novidade, de trazer inovação. Como é que é essa participação, né? Vamos trazer um pouco aqui para a vida real a nossa conversa. Como é que foi para você, Sorriso, entrar nessa participação? A política muitas vezes é vista como uma coisa, né, dos mais velhos, dos adultos, até dos idosos às vezes. Uhum. Jovens que querem entrar nessa participação, né? Como é que um jovem que está vendo essa conversa, assim, ele olha e fala, eu também quero fazer parte dessa mudança, eu também quero contribuir com o BRICS, eu também quero participar desses diálogos. Como é que acontece isso? Como é que a pessoa pode fazer parte? Nós tivemos um processo muito interessante de seminários regionais temáticos. Então, foram 5 encontros que aconteceram com jovens das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Mais de 2.000 inscritos que se habilitaram a participar desse processo. E jovens das mais diferentes realidades, dos mais diferentes municípios, são do campo, são da cidade, são do interior, são das regiões metropolitanas, que são mais abastados, que são menos abastados financeiramente, são pobres, e que puderam apresentar, a partir destes debates, a sua ótica, sua perspectiva, de que forma uma decisão do BRICS afeta a sua vida cotidiana. Tem uma agenda muito importante que a gente fechou com todos os demais países, que é sobre o novo Banco de Desenvolvimento, que, por coincidência, ele nasce junto com a decisão de criar a reunião dos ministros de juventude em 2014. E esse novo Banco de Desenvolvimento ele serve para promover o desenvolvimento dos países com uma perspectiva de futuro. Nós queremos, nesse debate deste ano, ver de que forma esse recurso pode financiar políticas de juventude, de maneira específica e de maneira transversal. Quando eu falo de maneira específica, é o desenvolvimento de espaços de referência de juventude, é o desenvolvimento de pesquisas, evidências, dados que vão organizar a política de juventude. Quando eu falo de maneira transversal, eu falo de saúde mental, eu falo de desenvolvimento científico, eu falo de acesso ao mercado de trabalho, inclusão, oportunidades. Eu posso falar de todos os temas porque a juventude é um sujeito integral. E como é que entram essas hoje, né, já com um tempo de participação da juventude, BRIC Jovem lá de 2014 para cá, esses financiamentos para políticas públicas voltados para a juventude? O que a gente já tem de resultado, já que a gente está convidando, né, um pouco os jovens a participarem da política internacional, o que você já tem de resultados nesses financiamentos de políticas públicas com o novo Banco de Desenvolvimento? Já está mudando alguma coisa? A gente tem novidade aí para apresentar? A novidade é o que nós estamos buscando. O banco se consolida a partir agora da presidência da presidenta Dilma, consegue construir uma matriz de trabalho muito interessante, uma relação orgânica entre os países a partir do momento em que a presidenta Dilma é reeleita. E essa recondução ela fortalece a interlocução do próprio Brasil com os demais países. Nós queremos incidir sobre essa agenda para ter essa conquista. Nesse momento, está financiando grandes projetos de desenvolvimento fundamentais, projetos estruturais, logísticos, mas nós queremos que também financie as políticas de juventude. Então, nós estamos falando de uma agenda de futuro, neste caso. Tem a conquista que se insere a partir de 2014 na reunião de ministros, a consolidação a partir da presidência da presidenta Dilma. No banco, né? No banco, no novo Banco de Desenvolvimento. Sim. E nós queremos trazer
agora para a vida cotidiana, né? Para além da logística, para além da economia da macroeconomia, de que forma a gente trabalha na microeconomia, no desenvolvimento do microempreendedorismo e de que forma isso se alicerça aos objetivos dos diferentes países. Como você falou, a gente está falando dos países árabes que ingressaram agora. Até o momento, nós não tínhamos a presença de países árabes nem de países islâmicos. É uma outra realidade. A gente fala de diferentes regimes, diferentes formas de governo, são todas legítimas, né? E isso é uma agenda importante da gente tratar. Todas as formas de governo, desde que soberanamente assimiladas pelos seus países, são legítimas. E de que forma a gente junta a nossa democracia, o nosso modelo de democracia, com os objetivos que estão sendo apresentados pelos países árabes e o seu modelo de governança. E de que forma as juventudes que são em maior número nesses países, a gente fala no Brasil 50 milhões de jovens, mas quando a gente vai para a Índia, o percentual de jovens é muito superior ao percentual brasileiro. De que forma a gente trabalha isso numa grande simbiose? Com culturas tão diferentes, com valores diferentes. Você trouxe uma questão que é muito importante, que é fundamental, né, na formação da cultura desses diferentes países, que é a questão religiosa. Então, são religiões que têm perspectivas muito diferentes de visões de mundo, Sim. de valores, e esses valores são valores profundos, né, dentro da sociedade, dentro das famílias. Agora, tem um tema que é muito próprio da juventude, que é um dos temas dos BRICS, que fala em conectividade universal e significativa. E a gente está falando hoje de uma geração que é uma geração que já nasceu hiperconectada, o ecossistema digital também é um dos temas que se junta a isso. O que você tem a falar sobre essa questão da conectividade universal e significativa? O que é isso? É um tema bastante amplo, portanto, mas a conectividade ela não pode ser um espaço onde os diferentes atores estejam submetidos a meia dúzia de indivíduos que sejam proprietários dessa conectividade. Então, quando a gente fala conectividade universal e significativa, é de que forma a gente neutraliza a conexão em rede, respeita a soberania dos países, as suas leis, as suas regras, as suas normas e, ao mesmo tempo, possa fazer com que essa conexão integre os diferentes países e sirva nos seus processos de desenvolvimento. A gente tem visto, a partir do Brasil, uma agenda muito negativa acontecendo nas diferentes redes sociais sobre a propagação de uma cultura de violência entre as pessoas mais jovens. O governo federal, o governo do presidente Lula tem trabalhado nisso para poder construir antíteses, construir campanhas, mas a grande realidade é que essas grandes corporações elas não querem regulamentar esses processos, nem autorregulamentar, e tampouco aceitar a regulamentação dos países com base nas suas leis e nas suas constituições. Eu acho que um bloco como o BRICS tem essa tarefa de conseguir apresentar essa agenda de maneira uniforme, para garantir a democracia, a conexão de maneira universal, mas garantir que os países tenham a sua soberania respeitada. Além disso, você tem um processo de desenvolvimento da inteligência artificial. De que forma ela contribui com a humanidade nos seus objetivos de proporcionar o bem-estar para todos e todas. E de que forma ela não vira uma agenda de certa forma... De exclusão. De exclusão. Exclusão pela renda, exclusão pelo trabalho. São objetivos bastante interessantes nessa etapa de desenvolvimento industrial, onde a economia ela é completamente digital e financiarizada, que nós precisamos enfrentar. Então, é uma agenda complexa, ampla, difícil, mas que o Brasil tem toda a disposição de fazer. Eu queria que você fizesse agora um convite para a juventude, para participar, para se informar um pouco mais, mas especificamente para as pessoas jovens, para fazer parte dessa iniciativa, acompanhar, enfim, e mostrar desses resultados todos que você está trazendo. Perfeito.
quero fazer um convite para você que nos assiste para entrar em juventude.gov.br e acompanhar as notícias que estão lá e os diferentes links com as diferentes oportunidades de participação. São consultas virtuais, são seminários que aconteceram de maneira digital que você vai poder acompanhar e poder se inteirar do que cada um e cada uma dos diferentes locais do país puderam contribuir. Vocês também vão poder acompanhar a agenda do próprio encontro de juventude do BRICS, tanto o conselho quanto a reunião de ministros e o seminário de energia. E você que estiver em Brasília, entre em contato com a gente também através do site para saber como você pode participar. Vai ser com certeza muito importante que você possa se inteirar, contribuir e estar a par desses grandes desafios que o Brasil lidera no contexto global. Então, eu vou pedir para a gente colocar na nossa tela juventude.gov.br, enquanto eu faço mais uma pergunta aqui para o nosso convidado, Ronald Sorriso. Ronald, como eu falei no começo da entrevista, nós estamos falando aqui de geopolítica, BRICS, juventude, tudo aqui é assunto de cidadania. Para você, Ronald, o que é cidadania? Olha, cidadania é a possibilidade de participação social e o exercício cada vez mais protagonista da política. A política é algo cotidiano, é algo que faz parte da nossa vida e nós precisamos fazer com altivez, não entendendo apenas como algo restrito aos partidos, mas algo que pertence a toda a sociedade. Quero trazer um forte abraço do ministro Márcio Macedo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e de toda a equipe da Secretaria Nacional de Juventude. A equipe da TV Senado que nos acompanhou, muito obrigado e parabéns, Marcelo, por esse espaço tão extraordinário de cidadania para o povo brasileiro. Obrigado e eu retribuo com os parabéns pelo trabalho, por essa liderança à frente da nossa juventude. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. Eu acredito que a chegada do Leão em Tucuruí, além de trazer uma energia segura e de qualidade, vai trazer também para o povo de Roraima uma energia mais barata. Senador, o que vai acontecer com o parque de termoelétricas do estado, quando a energia de Tucuruí chegar? Pode virar museu para a gente lembrar depois, né? Nós não vamos sentir saudade disso. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A jornada de trabalho expressa na Constituição Federal é de 44 horas semanais. No regime 6x1, trabalha-se 6 dias na semana, com 1 de folga. No Senado, projetos de lei alteram a norma em vigor, de 44 para 40 horas semanais, com redução ano a ano de 1 hora, até chegar a 36 horas semanais. Emenda ao projeto garante 2 folgas sem redução de salários. Outra proposta também prevê redução da jornada sem redução salarial, mas condicionada a acordo coletivo de trabalho. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. A redução de jornada para 36 horas semanais trará inúmeros benefícios. A presidência do Grupo BRICS é rotativa. Cada país ocupa essa função por um período de 1 ano. Em 2025, o presidente é o Brasil e por isso os líderes dessas nações se reúnem no Rio de Janeiro em julho. Representantes dos parlamentos dos países do BRICS têm antes, agora em junho, uma reunião em Brasília, aqui no Congresso Nacional. O 11º Fórum Parlamentar do BRICS inclui delegações de países parceiros, além dos membros efetivos. A importância da participação brasileira no BRICS não é apenas política e diplomática.
Temos um intenso comércio com essas nações. E o nosso produto mais exportado é a soja, seguida por petróleo, ferro e carne bovina. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Olá, bom dia. Quarta-feira, 28 de maio, o Senado Notícias está no ar. O plenário aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que inclui guardas municipais e agentes de trânsito na segurança pública. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição inclui guardas municipais e agentes de trânsito no sistema de segurança pública. Eles serão equipados na Constituição a outros agentes de segurança, como policiais federais, civis e militares. Os agentes de trânsito e os guardas municipais, hoje, a população já os vê como uma força de Estado, uma força pública que reforça um sentimento de segurança pública. São agentes fardados que circulam e precisam ter as suas atribuições reconhecidas para poder agir em colaboração tanto vertical quanto horizontal. União, Estado e município, de forma horizontal, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Guardas ou Polícia Municipal, a partir da aprovação da PEC, para que em conjunto, e os agentes de trânsito, para que em conjunto possam oferecer mais segurança pública à sociedade brasileira, trazendo esse sentimento de segurança pública a uma sociedade que vive aflita, a uma sociedade que vive muitas vezes amedrontada. O coração palpita quando vê dois homens numa moto se aproximando de você no meio da rua. É esse sentimento de insegurança pública que tem que ser combatido. O plenário aprovou também o projeto de lei que amplia a participação de microempresas e empresas de pequeno porte em licitações públicas. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. Licitações de até R$ 140 mil deverão ser destinadas exclusivamente a esse tipo de negócio. Atualmente, a legislação define essa obrigação para contratações públicas de até R$ 80 mil. A proposta também determina que a administração pública exija dos licitantes, quando possível, a subcontratação de micro ou pequenas empresas para a aquisição de obras e serviços e garante que os pagamentos sejam feitos diretamente para as subcontratadas. O objetivo das mudanças é fortalecer e recuperar empresas menores, gerando mais empregos e renda. O projeto de lei complementar 234 de 2020, da minha autoria, busca estimular a contratação de micro e pequenas empresas e empreendedores individuais em processos de licitação pública. Para isso, ajustamos o limite máximo que obriga o poder público a contratar e comprar exclusivamente com pequenos negócios, hoje fixado em R$ 80 mil. Com a aprovação do meu projeto, esse limite passará para mais de 125 mil, ou seja, compras e contratações realizadas pela administração pública. Até 125 mil passarão a ser realizadas exclusivamente com micro e pequenas empresas.
Morreu nesta terça-feira o ex-senador Hereditário Cassol, de Rondônia. Ele tinha 89 anos e vinha tratando de complicações devido a um AVC. Hereditário foi deputado federal e assumiu o mandato de senador por 4 meses em 2011 e mais 4 meses em 2018. Na sessão plenária, o senador Jaime Bagatoli, que também é de Rondônia, apresentou um voto de pesar pela morte de Hereditário. Esse voto de pesar vai ser encaminhado à família do ex-senador. Ele deixa 8 filhos, dos quais 4 seguiram carreira política. Por desentendimentos com senadores, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, retirou-se nesta terça-feira da audiência da Comissão de Infraestrutura, em que participava na condição de convidada. O presidente da comissão disse que vai votar a convocação da ministra. O senador Omar Aziz e a ministra discutiram por causa da BR-319 no Amazonas. O senador questionou o porquê de a rodovia não ter sido asfaltada até hoje. É necessário, sim, ter a governança da estrada, exatamente para evitar que esses 400 quilômetros, que só com o anúncio da estrada, o desmatamento aumentou 119%. Aumentou, os dados que o IBAMA, que o DT, que o INPA... Não faça essa maldade, ministra. Não faça isso, ministra. Eu moro lá, não diga isso, pelo amor de Deus. Ministra, eu lhe respeito. Não, eu lhe respeito. Pode olhar, mas a senhora está dando um dado falso, ministra. Não é falso. É falso, ministra. São os dados que a minha equipe técnica me traz o tempo todo do INPE. A ministra queria responder ao senador e começou uma nova confusão. É um governo de frente. Senador Chico Rodrigues. Ditadura que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência é a palavra. Isso, presidente. Vossa Excelência. Não venha me chamar. Não venha. Após a fala da ministra, novo tumulto. Eu vi 15 mil pessoas morrer na cidade de Manaus por falta de oxigênio, porque a BR-319 não estava asfaltada e era época de inverno, ministra. A senhora não me diga. Eu estava no... Nos 15 anos. A senhora vai me ouvir agora. Nos 15 anos que a senhora estava no governo. A senhora vai me ouvir. Por que não fizeram, senador? Após o senador Plínio Valério dizer que ela não merece respeito como ministra, Marina Silva exigiu desculpas. Como o pedido não foi feito, ela se retirou da comissão. Não tenho nada contra a mulher, o dever da ministra, foi isso que eu quis dizer aqui. Me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Porque eu não fui convidada por ser mulher. A senhora está acreditando quando diz que eu sou um psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse que tinha vontade de me informar. A senhora disse que eu sou um psicopata, está com medo de mim? Eu vou pedir... De mim, ministra? Está com medo? O senhor se denunciou. A ministra se retira, essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente. A discussão entre a ministra Marina Silva na Comissão de Infraestrutura repercutiu na sessão plenária do Senado. Senadores da base do governo e da oposição discordaram sobre o tratamento dado à ministra. A ministra Marina Silva, ressalvado quaisquer divergências que se tenham quanto a ela, deve merecer de todos nós o total respeito. Minha solidariedade à ministra Marina por esse episódio que eu considero que foi um episódio isolado. Dizer a uma mulher, ponha-se no seu lugar, volte para o seu lugar. Isso, senador Contarato, é a imagem do machismo. O que hoje aconteceu com a ministra Marina Silva naquela comissão é um momento de reflexão para o Senado, porque não foi uma imagem positiva que passamos para a população brasileira. Eu não vi falta de respeito, não. Eu vi
uma exacerbação. A ministra não estava no comportamento habitual dela. Ela está muito agressiva, ela não deixava ninguém falar, não respeitava a fala dos senadores. Eu fiz questão de começar dizendo que eu respeito a mulher. Caramba, eu deixei isso gravado, que é para não ter lacre de novo. Quando eu continuava, a ministra Marina interrompeu. Ela já tinha puxado o braço do presidente, ela tinha calado todo mundo, ela me interrompeu. Parece, presidente, que agora virou modus operandi, se a pessoa é mulher e você entra num debate mais acalorado, começa a acusação machista, grosso, sexista. Quando eu usei o termo "se ponha no seu lugar", eu não fiz, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no intuito de diminuir a ministra, de desqualificar a ministra, mas de chamá-la ao papel que é próprio dela como ministra de Estado. Antes de se retirar da audiência na Comissão de Infraestrutura, Marina Silva disse que o anúncio da criação de unidades de conservação no litoral do Amapá não impede a pesquisa de petróleo na margem equatorial. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que os esforços para criar unidades de conservação e reservas indígenas foram retomados no terceiro governo Lula, como parte de um processo iniciado em 2009. Disse que o Brasil conseguiu reduzir o desmatamento em 42% e quer manter a meta de reduzir as emissões de carbono. A ministra ressaltou que proteger a biodiversidade é uma necessidade global e que acordos internacionais passam, inclusive, por esses resultados. O acordo da União Europeia com o Mercosul leva em conta todos esses resultados a que me referi aqui. O ministro Carlos Fávaro, eu já perdi a conta. Ele diz o tempo todo que já abrimos mais de 300 mercados para a agricultura brasileira. E uma das coisas que ele faz questão de dizer é que esses mercados são abertos, claro, pelo volume, pela quantidade, o valor sanitário, pela capacidade que o Brasil tem de produção, pelo valor nutricional. Mas ele diz, isso a gente sempre teve. A gente tinha antes. E por que só agora é que nós abrimos mais de 300 mercados? Uma das coisas que, além do valor nutricional, o valor sanitário, o volume da nossa produção para a segurança alimentar, não só a nossa, mas do planeta, é o fato do desmatamento ter caído 46% na Amazônia e agora cair 32% no país inteiro. Marina Silva reforçou que criar unidades de conservação é essencial para garantir a sobrevivência de comunidades tradicionais e manter a biodiversidade. Ela negou que a criação das unidades de conservação marinha no Amapá agora tenha por objetivo impedir a pesquisa de petróleo na margem equatorial. Nós fomos surpreendidos, na verdade, depois de tantos anos, com a possibilidade da criação dessas 4 reservas de 1.300.000 hectares lá no Amapá. E foi um impacto muito grande. Primeiro, logo quando agora nós estamos tentando conseguir a autorização para prospecção do petróleo, hoje 74% do nosso território é área de proteção. E aí, se nós incluirmos as áreas inundáveis, as áreas que têm um relevo impróprio para qualquer coisa, nós teremos 11% aí do estado só propício para alguma atividade econômica. A criação dessas reservas não terão impacto nessa fase e provavelmente na próxima de extração, apenas para que o silêncio não seja uma regra por mais 30 anos. Dá oportunidade para a senhora reafirmar de forma categórica. Não foi inventado agora para inviabilizar a margem equatorial. Isso é um processo só muito recentemente, talvez porque é uma série de informações que ficam circulando, fica parecendo que foi uma coisa que foi inventada agora para inviabilizar o empreendimento. Não foi.
beneficia essas comunidades. O novo marco legal do licenciamento ambiental, recém-aprovado pelo Senado, também foi debatido na audiência. E a ministra foi questionada por ter se colocado contra a proposta. A gente aprovou, na semana passada, essa questão do licenciamento ambiental. A senhora fez autocríticas sobre a situação do licenciamento ambiental. Ninguém quer destruir nada. Nós só queremos, porque lá na China, quem foi lá agora, nessa comitiva, acho que a senhora esteve lá, os caras vieram para cá falando assim, meu Deus, lá pode tudo e aqui não pode nada. Ministra, nós votamos uma lei ambiental a semana passada aqui. Foi 54-13 e só tinha 67 senadores aqui. Quando tiver 81, pode ter certeza que vai ser mais. Vai ter mais voto. Não vai sair de 14, 15 votos contra. Se nós tivermos que mudar a Constituição, nós iremos mudar a Constituição se o Supremo se ousar se meter naquilo que nós estamos aprovando aqui. A ministra explicou ainda que o Fundo de Florestas Tropicais, captado no mercado internacional, vai compensar países que preservam e restauram reservas. Se nós colocarmos o TFF de pé, que é um fundo para a proteção de floresta tropical, que vai pagar por cada hectare de floresta protegida, para quem tem hectare de floresta protegida, do indígena ao proprietário. Nós queremos chegar a um fundo de mais de 150 bilhões para fazer esse pagamento, reconhecendo isso que vocês estão dizendo, que aqueles que protegem em benefício de todos devem ser beneficiados, porque esse é o seu maior ativo. Sobre as resistências dos Estados Unidos aos temas relacionados ao meio ambiente, Marina Silva disse que o Brasil continuará firme nas suas metas de preservação. Nunca houve um governo que se importasse menos do que o que nós temos agora nos Estados Unidos. Com a mudança do clima, com a perda de biodiversidade, com os recursos hídricos, com políticas sociais, não tem nenhuma importância. Mas nós não vamos fazer porque eles se importam. Nós temos que fazer porque nós nos importamos. Porque nós estamos liderando pelo exemplo. Porque nós, um país em desenvolvimento, com menos recursos do que eles, temos um compromisso de reduzir a emissão de CO2, de zerar desmatamento até 2035. O foco do vírus de gripe aviária no Brasil está controlado e a população pode consumir aves e ovos com segurança, segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele falou aos senadores nesta terça-feira em uma audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Cerca de 40 países já anunciaram restrição total ou parcial às importações de frango brasileiro, desde que um foco de gripe aviária foi detectado no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O governo confirmou o caso em uma granja comercial no dia 15 de maio e, atualmente, outros 11 casos estão sob investigação. Na audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para discutir o assunto, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento defendeu a eficiência do sistema sanitário brasileiro e apresentou as medidas de enfrentamento. Nós temos capacidade do bloqueio desse foco. Imediatamente se instalou lá no entorno da granja, no Rio Grande do Sul e Montenegro, 7 barreiras sanitárias. As medidas de proteção aos trabalhadores. E aí a pergunta da Silvana, aqui do Distrito Federal, todos os trabalhadores que manusearam, quer sejam tratadores ou depois aqueles que, já respeitando as regras estabelecidas, fizeram o recolhimento das carcaças, das 17 mil carcaças, todos cumpriram o protocolo e também o isolamento, fizeram testes e, graças a Deus e a eficiência do sistema, nenhum cidadão brasileiro deu positivo com o vírus da gripe aviária. O ministro assegurou que a população pode consumir com segurança as aves e os ovos. Disse também que o foco inicial do vírus está controlado e que os bloqueios das importações não causam tanto impacto econômico. 70% da produção brasileira é destinado ao mercado interno, 30% para exportação. Dos 30% da exportação, 24 países restringiram o nosso país.
Os outros quase 130, 120 e poucos, está completamente normal e 13 restringiram o Rio Grande do Sul. Então, pelo aspecto comercial, claro que tem impacto, há um redirecionamento para a indústria, mas não é nada alarmante. Senadores reconheceram as ações do Ministério, mas cobraram soluções para minimizar os impactos financeiros dos produtores do Rio Grande do Sul. O pessoal não aguenta mais e a pressão dos bancos em cima do produtor. Então, precisamos dessa resolução o mais rápido possível para resolver esse impasse. Se o senhor puder transmitir aos nossos agropecuaristas atolados, não é, num cipoal de dívida, se a questão da prorrogação, pelo menos, não é, será equacionada para que a gente possa ter um espaço de manobra para chegar a uma solução realmente estrutural para esse problema. A gente está ajustando tecnicamente para que possa ter cobertura orçamentária a esta prorrogação. Os empresários do ramo de jogos e apostas, João Vlogs e Jorge Dias, não compareceram para depor nesta terça na CPI das bets. Os senadores querem agora a condução coercitiva dos dois. Os dois empresários afirmaram estar fora do país e que, por esse motivo, não poderiam comparecer à CPI para prestar depoimento. João Vlogs é um influenciador que faz propaganda para casas de apostas para seus milhões de seguidores. Além disso, João Vlogs abriu sua própria empresa de jogos. O outro convocado, Jorge Dias, é dono de uma casa de jogos que conseguiu recentemente o credenciamento junto à Lotege para operar apenas no Rio de Janeiro. Mas, segundo os senadores, a casa estaria operando em todo o Brasil. Sua falha em comparecer não é um mero inconveniente. É um ato de desprezo com essa comissão. O povo brasileiro e as famílias devastadas pelas operações descontroladas das plataformas de apostas. Reprovamos esse comportamento com a máxima severidade, pois obstrui nossa capacidade de integrar justiça e transparência, motivo pelo qual determinarei a adoção de medidas apropriadas à advocacia do Senado, incluindo uma possível condução coercitiva. Eu gostaria de parabenizá-lo pela medida mais drástica em relação a essas pessoas que não vêm. Nós sabemos muito bem quão ricas elas são e elas podem vir do exterior, porque tem voos todos os dias para o Brasil. Então, na minha concepção, uma má vontade, uma desculpa e a condução coercitiva é o remédio que temos para que essas pessoas venham, para que essas pessoas sejam ouvidas. 13 reuniões de comissões, sendo uma de CPI, e 4 delas devem começar a partir das 9, sessão deliberativa do plenário esta tarde. Confira a agenda de hoje. Daqui a pouco, às 9 horas, reunião marcada na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos itens da pauta é o projeto de lei complementar que regulamenta as normas eleitorais e as normas processuais eleitorais brasileiras. Também às 9, reunião prevista na Comissão de Assuntos Sociais. Na pauta, um dos itens é o projeto que prevê isenção de tributos federais na doação de medicamentos à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E também às Santas Casas de Misericórdia, a Cruz Vermelha Brasileira e entidades beneficentes. No mesmo horário, a audiência pública prevista na Comissão de Meio Ambiente para debater governança climática, desafios do Poder Legislativo em ano de COP30 no Brasil. O evento faz parte da programação da 5ª Conferência Nacional de Sustentabilidade no Poder Legislativo, que está sendo realizada aqui no Senado. E a Comissão de Esporte também deve se reunir a partir das 9 horas. A reunião terá 2 partes. A primeira é deliberativa. Na pauta, projetos que proíbem publicidade e propaganda em eventos relacionados a apostas. Depois, em audiência pública, vai se debater as perspectivas e desafios do novo ciclo paralímpico, iniciado em 2025, com vistas à preparação dos atletas brasileiros para os Jogos Paralímpicos de 2028 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Às 10 horas está prevista uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Em debate, a regulamentação dos data centers de inteligência artificial. Também às 10, a Comissão de Relações Exteriores
tem reunião marcada para a sabatina de embaixadores para representar o Brasil na Malásia e Brunei Darussalam, em Trinidad e Tobago e no Camboja. Os senadores também vão apreciar o plano de trabalho do GT sobre a estratégia de comércio exterior do Brasil e texto de protocolo internacional. Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos deve se reunir para examinar, entre outros, projeto que garante percentual de vagas de estágio para pessoas negras. Também às 11, a CPI das Bets tem reunião marcada para tomar o depoimento de Bruno Viana Rodrigues, sócio administrador da Bracos Produção e Publicidade. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Agricultura tem reunião prevista. Primeiro, para debater em audiência pública o Plano Safra 2025-26. Depois, para examinar requerimentos. Também às 2, a Comissão de Educação tem audiência pública prevista para discutir projeto que cria a Semana Nacional de Educação Cidadã. No mesmo horário, a Comissão Mista da Medida Provisória 1292 tem audiência pública para debater a matéria. A MP trata das operações de crédito consignado por meio de sistemas ou de plataformas digitais. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, entre outros, o projeto que prevê isenção de registro e regras simplificadas para cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e outros, quando produzidos de maneira artesanal. Às 2h30, a Comissão Temporária Interna, em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador, reúne-se para examinar requerimentos. Às 3 da tarde, a representação brasileira no Parlamento do Mercosul tem reunião marcada para eleger presidentes e vices. Presidente e vices da representação brasileira no Parlamento e o parlamentar que integrará a mesa do Parlasul. Qual a situação dos 5 milhões de brasileiros que vivem em outros países? Esse foi o tema da audiência pública na Comissão de Relações Exteriores. Diplomatas, parlamentares e pessoas que já tiveram que recorrer ao governo brasileiro em situações adversas relataram um quadro de dificuldades em busca de soluções o mais breve possível. Já são quase 5 milhões os brasileiros vivendo fora do país. A maior comunidade de emigrados mora nos Estados Unidos, onde a política de imigração do governo Trump vem dificultando a situação dos estrangeiros na concessão de visto e asilo, com programas de detenção e deportação dos não documentados. Esse é um exemplo marcante, mas brasileiros existem em todos os continentes e sempre que necessitam de auxílio, recorrem aos consulados, sobretudo em situações de emergência, como doenças, hospitalizações, falecimentos, prisões e outros casos. Em 2023, os 186 consulados administrados pelo Ministério das Relações Exteriores atenderam quase 80 mil casos de brasileiros necessitando de assistência em outros países, um aumento de 50% em relação a 2022. Mas apesar do crescimento da demanda, os recursos humanos e materiais permaneceram os mesmos. Em audiência pública realizada por iniciativa do presidente da comissão, senador Nelson Iltrade, os depoimentos dos diplomatas confirmaram a escassez de recursos materiais para a prestação da devida assistência aos nossos compatriotas. Esse novo quadro criou necessidades e situações desafiadoras, não somente em termos de urgência de obtenção para os documentos, como passaportes válidos e especialmente registros de nascimentos das crianças. As crianças são as pessoas mais vulneráveis, naturalmente, até porque os pais podem ser deportados e se eles não tiverem uma documentação brasileira, eles podem ficar no sistema de foster care nos Estados Unidos. A impossibilidade atual de reforço dos recursos humanos e financeiros para os consulados em razão das restrições orçamentárias tem criado dificuldades para o atendimento, então, dessas necessidades de emergência. Por exemplo, atualmente, esses documentos que eram emitidos em cerca de 48 horas passaram a exigir de 1 a 2 meses, de tal ordem, o número de serviços requeridos hoje. Eu, pessoalmente, vislumbro a alternativa de que as taxas e emolumentos consulares cobrados, que hoje se revertem para o Tesouro,
sejam destinados aos serviços consulares. Se os consulados pudessem manter a renda consular para sua manutenção, acho que seria, praticamente a maioria dos consulados seriam autossuficientes com os recursos que arrecadam. Brasileiros e brasileiras residentes ou que já viveram lá fora relataram suas demandas mais urgentes, inclusive o apelo de uma mãe de 2 filhas de 5 e 7 anos que, mesmo tendo sido resgatada da Irlanda com o auxílio da Embaixada Brasileira, veio a perder a guarda por decisão judicial. Há uma dificuldade muito grande para nós, mulheres brasileiras, buscarmos ajuda no exterior, porque nós sofremos, como foi dito, diversas violências, né? Eu fui levada pelo próprio cônsul do Brasil na Irlanda, né, tendo sido retirada de uma situação de cárcere privado com minhas filhas, onde uma das minhas filhas foi vítima de abuso sexual e eu de violência doméstica. A polícia diversas vezes foi até a nossa casa, mas muitas das vezes não podia fazer nada. Eu estou buscando apoio, porque agora precisaremos fazer toda a questão diplomática, reconhecimento de sentença em estado estrangeiro, e não sei ainda como isso vai acontecer. Eu estou há 2 anos sem ter nenhuma notícia das minhas filhas, e minhas filhas estão lá fora correndo risco que foi falado pelos ministros do STJ, reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, mas elas ainda continuam lá sem nenhum suporte das autoridades brasileiras, sendo brasileiras. Elas têm 5 e 7 anos, são muito pequenininhas, e é uma preocupação minha como mãe, como mulher, como brasileira e como 2 crianças brasileiras que estão também lá fora sem nenhuma proteção do Estado brasileiro. Muito forte tudo isso que Vossa Senhoria falou. Conforme já disse anteriormente, isso vai constar do relatório que nós vamos enviar ao chanceler e com certeza haverá de ter resposta não só desse seu caso, como das outras sugestões. A Comissão de Segurança Pública aprovou uma proposta que prevê cursos gratuitos de defesa pessoal para mulheres como uma forma de dissuadir a violência doméstica. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. Mais de 1/3 das brasileiras sofreram algum tipo de violência no último ano. É o que mostram os dados do levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em março, que diz ainda que 57% das agressões aconteceu dentro de casa. Não se pode esquecer que, na maior parte dos casos, a violência doméstica e familiar é cometida dentro da residência das vítimas, entre 4 paredes, o que dificulta pedidos de socorro e, sobretudo, o acionamento da polícia. Assim, o oferecimento de curso de defesa pessoal voltado à dissuasão da violência doméstica e familiar é medida de fundamental importância, pois permitirá que, mesmo estando sozinha, a mulher possa se defender de maneira eficaz. O texto aprovado pela Comissão de Segurança Pública prevê que centros de assistência social e organizações vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social ofereçam cursos gratuitos de defesa pessoal voltados à dissuasão da violência doméstica e familiar contra a mulher. Uma emenda da relatora prevê que o curso é opcional. Me parece que os ajustes que foram feitos até, senadora, foram importantes para que não fosse interpretado em desfavor da mulher. Venda de remédios em supermercados? Um projeto de lei em tramitação no Senado aborda o assunto. O tema foi discutido nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Sociais. A principal mudança do projeto de lei discutido na audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais é permitir que medicamentos isentos de prescrição médica possam ser comercializados em mercados, desde que exista um farmacêutico responsável no local. O acesso facilitado aos medicamentos com a garantia de segurança e do uso adequado desses produtos também foi um dos pontos do debate. O consumidor ele deve ter o direito de decidir e com responsabilidade onde adquirir o medicamento. É dever do Estado garantir a segurança e não uma reserva de mercado. Vale lembrar, a saúde, o cuidado da saúde do cidadão começa pelo acesso.
Alguns participantes demonstraram preocupação com representantes do setor farmacêutico. Outro questionamento foi com a venda de medicamentos fora das farmácias, o que poderia comprometer o controle sanitário e a orientação adequada aos consumidores. O impacto na receita desses estabelecimentos gera um prejuízo, gera uma desestrutura dentro desse retrato setorial. E, como eu mencionei, como a gente tem as farmácias independentes como um ator estratégico, isso é algo que os senadores devem refletir. Qual é o grau de impacto que isso pode gerar, não tão somente para a atividade econômica, mas para todo o sistema de saúde do nosso país. A farmácia que é o local adequado para medicamentos. Afinal, medicamentos não podem ser tratados como bens de consumo comuns. Nós estamos falando aqui de bens relacionados à saúde. Então, eu acho esse argumento de que isso vai baratear para o SUS. Não, vai aumentar para o SUS. Porque a Anvisa vai precisar fiscalizar mais e vai fiscalizar agora ambientes, inclusive, que são diferentes entre si. Há o risco de ampliação da comercialização de cargas roubadas? Há, e a gente sabe disso. E a Anvisa faz, em parte, esse trabalho de identificação, de fechamento de farmácias. Como é que vai ficar se a gente descobrir uma carga roubada ou um medicamento falsificado no supermercado? Vai fechar o supermercado como um todo, como fecha a farmácia? O FGTS vai poder ser sacado para tratamento de esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica, segundo um projeto aprovado nesta terça na Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Ou seja, ele segue para a Câmara dos Deputados direto, a não ser que tenha um pedido para que seja votado no plenário do Senado. São doenças do sistema nervoso, incuráveis e de causa desconhecida. Demandam um acompanhamento médico permanente e um tratamento de alto custo, com medicamentos nem sempre disponibilizados pelo poder público. Causam problemas de locomoção e prejudicam a visão, entre outras consequências. E a esclerose múltipla figura entre as doenças que não precisam de carência para receber o auxílio-doença e a aposentadoria por incapacidade permanente. Os senadores relataram experiências pessoais com a doença. Há 37 anos, minha esposa foi acometida de esclerose múltipla. E essa é uma doença devastadora, incapacitante, humilhante. E nesse período e no início dessa doença, eu precisei bater na porta do FGTS e encontrei ela fechada. Eu tenho uma prima no Rio de Janeiro que antes dos 30 anos de idade foi infelizmente acometida por essa doença. Ela está viva, está num estado muito delicado, porque essa doença é degenerativa e com pouco êxito no tratamento, você só tenta adiar esse fim inevitável. Então as pessoas já sofrem de forma tão agressiva com essa doença que não escolhe data, não escolhe cor, não escolhe religião. E muitas vezes, como esse caso nosso no Rio de Janeiro, da minha prima, ainda tem dificuldade de acessar o que é seu. Ela sempre trabalhou de carteira assinada, tinha direito e não conseguia acesso ao recurso, que levou ao endividamento da mãe dela. Muitas famílias estão assistindo essa sessão hoje por conta dessa matéria. E eu quero cumprimentar o nosso autor. Senador, a gente é tão criticado, a gente tem ouvido tantas críticas desse Senado Federal lá fora, mas a gente tem feito tantas entregas para o Brasil. Essa é uma entrega preciosa. A CAI aprovou ainda 2 requerimentos de convite para que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fale à comissão. O senador Isalci Lucas quer que o ministro explique o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Já o senador Rogério Carvalho quer informações sobre o projeto que limita o pagamento das dívidas dos municípios. O Brasil vai sediar a COP30 em novembro deste ano em Belém do Pará. E na manhã desta terça-feira foi aprovado o plano de trabalho da subcomissão que vai acompanhar os preparativos do evento.
Belém no Pará será a sede da 30ª Conferência da ONU sobre a Mudança do Clima, a COP30. A subcomissão do Senado, que está acompanhando os preparativos da COP, aprovou o plano de atividades que vai orientar os trabalhos dos senadores até a realização do evento. O evento terá importância decisiva nos esforços multilaterais para o enfrentamento da crise climática e suas repercussões vitais para a humanidade. Entre as primeiras iniciativas da subcomissão estão uma visita em loco à capital paraense e a realização de audiência pública para debater os investimentos do governo federal para a realização da conferência. Próxima semana a gente tem essa visita a Belém, a diligência a Belém, e me propondo, inclusive, para a coordenação da comissão, para, se for necessário, ajudar lá na articulação das audiências em Belém, na ida a Belém, pela minha própria relação lá com o governo do estado, com a prefeitura, com o legislativo local. Bem interessante essa sua proposta das audiências públicas no próprio estado, para a gente conversar com as prefeituras, enfim, governo local. Então, parabéns pela iniciativa. A subcomissão também vai acompanhar e fiscalizar as ações dos governos federal, do Pará e da prefeitura de Belém. Além disso, vai buscar alternativas para o financiamento climático e vai promover maior participação de organizações da sociedade civil e de comunidades tradicionais no evento. Começou nesta terça no Senado a 5ª Conferência Nacional de Sustentabilidade do Legislativo. O tema é inovação, perspectivas climáticas para a gestão pública e Agenda 2030. O evento é promovido pela rede que congrega Senado, Câmara, TCU, Assembleia e câmaras municipais. Foi criada em 2018 para desenvolver iniciativas relativas à gestão pública sustentável e eficiente no âmbito do Poder Legislativo. Sustentabilidade, o imperativo para governos e sociedades, de que muito se fala e pouco se segue. Senadores mostraram que não há outro jeito. Passou da hora de nós deixarmos o paletó e a gravata, deixar aqui os gabinetes e interagir com a população que mais precisa. Passou da hora da gente visitar os índios guaranis kaiowás, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, ou os Yanomamis, e assim sucessivamente. Passou da hora da gente visitar as comunidades quilombolas, passou da hora da gente lidar mais com a população preta, passou da hora da gente denunciar que o Estado criminaliza a pobreza e criminaliza a cor da pele. Eu fui delegado e sei o que estou falando. Água é direitos humanos. Trabalhe o tema água dentro do seu legislativo, na perspectiva de direitos humanos e meio ambiente. Nas casas legislativas, são feitas as leis que promovem a sustentabilidade. E são elas que devem dar o exemplo. A Câmara hoje consome apenas 1/3 do que consumia 20 anos atrás, com mais de 100 milhões de reais economizados, o que é um caso de sucesso absoluto, porque a Câmara muitas vezes tem 30 mil pessoas em um dia. Então, a Câmara é uma cidade, né? Qual cidade reduziu em 2/3 seu consumo de água nesses últimos 20 anos? O Programa de Assistência às Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Econômica em decorrência da violência doméstica e familiar, que hoje é um programa nacional, está dentro da lei de licitações, há um decreto do presidente Lula que inseriu isso em toda a administração pública, mas que quando nós começamos em 2016, era uma iniciativa 100% pioneira, né? Que ninguém tinha tido coragem ou tinha tido ideia de fazer até então, né? E o Senado teve. Meio ambiente saudável, economia de recursos naturais, iniciativas que se casam e se agigantam com boas práticas em outras áreas. Temos também uma política de transparência fortíssima. Nós somos selo diamante em transparência. Já existiam as 3 iniciativas, as iniciativas ambientais, as iniciativas de gênero e as iniciativas de inclusão e acessibilidade já estavam presentes no Senado Federal. Talvez elas precisassem ser um pouco potencializadas. E de repente uma tragédia ambiental aparece. Quem já estava lidando com problemas e busca de soluções, vê oportunidade de mobilizar recursos e apoiar quem está precisando. Convidei mais 4 colegas gaúchos para que a gente sentasse e pensasse o que a gente podia fazer. Dessa pequena iniciativa que no começo pretendia doar 50 cobertores, surgiram 221 toneladas de donativos.
que foram entregues com logística própria, né? Também feita com parceiros por toda a rede que se ligou ao Senado Federal, e aí veio Câmara, e veio TCU, e veio o Judiciário, e veio o Samba da Tia Zélia, e veio a torcida organizada do Grêmio e do Inter, e veio a representação do Rio Grande do Sul, e todo mundo que quis se aliar. O professor chama a atenção para a grandeza do desafio. No mundo, 2 bilhões de lixo por ano. Só no Brasil, 80 milhões. O que fazer é simples e é para todos. Pessoas comuns, governos, empresas e instituições. Não dá para a gente tentar resolver um problema que tem mais de 50 anos e que parece não ter solução, que é a gestão de resíduos municipal, né, se a gente não pensar de forma inovadora e criativa. Se a gente tentar resolver com as ferramentas que nós temos hoje, que já se demonstraram ineficazes, a gente vai continuar reclamando do problema que persiste. Gerar menos resíduos e reciclar mais resíduos. Parece óbvio, né? Então tem que gerar menos e reciclar mais. No Fórum Parlamentar do BRICS, grupo de países que buscam a maior cooperação e o aumento da influência política do chamado Sul Global, os participantes esperam aumentar o desenvolvimento institucional do Fórum. O evento ocorre na semana que vem aqui no Palácio do Congresso Nacional. A 17ª cúpula do BRICS acontecerá no Rio de Janeiro, entre 6 e 7 de julho. Mas antes disso, ocorrerá o 11º Fórum Parlamentar do Bloco em Brasília, entre 3 e 5 de junho. Este ano, o tema é a construção de uma governança global mais inclusiva e sustentável. A Cauã Leota, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, afirma que há uma crescente institucionalização do encontro parlamentar. Para alcançar um funcionamento mais eficiente, foram sendo criados fóruns menores, como os de mulheres parlamentares e de jovens parlamentares. Uma das boas ideias, talvez, desses dois últimos avanços, de 2023 e 2024, foi a criação de um encontro de presidentes de comissões de relações exteriores, né, que, por definição, têm interesse no tema e não se encontravam antes. Então, já teve o primeiro encontro em Kazan, na Rússia, e nós vamos ter o segundo encontro desses presidentes aqui. Em entrevista ao programa Expressão Nacional da TV Câmara, Tiago Galvão, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, avaliou que a criação de mecanismos de cooperação facilita a capacidade de atuação entre países com interesses diversos. Politicamente, o bloco é muito fortalecido justamente por essas diferentes camadas de cooperação, que a gente chama de uma cooperação intrabloco. Então, a cooperação intrabloco ela é muito vasta e é muito variada, enquanto a narrativa fica muito presa à dimensão simplesmente econômica. A dimensão econômica é muito importante, mas a dimensão política ela carrega elementos que são elementos transformadores. Por exemplo, quando você fala da cooperação na área de agricultura e enfrentamento à fome. Também é o programa Expressão Nacional, o pesquisador do IPEA, Walter Desiderá, diz que ao serem analisados todos os encontros do BRICS, foram identificados mais de 100 mecanismos de cooperação permanentes. Com essa amplitude enorme de áreas temáticas em que há cooperação para o desenvolvimento e troca de experiências, né, e troca até de transferência de tecnologias, de recursos, o parlamento, como, digamos, que é pelo menos na nossa democracia, né, onde a voz do povo se faz ali representada, né, então acho que é importante que ele esteja inserido também nos BRICS, já que o BRICS tomou essa dimensão tão grande, né. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. Eu acredito que a chegada do Leão em Tucuruí, além de trazer uma energia segura e de qualidade, vai trazer também para o povo de Roraima uma energia mais barata. Senador, o que vai acontecer com o parque de termoelétricas do estado, quando a energia de Tucuruí chegar? Pode virar museu para a gente lembrar depois, né? Nós não vamos sentir saudade disso. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
Hoje as empresas começam a falar de diversidade porque fala assim, bom, se uma empresa ela é criada para o consumo e a população no Brasil ela é maioria negra, eu não estou comunicando com esse público e eu não estou desenvolvendo coisas para atender essa demanda de público. Precisamos ter negros dentro das empresas para ajudar a desenvolver seja campanhas de comunicação ou produtos para atender uma demanda de consumo. Por exemplo, tem uma empresa de cosmético que rapidamente ela entendeu o processo de transição capilar das mulheres negras e começou a convidar influenciadoras digitais para ajudar a desenvolver produtos. O olhar dela de investimento social privado deveria devolver, porque em algum momento foi decifrado para ela qual era a fórmula. É um ciclo que ele tem que ser virtuoso para todo mundo, não reforçar a concentração. A moeda ela não é só o dinheiro, são outras trocas simbólicas que faz com que meu negócio cresça, mas porque você também aportou no meu negócio, entendeu? Não parte de uma perspectiva individual. Em breve, 50% das exportações desse país sairão pelo Arco Norte. Isso é uma coisa muito nova. O centro geográfico da produção da agricultura brasileira, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, ele estava no sul do país. Hoje ele está no centro do... Olá, estamos de volta, são 9h19. Está começando nesse instante a reunião na Comissão de Assuntos Sociais. Na pauta, um dos itens é o projeto que prevê isenção de tributos federais na doação de medicamentos à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, às Santas Casas de Misericórdia, à Cruz Vermelha Brasileira e também entidades beneficentes. Acompanhe. De pensão especial aos ex-integrantes do Batalhão Suez, conforme estabelecida pela Lei 14.765, de 22 de dezembro de 2023. O expediente encontra-se à disposição na secretaria dessa comissão e fica consignado o prazo de 15 dias para a manifestação dos senadores, a fim de que seja analisado pelo colegiado. Caso não haja manifestação, o documento será arquivado ao final do prazo. A presente reunião destina-se à deliberação de projetos, relatórios e requerimentos apresentados à comissão. A reunião contará com a possibilidade de os senadores votarem por meio do aplicativo Senado Digital nas deliberações nominais, como nas matérias terminativas. Informo que os itens 5, 7, 8... Projetos de Lei 1882 de 2023, 640 de 2019, 570 de 2024, foram retirados de pauta a pedido dos relatores, senador Paulo Paim e senadora Ana Paula. Item 3 também, né? Tá. E o item... Só quero agradecer por retirada do item 5 para minha revisão como relator. Sim. Ok. Ok. E também o item 3, projeto de lei 7 de 2024, cuja relatora é a senadora Eudócia, ela também pediu retirada de pauta. Nós vamos à pauta, nós temos um pedido de inversão de pauta, nós vamos atender, acho que não há nenhuma objeção, nós vamos direto ao item 4 da pauta. Projeto de lei 4719 de 2020, estabelece, não terminativo, estabelece a isenção de tributos federais para a adoção de medicamentos à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, às Santas Casas de Misericórdia, à Cruz Vermelha Brasileira e a entidades beneficentes certificadas na forma da Lei Complementar 187, de 16 de dezembro de 2021. Autoria, Câmara dos Deputados. Relatoria, senador Nelsinho Trade. Relatório favorável ao projeto e as emendas 1 do plenário, 2 do plenário, com uma emenda de redação que apresenta. Observação, a matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos. E que alegria eu estar presidindo a comissão para a gente discutir essa importante matéria. Senador Nelsinho Trade, concedo a palavra ao senador para a leitura do relatório. Querida presidente da sessão da Comissão de Assuntos Sociais, senadora Damares, é um projeto do querido amigo, ex-deputado general Peternelli, de competência da CAS para apreciar a matéria sob análise.
os objetivos desse PL envolvem aspectos cruciais da saúde pública e contribuem tanto para o aumento do acesso da população a medicamentos quanto para a redução do descarte desses produtos. A assistência farmacêutica é um componente indispensável da atenção integral à saúde. A relevância dos medicamentos para a saúde é indiscutível. São essenciais para a recuperação da saúde, embora também apresentem riscos quando utilizados de forma indevida. Em igual medida, há riscos para quando a qualidade do produto está comprometida, podendo provocar reações adversas graves ou deixar de prover a ação terapêutica que dele se espera. Vale destacar que o descarte de medicamentos vencidos no Brasil representa um problema sanitário de magnitude considerável e impacta não só a saúde pública, mas também o meio ambiente. Tais medicamentos ocupam espaço em aterros sanitários que podem contaminar solos, rios e lençóis freáticos com substâncias químicas potencialmente perigosas. De acordo com as informações do Conselho Federal de Farmácia, a cada ano no Brasil, cerca de 14 mil toneladas de medicamentos não são utilizadas antes do vencimento e grande parte deles é descartada de forma inadequada. Essa quantidade significativa reflete tanto o desafio da gestão de resíduos de medicamentos, quanto a oportunidade de melhorar o aproveitamento desses produtos por meio de iniciativas como a do PL 479 de 2020, com estímulo a doações para entidades que possam fazer uso deles antes da expiração. Tratada pelo PL em análise, a doação de medicamentos cuja validade está se aproximando do prazo máximo é uma das estratégias que tem potencial de diminuir significativamente o volume desse descarte. De fato, quanto menos medicamentos ultrapassem o prazo de validade sem uso, menor é a necessidade do seu descarte, contribuindo diretamente para a minimização dos impactos negativos associados a esse produto e potencializando o acesso adequado aos medicamentos por parte da população. Nesse contexto, cumpre analisar aspectos específicos dos donatários de medicamentos tratados no PL e a emenda número 2 desse projeto de lei. É acertada a decisão de não incluir pessoas físicas como os possíveis donatários de medicamentos. De acordo com o texto da proposição, os donatários são restritos ao setor público e às entidades privadas sem fins lucrativos, aumentando o potencial de uso adequado dos medicamentos recebidos dentro de uma estratégia da saúde pública. Dando maior clareza e abrangência aos objetivos pretendidos nessa proposição, a referida emenda 2 deste projeto de lei amplia o rol das entidades privadas que podem ser beneficiadas das doações de medicamentos, a fim de habilitar o gozo das desonerações tributárias para incluir as organizações da sociedade civil, OSC, as organizações da sociedade civil de interesse público, OSCIP, OCIP, e as organizações sociais. Tal ampliação não encontra obstáculos formais ou de mérito, uma vez que tais entidades podem atuar nas áreas de saúde e assistência social, garantindo um caráter mais abrangente aos propósitos dessa proposição. Importante ressaltar a necessidade de controle e fiscalização das doações de medicamentos, a fim de que se garanta transparência e eficácia na aplicação adequada dos recursos doados, de modo a assegurar que os medicamentos chegam aos seus destinatários. Dessa forma, é adequada e pertinente a emenda número 1, que assegura que o controle e a fiscalização das doações de medicamentos sejam efetuados na forma do regulamento. Ainda no tocante à regulamentação, propõe-se ajuste redacional ao artigo 6 do projeto de lei para evitar vício de iniciativa, ao dispor sobre atribuições de órgãos da administração pública. A nova redação passaria a prever que o Poder Executivo poderá regulamentar o disposto na lei. Tal modificação visa compatibilizar o texto legal com limites constitucionais de competência, uma vez que normas que tratam da organização e funcionamento da administração pública são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Trata-se, portanto, de medida técnica e preventiva que garante maior segurança jurídica à norma.
Por fim, o outro benefício potencial de destaque é o aumento quantitativo de medicamentos disponíveis para a população. A isenção pode resultar em um aumento significativo no número de doações de medicamentos, ampliando o acesso a tratamentos essenciais em hospitais públicos, Santa Casa de Misericórdia e outras entidades assistenciais. Dessa forma, os recursos públicos destinados à compra dos medicamentos poderiam ser realocados ou otimizados para outras necessidades da saúde pública. Além disso, o projeto pode facilitar o acesso a medicamentos essenciais para populações vulneráveis e estimular a responsabilidade social entre as empresas do setor farmacêutico. Voto. Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 4719 de 2020, de autoria da Câmara dos Deputados, deputado general Peternelli, e das emendas número 1 e 2, com a seguinte ementa. Desse ao artigo 6º a seguinte redação. O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nessa lei. Esse é o relatório e o voto. Senhora Presidente, senadora Damares Alves. Parabéns pelo voto, Nelsinho Trade. Coloco a matéria em discussão. Senador Paulo Paim. Em seguida? Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação o relatório. Os senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto e as emendas 1 de plenário, as emendas 1 e 2 de plenário, com a emenda 3 da Casa de Redação, a matéria vai a Caio. Senador Nelsinho Trade, eu ontem fiz uma fala numa outra comissão de como as nossas comissões no Senado estão fazendo entregas extraordinárias. Essa é uma matéria extremamente importante, que as pessoas às vezes não percebem a grandiosidade de uma entrega como essa. Parabéns, o senhor e a sua assessoria, pela condução do relatório, pela forma como apresentaram. Vai para cá e vou lutar para ser relatora lá, viu? Parabéns, que Deus te abençoe. E a gente não esperava nada diferente do senhor, a não ser apresentar com esse breve tempo que o senhor teve para fazer um relatório. Parabéns. Agradeço, senadora Damares, pela ordem, agradeço os comentários de Vossa Excelência. Aproveitando a onda dessa análise, hoje, na Comissão de Relações Exteriores, nós vamos sabatinar 3 embaixadoras. Pela primeira vez na história da Comissão de Relações Exteriores, hoje nós vamos ter uma sabatina só para as mulheres. 3 embaixadoras que vão ocupar postos importantes do nosso país. E amanhã, está aqui feito o convite a todos, nós vamos fazer um debate sobre o conflito comercial global, com essa sobretarifa dos Estados Unidos. Vai estar presente, virtualmente ou presencialmente, Roberto Azevedo, ex-OMC, embaixador Roberto Rubens Barbosa, Marcos Troirro, Jorge Viana, da Apex, e outras autoridades nesse assunto. Então, eu convido a todos para poder estar. Senadora Damares, eu vou aguardar os outros colegas que estão falar os seus projetos. O senador Renan me ligou, pediu para relatar ad hoc um projeto dele, que ele é o relator, que o projeto é do senador Irajá. Então, eu estou à disposição, assim que os colegas que chegaram fizerem o deles, eu me inscrevo para fazer o desse ad hoc para contribuir. Muito obrigado. Obrigada, senador. Senador Paim. Presidenta Damares, só é polivalente, hein? Aí presidia a CDH e já está presidindo aqui. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Presidenta, eu sei que a senhora é muito simpático, a registro que eu vou fazer. Está aqui conosco no plenário a turma de antropologia da UNB, liderados pela professora Soraya Frecha. Faço esse registro, que eles estão aqui para conhecer um pouco mais como é que é a tramitação no Parlamento, nas comissões e nos plenários, Câmara e Senado. É isso. Recebemos com carinho os alunos. Quem é a professora? Professora, seja bem-vinda. Está numa comissão muito importante, a Comissão de Assuntos Sociais, que está sendo presidida pela senadora mais bonita do Senado hoje. Uma comissão, meninos, que é formada por parlamentares
voltados à área da saúde, à área social, todos com compromisso com a pauta. Quando a gente escolhe uma comissão e a gente conversa com os nossos partidos, a gente procura uma comissão que tenha afinidade com as nossas habilidades, com as nossas pautas, com o que a gente quer muito fazer no Senado. Então, essa é uma comissão formada por ex-governadores, ex-ministros, médicos, profissionais da área da saúde, e eu me sinto muito honrada. Hoje o nosso presidente não pôde presidir, estou aqui. As atas 13 e 14 da reunião extraordinária. Os senhores senadores e senadoras que aprovam permaneçam com se encontram. Estão aprovadas as atas, que serão publicadas no Diário Oficial do Senado Federal. A presente reunião destina-se à deliberação de 6 itens. O 6º item, por solicitação do relator, o senador Ângelo Coronel, estou retirando de pauta para uma próxima reunião. E o primeiro item, como foi acordado na reunião anterior, trata-se de um projeto de decreto legislativo número 17 de 2024, que susta o 2º decreto 1775, de 8 de janeiro de 96, que dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas e da outras providências, o decreto número 12.289, de 4 de dezembro de 2024, que homologa a demarcação administrativa de terra indígena todo o Imbu localizado no município de Abelardo Luz, no estado de Santa Catarina, e o decreto número 12.290, de 4 de dezembro de 2024, que homologa a demarcação administrativa de terra indígena no Morro dos Cavalos, localizado no município de Palhoça, estado de Santa Catarina, da relatoria do senador Alessandro Vieira. Na sessão anterior, o senador Alessandro Vieira não estava presente e, por entendimento com o senador Espiridião Amin, nós adiamos para essa sessão. Ele não se encontra presente, não tenho como indicar nenhum relator ad hoc, não identifiquei nenhum dos senadores que tomasse a iniciativa e aceitasse fazer a relator ad hoc, portanto, a presidência coloca em votação o voto em vai conceder a palavra. Antes disso, tem um voto em separado do senador Sérgio Moro, a quem eu concedo a palavra para proferir o seu voto em separado a respeito do tema. Eu me comprometi na última sessão com o senador Espiridião Amin, e assim o faço, inclusive pedindo-lhe desculpas, porque eu fiz uma pequena aposta de uma cerveja com ele, perdi, porque eu disse que o senador Espiridião Amin, que o Alessandro viria hoje, não veio, e eu vou pagar depois em prestações essa cerveja. Vossa Excelência recebe no cartão? Não. Em 10 parcelas. Eu vou dá-la de presente. Se receber no cartão. Eu vou dá-la de presente. Não, Vossa Excelência. O senhor paga depois a aposta. Tá bom, eu agradeço. Mas o senhor perde e paga? Não, eu estou dando de presente e o senhor paga a aposta. Ah, sim, eu vou pagar a aposta. Mas vou pagar no cartão em 10 prestações. A cerveja, então, tranquilo. Na segunda. A palavra do senador Sérgio Moro. Agradeço ao senador Otto Alencar, presidente dessa comissão. Preparei esse voto separado diante dos debates que tivemos na última sessão em que esse assunto foi trazido à tona. E vou esclarecer aqui o contexto com a leitura de parte do relatório e com o voto, destacando aqui sinteticamente os pontos mais importantes. É submetido ao exame dessa Comissão de Constituição e Justiça o projeto de decreto legislativo PDL 717 de 2024, cujo primeiro signatário é o senador Espiridião Amin. Referida proposição almeja sustar o artigo 2º do decreto 1775, de 8 de janeiro de 1996, que dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas e da outras providências. O decreto 12.289, de 4 de dezembro de 2024,
que homologa a demarcação administrativa da terra indígena Todo Imbu, localizada no município de Abelardo Luz, Santa Catarina. E o decreto 12.290, de 4 de dezembro de 2024, que homologa a demarcação administrativa da terra indígena Morro dos Cavalos, localizado no município de Palhoça, também em Santa Catarina. Conforme justificado no PDL, a Lei 14.701 conferiu novos contornos ao processo de demarcação, impondo maior transparência e participação social, bem como prevendo o marco temporal. Os signatários do PDL afirmam que os processos de demarcação referidos foram conduzidos à margem da lei, sendo fundamentados em norma infralegal incompatível com a nova disciplina legal. O senador Alessandro Vieira apresentou o seu relatório na CCJ e, com muita proficiência, concluiu pela consolidade apenas da sustação do artigo 2º do Decreto 1775, argumentando que, embora os outros decretos padecessem de manifesta ilegalidade, não haveria competência desse Congresso de sustar os decretos de homologação, porque se caracterizariam como atos administrativos concretos. Que pese, né, o respeito e o saber que nós temos, o saber do senador Alessandro Vieira, nós, na ocasião, não só eu, mas vários outros senadores, entre eles senador Jorge Seif, senador Espírito de Amin, divergimos da interpretação. E por isso submeto a esse colegiado o presente voto em separado. Passo a análise. Excluir os decretos de homologação da sustação congressual configura entendimento excessivamente restritivo e formalista. Não restam dúvidas que os decretos de homologação 12.289 e 12.290 foram editados com base em procedimento já incompatível com a lei. Não se limitam a atos concretos, são atos de impacto estrutural que transformam o regime jurídico de propriedades centenárias, criam instabilidade fundiária, acirram tensões sociais e ignoram o direito à propriedade e à segurança jurídica de comunidades que há décadas ocupam pacificamente esses territórios. Embora revistam-se de certo aspecto concreto, seus efeitos são normativos transindividuais, com impacto direto sobre direitos fundamentais, políticas públicas, sobre a eficácia da legislação que essa Casa aprova. Nesse sentido, destacamos a decisão do ministro André Mendonça, no recurso extraordinário 971.228, que reforça implicações dos referidos decretos para a segurança jurídica das comunidades envolvidas, inclusive dos próprios indígenas. Cumpre ressaltar que não se discute aqui apenas um tema sensível como a demarcação de terras. O que está em jogo é se o Congresso Nacional, enquanto poder autônomo e responsável por legislar, pode ou não exercer controle efetivo sobre atos executivos, que, embora revestidos de forma administrativa, produzem efeitos normativos relevantes e afrontam a legislação em vigor. Trata-se, em essência, de um debate sobre a natureza, os limites e funções constitucionais do poder legislativo. O inciso 5 do artigo 49 da Constituição Federal nos atribui competência exclusiva para assustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Uma interpretação literal que limite esse dispositivo apenas a atos abstratos e gerais é incapaz de responder à expansão do poder normativo do Executivo, que, no caso, edita atos com efeitos concretos e imediatos sobre direitos fundamentais e políticas públicas, desafiando as funções típicas dessa Casa. É justamente por isso que a Constituição, no inciso 11 do mesmo artigo 49, estabelece que cabe ao Congresso Nacional zelar pela preservação de sua competência legislativa, em face da atribuição normativa dos outros poderes. Essa não é uma atribuição genérica, é um comando específico. Não basta que um Congresso legisle, ele deve garantir que a sua legislação não seja esvaziada, reinterpretada ou atropelada por atos administrativos com roupagem concreta ou mais com conteúdo materialmente normativo. Afirmamos que o controle do Congresso, previsto no inciso 5 e 11 do artigo 49 da Constituição, não pode estar restrito à forma do ato, mas sim seu conteúdo, a sua função e os efeitos jurídicos e sociais.
Um ato como um decreto de homologação pode produzir efeitos gerais e normativos, alterando o regime jurídico da propriedade, impactando a organização fundiária e afetando a vida de comunidades inteiras, sem que isso tenha passado pelo crivo democrático da representação legislativa. Essa expansão da normatividade administrativa exige necessariamente uma interpretação não restritiva do papel do parlamento no exercício do controle político. A tese defendida pelo ilustre relator, senador Alessandro, segundo a qual o controle caberia apenas ao Poder Judiciário, compromete frontalmente o papel fiscalizador dessa Casa. Confiar exclusivamente ao Judiciário a tarefa de reverter atos do Poder Executivo que afrontam a lei significa renunciar a um mecanismo constitucional próprio de controle político, o Decreto Legislativo de Sustação. Além disso, a aprovação do PDL 717 é também respaldada por precedentes. Destaco inicialmente o Decreto Legislativo 293, de 2015, que sustra os efeitos da Portaria Interministerial 192, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, originado do PDL da Câmara 238, 2015. A portaria em questão, a suspender por até 120 dias o período de defeso, estabelecido em atos normativos prévios, suspendeu de forma direta o pagamento do seguro de defeso a um conjunto pré-determinado de pescadores artesanais. A medida atingia de forma imediata e concreta um grupo específico de cidadãos e, sob uma leitura estritamente formal, poderia ser classificada como os atos administrativos de efeitos concretos. No entanto, a sua situação foi aprovada pelo Congresso com base em sua eficácia material e seu impacto estrutural sobre uma política pública instituída em lei. Precedente eloquente, o Congresso Nacional reconheceu que a forma do ato não pode prevalecer sobre seus efeitos. Ainda que a portaria tivesse caráter executivo e concreto, seu conteúdo impactava diretamente direitos previstos em lei e suspendia de forma ampla o acesso a um benefício social garantido por norma legal. Exatamente o que caracteriza a exorbitância do poder regulamentar e justifica o uso do decreto legislativo como instrumento de contenção. É, portanto, um exemplo claro de que atos administrativos de efeitos concretos podem e devem ser objeto de controle político quando implicam suspensão, esvaziamento ou desfiguração de direitos instituídos em leis com efeitos de restrição de normas aprovadas pelo Congresso Nacional. Assim, também deve ser no caso de decretos de homologação que ora se pretende sustar. Não são meros atos de gestão ou registros protocolares, são atos administrativos com efeitos jurídicos transformadores que derivam de um procedimento incompatível com a nova legislação e que, ao desrespeitar os limites fixados em lei, colocam em risco a segurança jurídica e desafiam o princípio representativo. Podemos citar outro caso, o PDL 206, de autoria do senador Carlos Portinho, aprovado por essa Casa, com o objetivo de sustar o decreto 11.515, que havia revogado o decreto 9.731, que dispensava a exigência de visto para turistas Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. Esse caso reforça um ponto central. A linha que separa o ato normativo do ato concreto não pode ser traçada apenas com regra formal. O que importa para fins de controle político é a sustação, é o efeito jurídico e social do ato e o grau de ingerência que ele exerce sobre normas, políticas públicas ou direitos legalmente assegurados. Em suma, o controle por decreto legislativo é um instrumento legítimo de freios e contrapesos, uma reação política e constitucional à tentativa do Executivo de reconfigurar o ordenamento jurídico por meios infralegais. Ele existe para garantir que essa Casa não seja meramente consultada, mas ouvida e respeitada no processo normativo. Agregue-se que o Congresso, se não zelar pelo respeito às leis por ele mesmo aprovadas e admitir que o Poder Executivo possa violá-las impunemente e confiante na sucessiva omissão do próprio Legislativo quanto ao exercício das competências que lhe são conferidas pelo artigo 49, incisos 5 e 11 da Constituição Federal, perderá ele mesmo progressivamente sua autoridade e credibilidade, abrindo espaço para que outros poderes o substituam em definitivo. Com o tempo, se tornará uma mera casa consultiva, um efeito decorativo em um regime que nada terá de democrático. É o que ocorre
em relação à Lei 14.701, do marco temporal, que, embora aprovada por ampla maioria de votos, inclusive com derrubada de veto presidencial, tem sido ignorada pelo Executivo e pelo Judiciário, como evidenciam os decretos demarcatórios legais. Não cabe, diante da afronta ao Poder Legislativo, a resignação, mas sim o exercício das competências constitucionais de sustação dos decretos executivos para o restabelecimento da legalidade e dos direitos individuais violados. Portanto, o PDL 717 dos 24 é uma resposta necessária e juridicamente sólida ao abuso do Poder Executivo. Sustamos com ele não apenas atos específicos, mas a lógica de subordinação do Legislativo a uma vontade executiva que se pretende imune ao controle. Concluindo aqui, esse Congresso aprovou a Lei 14.701/2023, do marco temporal, ampla maioria, derrubado o veto presidencial. Essa lei, nós não ignoramos, tem sido descumprida pelo Poder Executivo e não tem sido observada pelo Poder Judiciário. Discutimos aqui uma emenda constitucional para colocar no texto constitucional para que deixasse claro ao Poder Judiciário a constitucionalidade da medida. Sustamos a trâmite dessa PEC em um acordo que foi intermediado pelo senador Davi Alcolumbre, para que o tema fosse discutido perante o Supremo Tribunal Federal em audiências conciliatórias, com a condição de que não fosse editado decretos demarcatórios nesse período que desrespeitassem a nova lei do marco temporal. E o Executivo descumpriu o compromisso, pelo menos o compromisso que nos foi informado, ao realizar essa demarcação ao arrepio do novo modelo legal lá em Santa Catarina. E o senador Esperidião Amin e os outros colegas que subscreveram o PDL, de maneira diligente, apontaram a ilegalidade e apontaram desrespeito ao Poder Legislativo. E apontaram também que nesse momento é o único poder ao qual se pode recorrer em relação a essa ilegalidade, já que a lei está sendo descumprida pelo Executivo e também não está sendo respeitada pelo Judiciário. E o relatório do nosso ilustre colega, embora respeitemos o seu conhecimento jurídico, na prática reconhecia totalmente a ilegalidade, mas negava essa casa a competência para sustá-la a ilegalidade de todo. Se nós formos caminhar nessa área, nessa linha, amanhã vem uma demarcação lá na Bahia, ao arrepio do marco temporal. Vem uma no Paraná, lá na região de Guaíra e Terra Roxa, desrespeitando os marcos normativos que nós fixamos. E nós vamos, paulatinamente, perdendo como poder a nossa credibilidade. E vamos sendo substituídos paulatinamente pelo Poder Judiciário, que estamos vendo cada vez mais à vontade para legislar, e pelo Poder Executivo, cada vez mais à vontade para desrespeitar as leis dessa casa. É contra esse esvaziamento do Poder Legislativo, não por uma questão de vaidade, de uma questão de poder, mas porque essa casa é a casa de representação da população e nós ficamos sujeitos a uma censura periódica por parte da população através das eleições, é que nós temos o dever de resguardar a nossa credibilidade e as nossas competências. É contra essa ideia de que podemos ser esvaziados que esse voto em separado é apresentado, e agradeço, né, pela confiança dos meus pares que me atribuíram
função de apresentar essa posição. Então, vou ao voto, presidente. Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade, regimentalidade e juridicidade do PDL 717 de 2024 e, no mérito, por sua aprovação, sustando, portanto, os decretos, não só que regulamentam hoje o processo demarcatório ou arrepio da nova lei do marco temporal, mas, igualmente, os decretos de demarcação que foram aprovados pelo Poder Executivo em violação flagrante da nova lei do marco temporal. Precisamos que o legislativo seja respeitado, precisamos que os direitos dos cidadãos envolvidos, todos, das comunidades indígenas e também das outras atingidas, sejam tratados com devida segurança jurídica. É o voto, senhor presidente. A matéria está em discussão. Senhor presidente. Para discutir o senador Zequinha Marinho, o senador Jorge Seife. Eu também. Tudo bem? Muito obrigado, presidente, pela palavra. Oi. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer uma consideração sobre o tema. Me permita rapidamente fazer um apanhado mais amplo do assunto, correto? Primeiro, nós temos 0,5% da população indígena no Brasil e temos mais de 14% do seu território já homologados, entregues aos nossos indígenas. Lamentavelmente, a terra hoje está sendo colocada como se fosse terra para usufruto indígena, terra da União, é claro, mas o que se vê hoje não é mais a população indígena querendo morar na zona rural. Nós temos os mais velhos ainda por lá, mas a geração mais nova está em busca de novas oportunidades. Está em busca de ir para a faculdade, e isso é importante, está em busca de uma profissão e assim sucessivamente. Então nós temos 14,1%, ou seja, 119 milhões de hectares, não é, para uma população que dá 0,5% da população brasileira. Começa exatamente aí. Segundo ponto, a forma, o modelo jurídico como se cria uma reserva indígena, por decreto, atropelando interesses da população que é representada por esta casa e pelos seus membros, não é? Então é muito interessante que a gente, no futuro, pense em mudar esse modelo. Criar uma área indígena sempre grande como são, principalmente lá no meu estado, é alguma coisa que impacta econômica e socialmente um estado e principalmente um município. E aí se cria por decreto, sem nenhum debate, sem nenhuma consulta, sem ouvir ninguém. De repente, o Diário Oficial, à meia-noite, publica e no dia seguinte você tem milhares de famílias impactadas, destinadas a perder tudo, porque até hoje, em que pese a legislação, eu nunca vi acordo de dinheiro, de indenização nenhuma feita pela FUNAI a qualquer produtor rural. Vamos tentar mudar isso daqui para frente, mas até hoje tem sido uma verdadeira tragédia. E aí, em terceiro lugar, eu gostaria de mencionar que a FUNAI, hoje o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Justiça, que são, né, todo mundo envolvido no processo, nunca se fez, antes de se decretar a criação de uma terra indígena, um pequeno estudo de impacto social e econômico para as populações, né, não indígenas afetadas e impactadas. Não se pode fazer isso, isso é uma maneira muito grosseira, muito, digamos assim, fragilizada para se criar um negócio que impacta a vida de tantas pessoas. Diante disso, né, desses argumentos, mais a questão jurídica aqui, você já tem uma legislação e de repente o Ministério, o governo, cria uma terra indígena, nós apoiamos o PDL ou o voto em separado para que a gente possa consertar
não é? Isso aqui não é para fazer nada mais do que consertar um equívoco cometido pelo governo. Muito obrigado. Senador Jorge Seife. Em seguida, o senador Jacques Wagner e o senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, eu quero me dirigir de forma muito respeitosa e especial ao líder do governo, o senador Jacques Wagner. E gostaria da sensibilidade e bom senso dos senadores aqui presentes. Veja, o voto original do senador Alessandro Vieira confessa que os dois decretos homologados pelo governo federal, 12.289 e 12.290, são com base em procedimento incompatíveis com a lei, ou seja, procedimentos ilegais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não menos importante, é de que o governo federal fez um acordo, levantou a bandeira branca, apertou a mão com o Congresso Nacional e esperando uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, não vou demarcar nada, vamos esperar essa comissão conciliadora dentro do Supremo Tribunal Federal decidir as questões que estão em litígio para voltarmos a demarcar. Essa é a segunda parte. A terceira parte, presidente Otto Alencar, o senhor conhece bem a Bahia como Jacques Wagner conhece. O senhor imagina, e eu peço silêncio, por favor, na Comissão de Constituição e Justiça, que esse assunto não é brincadeira e trata do meu Estado. Aí, pessoas com títulos centenários, Otto, centenários. Eu não estou falando do que eu ouvi falar. Eu fui numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Pessoas que são terceira e quarta geração, com títulos na mão, dados pelo governo brasileiro. E agora, um decreto que o Alessandro Vieira diz que é ilegal e que Sérgio Moro, em voto separado, diz é ilegal. O governo federal, em cima de decretos de leis revogadas, demarca terra em cima de propriedades centenárias do Estado de Santa Catarina. Eu não quero aqui cores partidárias. Não é revanchismo de índio contra branco, ou contra catarino, ou contra gaúcho. Eu estou falando de bom senso, eu estou falando de respeito entre os poderes, eu estou falando de uma base da democracia, que é o respeito à propriedade privada. Eu não estou pedindo nada mais do que respeito ao artigo 49, inciso 5º, que diz que esse Senado Federal, esse Congresso Nacional, tem uma ferramenta chamada Projeto Decreto Legislativo que susta atos do Executivo que exacerbem o seu poder, sua competência e desrespeite uma lei aprovada por esse Congresso Nacional. Então, colegas senadores, isso é muito grave e é muito sério. Eu estou lhes dando todos os subsídios para que vocês tomem a melhor decisão, independente de ser partido de oposição ou ser governista. Eu estou falando de pessoas que estão lá há mais de 100 anos. Eu estou falando de desrespeito por parte do Executivo, que podia ser Lula ou Bolsonaro, desrespeito do Executivo contra um trato de paz, esperando que o Supremo Tribunal Federal determinasse resoluções sobre a lei que nós aprovamos do novo marco temporal de terra indígena. Eu estou falando de uma área pacificada que pode virar um campo de guerra. Eu estou falando de desrespeito de propriedade privada. Eu estou falando em um decreto baseado numa lei ilegal revogada. Então eu acho que não restam dúvidas, senador Espírito de Homem, de que sobram argumentos, sobram fatos, sobram ilegalidades para que esse Senado Federal, a Comissão de Constituição e Justiça, utilize da sua prerrogativa de utilizar o artigo 49, inciso 5º, do PDL, Projeto Decreto Legislativo, para sustar esse absurdo e simplesmente, presidente Otto Alencar, até que o Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema do nosso país, fale,
É isso ou é aquilo? É indenização, é retomada de terra, é compensação, mas não o que o Poder Executivo desrespeitou o acordo de paz que nós tínhamos firmado. Muito obrigado. Wagner. Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todas as senadoras e senadores aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Deixa eu dizer, o processo democrático é sempre, na minha opinião, indiscutivelmente o melhor para a convivência de nós humanos no planeta, em cada país e no mundo inteiro. E ele é complexo mesmo. Muita gente reclama que tem muitas idas e vindas, vai, se rediscute, mas eu continuo dizendo que ele é o melhor, ou pelo menos ninguém encontrou o melhor para a gente viver em sociedade. Então essas idas e vindas, aqui vota, o presidente veta, o presidente faz um decreto, aqui vota um PDL, vota-se uma lei aqui, alguém se sente atingido, vai ao Supremo Tribunal Federal. Isso é do processo democrático, às vezes nos angustia, porque demora muito, como esse caso que estão falando lá, que há colonos não índios com mais de 100 anos no local. E, portanto, sempre é complexo. Eu sei que eu vivo na Bahia e, portanto, qualquer demarcação, quilombola ou indígena, sempre tem um conflito lá, porque muitas vezes estão pessoas e não necessariamente são latifundiários, almeliantes, nada disso. São pessoas que às vezes foram para lá quando não tinha muita coisa e desconheciam que aquilo era uma terra indígena. Eu entendo, porque eu vi muitos argumentos que o governo desrespeita, eu entendo que o governo, assim como cada um de nós, tendo a nossa consultoria, a nossa assessoria, tem a AGU, tem CGU, tem a FUNAI, o próprio Ministério próprio que cuida dos indígenas, porém, cada um tem uma interpretação. Esse processo da demarcação, ele não foi de agora. Ele está concluso agora. O decreto foi assinado no final do ano passado. Mas essa discussão vem dos anos 90. E também a metodologia demarcatória também é bem anterior a esse processo. Eu entendo o argumento que foi colocado aqui, já havia discutido ele com um senador Esperidião a mim, que na medida em que há um processo de tentativa de conciliação, que nenhum de nós sabe se prosperará, que se poderia parar. Como o processo já vinha em andamento há 40 anos, houve uma decisão do governo, e eu evidentemente defenderei a decisão do governo, o decreto demarcatório e o outro que é procedimental, vou defender, respeitando a opinião daqueles que já falaram aqui e que foram contra. Eu só não acho que teve... É que tudo a gente tenta politizar, tudo é... O governo afrontou, não sei o quê. O governo interpretou e entendeu que cabia assinar o decreto e assim o fez. A Casa, também no seu direito, já que somos poderes independentes e harmônicos, entendendo que, ao contrário, está defendendo um PDL. Havia o PDL com a relatoria de Alessandro Vieira, do senador, e acabou sendo feito um relatório alternativo do senador Moura. Eu lembro só, assim como dizem que não devia publicar esse decreto, que um dos decretos já foi cancelado, ou pelo menos suspenso, pelo ministro André Mendonça. Um dos 3. Na verdade, um dos 2, né, homologatório. Então, o Supremo teve essa mesma interpretação e, portanto, sustou o decreto. Mas é do papel do Congresso, é do direito daqueles que se sentem prejudicados fazer. Vamos a voto, depois vamos para o plenário e, finalmente, vamos para a Câmara dos Deputados. Eu só quero defender porque eu não acho que não tem aqui, ao contrário, má fé nenhuma. Tem uma interpretação. Pois não. Só queria dizer o seguinte, a decisão do Supremo é de sustar por 120 dias. Ou seja, a sustação também é provisória. Portanto, o decreto que está sustado pelo Supremo também deve ser sustado por nós, sob pena
de este primeiro reconhecimento supremo não se confirmar. Quer dizer, não há uma... As duas questões têm perículo in mora. E só para concluir, o registro em cartório da terra indígena foi feito em 3 dias para apresentar um fato consumado. Ponto. Bom, eu inclusive quero resgatar um diálogo que tive com o senador Esperidião Amin, que sugeriu, e eu acolhi a ideia, levei, ela não foi acolhida, que seria de suspender enquanto se está com um processo de conciliação. Bom, aí eu não quero entrar nos detalhes, cada um acha, não, se eu suspender, eu acho que eu estou declarando que eu errei. São as coisas na política, o que vale é a mensagem, o que sai. Então, eu quero com muita naturalidade encarar essa discussão aqui, porque eu não acho que tem violência de parte a parte. Eu acho que cada um está fazendo sua interpretação, é do direito da casa, mas eu faço questão de firmar minha posição aqui em defesa dos 3 decretos do governo federal. Quero agradecer ao senador Jacques Wagner e parabenizá-lo, porque sempre no debate mantenho uma serenidade que eu aprecio muito dentro dos debates do Senado Federal. Parabéns, senador Jacques Wagner. Senador Rogério Andrade. Presidente, depois dessa sua declaração de afeto, de carinho, eu faço minhas palavras do meu líder Jacques Wagner. Então você tem... Pois é. Ele comungou com minha observação. Estamos juntos nessa tese de admiração pela trajetória e pelo trabalho do senador Jacques Wagner no Senado Federal. Senador Messias de Jesus. Senhor presidente, amigo Otto, eu gostaria inicialmente de manifestar o meu apoio integral e restrito ao voto do senador Sérgio Moro. Entendo, inclusive, que os decretos demarcatórios que o governo federal tem editado em vários estados brasileiros deveriam, respeitando o Pacto Federativo, ouvir os estados antes de tomar tais decisões. Lamentavelmente, isso tem ocorrido em todos os estados brasileiros e há que se colocar um ponto nisso e parar tudo e chamar para um acordo. A federação, os estados membros da federação têm suas próprias autonomias e devem ser ouvidos nesses momentos difíceis. Já passamos por isso lá em Roraima e vivemos isso até hoje, senador Jorge Seife. Quando da Raposa Serra do Sol, nós tínhamos lá moradores com títulos definitivos da época do pergaminho, da época do Império. E isso, sem dó e sem piedade, foram retirados de lá das suas propriedades. Hoje já não se discute mais Raposa Serra do Sol. O que Roraima tenta é fazer com que não aconteçam mais novas demarcações ou novas unidades de conservação, como o governo tenta até hoje. Então, quero manifestar o meu voto favorável ao voto do senador Sérgio Moro e quero aproveitar, presidente Otto, para fazer mais uma lamentável denúncia. É uma denúncia que, ao meu ver, foi tomada uma decisão pela Justiça Federal do Amazonas de proibir que o gás natural produzido no Amazonas e que tem ali próximo as comunidades indígenas de Silves e Itapiranga sejam transportados para Manaus. Isso pode condenar Roraima a um apagão longo, porque 75% da energia em Roraima são abastecida pela usina Jaguatirica II, que recebe esse gás do Amazonas para poder produzir energia para nós. A decisão da Justiça de primeira instância proíbe a extração do gás, proíbe que o gás seja retirado e seja levado para Roraima. Ora,
senhor presidente, colegas senadores e senadoras, nós temos lá as termoelétricas, são caríssimas e que já não suportam nos atender. Aí temos a energia de Guri, na Venezuela. Agora, há poucos dias atrás, nós tivemos um apagão de 5 horas. Toda semana nós temos um apagão de 1 hora, 2 horas, quando a energia está sob a responsabilidade de Guri. Porque a Venezuela não tem condições de abastecer o seu próprio país. Mas, lamentavelmente, o governo entendeu que era hora de ajudar os irmãos que estão sobre a ditadura do Maduro. E fez um contrato para receber energia de Guri. Receber energia de Guri, onde eu não sei, porque em Roraima ela não chega, e quando chega fica muito pouco tempo. E agora vem essa decisão da Justiça que, infelizmente, no meu entendimento, eles ouvem um relatório frio, emitido pelo Ministério Público Federal, pelos órgãos da FUNAI e do IBAMA, e que condenam um estado inteiro a ficar na escuridão. É lamentável que isso continue acontecendo em pleno desenvolvimento dos estados da Amazônia brasileira. É isso, presidente Otto. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra para o senador Esperidião Amin. Quero dizer que tenho a noção perfeita da grande responsabilidade que eu, pessoalmente, aqueles que apoiam esta tese e os que são contrários a essa tese, a responsabilidade que nós enfrentamos. Em primeiro lugar, quero dizer que me orgulho muito, como homem público, pelo que fiz em favor dos indígenas. Muito. A própria escola que atende índios das 3 nações predominantes de Santa Catarina tem a minha marca pessoal. Já mostrei para Vossa Excelência a primeira escola indígena de ensino médio construída no Brasil. 22 salas de aula. E internet no ano 2000, comemorando os 500 anos. 22 salas de aula, projetada esta escola, Cacique Vancré, em Ipuaçu, projetada pelo índio Bira, do estado do Pará, que hoje mora no Rio Grande do Sul. Mais um ginásio de esportes em forma de tatu, com telhas importadas, e um centro cultural em forma de cágado. Eu até já sugeri informalmente que o governador da Bahia, que tem sangue indígena, pelo que se informa, faça coisas melhores. Para nosso orgulho, ele é indígena. Para orgulho meu, que já participei. Puramente indígena, é um grande governador. Já participei com o governador Jerônimo de congressos internacionais. Fizemos financiamento com garantia do governo para plantio. A comunidade indígena pagou o empréstimo. O Estado era avalista. Enfim, eu quero deixar bem claro, e vou deixar consignado isto, para revelar que aqui não existe inimigo. Mas quero também dizer que em Abelardo Luz e na Palhoça, no Morro dos Cavalos, há uma grande ironia. No dia 26 de maio de 1985, houve a maior invasão, eu chamo de ocupação de terras no oeste de Santa Catarina, incluindo Abelardo Luz. Eu era governador. Conseguimos conduzir o conflito sem nenhum acidente, nenhum ferido. E lá em Abelardo Luz existe o assentamento que eu considero mais bem sucedido do Brasil. Fruto de uma ocupação, no dia 26, no dia de Nossa Senhora do Caravaggio, de 1985. O secretário da Agricultura era o Wilson Kleinubing, ex-senador também, já falecido. Que conta hoje com o meu apoio, do apoio do deputado Pedro Czai, do PT, para conseguir uma melhoria nos acessos, porque a comunidade já se viabilizou economicamente.
Ou seja, um caso de prosperidade fruto de um movimento social. Pois é neste município que está sendo criada a reserva que já foi afrontada pelo Sindicato Rural e recebeu, senador Jacques Wagner, apenas o despacho provisório do ministro André Mendonça de sustação do decreto, porque o decreto é ilegal. O decreto 12.289. Neste caso aqui, a afronta é maior. Não vou incluir aqui, mas vou incluir no plenário, se a matéria para lá for, 3 matérias de jornal. Essa aqui é da Veja, porque isso aqui fere o mérito da questão. A Veja, em matéria incontroversa, acusa de que os indígenas trazidos para o Morro dos Cavalos, texto da matéria, Made in Paraguai. O jornalista é vivo ainda, a matéria é de 2007. Indenizações. O Ministério dos Transportes, o DENIT, concedeu, a título de compensação pelas obras realizadas na 101, uma indenização de 11 milhões de reais. Isso foi no ano de 2014, portanto, no governo da presidente Dilma, e a própria presidente Dilma mandou apurar, porque não se sabia para onde é que ia esse dinheiro. E, finalmente, vou pedir para transcrever nos anais da casa, hoje à tarde, este exemplo que eu mencionei de Ipuaçu, que é um exemplo de vida digna pela autonomia, que eu ajudei a construir, mas quem fez foram os índios. Então, eu quero primeiro me apresentar e deixar isso registrado. E, finalmente, quanto ao mérito, o senador Sérgio Moro foi brilhante. Todos que analisarem, um estudante de direito de primeiro semestre vai dizer: esse decreto do presidente da República foi algum desavisado ou mal intencionado que levou para ele assinar, se fundamentando num decreto revogado. Presta atenção. Qual é o prefeito que não demitiria esse cara? Já me levaram também. Quem já foi governador, quem já teve que assinar decreto, tem que se basear numa lei em vigor. Ah, não, mas já o processo é antigo. O processo é antigo, mas está sendo resolvido pela autoridade máxima hoje. Também nisso não há marco temporal? Que história é essa? O marco temporal nos acompanha, gostemos ou não, Jaime Campos. Os cabelos ficam brancos ou azulam, vão embora, pelo tempo. Pelo tempo. No meu caso, azulou, por isso que eu sou Havaí, e o Havaí é leão, não é o leão 14. É muito melhor. Então, deixando de lado a seriedade do momento, não é possível que um assessor leve para o presidente: olha, esse assunto é muito antigo. Se é muito antigo é porque é complicado. Primeira coisa, se está encrespado há 20 anos ou há 30 anos, isso é perigoso. Complicado. E leva para assinar durante um período de conciliação em que o senador Jacques Wagner representa o governo nessa conciliação. A senadora Tereza Cristina representa. Se vai ser bem sucedido ou não vai, eu não sei. Mas num período de conciliação, nós não vamos sabotar. E por isso, aprovamos no dia 16 de outubro a suspensão da tramitação da PEC, da proposta de emenda à Constituição, não do projeto de lei que já está aprovado, da PEC do marco temporal. Portanto, nós estamos prestigiando o ministro Gilmar Mendes e o Supremo, que conduzem a negociação. Quem assina o decreto não está prestigiando, né? Então está afrontando, é claro. Não tem meio termo. Ou respeita ou afronta. A lei, ou eu respeito ou eu afronto. Então, trata-se disso hoje. O Senado aprovou a lei do marco temporal, e aí eu concluo, que exige que os municípios
as comunidades e o Estado federado sejam consultados, como se faz em qualquer lugar. O decreto que foi revogado, de 1996, facultava. Deu para entender? Ele não existe mais. Ele facultava. Se a lei de 2023, incontroversa, e respeitando o cânone que acontece, por exemplo, nas terras de marinha, um ocupante não é desalojado nem desconsiderado como possuidor da área unilateralmente, ele tem que ser notificado pessoalmente, e se não for, a demarcação não vale. Então, trata-se disto. Se nós queremos sustar, ou se nós queremos apenas dizer, olha, é ilegal, o gol foi feito em impedimento, mas vale. Uma sociedade que seja socorrida por um juiz dessa natureza, olha, o gol está em impedimento, mas vai valer. Isso vai ser uma sociedade revoltada. Então é isso que nós vamos evitar ou não. E concluo dizendo, eu tive a oportunidade de, quando garoto, conhecer o Mimi Sodré. Tem alguém do Botafogo aqui? Torcedor do Botafogo? O almirante Benjamin Sodré, é considerado o pai do fair play no Brasil. Porque ele era jogador de futebol da seleção das Forças Armadas, fez um gol, o juiz validou e ele disse, não valeu. Eu fiz com a mão. E anularam o gol. Então, confessando ou não, o que é ilegal tem que ser revogado. E se nós não temos a competência para revogar definitivamente, essa eu acho que é o Supremo que tem que declarar uma lei inconstitucional, mas sustar os efeitos, foi isso que eu procurei junto ao senador Jacques Wagner. O governo não precisa dizer que errou, susta os efeitos durante o período da negociação. Nós teríamos evitado esse momento em que nós vamos ter que decidir. Por isso eu concluo dizendo, eu voto a favor do voto separado do senador Sérgio Moro, porque ele preserva a lei, a Constituição e a paz social. Ou seja, o que está errado não pode prevalecer, não pode ser tolerado formalmente por uma decisão do Congresso Nacional. Obrigado. Encerrada a discussão, não existe nenhum senador ou senadora que queira mais discutir a matéria está em votação. A votação, o relatório é favorável ao projeto, com a emenda que apresentou o senador Sérgio Moro. Senhores senadores e senadores... Senador Alessandro primeiro. Sim. Primeiro, na ausência do senador Alessandro... O voto dele é conhecido. O voto dele é conhecido e eu coloco, então, em votação o voto do relatório do senador Alessandro Vieira. Quem vota... Em votação, senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Quem vota contra, levanta a mão. Não, nominal, não dá para ser nominal? Está rejeitado o voto do senador Alessandro Vieira. Em votação, o inseparado do senador Sérgio Moro. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado contra os votos do senador Rogério Carvalho e da senadora Zenaide Maia. A matéria será encaminhada à mesa diretora do Senado Federal para as providências que cabe o regimento interno. Com a palavra o senador Espiridião Amin apresenta o requerimento de urgência para a matéria. Eu subscrevo. Senhores senadores e senadoras que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. A matéria vai ao plenário do Senado Federal. Item 2, senador Marcelo. O item 2, antes do item 2, eu queria chamar a atenção dos senhores senadores e senadoras
senador Ariovisto, inclusive. Ontem, segunda-feira, o jornalista publicou um editorial, um artigo no Globo. Fernando Gabeira publicou no Globo um artigo que me parece, senador Jaime Campos, que ele interpretou o momento atual da democracia como eu interpreto. Então, ele publicou segunda-feira no Globo um editorial que começa com a seguinte frase: a democracia não é imortal. E ele discorre exatamente pelo momento de fragilidade da democracia que nós estamos vivendo hoje. E que vivemos recentemente no 8 de janeiro. A democracia não é imortal. Seria importante que todos pudessem ler com a experiência de Fernando Gabeira, que lutou contra o golpe militar, lutou contra o regime militar, que se elegeu pela democracia e publica essa matéria que eu achei fundamental, equilibrada para o momento que nós estamos vivendo. Repetindo, a democracia não é imortal. E concordo exatamente com o que eu tenho dito, que nós, a continuarmos com as eleições de 2 em 2 anos, com reeleição, nós vamos terminar fragilizando por demais a democracia que nós estamos vivendo. Eu li, parece que eu combinei com ele, e não combinei, nem falei com ele, esse editorial que ele publicou no jornal o Globo no dia de segunda-feira. O item 2 da pauta, item 2 da pauta, dispõe sobre as normas eleitorais e as normas processuais eleitorais brasileiras, de autoria da nobre senadora Soraya Tronic, e que tem como relator o senador Marcelo Campos. Soraya Santos. Hein? Soraya Santos. Deputada federal. Ah, federal, Soraya Santos. Eu pensei que era Soraya Tronic. Ela estava presente, eu gosto tanto dela que passei para ela. Soraya Santos. Uma palavra ao relator. Já passei a palavra para ela. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu vou fazer a leitura aqui, uma síntese da síntese do meu relatório, porque nós estamos consolidando aqui no Código Eleitoral 7 leis, e são 898 artigos. São, parece-me que 400 e poucas páginas. E evidentemente que eu vou fazer aqui uma síntese, mas tentando abordar os pontos principais que foram aprovados na Câmara e aquilo que nós modificamos ou acrescentamos aqui no Senado. É um projeto de lei complementar, 112, de autoria da nobre deputada Soraya Santos. Chegou aqui em 21, teve inicialmente como relator o senador Anastasia, depois o senador Alexandre Silveira, e de abril de 23 para cá está sob a nossa relatoria. Fizemos 3 audiências públicas e tratamos nessas audiências públicas com 28 palestrantes, autoridades especialistas que vieram aqui dar suas contribuições. Tratamos sobre a participação feminina nas eleições, distribuição de vagas no sistema proporcional, desincompatibilização, inelegibilidades e crimes eleitorais, sistemas eletrônicos de votação, partidos políticos e federações e propaganda eleitoral. E fizemos a opção, aliás, a Câmara fez a opção por um projeto de lei complementar, porque modificação em Código Eleitoral e inelegibilidades
são tratadas em lei complementar. Mas os demais modificações que foram feitas podem ser feitas por lei ordinária e isso não tira esse poder delas poderem ser modificadas no futuro por lei ordinária e não por lei complementar. Então, vou enumerar aqui algumas das modificações que foram feitas aqui no Código Eleitoral. Por exemplo, o princípio da anualidade eleitoral, da anterioridade. O TSE, muitas vezes, no passado já ocorreu, de tomar decisões sem respeitar essa anterioridade anual, de um ano. Nós estamos deixando claro aqui que qualquer modificação que o TSE venha fazer, se contrariar a jurisprudência do próprio TSE, terá que ter anterioridade de um ano para não pegar aqueles que vão disputar o pleito de surpresa. O outro aspecto que nós nos preocupamos foi a questão da desincompatibilização, que hoje tem desincompatibilização de 6 meses, de 4 meses, de 3 meses. Nós unificamos tudo para a desincompatibilização de 6 meses. E para não ficar datas variáveis, 6 meses anteriores ao pleito, como é a legislação atual... Solicito as assessorias que fiquem em silêncio para que o senador possa fazer o seu relatório e que todos possam perceber aquilo que ele está relatando. E como as eleições podem ocorrer no dia 1º ao dia 6 de julho, 6 meses anteriores ao pleito seria dia 1º de abril, dia 2, dia 3, dia 7 de abril. Nós estamos colocando uma data fixa, 2 de abril. Então, quem tiver disposição que for se candidatar, se afasta. No dia 2 de abril é o prazo final e estamos conversando. Deixa mais claro, fica mais fácil de ser cumprido. Tem uma matéria aqui muito controversa, que é a matéria que trata, inclusive foi motivo de audiência pública, da quarentena para juízes, promotores, delegados, policiais, militares. Que nós entendemos, senhor presidente, de uma maneira bem firme, que são carreiras de Estado que são incompatíveis com a política. Uma pessoa não pode ser, a um só tempo, juiz e político. Não vai funcionar. Promotor e político. Delegado e político. Militar e político. Policial e político. Não dá certo. Então a Câmara, pensando da mesma maneira, tomou a determinação de criar uma quarentena, um afastamento em definitivo dessas carreiras de 4 anos. E eu recebi muitas manifestações, recebi muitas pessoas interessadas. Foi um dos temas que foram mais discutidos. E terminei me convencendo com alguns argumentos para diminuir este prazo. E colocamos um prazo de 2 anos. Ou seja, o doutor é juiz, está exercendo a sua magistratura, quer ser político, tem um tempo hábil para ele se afastar em definitivo da magistratura para entrar na política. Como veio da Câmara, trazia 4 anos. Nós estamos colocando 2 anos, achamos que está mais na linha da razoabilidade. Por quê? 2 anos é o prazo que normalmente todos nós começamos uma campanha eleitoral. Quem não é candidato, que se propõe a ser candidato, 2 anos ele vai começar a fazer as articulações políticas, contactar com as lideranças, fazer mensagens e entrar em campanha. Então, estamos colocando esses 2 anos aí, aceitamos a ponderação de que 4 anos traria muita dificuldade para a pessoa tomar uma decisão definitiva na sua vida, para poder 4 anos depois ser candidato, mas 2 anos achamos que é o tempo razoável, então diminuímos o prazo para 2 anos. Quanto à inelegibilidade, a lei da ficha limpa, senhoras e senhores senadores, traz que quando um político se torna inelegível por razões quais que sejam, ele ficará inelegível por 8 anos. Qual é o sentido, o espírito da lei?
é que a pessoa fique 2 pleitos afastado da eleição. No terceiro pleito ele voltaria. O problema todo está em quando começa a contar esse prazo. Que a lei da ficha limpa traz uma série de manifestações que terminam dificultando a contagem desse prazo. Vou dar um exemplo aqui. Se uma pessoa cometeu um ilícito qualquer durante a eleição, por questões eleitorais, ele teve um mandato cassado, ele ficou inelegível por 8 anos. E quando é que começa a contar os 8 anos? Começa a contar o dia da eleição. Ora, a eleição pode ser no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 ou dia 7 de outubro. Vamos supor que ele tenha disputado um pleito 4 de outubro. Cometeu um ilícito. Se 8 anos depois a eleição cair no dia 5 de outubro, ou 6 ou 7, ele estará elegível. Se cair no dia 3, 2 ou 1, ele estará inelegível, porque não completaram os 8 anos. Isso não é justo. Uns ficam 2 pleitos afastados da eleição sem poder se candidatar, e outros ficam um pleito só. O que é que nós estamos fazendo? Começa a contar o prazo, nisso nós estamos sendo mais rigorosos ainda, não há afrouxamento da lei da ficha limpa, pelo contrário, estamos começando a contar o prazo em 1º de janeiro do ano subsequente. Então, inapelavelmente, cada político que tiver o seu mandato cassado, ele ficará 2 pleitos gerais, se ele disputou a eleição geral, ou 2 pleitos municipais, se ele disputou a eleição municipal, afastado da disputa. Outro caso, quando é que uma pessoa se torna inelegível pela lei da ficha limpa? É quando ele é julgado por um colegiado. Aí, o político que foi julgado por um colegiado, achou que a penalidade foi injusta, ele vai recorrer para a terceira instância. Hoje os advogados dizem, não faça isso. Como é que a pessoa tem um direito e não pode exercitar esse direito, porque isso vai ser contra ele? Porque se ele recorrer, senador Otto, para uma terceira instância, o prazo de 8 anos de inelegibilidade só vai contar depois de transitado em julgado. Se ele não recorrer, começa a contar no dia que ele foi decretado inelegível. Então, nós estamos acabando com essa distorção e o prazo agora vai ser contado do dia que for decretada a inelegibilidade. Ele recorra ou não recorra, mas começa a contar do dia que foi decretada a inelegibilidade e estamos preservando o espírito da lei da ficha limpa para a pessoa ficar inelegível por 8 anos. Estamos assegurando o direito à auditoria dos códigos-fontes tão falados, dos softwares, dos sistemas eletrônicos de biometria, votação, apuração, totalização dos votos dos partidos e coligações e órgãos e entidades privadas. É atribuída à Justiça Eleitoral competência para promover, mediante regulamentação do TSE, a organização de eventos públicos para teste de segurança, demonstração e auditoria de processos eleitorais e do sistema eletrônico de votação, objetivando a transparência, integridade, confiabilidade, publicidade e melhoria dos sistemas e processos relacionados às eleições. Aqui, para não ficar nenhuma dúvida de que o TSE tem que ser o mais transparente possível para ficar patente para a sociedade a transparência e a segurança das urnas eletrônicas. Estamos colocando uma prestação de contas simplificadas para aqueles candidatos que gastaram menos de R$50 mil. Achamos que isso facilita demais e vai dar mais tempo para os tribunais eleitorais se dedicarem àquelas campanhas que realmente gastaram muitos recursos. A pessoa gastou 20 mil, 10 mil, 30 mil reais numa campanha. Não, faz de uma maneira simplificada, sem muita burocracia, não precisa essa confusão que tem hoje de ter um contador, de ter um advogado, se não tiver, a conta é considerada não prestada, uma confusão muito grande, desnecessária, que só favorece aos contadores e os advogados. Mantemos a propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão. Estamos criando aqui as normas processuais eleitorais, porque até hoje
nós não temos uns procedimentos eleitorais. Nós nos baseamos no Código Eleitoral, no Código Civil e no Código Penal. Bom, são muitas as modificações, eu estou falando aqui das principais. E estamos aqui inovando na questão das federações. As federações, quando foram criadas, diz assim, terá uma duração mínima de 4 anos, para poder fazer a distinção entre federação e coligação. É a lógica da federação. Mas aí nós já havíamos criado, no nosso parecer, que o partido federado, a exemplo do parlamentar que pertence a um partido, tivesse uma janela para poder sair. Como o parlamentar tem uma janela para poder sair, que é o mês de março, anterior da eleição, nós também havíamos colocado o mês de março para o partido federado sair, se quiser ficar sozinho ou se quiser se federar com outro partido. Mas aí eu fui alertado que, embora o partido saísse daquela federação e fosse se federar com outro partido, não daria tempo, não teria tempo útil para ele se filiar, para ele se federar com outro partido se ele tivesse só o mês de março. Então eu fui alertado e estou colocando esse prazo em 90 dias. Ou seja, o prazo para a federação se realizar é o final de março, início de abril. Então, 3 meses antes, o partido que está federado, há 3 anos e tanto com o outro, se não quiser continuar federado, ele tem um prazo de 90 dias para se desfederar e, se quiser, federar com outro partido. Acho que isso é bom. Isso traz uma certa flexibilidade e não obriga os partidos a ficarem federados quando eles não querem mais. Que, aliás, esse é o espírito da janela partidária. O parlamentar pertencia a um partido, queria sair do partido, o partido gostaria que o parlamentar saísse do partido, mas ele não podia sair porque não tinha essa janela. Então, nós botamos a janela e, além disso, permitimos a carta de anuência, que também está aqui no Código, que, como veio da Câmara, não traz a carta de anuência, eles proíbem a carta de anuência. Nós estamos restabelecendo o que já está na lei, que permite que o presidente do Diretório Regional conceda anuência para o parlamentar, que seja vereador, deputado estadual, federal, poder sair. E também uma coisa que o Código fez na Câmara, que nós achamos inconveniente, é que eles colocaram que os cargos majoritários também estariam sujeitos à fidelidade partidária, que se saísse do partido perderia o mandato. Nós estamos restabelecendo, já tem decisão do Supremo, estamos deixando só os cargos proporcionais. Também na Câmara, como veio da Câmara, trazia que se em 180 dias o tribunal, o corpo técnico do tribunal não se manifestasse sobre a prestação de contas de um determinado candidato, as contas já estariam automaticamente aprovadas. Nós achamos que isso não é próprio, porque se um técnico quisesse aprovar uma conta, era só não dar o parecer. Nós estamos estendendo esse prazo para 360 dias e estamos mudando. Quer dizer, se em 360 dias o corpo técnico não deu o parecer, esse parecer vai para o tribunal como favorável à prestação de contas. Então, se os técnicos, por um motivo ou por outro, não derem o parecer no tempo hábil, esse parecer vai como favorável. Vamos mais, que é coisa muita. Bom, o PLP, como veio da Câmara, ele proibia a divulgação de pesquisas eleitorais no dia anterior às eleições. Nós estamos modificando isso, já tem decisão do Supremo Tribunal Federal, que não pode ter proibição de publicação das pesquisas. E nós estamos inovando aqui, senador Rogério, nós pensamos de muitas maneiras como punir os institutos de pesquisas
que nós sabemos que fazem pesquisas fraudulentas para induzir, enganar, distorcer o resultado eleitoral. Mas todas as maneiras que nós estudamos, não chegamos a uma conclusão. A maneira que nós achamos mais sensata, mais lógica, foi a seguinte, que eu vou dizer aqui para Vossas Excelências. Toda vez que o Instituto de Pesquisa for publicar uma pesquisa eleitoral para um candidato a prefeito, a governador ou a presidente da República, ele tem que publicar, juntamente com o resultado da pesquisa dele, os 3 últimos resultados que ele disse que o candidato que foi eleito para aquele cargo teria naquele pleito. E o que teve? Então, por exemplo, que o Instituto de Pesquisa, na eleição de 2026, tenha dito, nas 3 últimas pesquisas, que o Lula, por hipótese, iria perder a eleição por 10 pontos percentuais. Se esse mesmo instituto agora for publicar uma pesquisa em 2026, quando ele for publicar o resultado, ele tem que dizer as 3 últimas pesquisas que ele fez no pleito anterior, quanto é que ele disse que o candidato iria ter e quanto foi que o candidato teve. Nós estamos achando que isso traz um grande constrangimento para o Instituto de Pesquisa. Não tem punição, mas tem um constrangimento público. Quer dizer que esse instituto que está dizendo que o candidato vai ganhar por 10 pontos, é aquele mesmo que há 4 anos disse que o candidato ia perder por 10 pontos e o candidato ganhou? Então, nós achamos que... O Datafolha fechou já. Nós pensamos na ideia de como fazer uma punição e não conseguimos. Vou citar um exemplo aqui. De uma maneira bem descarada mesmo, na última eleição de governador do Piauí, teve um instituto de nível nacional chamado IPEC, sucedâneo do IBOPE, que fez uma pesquisa lá no Piauí, no início de setembro, dizendo que o nosso candidato adversário ganharia por 20 pontos percentuais. Faltando uns 20 dias para a eleição, uns 15 dias, diz que ia ganhar com 21 pontos. Faz outra pesquisa na véspera da eleição e diz que havia um empate técnico, que o candidato que ia ganhar tinha caído, o candidato que ia perder tinha subido, e quando abriram as urnas deu 17 pontos de diferença. Quer dizer, o Instituto errou aí por uns 35, 40 pontos de diferença. Agora, não tem quem me convença, não tem quem convença qualquer pessoa que tem um mínimo de juízo que isso não foi uma coisa proposital. Marcelo, agora, eu queria só uma pergunta. Só um instantinho aqui, para concluir. Como punir? Como punir? Eu pensei nessa situação. Na hora que a gente entrar na justiça, o Instituto tem a defesa. Não. O Instituto identificou a tendência. Olha aí, o candidato que ia ganhar estava caindo, o candidato que ia perder estava subindo, as pesquisas são feitas um pouco com antecedência e nas urnas teve essa diferença. Então, eles já programam a defesa que vão fazer da malandragem que eles estão fazendo. Esse é que eu falo. Na verdade, Marcelo, a pesquisa ela não serve necessariamente lá para o finalzinho, para 3, 4 dias antes das eleições. Ela serve para a condução do processo eleitoral por conta do voto útil. Senador Marcelo. Então, há uma... Deixa eu finalizar, por favor. Vamos esperar o senador Marcelo Castro concluir. Não, só isso. Quer dizer, senador Marcelo Castro. De tudo que nós analisamos e estudamos. Senador Marcelo Castro, eu não acho que pesquisa influencia o voto do eleitor. Porque se influenciasse, eu não estava aqui no Senado Federal. Em 2014 e 2022, 4 televisões me davam na véspera da eleição que eu estava derrotado. Todas as duas eu ganhei com mais de 2 milhões de votos de frente, então não acredito. E foi televisão com respeito. Não acredito que altere o voto do eleitor. Senador Marcelo, não acredito que altere senador, o voto do eleitor. Só um segundo, para não quebrar seu raciocínio. É o seguinte, Instituto de Pesquisa é uma empresa que o cara abre para vender serviço, não é uma entidade filantrópica, certo? E ele precisa agradar o cliente, porque senão ele perde o cliente.
Então, quem contrata a pesquisa, certamente terá vantagem. E quando você tem os malandros que dizem que tem instituto de pesquisa e vende a pesquisa, aquilo não é entidade filantrópica não, gente. Eu nunca acreditei e não acredito. Por mim, baniria definitivamente. Marcelo, uma palavra. Desculpa aí a interrupção, a nossa. Então, eu sei que essa é uma matéria muito complexa. O ânimo de todos nós é punir aqueles institutos que realmente não fazem a pesquisa adequada, mas nós achamos muito complicado a maneira de punir. E achamos que o mais prático e o mais efetivo seria trazer esse constrangimento público, essa desmoralização pública, dele ser obrigado a publicar o erro que cometeu. 30 dias antes da eleição, é proibido o pesquisa. Não. Estamos também trazendo todo dia a obrigatoriedade da justiça eleitoral, que isso é um problema, que os partidos fazem umas contas, uns cálculos, o Tribunal Superior faz outros cálculos. Nós estamos colocando que até o dia 17 de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral é obrigado a dizer para os partidos qual o percentual que o partido tem que gastar com candidaturas femininas, qual o percentual que o partido tem que gastar com as candidaturas de pretos e pardos, de negros, de uma maneira geral. Até o dia 17 de agosto. E estamos determinando também que o dinheiro para as mulheres obrigatoriamente tem que ser entregue a elas até o dia 31 de agosto. Porque havia uma queixa das mulheres que às vezes até o partido cumpria a cota, mas deixava para passar o recurso já no final, quando não surtia mais efeito. Estamos permitindo os gastos eleitorais com creche para crianças, né, de até 6 meses de idade, para as mães, né, de crianças que sejam candidatas. Até 6 meses. E a grande inovação desse código, que eu entendo que vai ser uma revolução na política brasileira, que é a reserva de cadeiras, a primeira vez que nós estamos fazendo isso na República Brasileira. Que nós estamos tirando a obrigatoriedade de candidaturas femininas, que isso traz um transtorno imenso aos partidos políticos, cria judicialização, traz candidaturas laranjas, bota mulher para ser candidata que não querem ser, tem que gastar dinheiro público quando todos sabem que não vai ter voto. Nós então estamos tirando esta obrigatoriedade de 30% de candidaturas femininas. Estamos reservando, como foi a lei original de 97, as vagas para candidaturas femininas. E estamos botando na lei que 30% da propaganda eleitoral tem que ser dedicada às candidaturas femininas e esse tempo tem que ser apurado semanalmente. Porque havia uma queixa que podia botar num período menos efetivo as mulheres, então toda semana tem que apurar esses 30%. E os partidos continuarão obrigados a gastar 30% dos seus recursos com candidaturas femininas. Então, se o partido pode lançar, digamos, 5 mulheres e não quer lançar 5, só quer lançar 2 ou 3, ele lança só 2 ou 3. Se ele ia gastar os 30% que são obrigados com 5 candidaturas, vai gastar com 2 ou com 3, talvez seja até mais efetivo. Mas o mais importante que eu vejo de tudo isso aqui, senhoras e senhores senadores, é criar uma nova cultura no país da importância da participação feminina na política. É inadmissível a situação que nós vivemos hoje no Brasil
de sermos um país que não tem problemas religiosos graves, que não tem problema de castas, que não tem preconceitos exagerados como outros países, nós sermos hoje o 137º país que tem a menor representação feminina no parlamento. Isso é ridículo, isso é inaceitável. Nós temos hoje no Brasil mais de 700 municípios que não tem uma mulher no parlamento. Temos mais de 1.600 municípios que só tem uma mulher. Então, nós aprovando essa regra de que toda a Casa Legislativa do Brasil, todo o Parlamento do Brasil, quer seja Câmara Municipal, quer seja estadual, quer seja federal, tenha pelo menos 20% de mulheres no Parlamento. Então, toda reunião que houver em qualquer município do Brasil, se tratando de política, terá no mínimo 2 mulheres juntas ali, tratando da política e dos direitos das mulheres. Essas mulheres servirão de exemplo para as outras mulheres, de modelo para as outras mulheres. Terão um mandato, terão visibilidade, terão assessoria, terão emenda parlamentar. E, com o tempo, elas não precisarão mais dessas cotas. Elas já vão se eleger pelo próprio trabalho que fizeram, pelas manifestações que fizeram a favor da sociedade, vão servindo de exemplo para outras que se elegerão pela cota. E estou dando uma duração dessa cota por 20 anos. 20 anos, nós não estamos mais aqui, eu não estou mais aqui, mas vocês que vão estar, vocês vão decidir o que fazer depois desses 20 anos. Mais importante, agora uma reflexão aqui rápida. Por quê? Senador Marcelo, mesmo sem o voto? Não, tem o voto. Tendo o voto? Tendo o voto. A mulher tem que ter, no mínimo, 10% do quociente eleitoral para poder assumir o mandato. E senador Otto, todo partido vai se interessar em ter as candidaturas femininas, porque ele tem 30% do recurso na mão que tem obrigatoriamente que gastar com elas. Então, como é que o partido está com esse dinheiro, vai devolver e não vai gastar? Ele vai botar as candidatas para poder trabalhar. Senador Marcelo, me dá uma partezinha só para contribuir para Vossa Excelência. Tem que colocar no projeto aí que os candidatos, seja o sexo feminino ou masculino, tem que ter, via TRE, que eu imagino, ou os partidos obrigatórios, também explicar o que é um candidato a deputado estadual, porque tem muitos que não sabem nem o que ele está fazendo. Vou lhe dar um exemplo, senhor, aqui só. Uma cidade nossa do Mato Grosso, tinha uma senhora que foi candidata, ela recebeu lá uma doação partidária. Ela não sabia o que fazer, ela foi, pagou a despesa do cachorro, ele estava numa clínica veterinária, falou, olha, o que o senhor pode fazer com esse dinheiro aí? Vai fazer tudo. Ela falou, pagou a despesa do cachorro, queria prestar conta com o tratamento do cachorro dela. Então, nós temos também preocupar com o nível dos candidatos, com todo respeito a Vossa Excelência, não sei qual a forma, a maneira que o senhor pode inserir aí no projeto. Outro, o senhor botou 360 dias. Só para eu entender, senador, o senhor se refere a uma candidata feminina? Exatamente, ela fez o quê? Quer dizer, ela não tinha a informação que ela é mulher, só para a gente entender. Não é mulher. Então vamos explicar isso direito. Tem coisa porque muito a forma pior como o senhor está colocando está dando a entender que as mulheres sequer sabem por que são candidatas. Ela não sabia aplicar o dinheiro. É um caso, é um caso específico, um caso específico. Não, mas ele está fazendo uma observação em referência às candidatas femininas. Isso é inaceitável. Eu estou sugerindo, senadora, que ele insere aí no projeto aí que tem que fazer... Na discussão de mulher, isso é inadmissível, senador. Na discussão dos candidatos. Não vale. Homens e mulheres, de uma forma geral. Então, homens e mulheres. Se explique corretamente, porque não foi... A informação não é essa. Nós estamos fazendo a legislação de uma maneira que os partidos não sejam penalizados. Fazer algum cursozinho, nem que seja um concurso de 2 dias, 3 dias, para saber até o que é o papel do vereador, do deputado estadual, federal, que tem algumas pessoas que não têm a noção de que é disputar um cargo, muitas vezes. Desconhecimento da lei. Vai lá, pega, vem cá, você vai ser candidato. Não, só que fique claro que isso é de forma geral, que não seja uma colocação feita em relação às mulheres. O fato que aconteceu e é real. Que os partidos também... É real. Homem e mulher. Está explicado, hein? Presidente, eu só quero fazer uma sugestão ao senador Marcelo, que a gente poderia incluir que todos os partidos nos estados fossem obrigatório
as mulheres na presidência, para elas conseguirem as mulheres para colocar como candidata. Porque eu não tenho conseguido. A maior dificuldade do mundo é colocar a mulher para ser candidata. Para ser eu candidata. Quero dizer para os senhores que eu tive que ser eleita duas vezes estadual e uma essa matéria vai ser... Mulher, pelo contrário, o meu partido faz campanha. Eu assino e faço campanha para a presidência das mulheres. Para ter mulher candidata. Vamos terminar. As mulheres não aceitam, não querem ser candidatas. Essas razões são razões... É mais difícil ser presidente. Os homens são prejudicados. Senadora, vamos seguir o regimento. Quando um senador... Senadora Elisiane, ganhar o mandato do que ser presidente de um partido. No Brasil, nós temos 30 e poucos partidos, nós só temos uma mulher presidindo um partido hoje no Brasil, não sei se tem mais alguma, que é a Renata. Só uma mulher. Eu fui eleita 2 vezes estadual e 1 vez federal para presidir o meu partido. Ora, foi mais fácil eu ganhar 2 vezes para estadual e 1 para federal para presidir o partido. Então, senador, Vossa Excelência tem meu apoio incondicional. Senadora Elisiane e senador Messias, eu acho que nós temos um regimento, e o regimento prevê que quando alguém tiver com a palavra, não deve ser interrompido. Nem uma senadora deve interromper um senador, nem um senador deve interromper a senadora. Dá para se ouvir algumas coisas, presidente, fica calado. Então, quando interrompeu, eu falei. Eu queria, inclusive dizer a senadora Elisiane, senadora Soraya, senadora Zenaide, meu estado passou 192 anos sem ter uma mulher presidente da Assembleia. E eu consegui fazer agora a Ivana Bastos, a presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, depois de 192 anos. Então existe realmente, ao longo dos anos, nunca existiu, como está existindo agora, esse incentivo à participação das mulheres. E digo mais, meu partido na Bahia tem 115 prefeituras, senador Marcelo, 115. As prefeitas são muito mais bem avaliadas que a maioria dos prefeitos. Então ela tem aptidão, como tem qualquer homem, para atuar em qualquer atividade, em qualquer cargo. Desculpe, senador Marcelo, com a palavra. Sem nenhuma dúvida, senador. Deixa ele terminar. Vou esperar ele terminar. Essa parte aqui nós achamos que é uma coisa que vai surtir muito efeito. Agora, eu ia desenvolvendo o seguinte raciocínio de maneira rápida. Por que essa participação feminina tão ínfima, tão acanhada aqui no Brasil, e não na Argentina, e não no México? Porque, que me consta, a nossa sociedade é patriarcal, há um machismo exacerbado, mas acredito que não seja mais do que os portenhos, nem do que os mexicanos. A doença principal e que mais impede a participação maior da mulher na política brasileira, a meu julgamento, e sou modestamente um estudioso do assunto, é o nosso sistema eleitoral. Eu fiz um estudo sobre a participação feminina nos parlamentos do mundo inteiro, e isso é um fenômeno universal. Os países que têm a maior participação feminina no parlamento são os países que adotam o sistema eleitoral proporcional de lista fechada. Nós aprovamos aqui no passado um projeto de lei do senador José Serra, que institui o voto distrital misto no Brasil, que eu acho que vai ser a maior revolução de todas no sistema eleitoral brasileiro. Está na Câmara. O presidente Hugo Mota já nomeou o Domingos Neto como relator dessa matéria. Já estive uma tarde conversando com ele longamente, debatendo sobre esse assunto. Vamos aprofundar essa matéria, que aí sim, aí não é um paliativo que nós estamos fazendo agora. Vai ser uma transformação de fundo, uma transformação básica. Essa sim, efetivamente, vai trazer uma participação feminina muito maior na política. Então, já discuti esse aspecto com o Domingos Neto e acredito que, se isso avançar na Câmara, nós, além de unificarmos as eleições, acabar com a eleição de 2 em 2 anos, que não tem quem aguente, e por fim a
essa malfadada instituto da reeleição, que só prejudica a administração pública no Brasil, nós iremos dar um passo decisivo para termos mais partidos coerentes, programáticos, ideológicos, filosóficos, né, coesos, porque hoje qual é o grande problema, a grande distorção do sistema eleitoral brasileiro? É que nós somos um grupo aqui do mesmo partido. Quando vamos para a eleição, o maior adversário que você tem numa campanha eleitoral é o seu colega de partido. Quem já viu isso? Como é que nós pertencemos ao mesmo partido, comungamos das mesmas ideias, lutamos pelo mesmo ideal, quando chega na campanha eleitoral, eu sou adversário do meu companheiro que pensa igual a mim. Isso é uma distorção absurda do sistema eleitoral brasileiro, que nós precisamos corrigir isso daí. E nós só corrigimos isso daí se nós botarmos no Brasil o sistema distrital puro, como são nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra, ou o sistema proporcional de lista que domina a Europa, ou o sistema misto, que é o que nós advogamos que é o melhor, que contempla os dois sistemas eleitorais, trazendo o que há de melhor em cada um, que é o sistema alemão, que é o que funciona melhor. Foram apresentadas inúmeras emendas de última hora e eu não tive tempo de dar o parecer, porque só de uma vez só, ontem à noite, apresentaram 26 emendas. Então, como nós temos... O Rogério Carvalho está dizendo que apresentou 50 hoje. Então, como nós vamos ter prazo, na próxima semana não haverá sessão legislativa, acho que não. Vamos ter tempo. Está lido o relatório hoje, certamente vão pedir vistas. Eu vou analisar com calma todas essas outras emendas e na outra semana, que se a gente puder, eu dou o parecer e, se for possível, a gente vota essa matéria que eu julgo de fundamental importância para a estabilidade política e democrática do Brasil. Muito obrigado. Peço visto, senhor presidente. A senadora Zenaide pediu a palavra, o senador Sérgio Moro, a senadora Soraya. Senadora Elisiane, quer falar? Então, a senadora Zenaide. Zenaide vai falar Senadora Zenaide, eu vou falar depois o senador Sérgio Moro, senadora Soraya, Tronic, né, a Santos, que da matéria. Quem mais? Senadora Dorinha. Pronto. Já que está dizendo que vai pedir visto, mas eu queria falar... Senadora Elisiane vai falar? Apesar de estar rouca, mas eu queria dizer aqui o seguinte. Os 30% de candidaturas é a base de tudo, gente. Foi assim, no mínimo, que a gente conseguiu, que depois... Isso foi dado pelo judiciário, não passou por essa casa. 30% de candidaturas... no mínimo, e no mínimo 30% de financiamento. Se quer acrescentar, ajudar as mulheres, botando 20% de cadeiras, como foi dito aí, durante 20 anos, mas vai retirar um direito que a gente conseguiu. E outra coisa, não tem essa história, formar nominata, eu sou o presidente do partido do meu estado, formar nominata é difícil para homens e mulheres. Essa história que vamos tirar um direito adquirido e que fez a gente chegar aqui com quase 20% de representatividade para oferecer 20% de cadeiras, como está dizendo, mas vai ter o recurso, mas vai escolher 2 ou 3. Isso nós não vamos acreditar. Eu não sei, ninguém me convence que não consegue fazer. Nominata é difícil para homens e mulheres, fazer nominata. E eu conheço isso de perto. Agora, desmereceu o ganho da gente. Ou seja, vou lhe dar isso, mas vou tirar isso aqui conquistado. Isso não é defender mulher, gente. Me desculpe, com todo o respeito aos colegas, nós não vamos abrir mão daquilo que a gente conquistou. O meu estado, eu posso dizer que não tem essa dificuldade. Tem dificuldade como tem com os homens, desiste em última hora. Quem faz nominata sabe como é isso. Então, essa história de dizer que tem dificuldade de botar mulheres candidatas e vão tirar esses 30%, aliás, eu não sei por que essa fixação em retirar esses 30% que a gente conseguiu. Isso fica difícil da gente entender. Então, como vai aqui, eu vou passar para as colegas, mas quero dizer aqui, minha opinião. Rio Grande do Norte, 40% das prefeitas são mulheres.
E é com essas regras, a gente correndo atrás. O papel da gente é convencer as mulheres de vir para a política, mas para isso a gente fazia um apelo aqui. Porque a gente sabe que a maior prevenção, Otto, do feminicídio é o empoderamento das mulheres. Porque a gente sabe que o feminicídio existe em todas as classes sociais, mas mais de 90% são as mulheres pobres de periferia. Então, se os colegas, com todo carinho, querem empoderar as mulheres desse país, não pode tirar um direito que a gente conquistou com muita luta. Muito obrigada. Senador Sérgio Moro. Presidente, foi pedido visto, então o debate vai ser mais acentuado na sessão da deliberação. Eu só queria elogiar aqui o trabalho do senador Marcelo Castro, mas rogar a ele que, quem sabe até a próxima sessão, possa rever essa questão da quarentena, principalmente. Tratar aí policiais, magistrados, promotores. Não é intenção, evidentemente, do senador isso, mas, no fundo, nós estamos transformando essas categorias em cidadãos de segunda classe. Estamos dizendo, não confiamos neles, então nós precisamos restringir os direitos políticos deles, restrições que não se aplicam a mais ninguém. E sim, pode ter abuso do poder do cargo, mas existe a possibilidade de ter abuso do poder do cargo em outras também atribuições, seja públicas ou seja privadas. E eu falo isso, não falo aqui em causa própria, eu já sou senador. Né? Do outro lado, eu só concorri depois de 4 anos mesmo, que deixei a magistratura, praticamente 4 anos. Agora, magistrados, promotores, que nem é comum que se candidatem, nem é comum, mas policiais, que também não é essa frequência toda, não vão poder mais se licenciar para concorrer. E se não forem bem-sucedidos, voltar às suas posições, o mesmo valendo para militares. Então, será que a gente tem um problema tão grande assim nas nossas mãos, que se justifica, de fato, restringir os direitos políticos desses cidadãos? A gente não está vendo um momento assim tão tenso na política brasileira, envolvendo discussões sobre liberdade de expressão, regulações controversas em redes sociais. Será que a gente tem que colocar um pouco mais de lenha nessa fogueira, restringindo direitos aí dessas categorias? Então eu faço assim um apelo ao senador Marcelo Castro, sei das boas intenções dele, mas eu entendo que se nós formos aprovar nesses termos, nós estamos discriminando essas 3 categorias e restringindo os direitos políticos delas. Eu até falei aqui, e adianto minha posição, que para mim é a condição sine qua non votar, se for para votar a favor do novo Código Eleitoral, que essa parte seja revista. Essa parte não é emenda, destaque, eu não consigo colocar a minha digital daí se o código caminhar nessa área. E eu nem acho que se nós aprovarmos hoje esse texto, nessa restrição, na Câmara vai ser aprovada, porque é outro momento político. Né? Acho que isso já passou. Então, eu faço esse apelo ao senador Marcelo Castro, faço a ressalva aqui, senador, que não vejo que essa é a intenção de Vossa Excelência, mas é o que vai acontecer, a percepção popular, se nós restringirmos os direitos políticos dessas categorias. Senhor presidente, depois da vista não tem mais discussão, né? Não, mas eu me comprometi anteriormente a ceder a palavra à senadora Zenaide, à senadora Dorinha, pela manifestação que está sendo vista, a atribuição, o direito das mulheres de participar da política, a senadora Soraya. Não sei se ele não deu por só um direito que elas pediram antes, eu não dei, até porque ele estava lendo o relatório, mas elas poderão se posicionar a respeito do tema a mulher no Código Eleitoral, na política. Eu acho uma coisa importante, uma contribuição muito grande para a relatoria do senador Marcelo Castro. Está pedindo vistas coletivas, e nós marcaremos depois essa votação.
Senadora agora, a senadora Soraya. Na verdade, eu não vi ninguém pedir vista. O senador Marcelo disse que imagina que nós pediremos vista. O senador Sérgio Moro falou em já vista. Pediu vista. Ele falou em vista. Ok, mas acabou de pedir. Ele não vista. havia dito e ele não deu por terminada a explicação O dele. senador Mas, enfim, Magno Malta pediu vistas. Ah, tá, eu não vi. E não houve se eu não me pedido de engano, o vistas Sérgio coletivas, Moro... senhor presidente. Mas Só pra nós deixar queremos claro. vista coletiva, nós estávamos aguardando, eu não ouvi. Não houve pedido de vista coletiva, senhor presidente. Foi só Então, o senador Magno Malta que pediu vistas. Ok. O senador Sérgio Moro pediu também. Eu gostaria aqui de destacar o trabalho do senador Marcelo pela pressão, pela dificuldade em trabalhar nessa reforma do Código Eleitoral, porque ele sofre pressão dos dois lados. A mulherada não está dando folga para ele está quase arrancando todos os cabelos que ainda tem, mas eu acredito que os homens também não devem ser fáceis. Não é verdade, senador Marcelo? A pressão do lado masculino deve ser muito mais difícil. E então, eu agradeço de antemão a paciência dele e gostaria de destacar este fator e a abertura ao diálogo. E, senador Marcelo, Vossa Excelência trouxe algo muito significativo aqui para nós. Eu gostaria de acrescentar alguns países da América Latina que já têm a paridade. México, Nicarágua, Cuba tem paridade. Cuba tem paridade, pois é um país totalmente fechado e aqui nós, com essa democracia toda, não atingimos isso. A Bolívia tem paridade, Chile tem paridade, Argentina tem paridade. E aqui, Brasil, a maior economia da América Latina, não consegue sequer discutir a questão da paridade, nem discutir, já dá briga. Apenas na discussão. E eu ousei a fazer uma emenda, porque quando nós falamos em paridade, nós chegamos a mencionar a garantia de cadeiras no montante de 30%. Riram de mim. Riram porque, isso não passa, isso não vai passar. Falei, mas alguém já emendou, alguém já fez essa proposta? Não. Falei, então, eu vou usar. Não adianta, o relator nunca vai apreciar se ninguém nunca propuser. Então, eu fiz uma emenda, não entendo que ela seja abusada, eu acho que ela até é menor do que a proporção da nossa representatividade, mas eu ousei e fiz uma emenda de paridade de 50%, a emenda acho que 119. 50%. Por que não? Por que não discutir isso? Então, eu insteio o relator a dizer sim ou não para a emenda. Por que sim ou por que não? Lógico, eu entendo a pressão masculina contra. Por quê? Se eu fosse marqueteira de político, eu orientaria o meu candidato a defender em absoluto a paridade de verdade. Este homem nunca mais na vida dele vai deixar de ser reeleito. Eu me candidato desde já, a ajudar na campanha do senador Marcelo para a reeleição, porque ele pelo jeito, é o único que pelo menos está abrindo. A gente vê que o restante está calado. Mas é o melhor marketing que se pode fazer. O candidato inteligente mesmo, ele assume, se eu fosse homem, eu seria a primeira a emendar. Eu seria o primeiro a propor essa emenda. O cara vai bombar no planeta Terra. Tem que ser muito macho, tem que ser muito homem para propor isso. Quem propuser isso, tá feito pro resto da vida. Ainda vai pro céu.
senador Marcelo. E só pela sua disponibilidade eu já quero, pelo menos aqueles que gostam de mim no Piauí, eu vou pedir voto lá na frente, quando puder, para o senador Marcelo Castro, que eu quero muito que ele volte. E então, o senador Marcelo fez um somebody love, com todo respeito, porque eu acredito que a pressão masculina tenha sido pior do que a pressão feminina. Eu respeito muito, mas eu gostaria que ele tivesse jogado para a plateia. Deixado todos nós decidirmos se sim ou não. Eu aceitaria e colocaria nas mãos dos nossos nobres colegas, mulheres e homens, a decisão, 50% ou não. Pelo menos sobra uma gordurinha, em tese, para diminuir para 40, para 30, mais 20, ok. No entanto, 20... ou quase 20, pelo menos aqui nós já conquistamos. A duras penas. Com uma sofrência, assim, inimaginável. Sofrendo violência política de gênero de uma forma muito constante. Senador, eu não sei, eu não me lembro se o senhor acatou ou não, ou se eu apresentei essa emenda da participação mínima nos diretórios de 30% de mulheres ou no mínimo 20% de mulheres. Porque o difícil é ter homens que decidem as nossas vidas. Então, nesse sentido, nós não decidimos. Quando só há homens ou a maioria de homens nos diretórios, nossas legendas, nós ficamos submetidas à legenda dos homens. Então, eu sei que o assunto é indigesto, estou vendo o rosto da turma. Os homens de fora da política são muito bacanas conosco. E sempre eu agradeço aos homens por eu estar aqui. Mas, presidente, eu agradeço esse momento de fala. Não tinha visto o pedido de vista, então nós pedimos vista coletiva, o relator. E vamos trabalhar. Mas, de todo modo, já é um avanço. Já é. O senhor já se destaca por essa proposta, mesmo que indigesta, para a maioria dos colegas homens. Então, eu já parabenizo o senhor de antemão e peço desculpas por toda a pressão, mas eu acredito que nós não exerçamos uma pressão maior do que a dos homens sobre Vossa Excelência. Senadora Dorinha. Rapidinho, é só uma colocação, só para parabenizar a senadora Soraya pela fala, e eu gostaria de saber dela se essa facilidade para ir para o céu ela aprendeu com o Padre Kelmo. Padre Kelmo, tá bom. Senadora Dorinha. Bom, senhor presidente, eu, na verdade, entendo que nós vamos ter tempo para debater o texto todo, então eu queria até fazer uma sugestão para o dia da previsão de votação, que houvesse uma pauta direcionada, porque o texto é complexo. Nós estamos aqui na responsabilidade nossa como mulher de fazer um debate em relação à questão da posição da mulher. Queria só pedir, acho que um cuidado que nós vamos ter, que aqui ninguém chegou aqui por acaso. Aqui não é um lugar que ninguém chega por acaso. E é muito complicado quando algumas falas indicam como se a mulher tivesse um defeito de fábrica. Naturalmente, a mulher tem algum defeitinho, alguma coisa que não dá para a política. Isso é muito ruim. Acho que todos nós temos inteligência suficiente para entender que tem peso de cultura, tem relação de poder, tem o desenho, e concordo plenamente com a fala do senador Marcelo Castro, nós temos um problema no sistema eleitoral. Agora não dá para pagar o preço só, a mulher pagar o preço do problema do modelo do sistema eleitoral. Então, nós não temos nenhum problema no nosso DNA, nem físico, nem biológico, que nos afasta da política. Então, não é dizer a troca porque tem um defeito de fábrica e elas não gostam de política. São temas sérios que precisam ser discutidos. O texto, acho que o senador avança muito. Quem preside o partido, eu presido o meu há muito tempo, sempre fui presidente estadual, avança na questão das prestações de conta, avança muito no sentido de
não de facilitar, mas de dar maior transparência para vários procedimentos administrativos. Ontem eu tive a oportunidade de apresentar uma sugestão, eu já fiz duas emendas em relação ao tema que nós colocamos, que o senador Marcelo Castro se debruçou muito quando estava com o tema na Câmara. Então, assim, eu penso que é muito complexo. Ainda repito, nós precisamos tentar avançar num diálogo que eu entendo hoje muito mais aberto, Câmara e Senado, para que alguns avanços aqui sejam mantidos na Câmara. Porque nós estamos tendo todo esse esforço de aprimoramento, de reuniões, de debate, e aí chegando na Câmara simplesmente engaveta. Então, acho que é possível tentar esse diálogo para temas importantes. Né? E o debate que eu vou fazer, tenho números, tenho uma responsabilidade, eu não falo do meu mandato, mas o meu mandato tem compromisso com a participação maior da mulher na política, no âmbito dos municípios, dos estados e da União, e vou fazer esse debate qualificado, reconhecendo avanços, mas colocando a importância da fala que não é do meu mandato. Eu já estou aqui e tenho 8 anos de mandato, eu estou falando por quem eu tenho responsabilidade de representar. Senador Dorinha, eu concordo plenamente, inclusive, para essa harmonia entre o que será votado aqui com aquilo que a Câmara votou, porque essa matéria vai retornar à Câmara com as alterações que serão feitas. Então é importante, inclusive, que o senador Marcelo Castro possa conversar até com o presidente da Câmara, Hugo Mota, o relator lá da Câmara, para que a matéria tenha uma sintonia. E quando voltar para lá não tem as alterações que costumeiramente têm acontecido nas alterações que nós fazemos aqui. Senadora Elisiane, depois o senador Alessio. Presidente, eu queria, como já foi dito, esse não é um momento meio de discussão, mas eu queria trazer aqui os meus cumprimentos. Eu acho que a gente tem emendas aí das colegas no sentido de aprimorar em relação à vaga de candidatura, mas eu queria fazer um destaque aqui ao senador Marcelo Castro pela sensibilidade e eu, por dever de consciência e em nome de uma luta histórica que nós temos no Brasil, que é a proposta dele da criação de vagas de mandatos para mulheres no Brasil. Eu era deputada federal, inclusive, nós lutamos muito para conseguir a vaga de mandato na Câmara dos Deputados, senador Marcelo, e a nossa proposta começava com 10% e evoluindo, chegando a 15%, e a gente sequer conseguiu essa aprovação naquele percentual de 15%. Nós perdemos, se não me foge a memória, a senadora Dorinha estava lá, por algo em torno de 20 votos apenas, não é? Menos de 20 votos até, a gestão conseguiu aprovar. E eu acho que Vossa Excelência, quando compra essa nossa luta, colocando 20% de vaga de mandato, eu não estou falando de candidatura, estou falando de vaga de mandato. Isso é histórico no Brasil. Veja, a nossa posição mundial, Otto, é de número 136. Nós somos o país de 136ª posição mundial na participação feminina. Minhas colegas citaram México e tal. Eu vou citar Venezuela, Marcelo. A Venezuela tem 32% de participação feminina. Nós temos algo em torno de 17% a 18%. Nós temos 700 municípios no Brasil que não tem uma vereadora eleita. Nós temos estados que não tem uma deputada eleita. Quando eu fui eleita deputada federal, eu fui a única mulher eleita do Maranhão em 2014. Então, esse é o cenário que nós temos, né? E quando a gente estabelece vaga de mandato, e aí importante, não é deputada sem voto nenhum, porque a deputada sempre tem voto, ela não faz ganhar a eleição, mas e ele colocou, né, o estabelecimento de critérios em relação à quantidade de votos. Isso é importante, porque a luta que o homem tem para ter 80 mil votos, a mulher, na mesma luta, não consegue ter 20 mil votos, 15 mil votos. Eu conversava ontem com uma colega, aquilo que é benesse para o homem é um problema para a mulher. Na interpretação da visão machista hoje brasileira. Uma mulher que tem filho, quando ela vai para o mercado de trabalho, Marcelo, e lá na entrevista, a primeira pergunta que faz, você tem filho? Tem filho, coloca-se de lado. Não está mais incluído entre as prioridades para estar no mercado de trabalho. Pergunta para o homem, tem filho?
é um critério para entrar no mercado de trabalho. Um filho para uma mulher é compreendido pelo mercado de trabalho como um problema. Um filho para o homem é compreendido como solução, é um homem humano, sabe, tem sentimento, tem filho, tem uma boa família, então isso é um critério para entrar no mercado de trabalho. Veja como é complicada a vida de uma mulher. Eu fui deputada federal, foi doloroso para mim sair lá do meu estado e passar 3, 4 dias aqui com minhas 2 filhas com 8 e 9 anos de idade. Só Deus sabe, eu vinha para cá chorando, angustiada. Aí o homem elege-se deputado federal, vem para cá, não, minha mulher está lá, está cuidando dos meus filhos, está tudo resolvido. A gente não, a gente tem que cuidar do filho, o coração dói, não é simples. Então não é simples a gente chegar na representação política brasileira, por isso nós já estamos 17%, doutor Irã. E eu acho que a posição do senador Marcelo, ela vem compensar, porque isso é igualdade. Isso é o pensamento aristotélico, dizer o quê? Tratar os desiguais como desiguais na medida da sua desigualdade. Ou seja, se eu tenho maior dificuldade, eu tenho que ter uma ação compensatória para mim, para eu poder alcançar e ter isonomia, ter igualdade. É isso que nós estamos lutando hoje no Brasil. E a cota é isso. A cota ela é um tempo, por isso ela estabelece 20 anos. Elisiane, vai ficar de eterno? Não, vamos estabelecer um tempo. Se a gente chegar daqui a 20 anos e a gente tiver mais mulheres do que homem, oh, coisa maravilhosa. Já pensou, Soraya? Ah, tem mais mulher do que homem, agora vamos colocar a cota para homem. Nossa, eu quero estar lá daqui a 20 anos, não sei aonde, lá no meu estado, e vamos trabalhar para ter essa cota de homem. Como já foi aplicado. Nós tivemos no Chile recentemente isso. México também. As mulheres tiveram que devolver vaga, porque tinha mais mulher do que eu. É isso que nós estamos lutando. Então, Marcelo, eu queria, meu companheiro querido, te parabenizar. Eu acho que você vai enfrentar uma luta árdua com seus pares homens para aprovar a sua proposta de 20%. Mas saiba que nós estaremos na primeira fila defendendo essa sua iniciativa de vaga de mandato para as mulheres. Vamos lutar para aprimorar. Tem outras propostas em relação às candidaturas, mas o meu recorte em relação à sua atitude nobre com as mulheres brasileiras de estabelecer vaga de mandato. Então, os meus cumprimentos, nós faremos o debate mais aprofundado lá na frente, que é em relação ao que é com tempo de fase de discussão. A gente não está discutindo hoje, né, Soraya? Nós estamos aqui dando uma pequena luz do que será o nosso debate futuramente. Muito obrigada. Senador Laércio. Depois o senador Irã. Você quer falar? Quero. Presidente Otto, um prazer estar aqui reunido na nossa Comissão de Constituição e Justiça outra vez. Quero cumprimentar as senadoras aqui presentes, minhas colegas queridas, senadores, meus colegas queridos. Certamente nós estamos diante de um tema, talvez um dos mais importantes que essa comissão vai enfrentar durante esse ano. E é claro que só a grandeza de fazer um enfrentamento para um tema tão complexo como esse já requer de cada um de nós um despreendimento para tentar construir dentro da nossa unidade aquilo que a gente entende importante para o Brasil. E ao falar do Brasil, e é muito interessante, presidente, o artigo que o senhor trouxe, que a democracia é imortal, e a gente está diante exatamente de um cenário como esse. Porque, veja, fazer algumas reflexões aqui rapidamente. A primeira delas é uma análise clara, e aí eu trago uma opinião extremamente pessoal minha. Eu confesso que até hoje eu tenho alguns conflitos para entender se o financiamento público de campanha é justo ou não com o Brasil. 5 bilhões para fazer eleição a cada 2 anos, será que esse recurso está bem aplicado, corretamente aplicado? Será que é isso mesmo que a gente deve tomar posse e aplicá-lo para a democracia plena que a gente tanto prega em todos os rincões do nosso país? Eu, pessoalmente, tenho alguma dúvida com referência a isso, mas respeito, sou parte dessa construção, porque fui um deputado federal, tive 13 mandatos enquanto deputado e participei dessa construção. Mas, enfim, essa é apenas uma reflexão de um caráter pessoal. Mas
O esforço que o senador Marcelo Castro tem feito, já aqui louvado por tantos colegas, é merecido, mas eu entendo que a gente vai precisar de muito aperfeiçoamento. Essa vista coletiva é importante para que a gente traga um debate mais qualificado e que a gente consiga, nos próximos dias, conversar mais, para ver se de fato a gente vai conseguir produzir e aprovar um texto que expresse a realidade do cotidiano da nossa atuação política nas nossas bases, principalmente no período de eleição. Aqui foi falado sobre Instituto de Pesquisa. Todos que estão aqui nessa sala e que estão nos ouvindo pela nossa TV Senado já tiveram consequências gravíssimas na sua carreira política e o senhor presidente acabou de colocar uma situação sua com referência a esses institutos. Os institutos precisam ser punidos com muita veemência nesse processo eleitoral. Esse é um dos problemas que a gente enfrenta nas eleições. A fórmula, eu cheguei até a soprar aqui o Marcelo precisa achar uma punição para essa turma. Aí o relator disse, não, é difícil isso, eu sei que é difícil, mas esse é um dos principais problemas que a gente enfrenta. Todos nós aqui, seja nas assembleias legislativas, câmaras de vereadores, para prefeito, todos que disputam a eleição já tiveram problemas seríssimos com os institutos de pesquisa. A gente precisa abolir instituto de pesquisa de eleição. Para que é que servem os institutos de pesquisa? Criar uma fórmula. Quem é que contrata instituto de pesquisa? Então, como foi dito aqui por um colega nosso, instituto de pesquisa é uma empresa que vai atender o interesse do seu cliente. Será que é preciso realmente instituto de pesquisa em eleições? É uma reflexão que a gente precisa fazer um pouco mais à frente. Financiamento privado. Por que definitivamente se proibiu financiamento privado? Será que esse é o caminho de fato para uma eleição? Então, assim, não existe tanto rigor nos tribunais eleitorais com referência à fiscalização das prestações de contas. Ora, essa é uma entrada e uma saída. Tem os comprovantes legítimos. Qual é o problema de financiamento privado que a gente acabou excluindo dos processos eleitorais? Com referência à propaganda eleitoral, de repente sumiu os outdoors, espalhados pelo Brasil inteiro, em todas as cidades, não pode mais. Mas por que não pode? Qual é o impedimento de não poder fazer a divulgação da sua campanha, o seu projeto de campanha, de divulgação, ser proibido alguns instrumentos que antes valiam? Então, esses 3 pontos apenas, para não tomar muito tempo de todos, que ainda tem colega que quer falar, a gente precisa entrar mais fundo nessas questões, porque essas questões elas estão diretamente ligadas ao nosso cotidiano quando se fala em eleições. E, de fato, isso é que atormenta a vida de todos aqueles que buscam uma oportunidade de exercer o mandato no Legislativo. Claro que a gente vai aprofundar essa discussão, senhor presidente, mas eu queria apenas trazer para a reflexão de todos. Obrigado. Agradeço, senador Laércio, senador Irã, depois o senador Espiridião Amin. Bom, querido colega presidente, senador Otto, senhoras e senhores senadores, eu ouvi muito atentamente essa discussão após esse pedido de vista. Aliás, um pedido de vista muito pertinente, porque isso é uma discussão que ela ainda vai se estender por um longo tempo aqui, porque está longe de haver um consenso em relação a essa matéria que foi tão bem estudada pelo nosso relator Marcelo Castro, mas as opiniões são muito divergentes. Em relação à pesquisa, eu acho também que nós precisamos dar uma regulamentada séria. E a pesquisa, eu acredito, presidente, que ela pode ser feita, mas para interesse particular. Quer dizer, cada candidato que possa fazer suas pesquisas e sirva para balizar a sua campanha, para nortear a sua campanha. Mas essas pesquisas que são feitas para angariar voto útil na reta final da eleição, isso está se tornando um negócio vergonhoso no nosso país. Vergonhoso. Eu queria dizer também para
a senadora Soraya, que me antecedeu e falou sobre a participação da mulher na política, inclusive deu exemplo de Cuba, que, aliás, Cuba não é exemplo para nada nesse mundo, para nada. Eu conheço muito bem, não é exemplo para nada. Mas eu vou dar um exemplo de um lugar desenvolvido, meu querido Esperidião Amin, que a luta das mulheres tem sido uma luta histórica, uma luta realmente... Eu fico muito feliz de ver aqui na nossa comissão, a nossa comissão majoritariamente hoje aqui, com a participação de mulheres tão competentes como senadora Buzete, como senadora Dorinha, como senadora Soraya, Elisiane, que estava aqui agora. Muito bom que vocês estejam aqui, que são muito competentes, inteligentes e são referência para todos nós. Mas, olhem só, a Suíça, que é um lugar super desenvolvido nesse mundo, tem qualidade de vida, IDH, essas coisas todas, desenvolvimento em pesquisa, enfim. Vocês sabem, senador Amin, o senhor sabe quando que foi aprovado o voto feminino na Suíça? Isso é apenas só para fazer parte desse debate. Em 1971. Em 1971. Um país tido como absolutamente democrático, que é comandado... A gente não sabe nem quem é o presidente da Suíça, porque a Suíça é comandada por 4 figuras. Enfim, esses modelos são muito distintos no mundo, mas o que eu quero aqui colocar, para não me estender muito nessa discussão, é que eu acredito que a opinião pública ela não conseguirá entender quando num estado que tem 10 deputados, candidatos e 10 vagas para deputados federais, por exemplo, 2 mulheres que não tiveram uma votação significativa, elas representem a sociedade que votou em homens que têm uma votação muito maior. Isso é muito complicado, isso fere, inclusive, o princípio da representatividade de cada um de nós aqui. Nós já temos algumas legislações que estimulam e privilegiam a participação feminina, por exemplo, no que tange o recurso de campanha. No nosso partido, no nosso partido, presidente progressista, nós fazemos uma belíssima campanha, um trabalho muito grande nos nossos estados em relação à participação feminina na política. E isso é um trabalho de longo prazo, de educação, de sensibilização da sociedade e das mulheres, para que elas participem realmente. E quando elas decidem participar, são extremamente competentes. E eu acredito que nós vamos ter muita dificuldade em aprovar, não só aqui como na Câmara. Nós tivemos uma experiência nesse sentido quando eu fui deputado. Essa proposta não passou, tinham vários colegas defendendo essa questão na Câmara, eu acho que uns 5, 6 anos atrás. E acredito que, apesar de toda a luta, essa proposta do relatório do nosso relator, eu acredito que nós vamos ter dificuldade de aprovar 20% de vagas para mulheres que eventualmente não tenham votos. Eu acho que vai ferir a representatividade popular. Quer dizer, vai ter aqui um deputado que ele não representa um segmento da sociedade. É a mesma coisa que a gente aprova a cota para concurso de residência médica, quando nós passamos por um período de preparação de um egresso na Faculdade de Medicina, e ao final a gente ainda tem que conseguir na cota para alguém que fez o mesmo curso e o mesmo acesso, o que é diferente da sua formação elementar no ensino médio, que há uma grande divergência, uma grande disparidade no acesso, na oportunidade de formação. Mas depois da faculdade, eu acredito que não haja nenhuma razão da gente conseguir dar cotas para cursos de residência médica, assim como eu acredito que nós temos mecanismos legais e legislações que estimulem a participação da mulher. Agora, isso é uma questão cultural, de educação, que ainda vai demorar a acontecer. Espero que aconteça o mais rápido possível, mas essa cota para eleger
mulheres que eventualmente não tenham votos, é uma coisa que eu acho que é difícil da gente convencer a sociedade. Muito obrigado, presidente. Do Espiridão Amigo, por favor. Presidente, eu acho que, com o pedido de vista, nós estamos cumprindo um dever de refletir sobre o projeto. O senador Marcelo Castro é, sem dúvida, uma cabeça, um cérebro, uma máquina para produzir, chegando perto da perfeição, uma matéria sobre legislação eleitoral. Ele é, sem dúvida alguma, um legislador equipado, preparado, muito, e até eu diria vocacionado para ser o nosso intérprete. Todos nós reconhecemos isso e eu não faço favor nenhum. Mas eu creio que, como se trata de uma mexida no Código Eleitoral, ela vai ser muito ampla. E eu vou destacar só 2 aspectos aqui, porque tenho emendas, o senador deu toda a atenção às emendas que eu apresentei, vou apresentar destaque a respeito da auditabilidade do voto. Acho que a discussão desse assunto é merecedora da nossa atenção, porque não se trata de falar em fraude, trata-se de aperfeiçoar a urna eletrônica. Ela não é recepcionada no mundo por isto. Porque o sujeito que vota não confia que o seu voto foi registrado. E a auditabilidade do voto pode ser adotada hoje com um mecanismo e amanhã com outro mecanismo. Mas o objetivo será sempre dizer: se der um problema na urna, eu vou apurar e aquele voto vai estar lá dentro. O que não aconteceu num caso concreto em Santa Catarina. Na urna 458 do município de Sara, em 2014, 2/3 dos eleitores já tinham votado, a urna engripou e, no final de um grande processo, foi dado perdimento de 280 votos dos 400 e poucos daquela urna. Perdimento por sentença judicial. Por quê? Porque não havia como resgatar. Isso é decisão judicial em última instância. E isso mudou o voto, mudou o provimento de uma vaga de deputado estadual. A diferença de 20 e poucos votos. E a urna ficava na escola em que este deputado que perdeu a eleição votou. Ou seja, foi uma conjunção astral para demonstrar que o voto não é auditável. E eu estranho quando um juiz, mas o senhor está falando em fraude? Não, ainda não. Eu vou falar em fraude se um dia eu comprovar. Mas não é auditável. E ele é auditável na Venezuela, ele é auditável no Paraguai e na Índia, onde votam quase 1 bilhão de pessoas, numa eleição que demora 6 semanas. São vários. E onde, para facilitar o voto do analfabeto, o partido é representado por um bicho. É assim. Então, uma sucessão de 4 a 6 semanas, transcorre a eleição. Não é simultânea nem no mesmo dia, assim como não é simultânea nos Estados Unidos, onde existe o voto por correspondência. Enfim, o voto tem que ser auditável. Mas isso é um tema que eu respeito, quem não concorda, e quero dizer isso ressaltando: a primeira urna eletrônica que operou para valer foi em Santa Catarina, foi em Brusque. Foi lá que nasceu essa criatura que tem que ser aperfeiçoada, como tudo é aperfeiçoado. O bisturi, que credenciou o melhor ortopedista da Bahia, contestado por um representante do Ceará, que é o Tasso Gereissati, evoluiu. Por mais simples que seja o bisturi, ele evoluiu. O material evoluiu. Estava falando aqui com os odontólogos, né, do aparelho de baixa rotação para os aparelhos odontológicos de hoje. A evolução foi extraordinária. Falo também com alegria de poder dizer que hoje
a única fábrica de equipo odontológico que opera no Brasil, a Olsen, tem sede em Palhoça, Santa Catarina. Estou puxando a brasa para a nossa sardinha. Né? E, para concluir, foi em Santa Catarina que foi eleita a primeira mulher. Prestem bem atenção. E um ponto absolutamente fora da curva. Uma mulher negra. Tinha que ser na Bahia. Né? O ACM foi em Santa Catarina, Antonieta de Barros. Antonieta de Barros, deputada estadual pelo PSD. Mas o senhor tem direito de resposta. Não pagou a aposta ainda, eu não quero mais apostar. Eu só espero que Vossa Excelência venha dizer que Cabral chegou também em Santa Catarina. Não, lá foi em Porto Seguro. Lá o Joaci Góes me mostrou onde é que fica. Viu? Não vai dar. Foi o Joaci Góes. Foi o Joaci Góes que me mostrou onde é que fica. Ex-deputado e brilhante presidente da Academia de Letras da Bahia. Então, para concluir, seja a cota, o senador Irã falou uma coisa séria. O princípio da representação é um homem, ou seja, uma pessoa, um voto. É assim que a sociedade democrática do mundo estabeleceu. Ou seja, onde tem distrito eleitoral, isso é deformado pelo tamanho do distrito, que evolui. Mas o censo demográfico é que atualiza. E nós estamos vivendo essa atualização neste ano. A representação popular é proporcional. E nos Estados Unidos, que é o nosso espelho, há 8 estados que só tem um deputado federal, um representativo e 2 senadores. Todos têm 2 senadores. Mas 8 estados só tem um deputado federal, porque a população. E o estado que tem mais, pelo menos na última estatística que eu conheço, sempre é Califórnia, com 52. E o número de deputados continua o mesmo. Vai se acomodando a cada 10 anos dentro desse... Então, o que o senador Irã falou deve ser considerado, eu não estou dizendo que deve ser aceito, deve ser debatido. E concluo para dizer o seguinte: alguma forma de forçar, de induzir a que a mulher tenha mais representatividade, nós temos que manter ou aprimorar. Por quê? Porque isso é um déficit cultural. Quem é que quer cota para alguma coisa? Ninguém quer. Mas precisa. É preciso. Para o negro, para as minorias. Por quê? Porque eles não estavam acostumados a disputar a eleição. A mulher também não. Se na Suíça, a primeira vez que uma mulher recebeu voto foi em 1971, nos Estados Unidos também não foi no primeiro momento. E todos os discursos, o Gettysburg, do Abraham Lincoln, né, todos os homens, né, todos são iguais perante a lei. Só que a história é diferente de cada um. E a história tem várias decisões capciosas que deram ao homem uma participação maior do que da mulher na vida social e política. Não vou entrar em detalhe. Eu sou católico, apostólico romano, não tem cabimento proibir que a mulher seja padre. Não tem cabimento. E é uma carta apostólica de 1994, assinada pelo nosso querido São João Paulo II, que ele diz, fica definitivamente esclarecido que não pode ser padre. É isso que ele diz. Deve ter sido escrito pelo Ratzinger, né? Mas não quero aqui fazer acusações. Mas isso é de 94. Na cultura, querido califa, islâmica, o Maomé devia ser o mais feminista de todos. Ele nasceu órfão. Ou seja, quando ele nasceu, o pai tinha morrido. Foi acolhido, foi cuidado pela mãe. Que queira ou não
chamava-se Amina, casou com a patroa. Ele era empregado de uma viúva chamada Hadidja, que era dona de uma empresa de transportes, que tinha, sei lá, 500 camelos. Ele foi chegando, casou com a patroa. Tiveram 6 filhos, 4 mulheres e 2 homens. Os homens morreram muito cedo. E o seu legado maior foi uma mulher chamada Fátima. Mas a Sharia, a legislação, fez com que a mulher que poderia ser predominante, até, ou pelo menos igualitária, tivesse um espaço só agora sendo conquistado. Então, é uma trajetória. Por isso eu queria dizer para o meu amigo Marcelo Castro, algum incentivo nós temos que dar, e eu conversando aqui com a senadora, a professora Dorinha, até que sature. Quando saturar, pode dispensar a cota ou qualquer outro tipo de favorecimento. Aí vão correr juntos. Mas enquanto não saturar, ou seja, enquanto não houver uma massa crítica de mulheres exercendo cargos, nós vamos ficar devendo. Só isso. Bom, a matéria está em vista coletiva. Vamos para o item 4. A relatora é a senadora Dorinha Seabra. É um projeto da deputada federal Laura Carneiro, do PSD do Estado do Rio de Janeiro. Eu passo a palavra à senadora Dorinha. Item 4. Bom, senhor presidente, senhora senadora Margarete, senhoras e senhores, o relatório foi feito pelo nosso querido senador Contarato, pessoa que conhece muito o tema. Eu sou relatora ad hoc, né? É o meu? É o item 4 que a Vossa Excelência é relatora. Do senador Fabiano Contarato é o item 5, que eu vou passar a senhora para fazer a relatoria ad hoc. Isso. Então, esse item 4 é a senhora senadora Dorinha que é relatora. É porque eles tinham pedido que fizesse uma inversão. Peço licença para ir direto à análise e voto, senhor presidente. Quanto à constitucionalidade formal da proposta feita envolve direito penal, então competência assegurada, toda a parte de materialidade, não há vícios de juridicidade. No que se refere à regimentalidade, tampouco, e ao mérito que passo a tratar. A despeito das diversas alterações legislativas relacionadas ao tema nos últimos anos, os dados relacionados à violência contra a mulher no Brasil continuam alarmantes, quando somados às taxas de registros de diferentes crimes com vítimas mulheres, homicídio e feminicídio, nas modalidades consumadas e tentadas agressões em contexto de violência doméstica, ameaça, perseguição, stalking, violência psicológica e estupro. Chega-se a um número assustador de mais de 1.238.000 vítimas somente em 2023. Para que o Estado se desincuba de seu ônus de permitir de forma efetiva a violência contra a mulher, de reprimir de forma efetiva a violência contra a mulher, é preciso que se valha de todo o arsenal legislativo à sua disposição para dissuadir criminosos dispostos a cometer esses crimes odiosos. É nesse sentido com as alterações propostas no PL. A proposta impede que o fato de o agente ser menor de 21 anos e o fato de maior de 70 anos, a data da sentença, seja considerado como uma circunstância atenuante ou um fator de redução do prazo prescricional. De fato, tanto a juventude quanto a velhice não podem ser utilizadas como desculpa para a prática de violência contra a mulher. O agente jovem ou idoso que comete esses delitos deve ser punido da mesma maneira que qualquer outro. Em razão do exposto, somos pela aprovação integral do PL 419 de 2023. É esse o nosso voto.
Tem uma emenda que foi apresentada hoje pelo senador Magno Malta, eu estou rejeitando a emenda, embora a intenção seja meritória, colocando o fato para a situação da criança e do adolescente, ela foge ao escopo do projeto e eu eu rejeito, inclusive, para o projeto não ter que retornar à Câmara. E em outra oportunidade, sendo apresentado o tema específico pelo senador, inclusive apoiaria a emenda. Esse é o nosso voto, senhor presidente. Agradeço e parabenizo a senadora Dorinha Seabra. A matéria está em discussão. Não há nenhum senador ou senadora que queira discutir a matéria. Coloco em votação. Senhores senadores e senadoras que aprovam a matéria, permaneçam como se encontra. A matéria está aprovada e o relatório passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto e contrário à emenda número 1 da matéria ao plenário. Rejeitado o relatório, a emenda do senador Magno Malta. Item número 5... Queria só pedir a urgência, senhor presidente. Pois não. A senadora Dorinha Seabra pede urgência para a matéria, eu acato e coloco em votação o requerimento da senadora. Os senhores senadores e senadoras que aprovam o requerimento para a tramitação da matéria em regime de urgência, permaneça como se encontra, a matéria está aprovada. Passa a palavra à senadora Dorinha para a DOC relatar o item 5 da matéria, projeto de lei 3613 de 2023, que altera o decreto-lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal. Com a palavra a senadora Dorinha Seabra. Bom, vou direto também à análise, quanto a todos os aspectos regimentais, de funcionalidade, regimentalidade, e o projeto se encontra devidamente instruído e passo a tratar diretamente do texto. Convém atentar que o fato do PL foi aprovado na Câmara dos Deputados em 12 de junho de 2024, que ainda tramitavam no Congresso Nacional diversas propostas de alteração do dispositivo do Código Penal citado, bem como na Lei de Crimes Hediondos. Uma delas veio se converter na Lei 15.134, de 6 de maio de 2025, que alterou o parágrafo 12 do artigo 129 do Código Penal, desmembrando-o em incisos. O inciso 1 manteve a previsão já existente de aumento de 1 a 2 terços da pena do crime de lesão corporal dolosa, quando praticado contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144. O inciso 2 estabeleceu o mesmo aumento de pena para lesão corporal dolosa quando perpetrada contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria ou da Advocacia Pública, de que tratam os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, ou ao oficial de justiça no exercício da sua função, ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade até o 3º grau. O PL, ora examinado, modifica também o parágrafo 12 do artigo 129 do Código Penal para estabelecer o aumento de 1 a 2 terços na pena prevista para o crime de lesão corporal dolosa e o faz em 2 hipóteses, constantes nas alíneas A e B da nova redação, que dá o inciso 1º do parágrafo 12º. Uma delas, a linha A, coincide com a redação atual do inciso 1º, dado pela Lei 15.134 de 2025. Já a linha B insere a hipótese do crime praticado nas dependências do estabelecimento de ensino, ou seja, nas escolas, instituições de educação. Na nova redação, que dá o inciso 2, parágrafo 12, o PL prevê o aumento de pena de 2 terços a dobro nos casos em que a lesão corporal dolosa ocorrer em estabelecimento de ensino e a vítima apresentar vulnerabilidade física ou mental, o autor mantiver relação de parentesco próximo ou em relação de autoridade à vítima. Ora, como já assinalado posteriormente à aprovação do PL na Câmara dos Deputados, o Código Penal foi alterado para desmembrá-lo em incisos. A previsão do inciso 1º é mantida no projeto, a linha A do inciso 1º do parágrafo 12
Já a previsão do inciso 2 do parágrafo 12 é substituída pela nova hipótese de aumento de pena em 2/3 a dobro. É evidente que a Câmara dos Deputados não pretendeu substituir o texto por outro, mesmo porque o atual inciso 2 do parágrafo 12 requer que sequer existia quando da deliberação da Câmara baixa. Por isso, para compatibilizar o PL com a redação atual do parágrafo 12 do artigo 129, é necessário o texto vigente do inciso 2 do parágrafo 12, que passa a constituir a linha do inciso 1º. Não há dúvida que a alteração dessa natureza, que apenas reordena os dispositivos, deve fazer uma por emenda de redação. A deliberação da Câmara jamais pretendeu eliminar ou substituir a atual hipótese do aumento de pena, pela simples razão de que nele nem figurava no projeto de lei quando foi aprovado na Câmara. Ocorre, em tudo, similar àquela antes descrita, que se dá numa emenda de redação proposta pelo PL, inciso 1º-A do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. A multicitada Lei 15.134, de 2025, desmembrou o inciso em alíneas para qualificar como hediondos os crimes de lesão corporal gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticada contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria ou da Advocacia Pública, do que tratam os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício de sua função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade. Já o texto do PL, aprovado na Câmara dos Deputados, antes da entrada em vigor da lei que desmembra o inciso 1A em alíneas, em lugar da hipótese antes mencionada, insere a lesão corporal praticada nas dependências de estabelecimentos de ensino. Há necessidade, portanto, de fazer uma emenda de redação para adaptar o texto da Câmara ao novo cenário normativo. Note-se ainda que o Código Penal já traz um aumento de pena semelhante à nova qualificadora proposta para crime de homicídio que é apresentado pelo PL, especificamente em relação ao homicídio qualificado cometido contra menor de 14 anos, e aplicável quando o crime for praticado em instituição de educação básica, pública ou privada, no inciso 3º, parágrafo 2b do artigo 121. A nova qualificadora, contudo, por ser mais genérica, pois trata do homicídio cometido em dependência de instituição de ensino, sem restringir a conduta a menores de 14 anos ou instituição de educação básica. Não teria condão de modificar o regramento disposto no inciso 3º do parágrafo 2b. No mérito, concordamos com a proposta. Pesquisas recentes divulgadas nos dão conta de que episódios de violência escolar aumentaram substancialmente no espaço de 10 anos. No ano de 2013, foram registrados 3.771 casos. Já em 2023, 13.117 casos, sendo que metade das ocorrências diziam respeito à violência física. Ao longo desses anos, a curva só foi descendente no ano de 2020 e 2021, quando houve lockdown em relação à pandemia do Covid-19. Para além da chamada violência intraescolar, o governo federal identifica como categoria específica a dos ataques de violência extrema contra escolas. No período de 2001 a 2023, foram registradas 43 ocorrências desse tipo, que vitimaram 168 pessoas, sendo que 53 delas fatais. Até o ano de 2018, apenas 10 ataques haviam ocorrido. Esse número explodiu a partir de 2019 e somente no ano de 2023, 15 ataques foram perpetrados em espaço escolar, com 9 mortes e 29 feridos. Os ataques de violência extrema distinguem-se de outros casos de violência escolar, por serem intencionais e premeditados, direcionados ao ambiente e à comunidade escolar, atentado contra a vida e a integridade física das pessoas, por meio de uso de armas de diversos tipos.
Eles combinam elementos como vingança, ideologias extremistas, planejamento detalhado e busca de notoriedade. Sua letalidade é potencializada pelo uso de armas de fogo. Quanto ao perfil dos agressores, nos casos identificados, todos eles eram meninos, homens motivados por discursos de ódio e comunidade online de violência extrema. O aumento do número de crimes de homicídio e lesão corporal dolosa impacta negativamente a frequência escolar. Em 2009, 5,4% dos alunos reportaram terem deixado de ir à escola por sensação de insegurança. 10 anos depois, esse percentual havia crescido para 11,4%. Outra pesquisa divulgada em 2023 revelou um percentual de 12,6% das escolas brasileiras em cada 8 haviam sofrido ameaça, tentativa de ataque violento nos 12 meses anteriores. Não existe solução mágica para problemas complexos. Por meio do Decreto 12.006, de 24 de abril de 2024, o governo federal instituiu o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, regulamentado pela Lei 14.643, de 2 de agosto de 2023. Tal sistema deve atuar na produção de estudos, levantamento, mapeamento de ocorrências da violência escolar, sistematização e divulgação de medidas, solução de gestão eficazes no combate à violência escolar, promoção de programas educacionais e sociais direcionados à formação de uma cultura da paz, prestação de assessoramento às escolas consideradas violentas nos termos do regulamento, prestação de apoio psicossocial a membros da comunidade escolar vítima de violência nas dependências do estabelecimento de ensino ou em seu entorno. Isoladamente, o recrudescimento da resposta penal aos casos de violência nas escolas, nos estabelecimentos de ensino, não vai eliminar esse problema, mas é um importante fator dissuasório, o qual, ao lado de outras medidas, podem contribuir para o enfrentamento dessa alarmante questão. O voto ante o exposto é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade no mérito e pela aprovação do projeto de lei 3.613 de 2023, com a seguinte emenda de redação. Promova-se as seguintes alterações no artigo 129 do Código Penal, na forma do artigo 2º do projeto de lei 3.613, que é simplesmente uma reorganização, que eu acho que eu já mencionei durante todo o texto, e a emenda de redação que faz essa reorganização, que também o relator mencionou, uma vez que um projeto foi aprovado após já tinha sido aprovado na Câmara após a edição da lei. Esse é o voto preferido por mim e produzido pelo senador Fabiano Contarato. Agradeço à senadora Dorinha Seabra pelo relatório, parabenizo também pelo relatório de ambos os projetos que ela relatou. O projeto do item 4, o projeto de Decreto-Lei 2.848, que não permite prescrição da pena para a violência contra a mulher, aqueles que a praticam com menor de 21 anos e maior de mais de 70 anos, excluindo esse marco de idade, até porque a violência pode ser praticada pelo homem em qualquer idade que ele venha a ter. Isso é uma coisa que acontece até pela formação, pela agressividade de que o homem às vezes tem contra a mulher. Portanto, parabenizo Vossa Excelência. E também do item 5, a violência nas escolas, no ensino público ou privado, tem aumentado muito no Brasil e outros países do mundo, e recrudescer o tratamento penal para esses casos não é uma iniciativa que possa inibir essa violência na escola. Portanto, as duas matérias, quero parabenizar Vossa Excelência, são matérias importantes e que eu entendo
que serão proveitosos para que não aconteçam esses fatos mais que são danosos à nossa sociedade. E eu, não tendo quem queira discutir, eu coloco em votação a matéria. Está aprovado o item 5 e o aprovado o relatório passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto com as emendas de número 1 da CCJ e 2 da CCJ de redação, e a matéria vai ao plenário do Senado Federal. Rejeitado o relatório... nada mais... Vossa Excelência... Pedir a urgência dele também. A senadora Dorinha pede urgência para a matéria. O requerimento está em votação. Os senhores senadores e senadoras que aprovam o requerimento para tramitação e urgência permaneçam como se encontra. Está aprovado. E, não tendo mais nenhuma matéria a tratar, declaro encerrada a sessão de hoje. De operações, né, por minuto. Espero que a gente consiga realmente, já na implantação do Split Payment, que está programado já para 2027, a gente tem essa capacidade, né, de agilidade com relação a essa questão. Foi dito aqui também que praticamente 80% dos equipamentos do data center são importados. Nós não temos capacidade de utilizar a indústria brasileira nisso. O Brasil teria potencial hoje de desenvolver um data center nacional? Bem, o Celso falou aqui, muito bem colocado aqui, acho que o Goiás está de parabéns pela iniciativa dos cursos da universidade, já inteligência artificial lá atrás, né, fazendo 8 anos, já 7, 8 anos. E a gente tem esse problema aqui no Brasil, a gente só pensa, né, no curto prazo. Normalmente os políticos pensam na próxima eleição, ninguém pensa na próxima geração, infelizmente. A nossa bancada aqui de Ciência, Tecnologia e Inovação é muito pequena e muito na base do discurso do que com relação a recursos. Praticamente nós não temos investimento em Ciência e Tecnologia. Nós tivemos que aprovar aqui um projeto meu de 2017 para proibir o contingenciamento de recursos de Ciência e Tecnologia do FNDCT, que praticamente todos os anos era totalmente contingenciado. Ontem mesmo, antes de ontem, nós tivemos aqui uma sessão solene em homenagem ao Dia do Físico. E aí, conversando com alguns, me disseram o seguinte, que nós somos pioneiros nos anos 60, nós mandamos vários jovens para o exterior e somos referência hoje no agro. A Embrapa é realmente conhecida no mundo todo, exatamente em função dessa iniciativa, ainda na época do Eliseu Alves e também Paulinelli e outros, que tiveram essa ideia de mandar para fora os estudantes. E paramos com isso praticamente, a gente não tem muito isso mais. E ele estava me dizendo ontem que a França já está limitando o compartilhamento de informação, de transferência de tecnologia. Então, quando a Embrapa faz isso aqui para o mundo todo, compartilhando o conhecimento, porque atualmente, né, quanto mais a gente divide, mais a gente consegue aprender, mas alguns países estão na energia atômica já há muitos anos, mas agora também na própria inteligência artificial. Nós vamos ter dificuldade de obter informações, transferência de tecnologia com relação a isso. Então, são algumas preocupações. É evidente que essa fala, não é, do Celso com relação ao projeto, realmente você tem razão, a gente precisa, não dividir isso, porque não tem sentido, que você falou muito bem. Há um tratamento no PL de tudo aqui, que são coisas totalmente distintas, que precisam ter, que já tem, inclusive, regulamentação de muitas vezes, e que a gente precisa observar isso, né? Então, são algumas questões que nós vamos, né, depois rever essas apresentações aí, mas eu gostaria que vocês pudessem responder algumas coisinhas. Qual é o desafio aí do Ministério da Fazenda com relação a isso? Começando aí. Muito obrigado, senador. É sempre um desafio, né? Na Fazenda, a gente
fazer esse balanceamento entre as coisas. E na Fazenda só tem a gente só conhece uma coisa. Não, né? Mas eu acho que Receita Federal já falam não sabe nem o que é ainda. Eu acho que a gente tem uma vantagem aqui de ter sido esse trabalho coordenado pela Casa Civil e todos os ministérios participando desde o começo, nos permitiu buscar soluções criativas para lidar com essa questão, né? Aqui a gente tem algumas vantagens. Essa é uma indústria que, como foi falado, hoje a gente tem cerca de menos de 1 giga instalado no Brasil e o potencial é de mais de 10, né? Então, o que vai acontecer no futuro é muito maior do que acontece hoje. Então, de fato, a máquina que roda efetivamente ainda traz uma arrecadação relativamente pequena. A gente também tem outras oportunidades de diferenciar aqui, porque quando você pensa, por exemplo, na casca do data center, no prédio, na refrigeração, na energia, esses equipamentos duram 20, 30 anos. Então, a amortização dele é devagar. Já os computadores, não muito diferente dos nossos notebooks e dos celulares, eles têm que ser trocados a cada 4, 5 anos. Então, você pode fazer uma política que, eventualmente, antecipe os efeitos da desoneração da reforma tributária para esses equipamentos que precisam ser trocados com mais velocidade, mas mantenha a carga tributária na casca, de maneira que qualquer coisa que o governo venha a mandar para o legislativo tem como premissa básica que a arrecadação em 2026 vai ter que ser maior do que em 2024, e isso a gente quase que cria uma mágica que você consegue ao mesmo tempo desonerar e não abrir mão de receita em função desse crescimento da indústria, em função dessa diferença da casca para os equipamentos do centro. Então, a gente está fazendo umas... Eu fico feliz do Ministério da Economia já pensar assim, porque todo projeto que a gente apresenta vem um grande problema que é a desoneração. Eles não pensam na perspectiva de que isso vai aumentar a receita depois. Então, essa visão aí é importante a gente ter. Aqui tem um cuidado, né? Porque eu acho que tem uma vantagem nesse caso específico, que como são objetos diferentes, a infraestrutura, e você não pode importar o computador para botar no vácuo, né? Tem que construir o prédio, a arrecadação é meio que garantida. Mas isso ainda não está finalizado. Qualquer definição do instrumento, acho que vai ser negociado efetivamente com o Legislativo, mas eu queria só tranquilizá-lo que tem caminhos para que a gente consiga atrair esses investimentos sem diminuir a arrecadação. Bom, vamos lá, senador Exalci. Quanto a... Primeiro, acho que cabe um esclarecimento para não causar confusão sobre aquele número, né, que foi passado. O que tem ali, que está somando, está se aproximando de 14 gigawatts, como soma de demandas de todos os projetos, aquilo ali é um número de solicitações, né? A gente precisa ver até qual o montante desse número, qual a fração desse número que vai se materializar no fim da linha em contratos, né? E dado aquela nova regulamentação que a ANEEL aprovou na semana passada, que vai passar a exigir garantias financeiras pesadas para esses contratantes, a gente tem a noção de que boa parte desse número ele tende a ser enxugado. Agora, um número monstruoso enxugado ainda fica um número grande, né? Então, a gente ainda tem que se preocupar em planejar o sistema para receber essas grandes cargas com grande cautela e olhando para o futuro, entendendo que aquilo ali tende, inclusive, a crescer, né? Ainda que a gente agora consiga fazer um bom filtro de entrada. Tá? E quanto à morosidade do processo, a gente tem 2 processos aí correndo em paralelo nessa linha de pensamento. O primeiro processo é esse de acesso à rede básica dos consumidores, é um processo específico. A gente está trabalhando no Ministério já em modificar o decreto, modificar a regulamentação, exatamente com esse objetivo, de enxugar etapas, desburocratizar e tornar o processo mais ágil e até mais justo do que ele é hoje. E a outra linha de ação, a outra linha de frente de combate, é exatamente o planejamento da expansão do sistema de transmissão. Esse é o planejamento centralizado pelo Ministério, feito a partir de estudos da EPE, são as obras que vão a leilão, né? Para esse planejamento, a gente sempre trabalha com um horizonte de 7 a 10 anos à frente. E é muito difícil encurtar isso, porque são etapas sequenciais. Planejamento, estudo de planejamento, depois instrução de um leilão de transmissão, que também demora, depois a execução da obra em si, que demora 5 anos ou mais, às vezes. Então, esse planejamento tem que ser feito de forma antecipada. A gente hoje está planejando
planejando um sistema para a década de 2030, não mais para a década de 2020. A década de 2020 é o que já está contratado. Agora a gente planeja a década de 2030. E assim é feito desde sempre. E assim a gente vai continuar fazendo, mas agora com um olhar, sabendo que lá na frente eu preciso saber que essa demanda ela vai crescer de forma muito acelerada, como a gente vem verificando. Tá? Cristiano e o Afonso, por exemplo, os investidores vão investir em data center no Nordeste ou realmente onde estão as empresas instaladas? E qual é a relação que tem entre a produção da energia com incentivo ao data center? Excelente pergunta, senador Exalci. A gente precisa diferenciar os perfis de data center para responder essa resposta. Então, por que existe uma concentração elevada de data centers no estado de São Paulo, né? Como é o contexto atual e como é o contexto das demandas que estão sendo colocadas para o Ministério de Minas e Energia? Porque ali a gente tem um mercado consumidor muito mais concentrado, além de outras questões relacionadas a incentivos tributários, né, que acho que não convém mencionar, não é pauta aqui do nosso debate. Mas o mais importante é que o perfil de data center que é instalado naquela região é um perfil de data center que demanda uma proximidade do público consumidor. Ele precisa operar em baixa latência, que é o termo técnico que é utilizado. Outros perfis de data center não precisam operar em baixa latência e podem ser deslocados, então, para localidades como o Norte e Nordeste, por exemplo, que foi mencionado pelo senador, né, o propositor aqui da pauta. Por exemplo, os data centers de inteligência artificial. Data center de inteligência artificial, que é um perfil diferente do que a gente está falando desse público consumidor que foi colocado muito bem aqui pelo representante da ABS, né, o Andrei, ele não precisa operar em baixa latência. Ele consegue rodar os seus modelos de inteligência artificial sem essa necessidade de proximidade com o mercado consumidor e, portanto, pode estar distante desse público mais concentrado. Então, essa é uma questão. A diferenciação do perfil de data center acho que é muito importante para a pauta, inclusive para a pauta do próprio PL. Né? Vale a pena, é oportuno a gente também falar só sobre data center de inteligência artificial? Essa circunscrição, ela é benéfica para a pauta de data center de processamento de dados como um todo? Eu acho que na minha fala eu tentei falar muito de dados, porque o perfil de data center de IA é aquele que vai utilizar dados como principal insumo para gerar os modelos e os resultados, as aplicações específicas daquele perfil de data center. Mas a política de data center que é profícua para a indústria brasileira é aquela que ocorre de maneira transversal, que não menciona apenas um data center ou quer atingir apenas um perfil de data center, mas que pensa em qualquer tipo de data center bancário, o data center edge, outros perfis de data center, outros perfis de entrega. Esse perfil de data center é aquele que vai utilizar a rede primária. Né? Então, todos os perfis de data center, eles estão hoje pedindo acesso ao mercado primário de energia. Então, é um perfil mais longitudinal de visão de política pública e de visão de impacto na cadeia de fornecedores de equipamentos, de infraestrutura para esses data centers, é onde a gente vai conseguir escala produtiva para a oferta, dinamizar a indústria brasileira e, obviamente, se beneficiar muito de treinamento, capacitação e oferta de serviços na cadeia jusante. Então, eu entendo a preocupação, né? Eu acho que é válida, obviamente, a gente está fazendo uma opção por um projeto de lei que está segmentando uma parte da política com um perfil muito específico, mas acho oportuno colocar aqui o relato de que a gente também precisa pensar transversalmente uma política para processamento de dados para a economia digital do Brasil e que acabe abarcando todos os perfis de data center possível para conseguir atingir o que a gente precisa atingir. Cristiano, eu queria que você respondesse mais com relação à política da indústria brasileira com relação a isso. Agora, com o Afonso representa os investidores. Qual é o critério dos investidores para realmente construir o data center? Ele vai construir no Nordeste ou vai construir em São Paulo? Acho que a Cristiane em termos de investimento. Muito adequadamente. Primeiro, essa questão técnica de quando você tem necessidade de que o data center esteja próximo do consumidor, e aí o termo técnico é latência, é o tempo que o dado sai, né, do seu celular até o data center e volta, ou da empresa e volta. Então, você tem uma parte dessa demanda que precisa estar próximo, e isso, dependendo da aplicação, são raios de 200, 500 quilômetros, ou seja, você fica limitado a isso, mas você tem uma parte de processamento que você pode ter uma distância maior. E aí aparecem duas oportunidades para o Brasil. O treinamento dos modelos de inteligência artificial, por exemplo, a gente pode fazer do Brasil para fora. Essa demanda de tempo não acontece. Então, a gente tem uma oportunidade aí de exportação de serviços e esses data centers podem estar em qualquer lugar do Brasil.
né? Inclusive, no Nordeste, eles estão até mais próximos dos cabos submarinos. Você queria te interromper. Se você fosse construir um data center, você colocaria onde? Depende da aplicação. Se eu for construir para o mercado para exportar para fora do Brasil, eu posso estar no Nordeste, posso estar no Brasil todo, mas o Nordeste tem vantagens de disponibilidade de energia próxima e de proximidade dos cabos submarinos que chegam principalmente em Fortaleza. Então, esse seria um fator de decisão. Há vários outros aqui, mas esses seriam fatores importantes para isso. Para atender o mercado consumidor brasileiro, a gente precisa estar onde esse mercado está, e por isso que eu frisei que nós não estamos falando apenas de grandes data centers, apenas em São Paulo. O Brasil tem empresas que precisam de data center, né? Eu mencionei aqui, tivemos uma empresa de Goiás apresentando semana passada, temos projeto em Pernambuco, enfim, você tem vários projetos para atender justamente essa necessidade. Porque na prática está pensando num projeto. Se a gente tem interesse em colocar em determinadas regiões, provavelmente no projeto você vai ter que criar condições, né, ou exigências que sejam... E você vai ter demandas no Nordeste. Hoje existem, né, projetos no Nordeste para atender o mercado local no Nordeste. Brasília tem 3 milhões e 100 de habitantes, tá? Não esqueça do DF. Então, aí você tem Goiás, que tem a capacidade de atender aqui Brasília, você tem data centers em Brasília, né, o próprio governo federal aqui com o SERPRO, por exemplo, Dataprev. E a outra oportunidade também é o seguinte, essa energia hoje excedente que está sendo gerada no Nordeste, aqui a gente tem a grande oportunidade de consumi-la no Brasil todo. Então, o Ministério das Minas e Energia, né, o diretor Zanetti aqui já explicou, a gente tem hoje um sistema integrado, né, capacidade de planejamento, então essa energia também, mesmo que os data centers não estejam no Nordeste, a gente vai consumir essa energia que hoje é gerada e novas gerações de energia que aconteçam no Nordeste, resolvendo uma questão também de excedente de energia lá. Muito bem. Quer comentar alguma coisa aí, Celso? Essa questão do conhecimento, né, de limitação de transferência de conhecimento? Primeiro, parabenizá-lo, né, por ter conseguido segurar um pouco o dinheiro para ciência e tecnologia e conseguir garantir que o investimento seja feito. Eu acho que essa sala é fácil para falar para essa sala, porque são salas de convertidos, né? São pessoas que entendem a importância, que sabem o que a gente está falando. Então, é uma pena que no Senado não tenha mais senadores como vocês, senador Vanderlan, né? Porque a gente teria um outro país, sabe? Se a gente realmente entendesse a importância disso, priorizasse isso, a gente teria um outro país. É uma pena, a ciência e a tecnologia sofrem muito desses cortes. Pensando em longo prazo, não dá para fazer sem dinheiro, né? Então tem que ser muito pragmático, tem que ter recurso. Evidentemente tem que saber gastar o recurso, mas o primeiro problema é ter o recurso, depois é otimizar o gasto do recurso. E é uma pena, eu tenho viajado o mundo todo, dando aula, enfim, participando de projetos em diferentes lugares do mundo, e fica muito evidente, sabe, senador, a diferença da mentalidade. Quando a gente vem para o Brasil, a ciência e tecnologia passa a ser uma coisa para, se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, se tiver jeito, a gente mexe com isso. Quando, na verdade, ciência e tecnologia impacta diretamente a educação, saúde, segurança, né? E a gente não consegue, talvez seja uma falha até nossa da academia, de traduzir isso para a população de forma mais palatável, popularizar isso, né? Porque a gente não consegue traduzir e mostrar que o investimento em P&D é tão importante quanto construir um hospital ali na ponta, né? E com a população, eu costumo dizer que a gente só valoriza o que conhece, né? E como a população não conhece, não sabe a importância de, ela acaba valorizando mais o hospital na ponta do que o investimento em ciência e tecnologia, né? Acho que talvez comece por aí, a popularização, o instrumento de divulgação, mostrar que existe, mostrar que é nosso, ter esse sentimento de posse, né? Menos cachorro vira-lata. A gente tem muito sentimento de cachorro vira-lata, que tudo lá de fora é bom, aqui o que a gente faz não presta. Então, quando a gente colocar isso, sabe, você pega os pesquisadores brasileiros, a quantidade de inovações que nós tivemos inventado pelos brasileiros e que hoje, nem o avião a gente conseguiu ainda que o mundo reconhecesse que o avião é nosso, né? Então, e nem o brasileiro, às vezes, sabe que o avião é nosso. Então, acho que a gente tem um problema, uma longa trilha pela frente, mas acho que tem que começar com o primeiro passo. O primeiro passo é tentar valorizar, especialmente em quem decide, são os senhores, né, o executivo, o legislativo, enfim, sensibilizar de que a gente precisa ter um momento de priorização da ciência e tecnologia para começar a mostrar retorno na ponta ali, para a gente ter cada vez mais um país melhor. Ok. Mais alguma pergunta, senhor? Não, eu só
Eu só quero aproveitar mais uma vez e parabenizar realmente o Estado de Goiás, porque há 8 anos atrás investiu na universidade em inteligência artificial, né? Porque realmente a gente não tem hoje o básico da educação, que é a alfabetização, a educação infantil. A gente investe, não vou dizer muito, mas investe mais na universidade superior do que na base da educação. E também na ciência e tecnologia, na qualificação profissional. Quer dizer, acabou há muitos anos a educação profissional. Não chegamos nem a 11% dos jovens com educação profissional. Hoje, 70% dos jovens saem do ensino médio sem saber matemática, né? Então, e sem qualificação nenhuma no mercado de trabalho. Só na área de tecnologia precisamos de 700 mil profissionais e não temos, né? Mas parabéns aí pela iniciativa aí. Obrigado. Obrigado, senador Exaustir, por ter acompanhado essa audiência pública. Está aí com vocês, foi distribuída algumas perguntas dos nossos, as perguntas feitas pelos internautas aí pelo E-Cidadania. Não vamos fazer todas aqui, devido até ao horário. Mas eu gostaria de separar aqui umas 3 perguntas. Uma delas, eu vou me dirigir a você, Igor, porque isso aqui vai muito com relação ao governo, né? E como você está aqui representando também o governo, ela vê essa pergunta, Igor, vem da Socorro do Piauí. Ela pergunta o seguinte: a exigência de instalação em território nacional fere acordos internacionais de livre mercado ou a neutralidade da rede? Essa é uma pergunta que ela está fazendo, Igor. Se eu puder responder. Senador, aqui eu não sei se eu consegui entender tão bem a pergunta, porque eu não sei de que exigência especificamente a gente está falando, né? Mas eu acho que o ponto central aqui ao trazer essas infraestruturas para o país, a gente primeiro tem a chance de fazer as nossas leis serem aplicadas nela. Segundo, ficamos menos à mercê de qualquer tipo de problema nas conexões internacionais, etc. E a gente tem um arcabouço regulatório muito importante aqui no país, né? Seja de proteção ambiental, proteção de dados, como foi mencionado. Então, eu acho que seguramente, tanto para que a gente não tenha uma dependência externa, quanto para que as nossas leis possam efetivamente ser aplicadas, é muito mais fácil que isso aconteça com essas instalações estando aqui do que estando em outros lugares. E como o mundo tem essa deficiência de energia, é um momento muito propício, porque todo mundo está querendo vir para cá especificamente em função dessa nossa vantagem competitiva. Gabriela de Minas Gerais. Há medidas que favoreçam empresas nacionais e centros de pesquisas públicos no uso dessa infraestrutura? Afonso, você que está com a meia das empresas, você pode fazer comentário sobre a pergunta, porque eu quero esclarecer aqui, como o projeto está em discussão, não tem relatório, nós não estamos discutindo aqui um relatório, não apresentei. Nós estamos fazendo audiência pública, então muita coisa vai ser apresentada em emendas e até mesmo por esse relator, de acordo com o que a gente está ouvindo. Afonso, seu comentário sobre a pergunta Gabriela de Minas Gerais. Vou fazer de novo essa pergunta. Há medidas que favoreçam empresas nacionais e centros de pesquisas públicas no uso dessa infraestrutura? Se o projeto já não falar nada sobre isso, Afonso, você pode fazer o comentário que você pensa que tem que acontecer do projeto, por parte do governo. Que a ideia é, vamos separar aqui entre a questão de favoreço empresas nacionais e centros de pesquisa pública, são 2 assuntos diferentes. Em relação ao primeiro ponto, aquilo que eu comentei aqui, você nem foi ratificado e por outros aqui na mesa. Nós temos vários tipos de data center. Então, nós não estamos falando aqui apenas de data centers, né, de empresas estrangeiras. Nós estamos falando de data centers que estão sendo construídos, que já existem hoje, e há projetos novos por investidores nacionais também. Então, essa visão de que a gente tem que falar de todos os tipos de data center e falar de incentivos, ela vai ser isonômica, ela vai atender todos os investimentos, né, de empresas nacionais ou estrangeiras que vão construir esses data centers, mas aí eu volto a enfatizar o ponto que eu falei, a visão da cadeia do ecossistema como um todo, ou seja, tendo os data centers aqui no Brasil
Com estrutura mais barata, você está favorecendo também as pequenas empresas nacionais, as grandes empresas nacionais que estão desenvolvendo tecnologias usando esses data centers. Então, você acaba tendo esse impacto também. E em relação ao centro de pesquisa público, sim, a gente entende, inclusive, que as medidas que o governo, nesse trabalho ministerial que a gente conseguiu acompanhar, elas preveem justamente essa questão de fomento, né, de você ter aí recursos que saiam dentro dessa política para fomentar, né, o desenvolvimento tanto de pesquisa como desenvolvimento da indústria do Brasil, a indústria tanto de equipamentos como a indústria de software também. Então, acho que isso deve acontecer e é saudável e entendo que já está sendo encaminhado e que nesse projeto de lei aqui isso precisa ser abordado, sim. Outra pergunta? Sim, Andrei. Dessa fala do Afonso, eu acho importante a gente estressar e trazer quais são os grandes, tradicionais investidores em data centers no Brasil. São empresas, na sua maioria, brasileiras. Eu mencionei os grandes bancos, você tem o Magazine Luiza, Fleury na área de laboratórios, a Petrobras investe muito em data center e vai se beneficiar de uma política de estímulo, né, a data centers, a Vale, o Grupo Globo, né, na área de telecomunicações e de comunicações. Então, é uma política transversal que a gente entende que vai favorecer a todos os setores que estão se digitalizando e estão precisando de muito, né, não só investir mais, mas modernizar os seus data centers para dar conta da vazão. Então, isso aí, na medida em que você está sendo transversal, e aí eu reforço essa fala, você vai fortalecer as empresas nacionais. Aqui eu mencionei grande. Na medida em que aumenta a oferta, e aí eu concordo também com o Afonso, a oferta aumentando muito, você vai reduzir o custo e vai favorecer as pequenas e médias também, né, no acesso a mais oferta e menos custo. Obrigado, Andrei. Tem aqui um comentário, Cristiano, é um comentário aqui do Fábio de Souza, não é pergunta, mas ele já veio direto aqui com essa fala aqui. Não há vantagem real nenhuma para o país. As Big Techs consumirão os recursos hídricos locais e gerarão um mínimo de emprego. Você podia comentar essa fala? Acho que essa é um comentário pertinente, né? É algo, inclusive, que a gente ouve muito da sociedade civil durante toda a construção da nossa iniciativa interministerial, comandada pela Casa Civil, uma preocupação muito grande com grandes data centers que venham apenas interessados no consumo de energia limpa, renovável e barata, né? Acessível. A grande questão, senador, é que as Big Techs não serão o único público beneficiário de uma política de data center brasileira, né? Poderão ser alguns dos beneficiários, mas não serão o único beneficiário. A questão de geração de emprego é uma questão que é muito capciosa, porque, veja, quando a gente traz uma Big Tech atraída nesse contexto de uma política e a política endereçando mecanismos claros de contrapartidas que devem existir mediante a vinda desse empreendimento no Brasil, a gente consegue dinamizar toda uma cadeia de oferta de produtos nacionais para essas Big Techs, né, que vão consumir muita capacidade de processamento, muitos equipamentos das tecnologias de informação e comunicação. Vamos gerar empregos numa cadeia montante, que é essa cadeia de ofertantes, né, para trás do empreendimento instalado, assim como a gente vai gerar uma série de empregos na cadeia para frente, que são os provedores de serviços, provedores de softwares, aplicações, serviços de nuvem e também aplicações de inteligência artificial. Então, não dá para a gente dizer que uma política de data center é uma política que ela questiona o aspecto empregatício. Na verdade, não, ela favorece não só empregos em todos os aspectos da cadeia, e a cadeia também vinculada à própria instalação da infraestrutura do data center, construção civil, produção de equipamentos de refrigeramento, cabeamento, né, uma série de softwares também de gestão de data centers que vão ser e podem muito bem ser oferecidos por empresas nacionais. Então, é muito emprego que vai ser impactado com a vinda e com a escala. Acho que é muito importante a gente entender que uma política bem modulada nos seus mecanismos de incentivo pode trazer uma escala sem precedentes para a indústria brasileira das tecnologias de informação e comunicação, setores associados à infraestrutura de data center e serviços que podem ser mobilizados a jusante.
Obrigado, Cristiano. Afonso, se eu puder complementar, quer fazer um comentário? Obrigado, senador. Em relação a essa segunda parte, eu não tenho nada que acrescentar ao que a Cristiane falou sobre o impacto na cadeia de empregos e tudo que isso gera, e o setor produtivo tem uma visão absolutamente coincidente com isso. Em relação à questão de uso de recursos hídricos, a Brascom está preparando, e nós vamos encaminhar essa comissão, um estudo técnico sobre impactos ambientais do data center. É uma preocupação legítima e importante, mas especificamente sobre recursos hídricos, o que eu quero colocar é que as tecnologias atuais do data center, majoritariamente, elas usam circuitos de refrigeração, a água em circuito fechado, ou seja, a água entra, você joga água gelada dentro do data center, esfria esses equipamentos, essa água depois ela é refrigerada e não é desperdiçada, ela entra uma vez e fica ali, a não ser que você tenha vazamentos que são mínimos. Então, as contas que a gente está fazendo, nós estamos validando isso com vários técnicos de várias empresas especialistas em refrigeração, são de que daqui até 2030, essa água que vai entrar nesses data centers que vão ser instalados no Brasil vai ser equivalente a em torno de 0,01% de toda a água consumida no Brasil. Então, nós vamos trazer esses estudos técnicos, vamos mostrar e de forma muito transparente como é que são feitos esses cálculos, para mostrar que essa não é uma preocupação, dada a maioria esmagadora dos data centers utilizando esse tipo de tecnologia, que é o que deve ser mais utilizado. E hoje, 70% a 80% dos data centers no Brasil já utilizam essa tecnologia. Então, a gente não vê isso como um ponto de preocupação, é uma preocupação legítima, mas a gente quer justamente, com transparência para a sociedade, mostrar esses números. O Juliano só pediu para fazer um comentário anteriormente. Juliano, já a Elbia teve que se retirar, mas deixou aqui um representante bem à altura do que ela passou aqui para nós. Uma palavra, Juliano. Obrigado, senador. Primeiramente, bom dia a todos e a todas aqui presentes que estão nos acompanhando, tanto presencialmente quanto virtualmente. Cumprimentar você também, senador, pela iniciativa de todo esse debate, que é muito importante. Eu só gostaria de fazer um pequeno comentário em relação a essa questão da empregabilidade. Apesar da gente estar falando aqui sobre os data centers, né? Uma vez um contrato de energia sendo firmado entre um operador de data center e uma geradora de energia, gera também um emprego. Então, a cadeia é muito extensa. Então, além da construção do próprio empreendimento de data center, a gente movimenta a cadeia de energia eólica, por exemplo. Então, se hoje eu fechar um contrato, eu, gerador, com aqui o meu querido Afonso, de um fornecimento de energia de longo prazo, e eu construir um parque eólico, a gente estudou esse indicador e a gente tem que, para cada mega instalado de energia eólica, a gente consegue gerar 12 empregos, 12 postos de trabalho. Então, se você vê na perspectiva do consumo de energia, o quanto isso vai demandar de projeto eólico, por exemplo, a gente tem a capacidade de gerar mais empregos, e aí foi o comentário que a Elbia trouxe aqui no começo, reconhecidamente colocada pelos senhores sobre a crise da nossa indústria, que a gente consegue retomar toda essa cadeia industrial que a gente lutou tanto com o apoio do MDIC, Ministério da Fazenda e também do próprio BNDES há 10 anos atrás. Tá? Então, é só esse ponto que eu gostaria de colocar, e que é muito importante de mencionar a importância aqui da nossa cadeia também. Muito obrigado. Obrigado, Juliano. Igor, com a palavra. Senador, eu queria só colocar aqui, assim, a oportunidade posta para o país nessa indústria de data center é realmente se posicionar como o local do planeta para se fazer data center sustentável. Esse governo, e eu acho que o país já se posicionou que o nosso DNA é para uma indústria descarbonizada, indústria verde, né? O plano de transformação ecológica foi lançado nesse sentido, e aqui eu acho que não é diferente. Acho que nenhum lugar do mundo vai conseguir produzir um token de inteligência artificial com carbono zero ao custo que pode ser produzido no Brasil em função das nossas características naturais. Então, essa questão hídrica não é diferente. Eu acho que pode sim, se a gente deixar isso desamarrado, poderia vir a ser um problema, mas se a política pública for desenhada amarrando isso, a questão de sustentabilidade não só não é um impedimento, como ela vai ser um propulsor, porque a gente acabou de voltar de uma viagem para a Califórnia com o ministro Haddad e conversamos com uma série de atores, e a boa notícia é que, diferentemente de outras indústrias, nessa indústria a demanda
por sustentabilidade está inalterada, apesar de todas as mudanças recentes no cenário global. Então, acho que sustentabilidade no Brasil não é um impedimento, não é um custo, é uma mola propulsora, e aqui seja em água, seja energia, seja carbono zero, é uma obrigação dessa indústria no Brasil, e nós, vocês como reguladores, né, como Casa Legislativa e a gente como Poder Executivo, temos que trazer todos os instrumentos para que essas regras sejam cumpridas. Igor, tem uma pergunta aqui, eu já ia encerrar, mas essa pergunta, como falou em consumo de água, tem uma pergunta interessante aqui, que é do Luiz, do Rio Grande do Sul. O PL 3018 de 2024 poderia introduzir em seus dispositivos o uso de água cinza em sistemas de resfriamento de equipamentos dos data centers de inteligência artificial. Eu deixo à vontade para quem quiser responder essa pergunta, né? Água cinza, né? Alguém está a par de... Posso responder Afonso, aqui? Eu não sou o que é água cinza, Afonso? Eu não sou especialista de recursos hídricos, mas assim, a água cinza é água de reuso. Então, primeiro, obviamente, no data center você tem uma área que é uma área de escritórios, né, que você precisa ter lá banheiro, lá, limpeza e tudo mais. Isso daí, normalmente, você tem visto projetos com reuso de água para isso. E eu vou só voltar a esse ponto, quer dizer, a água que entra num data center, ela é uma quantidade muito baixa. Então, sim, ela pode vir de algum reuso, mas uma vez que ela entra, e como eu falei, a maioria esmagadora dos projetos usa essa tecnologia de água em circuito fechado, então ela pode vir, sim, de água de reuso, não há nenhum problema com isso, mas ela, mesmo que não venha, como eu falei, nós estamos falando de menos de 1% do consumo de água, né, menos de 0,1% de água, desse consumo de água para essa refrigeração dos equipamentos no data center. Então, sim, pode ser feito, mas isso, né, e acho que o Igor tocou no ponto importante. É importante que a política que faça o incentivo a investimentos coloque essas condições, né, como contrapartidas, mas eu já digo que isso naturalmente a indústria já faz. Hoje você não vende um projeto de data center para um cliente se você não tiver índices de eficiência energética, índice de eficiência de uso de água. Isso já o mercado já exige isso hoje naturalmente, mas a gente pode e deve sim colocar isso como contrapartidas a medidas de incentivo a investimentos para que os operadores e os players de data center coloquem isso. E não vemos nenhum problema nisso, é algo completamente viável. Bem, chegamos ao final da nossa audiência pública. Eu quero aqui, no encerramento, fazer alguns comentários, e vou ser rápido. Desde que cheguei a essa casa, Afonso, Cristiano, Igor, todos vocês, os convidados, eu venho alertando a questão dos investimentos em pesquisa, na ciência, investimento nas nossas universidades, que têm sofrido bastante com os contingenciamentos, os cortes, nos nossos institutos federais. O Brasil já foi reconhecido como um país que investia nos seus pesquisadores. Anteriormente, nós vimos falar, né, olha, o Brasil está perdendo pesquisadores, está perdendo os nossos cientistas, nossos doutores para a Europa, para os Estados Unidos. Hoje não, nós estamos perdendo esse pessoal que nós, as duras penas, formam para os países aqui vizinhos. Você foi falado aqui do Chile. Estão indo embora, porque eles estão valorizando mais esses profissionais. Não vou aqui citar exemplos, e são inúmeros. Eu acompanho de perto, e acho que sou um dos poucos parlamentares que investe em pesquisa, em desenvolvimento. Por exemplo, a nossa Universidade Federal de Goiás, nós temos pesquisadores lá em estudos avançados para cura de doenças raras. Como eu sou muito otimista, e a gente tem colocado parte de nossas emendas, de minhas emendas, que é tão criticado, as emendas parlamentares, porque aqui a grande parte da mídia
Quando se coloca emenda parlamentar, dá a entender que o parlamentar está pegando esses recursos e pondo no bolso. O que seria hoje dos nossos institutos federais, nossas universidades, se não tivesse esses investimentos feitos através das emendas parlamentares? Das emendas parlamentares, ao ponto da nossa universidade chegar a passar uma crise por falta de computadores para estudo, para pesquisa, e muitas das vezes um pesquisador tem que esperar o outro desocupar. Eu fui presidente dessa comissão por 2 anos, já falei aqui no início, Ciência e Tecnologia. Várias audiências públicas nós fizemos, projetos foram destravados, fez o país avançar, mas poderíamos estar em outro patamar se nós tivéssemos um olhar especial, como nós tivemos no passado para a nossa Embrapa, que é referência mundial hoje. Se nós somos hoje referência no agro, produzimos aí grande parte do alimento consumido pelo mundo, Juliano, é porque houve investimento. E hoje, não estou aqui falando de um governo, não, são vários os governos que deixaram de lado. Olha o sofrimento que nós passamos aqui, eu, Isalci, né? Nós criamos aqui, Igor, a frente parlamentar dos parques tecnológicos. Incentivamos, e ali, posso dizer, de parque tecnológico, aqui do lado da cidade ocidental. Vai ter agora o campus da Universidade Federal, campus de Jataí. O que tem de pesquisa nas nossas universidades? Muitas das vezes, nós somos, primeiro, reconhecidos lá fora, como é o caso hoje de inteligência artificial. Já recebi vários elogios de pessoas de fora, que nós temos um dos melhores e está no estado de Goiás. Para chegar na mídia nacional, para estar falando, destacando, incentivando. E, por último, muitas das vezes, eu reclamo disso, chegar na mídia estadual. E o pessoal é nosso, está lá. Entendeu? Eu entendo, Celso, quando você fala, né, com a paixão que você tem pela área, mas também dizer, olha, gente, nós precisamos acordar. É isso que você falou, precisamos acordar, nós precisamos fazer alguma coisa, nós temos que deixar de ter as melhores condições do planeta para tudo e não usufruímos disso. E ficamos muitas das vezes, né, Igor, aqui nas picuinhas, como foi falado, eu não lembro por qual de vocês, e é verdade, são as picuinhas mesmo. Vocês não sabem como nós penamos, eu como presidente, aqui nessa comissão, o Leomar conduzindo comigo, para nós aprovarmos um projeto que vinha a dar condições para que as teles fizessem investimento em banda larga, tudo isso que hoje quase ninguém comenta mais. Um dia desses nós falávamos isso aí, as discussões eram isso. Era 4G, depois 5G, e foi mudando. Ninguém hoje fala mais nisso. Qualquer escola de interior tem internet. Mas estava parado, por interesse. Então, deixar as questões eleitorais de lado é o que a gente vem, e muitas das vezes mal compreendido, deixar as questões eleitorais de lado e pensar no país. Pensar no país. Eu tenho muito orgulho do meu estado de Goiás, com os pesquisadores que nós temos, por isso que eu não canso onde eu vou, tudo que eu vou falar, entrevista e tudo, eu falo disso, do curso de graduação, dos nossos pesquisadores. Nós temos lá uma pesquisadora, a professora Leila, que desenvolveu em pesquisa um produto que vai substituir os agrotóxicos, fungos. Vocês não imaginam a dificuldade, muitas das vezes, para chegar o recurso de emendas para esses equipamentos, para estudo, para pesquisa, até chegar. É um parto isso acontecer. Então, Celso, nós vamos precisar, eu estou conhecendo do projeto, do setor,
Eu gosto dessa parte, dessa área, tanto é que a comissão que eu escolhi logo chegar aqui foi a Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui do Senado Federal. Então, o que precisar de mim como relator para discutir, e eu estou vendo aí, Igor, a parte do governo, tivemos uma reunião muito importante ali na liderança do governo, conduzido pelo Igor, esclarecedora, e o governo mostrando, através do Igor, o ministro Haddad, o nosso ministro, vice-presidente, Geraldo Alckmin, nós queremos avançar, mas avançar rápido. É por isso que nós fizemos essas audiências públicas para entender melhor, e o que tiver que fazer, Igor, se o caso for, se o setor entender que imediato é uma medida provisória, mas e o projeto seguir para dar mais segurança jurídica aos investidores que venham de fora e até mesmo os investidores aqui do nosso país, nós somos do diálogo. Em hipótese alguma, Cristiano, nós vamos endurecer como relator, né? Nem o Stevenson, que ele, como autor, eu converso bastante com o autor com relação ao projeto, as mudanças que porventura vierem, mas o que for melhor, porque eu não quero, mais uma vez, dizer, olha, você passou no Senado e veio esse projeto super importante para o país e nós deixamos o cavalo ou o trem passar. Viu, Celso? Nós vamos ter que cercar isso aí, porque depois nós vamos poder dizer nas nossas falas, olha, nós cercamos pelo menos esse aqui, nós temos as condições e nós somos referência hoje no mundo, como somos referência em energia limpa, que é o Brasil. Tá bom? Obrigado a todos vocês que vieram aqui atendendo ao convite. Obrigado mesmo. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. De 2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal estará disponível para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar autuação neste período. Vamos para a aprovação da ata e, antes de encerrarmos os nossos trabalhos, eu submeto a deliberação do plenário, a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 9ª reunião realizada em 21 de maio de 2025. As senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Bom, gostaria muito de agradecer, quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora, nossa assessoria, nossos assessores aqui, servidores da nossa Comissão de Esporte, que tanto nos ajudam nesse trabalho diário, consultoria, minha assessoria também de gabinete. Agradecer aos representantes aqui do CPB, né, mais uma vez reforçando essa parceria. Tenho em mim aqui uma grande parceira do movimento paralímpico, né, do nosso país. Estamos aqui à disposição, teremos outras oportunidades. E agradecer a você que está conosco até esse momento aqui na comissão. E nada mais havendo a tratar, porque daqui a pouco vai começar a sessão plenária, mais outro dia de guerra aqui nessa casa, mas vamos com tudo, com fé. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião desta comissão. Obrigada. Roraima. Essa diligência em Roraima começa hoje à noite. Nós vamos em 23? No total, 25 a nossa comitiva. Os 3 senadores do Estado estão compondo a comitiva e uma deputada federal, fora os técnicos do Senado, assessores, assessores do governo, liderança de governo. Vai ser uma missão bem complexa, porque nós vamos ver 2 aspectos diferentes em Roraima. A Operação Acolhida, como está a recepção dos imigrantes em venezuelano. Nós vamos aos hospitais, vamos lá na fronteira em Pacaraima, nós vamos conversar com os órgãos estaduais sobre como está a recepção dos nossos imigrantes. Vamos aos órgãos federais, as Forças Armadas, que é responsável pela Operação Acolhida. Então, nós teremos um momento
com os imigrantes. Inclusive, ontem à noite, a assessoria, acho que não está sabendo, eu quero informar, nós tivemos que acrescentar mais um roteiro na nossa visita a Roraima, porque nós recebemos a denúncia de uma menininha de 4 meses que entrou no hospital, e ela entra no hospital com um furúnculo na vagina. Uma menininha filha de imigrantes, 4 meses. E a médica achou muito estranho. E a médica pediu um exame, a criança estava com uma infecção sexualmente transmissível. E essa criança entra em março, ela morre em abril. E há toda uma suspeita em volta que essa criança tenha sido agredida sexualmente. A bebê está sepultada, a gente não vai trazer a bebê de volta, mas essas mães imigrantes, elas chegam tão vulneráveis. A bebezinha nasceu no Brasil. Então, a gente vai conversar com o secretário de Segurança, é mais um item na nossa, com muito carinho, com muito cuidado. Nós vamos conversar com os conselheiros tutelares que acompanharam o caso, que a gente quer entender. Essas crianças, filhinhos de imigrantes, podem estar sendo vítimas de abuso sexual por terceiros, por pessoas que estão seduzindo. Nós vamos entender. Nós queremos ver essa mãezinha, dar apoio a essa mãezinha. Então, essa nossa diligência, ela vai ter aspectos muito delicados. Estão indo pessoas com muito compromisso com as pautas. A violência contra a mulher imigrante, nós vamos ver. Mas a gente tem uma segunda missão. Nós vamos à área Yanomami. Nós vamos, inclusive, ter apoio das Forças Armadas com 2 aviões. Nós vamos de Boa Vista descer em Surucucus, é isso? De Surucucus, nós vamos ser levados para a área Yanomami. Todos nós tivemos que nos vacinar todas as doses Covid, tivemos que passar por exame médico, nós estamos em quarentena, nós estamos sendo muito bem orientados pela FUNAI, pelo Ministério. O Ministério vai conosco, a FUNAI vai conosco, o governo vai conosco. É uma missão para colaborar com o governo na forma como estão cuidando dos Yanomami. Só que há pessoas agora, neste momento, dizendo lá em Roraima que eu estou indo, para matar Yanomami, que eu estou indo para voltar ao garimpo em área Yanomami. Pessoas que não entendem o meu amor aos povos, mas é a figura política da Damares. Então, eu quero mandar um recado para Roraima. Eu tenho 61 anos, eu trabalho com povos indígenas há 40. A mim nunca foi dada permissão de entrar em área Yanomami. É o único povo que, para mim, cuidar da forma como eu cuido, eu sempre tive que estar com eles em outros lugares e nunca em área deles. Eu fui proibida como ministra. Todas as vezes que tentei entrar em área Yanomami como ministra, eu fui proibida. Assim como o governador de Roraima nunca conseguiu entrar na área Yanomami, que é no estado dele. E essa comissão aprovou o requerimento por unanimidade. O Ministério acatou a comissão, a FUNAI acatou, e entenderam que é uma missão extremamente necessária, porque o Senado esteve há 2 anos lá, fez um relatório, e com base nesse relatório, a gente vai completar um relatório que o Senado já fez. Só que nessa comitiva agora tem a Damares, que vai ter o privilégio de estar em área Yanomami, mas quer colaborar. Então, eu quero tranquilizar todos de Roraima que eu estou indo movida das maiores boas intenções, e eu tive autorização do Ministério, da FUNAI, desta casa, para conduzir essa missão, e a gente vai trazer de lá elementos para continuar ajudando o governo a cuidar dos povos. Eu precisava só fazer isso, senadora, com a sua presença, e agora eu vou para os outros expedientes, a senhora está liberada. Mais um expediente sobre o prêmio de adoção. Assim, amanhã, na quinta-feira, 29, às 15 horas, acontecerá no plenário do Senado a premiação tão aguardada, numa sessão especial de entrega do prêmio Adoção Tardia, o gesto redobrado de cidadania. A premiação foi criada em 2021 no Senado e é destinada a agraciar pessoas ou instituições que desenvolvam no Brasil ações, atividades ou iniciativas destinadas a promover a adoção tardia de crianças e adolescentes. Nessa 4ª edição do prêmio Adoção Tardia, há um conselho, que são várias indicações, que escolhe os indicados, decidiu que serão os seguintes agraciados:
Alexandre Caetano Ranque, Aline Sanches Carlos, Eliane Carlos de Oliveira, Fundação Betel, lá de Cruzeiro do Sul, no Acre, Maria Bárbara Toledo Andrade Silva, cada um deles tem uma história linda de adoção. E um senador será agraciado com o prêmio, o senador Magno Malta, pela forma como ele trabalha o tema adoção e por ser pai de uma menina que foi uma adoção tardia. Ressaltamos que os convidados que vão comparecer à sessão, que também essa sessão linda amanhã será transmitida pela TV Senado e YouTube. Expedientes. Denúncias que chegaram a essa comissão e encaminhamentos. Denúncia número 162, do cidadão, que relata supostas violações de direitos de alunas gestantes e mães universitárias na Universidade Estadual de Goiás. Encaminhamento, informar que a nossa comissão não é órgão consultivo e, como tal, não é possível a confecção de parecer técnico-jurídico. Quanto às medidas preparatórias, o instrumento cabível é ajuizamento de demanda judicial e a CDH não possui competência para ajuizar. Ademais, o órgão responsável pela apuração de denúncias é o Ministério Público de Goiás. Nesse sentido, orientamos o registro da denúncia junto à ouvidoria do Ministério Público de Goiás. Denúncia 163. A denúncia encaminhada pela Câmara Municipal de Pouso Alegre, relatando violações de direitos humanos envolvendo um cidadão em situação de rua, ocorridas no Centro Municipal de Acolhimento Provisório de Adultos, espaço destinado ao acolhimento de pessoas em situação de rua. Encaminhamento, informar que a CDH não tem competência para agir nesses casos e sugerir ao vereador que procure o Ministério Público local para apuração dos fatos. Denúncia 175, do Instituto Adenilson Cruz, encaminha relatos sobre brasileiros no México e brasileiras presas nos Estados Unidos que estariam em situação precária após as condenações 8/1 e solicita avaliação da CDH sobre providências diplomáticas e jurídicas. Encaminhamento oficial ao Ministério das Relações Exteriores, solicitando informações e providências no que for cabível, informar o cidadão sobre a providência tomada. Nesse sentido, também, quero lembrar que hoje aprovamos o requerimento para a visita de presos condenados pelos atos de 8 de janeiro nos Estados Unidos. Denúncia 178, de um cidadão que manifesta preocupação com a falta de execução de precatório. Encaminhamento, informar que a comissão não possui competência para agir nesses casos e orientar que o denunciante registre uma reclamação junto ao CNJ. Denúncia 179, de cidadão manifesta insatisfação com a resposta dada à sua demanda, que é a denúncia 146, lida na 26ª reunião. Encaminhamentos, agradecer novo contato e informar que não existem outras medidas no âmbito da CDH que possam ser sugeridas. Isso é muito comum. Os encaminhamentos que a gente dá, o denunciante quer que a gente vá além, mas nós temos limitações institucionais, limitações de atribuições nessa comissão. Denúncia 180, de cidadã, alega perseguição e demissão injusta de funcionário da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, devido à condição neurodivergente de saúde mental. Pede revisão do caso por supostos erros processuais. Encaminhamento, informar que a comissão não possui competência para agir nesses casos, que é o CNJ, o órgão responsável para a fiscalização do Poder Judiciário. Agora vamos para informes, não denúncia, informes. Informe 168, do Ministério Público do Trabalho, que encaminha nota técnica na qual entidades signatárias e agentes públicos solicitam especial atenção para a implementação de medidas eficazes no combate ao trabalho escravo doméstico, prática sustentada pela justificativa vil da integração de meninas, jovens e mulheres invisibilizadas nos lares de famílias exploradas, sob a falsa premissa de que seriam quase da família, ou que viveriam como se fossem da família. Muito grave. Informe 169, do Ministério da Igualdade Racial, que divulga mobilização do Ministério e da Frente Antirracismo para receber propostas do Plano Nacional de Educação Antirracista, até 30 de maio, visando incorporar diretrizes contra o racismo estrutural. Informe 172, da Câmara Municipal de Valinhos, encaminha a moção de apoio ao Senado em favor da transformação da ideia legislativa 196142, que propõe a concessão de adicional de insalubridade aos profissionais da educação em projeto de lei. Informe 173, do Comissário do Parlamento Ucraniano para os Direitos Humanos. Encaminha o informe resumo número 4 de 2025, com informações sobre a situação dos direitos humanos na Ucrânia. Muito grave, por sinal.
Solicitações. Agora a gente vai para solicitações. Solicitação 164, de um cidadão que agradece a leitura pública de sua solicitação, denúncia 143, que já foi lido, e as orientações oferecidas pela comissão, e solicita uma atuação mais ativa da CDH no tema, com apoio técnico, base de contatos e canal de mentoria para as pessoas com deficiência, com projetos em andamento. Encaminhamento, agradecemos o novo contato e a sugestão. Alguns elogiam, outros querem mais atuação. Nós estamos em solicitação 165, de cidadã. Solicita reunião para tratar de assunto referente ao descumprimento e à violação dos direitos das pessoas com deficiência no concurso público da EBSER em 2023. Encaminhamento dado. Agradecer o novo contato e informar que a equipe entrará em contato quanto a essa solicitação. Solicitação 163. De cidadão, agradece a leitura pública de sua denúncia, a denúncia 119, que lemos na 20ª reunião, e as orientações oferecidas pela comissão, e solicita acompanhamento contínuo do caso. Novo ofício ao MPF, encaminhamento do CNJ e a inclusão do caso na pauta da Comissão de Enfrentamento à Violência Institucional. Agradecemos o novo contato e as sugestões enviadas. Solicitação 174, do Instituto Menopausa Feliz, parceiro da comissão. Solicita a realização de uma audiência pública para discutir a importância da saúde hormonal e da transição hormonal da mulher no contexto da saúde mental dos trabalhadores e das trabalhadoras do país. Agradecemos a sugestão. Agora, as respostas de ofícios que chegaram à presidência. Resposta 166, da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. Em resposta ao nosso ofício 60, que encaminhou relato de violação de direito contra familiares e detentos do Centro de Detenção, informa-se que a denúncia foi encaminhada à Corregedoria Geral da Polícia Penal do Estado com o objetivo de viabilizar a realização de correição extraordinária no estabelecimento penal mencionado. Quero agradecer à Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo pela atenção. Resposta do Ministério de Minas e Energia. Respondeu o nosso ofício 144 de 2025, que encaminhou reivindicações da comunidade indígena Caiapó. Informa que a denúncia foi autuada e registrada e informa o número do processo. Obrigada ao Ministério de Minas e Energia. Resposta do Ministério da Saúde, que nos respondeu o ofício 142 de 2025, que encaminhou reivindicações da comunidade indígena Caiapó. Informa que a denúncia foi atuada e registrada sobre o número e tem até o protocolo. Que bacana, né? Os dois ministérios receberam nossos ofícios, autuaram e nos mandaram resposta. Resposta do Ministério Público do Estado do Pará. Respondeu o nosso ofício 147, que encaminhou reivindicações da comunidade indígena Caiapó. Informa que a denúncia foi encaminhada à Promotoria da República no município de Redenção. Tem uma agência da Procuradoria, uma filial da República em Redenção, conforme despacho de declínio e atribuição. Obrigada ao Ministério Público do Pará. Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania respondeu o nosso ofício 132, que encaminhou o pedido de inclusão em programa de proteção e informa que a demanda está em fase de análise, conforme os procedimentos internos do programa. Obrigado, Ministério, obrigada ao programa. Era uma solicitação de alguém que estava tendo direitos violados, eles já estão analisando a possível inclusão. Resposta da Caixa Econômica Federal ao nosso ofício 122, que encaminhou denúncia sobre o cancelamento do cadastro único, informa que referido cancelamento seguiu regras do MDS e recomenda direcionar ao Ministério eventuais questionamentos sobre irregularidades. Resposta do Conselho Nacional de Justiça em referência ao ofício 62, de 25, que encaminhou o pedido de revisão de sanção aplicada contra a magistrada, informa que não há providência a ser adotada pelo CNJ, pois o caso já foi analisado no acordo do relator com base nos documentos, depoimento e provas do PAD. Informa que, mesmo com eventual erro material, o plenário considerou a circunstância devidamente e que, conforme o regimento interno do CNJ, não cabe revisão disciplinar contra decisões do próprio Conselho. Informa ainda a impossibilidade de expedir comunicação ao subscritor do pedido devido à ausência de dados de contato. E o CNJ, inclusive, faz uma citação do porquê da decisão tomada contra a magistrada. Isto posto, submeto às senhoras senadoras e aos senhores senadores os encaminhamentos lidos.
As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam com os encaminhamentos aqui sugeridos permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo que nos termos da Instrução Normativa 12 de 2019, os documentos lidos ficam disponíveis na Secretaria e no portal da Comissão de Direitos Humanos para a manifestação dos membros dessa comissão pelo período de 15 dias. Terminado o prazo, os documentos serão arquivados e nós temos todo o cuidado com o sigilo dos nomes e dados sigilosos. Antes da gente encerrar a reunião, nós temos sido muito demandadas por pacientes e famílias de pessoas com a doença rara chamada ataxia de Friedreich. São muitos acionamentos. Na próxima reunião, nós vamos trazer isso como expediente, mas nós estamos, inclusive, vamos apresentar na próxima reunião uma indicação para ser aprovada na comissão ao Ministério da Saúde exatamente sobre a doença mencionada. Um abraço às famílias dos pacientes dessa grave doença. Bom, nada mais tendo a tratar, pedindo aos assessores que corram para casa para arrumar as malas, não esqueçam de repelente, filtro solar, vamos nos hidratar, será uma missão de coração, do coração. Quero agradecer a os 3 senadores do Estado, os deputados federais do Estado, que estão nos dando parceria com deslocamento, as Forças Armadas, ao governo local. Há uma expectativa muito grande da nossa chegada e nós traremos relatórios já na próxima reunião. Nada mais tendo a tratar, eu declaro encerrada essa longa reunião com 20 itens na pauta, 19 deliberados e uma série de encaminhamentos e expedientes. Obrigada mais uma vez, Secretaria. Muito obrigada. Eu acredito que a chegada do União Tucuruí, além de trazer uma energia segura e de qualidade, vai trazer também para o povo de Roraima uma energia mais barata. Senador, o que vai acontecer com o parque de termoelétricas do Estado, quando a energia de Tucuruí chegar? Pode virar museu para a gente lembrar depois, né? Nós não vamos sentir saudade disso. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Um dos novos membros do BRICS são os Emirados Árabes Unidos. Com um território de 83 mil quilômetros quadrados e uma população de 11 milhões de habitantes. Desde 2020, o país conta com um Parlamento das Crianças. Isso mesmo, com 40 deputados de todos os 7 Emirados. São 20 meninos e 20 meninas, entre 10 e 16 anos de idade. Eles têm mandatos de 2 anos e devem ter a autorização dos pais ou responsáveis. Já o Parlamento dos Adultos é o Conselho Nacional Federal. Também é composto por 40 deputados. Por lei, as mulheres ocupam a metade das cadeiras do Parlamento. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Hoje, logicamente, a qualidade de internet
Em vários estados brasileiros não é boa, mas em Roraima eu creio ser um dos piores. O Linhão de Tucuruí vai trazer a fibra ótica também. Então nós vamos ter internet de qualidade para todos aqueles que usam e precisam para o trabalho, para a diversão, para estudar, que usam a internet. Ela vai chegar em Roraima junto com o Linhão de Tucuruí. Mas Roraima tem uma outra ação que está acontecendo no momento, que está trazendo fibra ótica para todo o estado de Roraima, que é subaquática, que está chegando em poucos dias em Boa Vista, e nós vamos ter, além da fibra ótica que vem pelo Linhão de Tucuruí, nós temos a subaquática que está vindo, que é um programa do governo federal, e que em breve nós vamos começar a usar. Em breve, Roraima terá uma das melhores internets do Brasil. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos, e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Um dos novos membros do BRICS são os Emirados Árabes Unidos. Com um território de 83 mil quilômetros quadrados e uma população de 11 milhões de habitantes. Desde 2020, o país conta com um Parlamento das Crianças. Isso mesmo, com 40 deputados de todos os 7 Emirados. São 20 meninos e 20 meninas, entre 10 e 16 anos de idade. Eles têm mandatos de 2 anos e devem ter a autorização dos pais ou responsáveis. Já o Parlamento dos Adultos é o Conselho Nacional Federal. Também é composto por 40 deputados. Por lei, as mulheres ocupam a metade das cadeiras do parlamento.
A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Esporte aprovou nesta quarta-feira um conjunto de regras mais rígidas para a veiculação de publicidade de apostas esportivas no Brasil. O foco é na proteção de menores e na prevenção de comportamentos de risco. O texto ainda precisa de pelo menos mais uma análise no Senado antes de ser enviado à Câmara. Pelo projeto aprovado na Comissão de Esporte, haverá restrições para as propagandas de bets. Na televisão, ela só será permitida entre 7h30 da noite e meia-noite. E também nos 15 minutos antes e depois de transmissões esportivas. No rádio, os anúncios poderão ser veiculados em 2 períodos. Das 9 às 11 da manhã e das 5 da tarde às 7h30 da noite. Nas redes sociais, a publicidade vai ser permitida apenas para usuários autenticados que tenham mais de 18 anos de idade, mesmo assim com opção para desabilitar os anúncios. O projeto também proíbe o uso de imagens de atletas, ex-atletas, artistas, influenciadores e figuras públicas nas campanhas publicitárias. Todas as peças deverão conter a advertência: apostas causam dependência e prejuízos a você e a sua família. E não poderão ser usados mascotes, desenhos ou personagens dirigidos ao público infanto-juvenil. Outras restrições incluem a proibição de exibição de cotações dinâmicas e de mensagens que apresentem a aposta como uma forma de investimento. Pelo projeto, as marcas das bets poderão constar nas camisas dos clubes, nas placas dos estádios apenas quando a bet for a patrocinadora oficial do campeonato ou do time que disputa a partida. O relator do projeto, senador Carlos Portinho, disse que agora pretende trabalhar para votar o texto no plenário do Senado. A linha mestra desse projeto se baseia em 2 pilares: inibir que essa publicidade chegue ao público infanto-juvenil e ao ludopata, principalmente aquele que na madrugada, longe da família, tem a oportunidade, e desenvolve ainda mais a sua compulsão pelo jogo. O outro pilar fundamental é sobrevalorizar o patrocínio dos clubes, e reduzir a publicidade. Mais patrocínio e menos publicidade, já que o esporte escolheu as apostas, que esses patrocínios, os contratos de patrocínio, geralmente são valores maiores, que são mais longevos, há uma fidelização maior, uma identificação maior com o clube. Mas o que eu posso dizer, pelas redes sociais, pelo que a gente recebeu, fez das audiências públicas, a sociedade está conosco, tanto para disciplinar, como fiz no meu texto aprovado por unanimidade, a publicidade, tanto seria para extinguir a publicidade. Por isso que eu digo, essa é uma última chance, porque agora é a hora das casas de apostas, dos clubes, da atividade esportiva e todos que participam da promoção de casas de apostas terem um mínimo de responsabilidade social. Agora é a hora de ter responsabilidade social, porque senão o caminho certamente vai ser o fim de tudo. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um decreto legislativo que anula a demarcação de 2 territórios indígenas em Santa Catarina. Todo Imbu, no município de Abelardo Luz, e Morro dos Cavalos, na cidade de Palhoça. O texto segue para votação em plenário. O projeto de decreto legislativo susta os efeitos de decretos do governo federal que demarcam terras indígenas em Santa Catarina.
Segundo o autor do projeto, o senador Espiridião Amin, os decretos ferem a lei do marco temporal. O relator da proposta, senador Alessandro Vieira, apresentou um parecer favorável ao projeto, mas com uma emenda que, segundo ele, resolveria um vício de inconstitucionalidade. Ele explicou que, neste caso, a competência de sustar normas do Poder Executivo seria do Poder Judiciário. Alguns senadores discordaram do entendimento do relator e, na reunião desta quarta-feira, o senador Sérgio Moro apresentou um relatório em separado que foi aprovado pelos senadores da comissão. A tese defendida pelo ilustre relator, senador Alessandro, segundo a qual o controle caberia apenas ao Poder Judiciário, compromete frontalmente o papel fiscalizador dessa Casa. Confiar exclusivamente ao Judiciário a tarefa de reverter atos do Poder Executivo que afrontam a lei significa renunciar a um mecanismo constitucional próprio de controle político. Quem já foi governador, quem já teve que assinar decreto, tem que se basear numa lei em vigor. Ah, não, mas já o processo é antigo. O processo é antigo, mas está sendo resolvido pela autoridade máxima hoje. Também nisso não há marco temporal. Que história é essa? O marco temporal nos acompanha, gostemos ou não, Jaime Campos. O líder do governo, o senador Jacques Wagner, explicou que o processo de demarcação já estava em curso, que não houve má-fé do governo e que há várias interpretações sobre a legalidade dos decretos. O governo interpretou e entendeu que cabia assinar o decreto e assim o fez. A Casa, também no seu direito, já que somos poderes independentes e harmônicos, entendendo que, ao contrário, está defendendo um PDL. Havia o PDL com a relatoria de Alessandro Vieira, do senador, e acabou sendo feito um relatório alternativo do senador Moro. E o novo Código Eleitoral, que estabelece reserva de 20% das cadeiras dos parlamentos às mulheres, foi discutido na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O relator também estabeleceu regras para a divulgação de pesquisas eleitorais. Toda vez que o Instituto de Pesquisa for publicar uma pesquisa eleitoral para um candidato a prefeito, a governador ou a presidente da República, ele tem que publicar, juntamente com o resultado da pesquisa dele, os 3 últimos resultados que ele disse que o candidato que foi eleito para aquele cargo teria naquele pleito. E o que teve? Não tem punição, mas tem um constrangimento público. Ah, quer dizer que esse instituto que está dizendo que o candidato vai ganhar por 10 pontos, é aquele mesmo que há 4 anos disse que o candidato ia perder por 10 pontos e o candidato ganhou? Pelo relatório apresentado, ficou definido também uma reserva de 20% para mulheres nos parlamentos. Mas, para ser beneficiada por essa cota, a candidata precisa atingir pelo menos 10% do quociente eleitoral, que é o mínimo que o candidato precisa ter numa eleição. 30% do tempo da propaganda eleitoral deve ser destinado a candidaturas femininas. E esse mesmo percentual da verba de campanha dos partidos deve ser gasto com essas candidaturas. O percentual de 30% para candidaturas femininas foi retirado do texto. Por que essa participação feminina tão ínfima, tão acanhada aqui no Brasil e não na Argentina e não no México? Porque, que me consta, a nossa sociedade é patriarcal, é machista. Há um machismo exacerbado, mas acredito que não seja mais do que os portenhos, nem do que os mexicanos. A doença principal e que mais impede a participação maior da mulher na política brasileira, a meu julgamento, e sou modestamente um estudioso do assunto, é o nosso sistema eleitoral. Foi concedida vista coletiva do relatório e a matéria só deve ser votada na segunda semana de junho. Mas alguns senadores apresentaram discordâncias com o texto do senador Marcelo Castro. Os 30% de candidaturas é a base de tudo, gente. Foi assim, no mínimo, que a gente conseguiu que depois, isso foi dado pelo judiciário, não passou por essa casa. 30% de candidaturas, no mínimo, e no mínimo 30% de financiamento.
Se quer acrescentar, ajudar as mulheres, botando 20% de cadeiras, como foi dito aí, durante 20 anos, mas vai retirar um direito que a gente conseguiu. Magistrados, promotores, que nem é comum que se candidatem, nem é comum, mas policiais, que também não é essa frequência toda, não vão poder mais se licenciar para concorrer e, se não forem bem-sucedidos, voltar às suas posições, o mesmo valendo para militares. Então, será que a gente tem um problema tão grande assim nas nossas mãos que se justifica, de fato, restringir os direitos políticos desses cidadãos? E a Comissão de Meio Ambiente debateu nesta quarta-feira governança climática, desafios do poder legislativo em ano de COP30 no Brasil. O evento integra a programação oficial da 5ª Conferência Nacional de Sustentabilidade no Poder Legislativo, que se encerra hoje. Que há de novo no setor público? Um movimento em busca de boas práticas de governança social e ambiental. Em inglês, a sigla é ESG. A mobilização tem menos de 10 anos, mas já chama a atenção. O Tribunal de Contas da União, Câmara e Senado, assembleias e câmaras municipais e empresas públicas já se empenham. No debate, sugestões para fortalecer essas iniciativas. A criação de câmaras temáticas de governança climática no Poder Legislativo, com o objetivo de instituir espaços permanentes técnicos e intersetoriais de assessoramento e articulação institucional sobre temas climáticos dentro das casas do Legislativo. A inclusão da variável climática nos projetos de lei orçamentária, LOA, e o nosso PPA, o Plano Plurianual. E a ampliação da formação de quadros públicos em ESG, com o objetivo de capacitar servidores, parlamentares e assessores técnicos das casas legislativas. Esta debatedora traçou uma linha do tempo da conscientização mundial do problema. Em 2015, nós tivemos o Acordo de Paris. Foi o primeiro tratado internacional onde os países resolveram se comprometer internacionalmente com uma meta. A meta de não ultrapassar 1,5 graus de temperatura a nível mundial. E nós estamos em 2025, 10 anos se passaram e o planeta não conseguiu cumprir essa meta. E não está conseguindo. Então, por que a COP não tem funcionado? Porque a falta da governança climática. De nada adianta eu ter um plano se esse plano não tem execução. De nada adianta eu ter diversos planos setoriais e normas ambientais se eu não tenho eficácia, se eu não tenho entrega de resultado. As assembleias de Santa Catarina e Minas Gerais entraram na onda. O prêmio em si aconteceu ao longo do ano passado. Nós soltamos o edital nacional para projetos com soluções inovadoras de combate à crise climática. Foram selecionadas 10 soluções inovadoras. Um dos projetos que a gente selecionou foi de monitoramento hídrico lá no Rio Grande do Sul, durante as enchentes, um sistema de monitoramento do nível das águas, e que foi implantado lá em Patinga, na cidade lá de Minas Gerais, onde aconteceu uma grande enchente agora no início desse ano, e o prefeito agradeceu, fez um vídeo, as cidades vizinhas já entraram em contato conosco, eu também quero, como é que faz e tal. Carbono zero, a gente fez um experimento do carbono zero durante o ano passado, quando nós desenvolvemos o Alesc itinerante, onde desenvolvemos 4 encontros em outras regiões, não só na capital, mas em regiões do estado de Santa Catarina, realizando as audiências públicas, as sessões ordinárias e as reuniões de comissões, e a gente calculou o custo e a emissão de carbono dos deputados, especialmente, e neutralizamos esse carbono com plantio de árvores nativas da Mata Atlântica. A gente fez também, tem um trabalho de energia limpa através de uso dos painéis solares há um bom tempo já dentro da Assembleia Legislativa, e um bom uso dos recursos hídricos com uma boa capacidade de reuso das águas servíveis, especialmente dos banheiros. E o debate se encerrou com poesia. O presidente da CMA trouxe Mário Quintana para lembrar da prioridade que devemos dar às boas causas. A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já não sabemos mais por onde andam os nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê,
Já passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Dessa forma eu digo, não deixe de fazer algo que goste, devido à falta de tempo. Não deixe de estar com quem você ama por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. Pura verdade. E a Comissão de Relações Exteriores aprovou nesta quarta-feira a indicação de 3 mulheres para chefiarem as embaixadas na Malásia, no Camboja e em Granada. A diplomata Daniela Ortega de Paiva Menezes foi aprovada para comandar a embaixada na Malásia. As exportações brasileiras para a Malásia superam os números de nossas exportações para os países como Portugal, Reino Unido ou França. Os dados de comércio com a Malásia por si só já são muito positivos para o Brasil, com uma corrente de comércio de 5,8 bilhões de dólares e um superávit de 2,7 bilhões de dólares para o Brasil, tendo sido em 2024 o 9º maior superávit do Brasil e o 17º maior destino global das exportações brasileiras. Já a embaixadora Vivian Loss San Martin vai inaugurar a embaixada brasileira no Camboja. De 1998 até 2019, que é o dado que nós temos, teve um crescimento médio de 7,7%, ou seja, quase um crescimento chinês, né, que ocorreu no Camboja. Falei em chinês, é um país que tem forte relação com a China, que é uma grande fornecedora de recursos, doações e investimentos. É importante ressaltar que, tendo em conta que minha missão será abrir a embaixada em Phnom Penh, os temas administrativos ocuparão grande parte do nosso trabalho em um primeiro momento. Será necessário identificar imóveis para abrigar a embaixada e a residência oficial da missão diplomática brasileira, lotar o posto com diplomatas e servidores administrativos, realizar a seleção de contratados locais e celebrar todos os contratos de prestação de serviços necessários para o funcionamento do posto. E a diplomata Maria Elisa Teófilo de Luna foi aprovada para exercer o cargo de embaixadora do Brasil em Granada, acumulando a função com o cargo que já exerce na República de Trinidad e Tobago. Sua economia baseia-se maciçamente no setor de serviços, que responde por quase 80% do produto interno bruto do país, com destaque para o turismo. China, Venezuela e Cuba são os parceiros com que Granada mantém cooperação mais estreita. Não são bons parceiros, 2 aí desses aí. Esta não é uma designação para uma embaixada já estabelecida. Essa é uma designação para uma cumulatividade. Se optou por uma cumulatividade, e isso foi excelente porque nós precisamos dar muita atenção a esses países caribenhos que veem no Brasil uma oportunidade de diversificação para tantos aspectos das suas vidas, das vidas das pessoas. Eu gostaria de louvar aqui, senador Sérgio Moro, senador astronauta Marcos Pontes, a iniciativa do Itamaraty de enviar 3 diplomatas, mulheres que com certeza honram a diplomacia brasileira, e desejar a vossas excelências toda sorte, todo sucesso, que Deus as acompanhe, que possa com muita sabedoria continuar exercendo com muito altruísmo esse posto que só vocês devem saber o quanto que lutaram para poder estar lá. E a Comissão de Assuntos Sociais vai ouvir ainda dirigentes da Polícia Federal, da Advocacia Geral da União e da Controladoria Geral da União sobre as fraudes no INSS. O requerimento foi aprovado hoje, mas a data da audiência pública ainda não foi definida. No Fórum Parlamentar do BRICS, os participantes esperam aumentar o desenvolvimento institucional do Fórum. O evento ocorre na semana que vem aqui no Palácio do Congresso Nacional. A 17ª cúpula do BRICS acontecerá no Rio de Janeiro, entre 6 e 7 de julho. Mas antes disso, ocorrerá o 11º Fórum Parlamentar do Bloco em Brasília, entre 3 e 5 de junho. Este ano, o tema é a construção de uma governança global mais inclusiva e sustentável. A Cauã Leota, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, afirma que há uma crescente institucionalização do encontro parlamentar. Para alcançar um funcionamento mais eficiente, foram sendo criados fóruns menores, como os de mulheres parlamentares e de jovens parlamentares. Uma das boas ideias, talvez,
desses dois últimos avanços, de 2023 e 2024, foi a criação de um encontro de presidentes de comissões de relações exteriores, né, que por definição tem interesse no tema e não se encontravam antes. Então já teve o primeiro encontro em Kazan, na Rússia, e nós vamos ter o segundo encontro desses presidentes aqui. Em entrevista ao programa Expressão Nacional da TV Câmara, Tiago Galvão, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, avaliou que a criação de mecanismos de cooperação facilita a capacidade de atuação entre países com interesses diversos. Politicamente, o bloco é muito fortalecido justamente por essas diferentes camadas de cooperação, que a gente chama de uma cooperação intrabloco. Então, a cooperação intrabloco ela é muito vasta e é muito variada, enquanto a narrativa fica muito presa à dimensão simplesmente econômica. A dimensão econômica é muito importante, mas a dimensão política ela carrega elementos que são elementos transformadores. Por exemplo, quando você fala da cooperação na área de agricultura e enfrentamento à fome. Também ao programa Expressão Nacional, o pesquisador do IPEA, Walter Desiderá, disse que ao serem analisados todos os encontros do BRICS, foram identificados mais de 100 mecanismos de cooperação permanentes. Com essa amplitude enorme de áreas temáticas em que há cooperação para o desenvolvimento e troca de experiências, né, e troca até de transferência de tecnologias, de recursos, o parlamento, como, digamos, que é pelo menos na nossa democracia, né, onde a voz do povo se faz ali representada, né, então acho que é importante que ele esteja inserido também nos BRICS, já que o BRICS tomou essa dimensão tão grande, né. E entre os temas de cooperação, articulação político-diplomática entre os países participantes da 11ª edição do Fórum Parlamentar do BRICS, está a ciência, tecnologia e inovação. O destaque maior de discussões sobre este tema é a inteligência artificial. No contexto dos países do BRICS, que reúne mais de 40% da população mundial, a cooperação tecnológica pode impulsionar o desenvolvimento de soluções inovadoras para melhorar as condições de vida da população, em áreas como saúde, educação, trabalho, indústria, comércio e agricultura. Com investimentos estratégicos em pesquisa e infraestrutura digital, os países do bloco têm potencial para democratizar o acesso à inteligência artificial e promover aplicações que reduzam desigualdades, como explica a pesquisadora de Direito e Tecnologia, Paula Guedes. Olhando as particularidades desses países, os principais desafios são os que já são históricos, né, de inclusão das pessoas, desigualdade social e de tentar que a tecnologia ela não acabe violando direitos fundamentais, como reforçando diversas discriminações. Países como a China, Rússia, Índia e África do Sul já avançaram em legislações sobre o tema. No Brasil, o Congresso Nacional elaborou um projeto que busca garantir a segurança jurídica e ética no uso dos sistemas de inteligência artificial. O marco regulatório já foi aprovado pelo Senado e vai ser analisado agora por uma comissão especial na Câmara dos Deputados. A presidente do colegiado, deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, destacou que o Brasil precisa aproveitar a cooperação com os países do BRICS para investir em desenvolvimento tecnológico e fortalecer a indústria nacional. Nós queremos que a legislação que nós aprovemos aqui na casa, ela possa acompanhar os desafios regulatórios que o mundo tem vivenciado e que possa também colocar o Brasil no mapa da inteligência artificial. A gente quer, enquanto país, desenvolver a inteligência artificial e não só consumir. A promoção da inovação industrial com destaque para a inteligência artificial é um dos focos de debate do Brasil no Fórum Parlamentar dos países do BRICS. No entanto, é preciso garantir inicialmente regras para a promoção de valores como transparência, equidade e responsabilidade, como ressalta a pesquisadora de Direito e Tecnologia, Paula Guedes. A inteligência artificial ela pode reforçar, obviamente, os benefícios e o potencial econômico que esses países têm, mas isso tem que acontecer com uma boa regulação. E a boa regulação é aquela que estimula a inovação, mas é uma inovação que seja responsável. E o plenário aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que inclui guardas municipais e agentes de trânsito na segurança pública. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição inclui guardas municipais e agentes de trânsito no sistema de segurança pública. Eles serão equipados na Constituição a outros agentes de segurança, como policiais federais, civis e militares.
Os agentes de trânsito e os guardas municipais, hoje, a população já os vê como uma força de Estado, uma força pública que reforça um sentimento de segurança pública. São agentes fardados que circulam e precisam ter as suas atribuições reconhecidas para poder agir em colaboração tanto vertical quanto horizontal. União, Estado e município, de forma horizontal, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, guardas ou Polícia Municipal, a partir da aprovação da PEC, para que em conjunto, e os agentes de trânsito, para que em conjunto possam oferecer mais segurança pública à sociedade brasileira, trazendo esse sentimento de segurança pública a uma sociedade que vive aflita, a uma sociedade que vive muitas vezes amedrontada. O coração palpita quando vê dois homens numa moto se aproximando de você no meio da rua. É esse sentimento de insegurança pública que tem que ser combatido. E o plenário aprovou também um projeto de lei que amplia a participação de microempresas e empresas de pequeno porte em licitações públicas. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. Licitações de até R$ 140 mil deverão ser destinadas exclusivamente a esse tipo de negócio. Atualmente, a legislação define essa obrigação para contratações públicas de até R$ 80 mil. A proposta também determina que a administração pública exija dos licitantes, quando possível, a subcontratação de micro ou pequenas empresas para a aquisição de obras e serviços e garante que os pagamentos sejam feitos diretamente para as subcontratadas. O objetivo das mudanças é fortalecer e recuperar empresas menores, gerando mais empregos e renda. O projeto de lei complementar 234 de 2020, da minha autoria, busca estimular a contratação de micro e pequenas empresas e empreendedores individuais em processos de licitação pública. Para isso, ajustamos o limite máximo que obriga o poder público a contratar e comprar exclusivamente com pequenos negócios, hoje fixado em R$ 80 mil. Com a aprovação do meu projeto, esse limite passará para mais de 125 mil, ou seja, compras e contratações realizadas pela administração pública. Até 125 mil passarão a ser realizadas exclusivamente com micro e pequenas empresas. E agora a gente confere a programação do Senado para hoje à tarde. Daqui a pouco, às 2h, a Comissão de Agricultura tem reunião para debater em audiência pública o Plano Safra 2025-2026 e depois para examinar requerimentos. Também às 2h, a Comissão de Educação tem audiência pública marcada para discutir projeto que cria a Semana Nacional de Educação Cidadã. No mesmo horário, a Comissão Mista da Medida Provisória 1292 tem audiência pública para debater a matéria. A MP trata das operações de crédito consignado por meio de sistemas ou de plataformas digitais. Também às 14h, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, entre outros projetos que prevê isenção de registro e regras simplificadas para cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e outros, quando produzidos de maneira artesanal. Às 2h30, a Comissão Temporária Interna, em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador, reúne-se para examinar requerimentos. Às 3h, a representação brasileira no Parlamento do Mercosul tem reunião marcada para eleger presidentes e vices da representação brasileira no Parlamento e o parlamentar que integrará a mesa do Parlasul. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.
acredito que a chegada do Leão em Tucuruí, além de trazer uma energia segura e de qualidade, vai trazer também para o povo de Roraima uma energia mais barata. Senador, o que vai acontecer com o parque de termoelétricas do Estado quando a energia de Tucuruí chegar? Pode virar museu para a gente lembrar depois, né? Nós não vamos sentir saudade disso. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, boa tarde. Estamos de volta e passamos a transmitir agora a Comissão de Agricultura. Acompanhe. Da reunião anterior, senhores senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovada. Nós vamos fazer 2 sessões, uma bem rápida aqui só para cumprir uma questão burocrática com relação à emenda de bancada. Esta reunião destina-se à deliberação de propostas de alteração orçamentária da única emenda RP8 desta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, em observância ao comunicado do presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e as diretrizes constantes do ofício circular número 50 de 2025 da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Dados da emenda RP8 desta comissão, o número é 6012.0002, órgão de unidade orçamentária, Ministério da Agricultura e Pecuária, funcional programática 20.608.1144.20 ZV.0001. Fomento ao setor agropecuário nacional, GND 4, valor 700 milhões. Foi recebida uma proposta de alteração nos seguintes termos: iniciativa desta presidência, senador Zequinha Marinho, alteração, transferência de 30% do valor da emenda para a GND 3. Atualmente o valor está alocado em sua totalidade no GND 4. Assim, dos 700 milhões, 210 milhões ficam no GND 3 e 490 milhões no GND 4. Justificativa: a solicitação tem por finalidade adequar a alocação dos recursos da emenda às necessidades operacionais e programáticas do setor agropecuário. Em discussão, como não há quem discuta, em votação a proposta única de alteração orçamentária. A votação será simbólica. Os senhores senadores e senhoras senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovada. O resultado: aprovada a proposta de alteração orçamentária. A emenda RP8 desta comissão terá a seguinte distribuição de valores: 30% no GND 3, 210 milhões, 70% no GND 4, 490 milhões, totalizando 700 milhões originais. A decisão da comissão será encaminhada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata desta reunião, a 14ª de 2025. Senhores senadores e senhoras senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar nesta reunião, encerro a presente. Pronto? E agora?
Eu acredito que a chegada do Leão em Tucuruí, além de trazer uma energia segura e de qualidade, vai trazer também para o povo de Roraima uma energia mais barata. Senador, o que vai acontecer com o parque de termoelétricas do estado, quando a energia de Tucuruí chegar? Pode virar museu para a gente lembrar depois, né? Nós não vamos sentir saudade disso. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária da terceira Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura do Senado Federal. Esta reunião destina-se à realização de audiência pública para debater sobre o Plano Safra 2025-2026, programa do governo federal que oferece linhas de créditos e incentivos para o setor agropecuário nos termos do requerimento de iniciativa desta presidência. Em seguida, uma segunda parte da deliberativa. O senhor quer começar para a deliberativa? Antes da gente dar início. Bom. Item número 1, requerimento da CRA número 27 de 2025. Requeiro, nos termos constitucionais e regimentais, a convocação de Sua Excelência o senhor Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, para que compareça a essa comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre a mudança de posicionamento do governo federal em relação ao projeto de lei número 715 de 2023, detalhando os fundamentos técnicos que embasam a alegação de impacto orçamentário e explicando os motivos pelos quais o Executivo tem adotado ações que resultam no adiamento da tramitação e na tentativa de descaracterização do texto originalmente apoiado pelo próprio governo. A autoria, senador Marco Rogério, do PL de Rondônia e subscrito por nós. A votação será simbólica. Deputado Beto Faro com a palavra. Isso é porque ele está acostumado ainda no mandato, né? Foi um deputado junto aqui, então. Senador Zequinha, presidente, senador Mourão. Primeiro, esse projeto está na CAS e a sugestão era de que a gente pudesse, inclusive, fazer uma audiência pública conjunta entre as duas comissões, pudéssemos fazer entre a nossa comissão aqui e a CAS, para que a gente pudesse verificar esse tema, esse projeto. Convocar aqui um ministro para um tema que ainda está em debate numa outra comissão, nós não achamos que é conveniente. Então, a nossa sugestão aqui, que em vez de a gente fazer a convocação, como está explicitado, é de que a gente pudesse até trabalhar uma audiência comum entre as duas comissões, analisar o projeto e, a partir daí, se não houver entendimento, aí se estabelece convite ou convocação, o mecanismo que a casa querer. Mas fazer um processo sem esgotar nenhuma possibilidade de conversa, de diálogo, nós achamos difícil, portanto, nós estamos caminhando contra essa convocação e solicitando que a gente pudesse fazer essa reunião conjunta aí das duas comissões. Correto. Em discussão? Só prestar uma informação. O ministro Wellington nos ligou, né, sobre esse tema, mais outras pessoas nos ligaram também. Fomos procurados ontem pelo presidente da CAS, senador Marcelo Castro, não é verdade? E eu quero submeter à apreciação e aprovação de Vossas Excelências, número 1, que a convocação seja transformada em convite, e número 2, que a gente faça uma audiência conjunta, audiência pública conjunta com a CRA e a CAS. Aí, perfeito. Senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, fica dessa forma, secretário. Tá bom?
Tá, peraí, outro. Não. Bora subscrever. Bora subscrever aqui, né? Item de número 2, requerimento da CRA número 28 de 2025, requer nos termos constitucionais e regimentais a convocação de Sua Excelência o senhor Fernando Haddad, que está todo mundo bravo com tanta convocação hoje. O senhor Fernando Haddad, ministro de Estado da Fazenda, para que compareça a esta comissão a fim de esclarecer as razões do não cumprimento das medidas prometidas para a prorrogação das operações de crédito rural dos agricultores do Rio Grande do Sul, autor senador Luiz Carlos Reis, do PT do Rio Grande do Sul, e foi subscrito por nós aqui. Eu quero, nesse momento também, deputado... desculpa, rapaz. Você com o deputado na cabeça... Dia 28/5/2025. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa, ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à deliberação de indicações de embaixadores e à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei número 4.303, de 2024, de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça. Projeto de Lei número 1.466, de 2025, de iniciativa da Presidência da República. Projeto de Lei número 1.533, de 2023, do deputado Misael Varela. E Projeto de Lei número 1.281, de 2022, substitutivo da Câmara dos Deputados, ao Projeto de Lei do Senado número 331, de 2016, do senador Cidinho Santos. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para fazerem uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, passo a palavra ao senador presente no plenário. Portanto, pela ordem de inscrição, ele, através do artigo 17 do Regimento Interno, dispõe de 10 minutos. Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senador Chico Rodrigues, eu não estava aqui no Senado ontem pela manhã, quando houve aquela situação constrangedora para todos nós, lá na Comissão de Infraestrutura. Senhor presidente, mas depois que fiquei a par dos fatos, não me omiti. Na mesma tarde, passei um Twitter com o seguinte teor, numa linha de equilíbrio, penso eu, porque se os ânimos ficaram acirrados, tínhamos que buscar aquilo que a gente chama trégua, o caminho da paz, o caminho da boa relação, da diplomacia, né? Então, o tweet que eu coloquei foi o seguinte, e alguns perguntaram, digo, olha, o tweet está colocado e é o que eu penso. Meu respeito e solidariedade à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Não há dúvida que ela é uma grande defensora do meio ambiente e da vida. Sua história de luta é uma referência mundial. É lamentável o ocorrido ontem, no caso, ontem o meu Twitter dizia hoje,
na Comissão de Infraestrutura do Senado. Expresso minha total solidariedade à ministra Marina Silva. Ponto. Foi isso, senhor presidente, que eu coloquei de forma muito tranquila, entendendo que episódios como esses pegamos todos nós, né? Que não aconteçam mais, não só aqui no Senado, em qualquer parte do país e, oxalá, do mundo. Senhor presidente, o pronunciamento que eu vou fazer hoje fala um pouco dos temas que nós temos debatendo, que é a questão dos aposentados. Hoje minha fala, presidente Chico Rodrigues, será sobre dois assuntos. Um é que hoje pela manhã a Comissão de Assuntos Sociais aprovou um requerimento do nosso querido amigo senador Veneziano Vital do Rego, onde ele está convidando o senhor Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral da União, o senhor Vinícius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, e o senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, para comparecerem à Comissão de Assuntos Sociais. Quero aqui enaltecer a iniciativa do nosso querido amigo e senador Veneziano Vital do Rego, que foi vice-presidente dessa casa. Teremos ali a oportunidade de ouvir tudo o que aconteceu, a investigação que foram feita, começaram a pagar e queremos ver aonde vai terminar. O objetivo, enfim, senhor presidente, do nobre senador que teve o nosso apoio, é prestar informações sobre a atuação do governo no combate ao recente caso de fraude no INSS. É fundamental investigarmos a fundo as denúncias apresentadas já pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. O governo federal já está agindo e adotando diversas medidas para enfrentar essas fraudes. Entre elas, destacam-se operações policiais e investigações que resultaram no cumprimento de 211 mandatos de busca e apreensão em 3 estados e, inclusive, no DF. O início do processo de ressarcimento aos aposentados e pensionistas que sofreram descontos, foram assaltados, foram roubados, já começou. A implantação de novas medidas de segurança é preciso para evitar que essas fraudes futuras voltem a acontecer. Essas ações demonstram o compromisso do governo em proteger os direitos dos beneficiários e assegurar a integridade do sistema previdenciário. Senhor presidente, o segundo assunto, também importante para aposentados e pensionistas, trabalhadores, é sobre a importância do projeto de lei 1460 de 2023. É de minha autoria, que propõe a chamada revisão da vida toda no cálculo dos benefícios previdenciários. Ele ainda está em debate nas comissões técnicas aqui do Senado. Esse projeto tem como objetivo corrigir uma injustiça histórica com milhões de trabalhadores e aposentados e pensionistas do nosso país. Visa permitir o recálculo do valor da aposentadoria, considerando todas as contribuições feitas durante a vida desse trabalhador, inclusive aquelas realizadas antes da adoção do Plano Real em 1994. A regra da transição estabelecida após a reforma da Previdência em 1998 determinou que, para o cálculo da aposentadoria, somente fossem consideradas as contribuições feitas a partir de 94. Essa medida foi adotada com justificativa de evitar distorções causadas pela alta da inflação que assolava o país antes do Plano Real. No entanto, em muitos casos, essa regra de transição acabou penalizando mais uma vez o trabalhador, o aposentado e o pensionista, especialmente aqueles que tiveram rendimentos mais altos antes de 1994. Eles passaram a receber benefícios inferiores
ao que teriam de direito se pudessem optar pela regra definitiva que considerava toda a vida contributiva. O que estamos propondo com esse projeto de lei é dar ao trabalhador o direito de escolha. Se a regra de transição lhe for desfavorável, ele poderá optar pelo cálculo mais benéfico, assegurando maior justiça e equidade no sistema previdenciário. Senhoras e senhores, presidente Chico Rodrigues, estamos falando de uma questão que afeta diretamente milhões de brasileiros. Atualmente, cerca de 39 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O número de idosos no Brasil não para de crescer, e isso é bom. Isso é bom, não é, presidente? Sinal que estamos vivendo mais, né? De acordo com o IBGE, a população idosa aumentou, vejam bem, o número é impressionante, aumentou 57,4% em apenas 12 anos. Essa é a população que mais cresce no país e que enfrenta as maiores dificuldades para garantir uma vida digna e confortável e que ele não fique à mercê dos bandidos que estão assaltando os cofres da Previdência, que foi instalada uma máfia dentro da Previdência. Já foram postos para a rua 6, 7, o presidente e o próprio ministro acabou caindo, né? Fruto dessa insanidade ou dessa malandragem, picaretagem feita por alguns. A Previdência Social é um dos maiores patrimônios do povo brasileiro. Não me venham, por favor, com o discurso fácil de privatizar a Previdência e ir para um sistema de capitalização. Ninguém quer isso. No Chile, assim o fizeram, e a maioria do povo chileno hoje depende do benefício que fica em torno aí de meio salário mínimo. Senhor presidente, a Previdência representa a proteção ao trabalhador em sua velhice. O que precisa fazer, como eu disse na CPI da Previdência que eu presidi em 2017 e 2018, é combater a sonegação, a fraude, a roubalheira, as anistias, a sonegação, enfim, e a própria apropriação indébita. Repito, a Previdência representa a proteção ao trabalhador em sua velhice, na doença, na invalidez ou na própria viuvez. É um pilar de solidariedade e justiça social que não pode ser corroído por injustiças ou omissões. Vejam que estão aí os consignados. O senador Girão, sei que está chegando, né? Os consignados estão aí. E dizem que o desfalque dos consignados, devido aos picaretas, que via a inteligência artificial, via os novos instrumentos que lhes permitem que eles falsifiquem a assinatura, copiem documentos, falam que é mais de 50 bi em consignado. Há quem fala em 80, eu vou ficar nos 50 bi, né? Então é fundamental a gente estar acompanhando tudo isso. Enfim, a Previdência é um pilar de solidariedade e justiça social que não pode ser corroído por injustiças, por picaretagem, por malandragem e por omissões. Ao propor a revisão da vida toda, reafirmamos o compromisso de valorizar os aposentados e pensionistas que contribuíram com suor e dedicação para a construção do nosso país. Eles não podem ser tratados como número em uma planilha, mas sim como cidadãos que têm direito à história e sonhos. Peço a cada colega parlamentar que analise esse projeto com a sensibilidade, a seriedade que ele merece. Não se trata apenas de números, mas de justiça. Não estamos dando privilégio, pelo contrário, estamos assegurando que é justo e devido a quem tanto fez pelo país, pelo nosso Brasil, que foram os aposentados e pensionistas. Continuamos na luta por um Brasil mais justo, solidário e humano. Presidente, termino agora, nesse 1 minuto, registro que o Supremo mudou o julgamento da revisão da vida toda do INSS, que estava marcado para hoje, em sessão presencial, para o plenário virtual no mês de junho, entre os dias 6 e 13. Esperamos que a decisão saia o mais rápido possível.
Era isso, presidente Chico Rodrigues. Muito obrigado. Nobre senador Paulo Paim, Vossa Excelência tratou aqui de vários temas. Como sempre, Vossa Excelência... Me permita, presidente, a pedido da assessoria dos senadores, que eu falasse um pouquinho mais até eles chegarem. Ok, mas Vossa Excelência sempre utiliza o plenário para os seus pronunciamentos com fatos que são, na verdade, relevantes para a sociedade brasileira. E Vossa Excelência tratou aqui do impasse que houve ontem na Comissão de Infraestrutura, e é necessário que haja pelo menos unidade no essencial, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, houve reações das mais distintas em relação aos parlamentares, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, mas nós esperamos que prevaleça a diplomacia parlamentar, porque essa é a função realmente desta casa, esta é a função de cada um dos que representam a sociedade brasileira e precisamos exatamente dar o exemplo para que a sociedade brasileira possa, na verdade, ver no Congresso Nacional, especialmente, Câmara e Senado, essa referência de equilíbrio para que os grandes temas, que são polêmicos, é verdade, nós temos um fato que ele é um fato de distensão enorme entre o Ministério do Meio Ambiente e, por exemplo, a bancada do Amazonas, a bancada de Roraima, com relação à BR-319. A BR-319 é o traço de união entre o passado, entre as dificuldades que o retrovisor do tempo ainda mostram e a demanda que os senadores e deputados, os governadores e, principalmente, a população desses estados reclamam, porque, na verdade, é uma rodovia a única capital do mundo que não tem ligação terrestre com os demais estados do seu país. E, lógico que, por uma questão de convicção ideológica da ministra Marina Silva, independente das questões ambientais que nós respeitamos, mas ali, na verdade, precisa sim uma decisão de Estado, todos os governadores reclamaram, os presidentes que já passaram nas últimas décadas, sabem da necessidade, da importância. E o exemplo maior de tudo isso foi exatamente a Covid, o período da Covid, onde mais de 15 mil pessoas morreram no estado do Amazonas, especialmente em Manaus, em função dessa dificuldade de acesso rodoviário para o oxigênio que não pode ser transportado via aérea. Portanto, nós esperamos que ali seja a página virada, que haja um entendimento, uma conversa mais amena, mais amistosa, porque assim nós passamos e as instituições permanecem. Então essa é a nossa avaliação. Eu gostaria de fazer só um rápido comentário em relação ao que Vossa Excelência falou da questão da presença por requerimento do senador veneziano Vital do Rego, do senhor Jorge Messias, o advogado-geral da União e outras autoridades do Estado brasileiro, na Comissão de Assuntos Sociais, para falar exatamente sobre a questão da crise lá no INSS, os desvios absurdos, inomináveis que aconteceram no INSS, prejudicando toda a população de aposentados e pensionistas. Mas o governo está agindo com medidas cautelares, ou seja, ações judiciais para proteger a ordem pública e garantir o bom funcionamento das investigações. Isso é claro, isso é visível. Nós estamos acompanhando e tenho certeza que esses fatos, obviamente, eles serão esclarecidos, serão punidos aqueles que fizeram esses desvios absurdos contra uma população que, na verdade, depende exclusivamente daquele seu parco salário, muitas vezes o salário mínimo que tem como direito na sua aposentadoria e os pensionistas para viver, e houve realmente ao longo de muitos anos, de muitos governos, esses desvios
imperdoáveis. E agora, como estão perceptíveis, tem que ser rigorosamente apurado, né? E vimos a preocupação de Vossa Excelência com relação à população idosa, né? Num período de 12 anos, a população idosa aumentou em 57,4%. 57,4%, né? Aqueles que têm acima de 60 anos, né? O que representa 37,6 milhões de pessoas. Das 220 milhões de habitantes do nosso país, 37 milhões de pessoas, já beirando ali os 40 milhões, que essa avaliação foi feita em 2023, né, de aposentados que vão ser necessariamente abrigados pelas aposentadorias, né, e em alguns casos, as pensões, né. Portanto, Vossa Excelência fala aqui de 18%, quase 20% da população brasileira, ou seja, graças a Deus, a taxa de longevidade da população brasileira está aumentando, né? E com isso os instrumentos sociais são fundamentais para ajudar a população brasileira. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pelo belo pronunciamento. Seguindo a lista dos oradores inscritos, passo a palavra ao senador Plínio Valério, como terceiro orador inscrito do PSDB do Amazonas. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente, senadoras, senadores, hoje, na Comissão de Direitos Humanos, presidido pela senadora Damares, eu tive um projeto de minha autoria aprovado e relatado pela senadora Damares, que com seu brilhante relatório, eu até brinquei com ela, acabou por não me deixar nenhum espaço para falar do projeto. É simples, o teor dele, resumindo, grosso modo, coloca 30% do auxílio reclusão para a família da vítima. A gente ouve por onde passa, a gente observa por onde anda, a revolta de muitos brasileiros com esse auxílio exclusão, ou auxílio reclusão, que é para o criminoso, que é para quem matou, e para a vítima, nada. Para a família da vítima, nada. Claro que isso tem regras. A gente, quando fala auxílio reclusão para o assassino, se ele só vai se ele fosse segurado antes. Mas daí vem a garantia de que esses 30% irão para a família da vítima também. O dinheiro, esse auxílio não vai para o presidiário, para o criminoso. Ele vai para a família do criminoso. E com esse projeto de lei tão bem relatado e defendido pela senadora Damares, aí sim a gente vai fazer um pouco de justiça, justiça social. E também a gente vai estar mostrando para quem está na cadeia e para quem lê que assassinato implica também em custo financeiro, porque aquele auxílio reclusão ele já não vai mais receber na íntegra, mas vai ter que passar 30% para a família da vítima. E aqui, bem relatado pela senadora Damares, ela fala em justiça reparatória. A vítima do crime, especialmente crimes violentos ou patrimoniais, muitas vezes sofre prejuízos materiais, emocionais ou físicos, e destinar parte do valor irá representar uma forma de indenização ou compensação por esses danos. E também tem a responsabilidade do agressor. Mesmo que o benefício seja voltado aos dependentes, a ligação do auxílio com o ato criminoso pode ser vista como uma oportunidade de o Estado incentivar uma lógica de responsabilidade. Quem comete um crime também tem o dever de reparar os danos causados. E eu falei desse equilíbrio social que está muito bem colocado no relatório. O atual modelo, esse atual modelo do auxílio reclusão pode ser interpretado como uma inversão de prioridade, uma vez que o Estado garante assistência aos dependentes do autor do crime, mas não garante à vítima o mesmo tipo de amparo. E destinar uma parte do auxílio à vítima pode corrigir esse desequilíbrio.
E também tem o lado da prevenção de educação. Essa medida pode ter um efeito pedagógico, mostrando que atos criminosos geram consequências também no campo financeiro, criando um senso de responsabilidade mais concreto. Portanto, a gente aproveita a passagem que a gente tem como legislador, e aqui no Senado, principalmente, para tentar, cada um de nós, senador Seif, o senhor com os seus projetos, e são muitos, e a gente aplaude e vota sempre neles, o senador Girão, aproveitar para a gente corrigir aquilo que a gente considera como distorção. No caso desse projeto, é de observação das pessoas comuns. Como é que o governo, como é que a autoridade auxilia o criminoso e abandona a família da vítima? Portanto, estamos aqui, presidente Chico Rodrigues, colocando mais um dado que a gente considera que é necessário reparar. A gente tem uma comissão ainda para vir para o plenário, mas, acima de tudo, é uma coisa necessária. Auxílio, reclusão, parte dele, a gente colocou, Seif, aqui, 30%. O encontro na rua, pessoa aplaudindo o projeto, mas tem que ser metade. Também não pode ser assim, né? Você acaba encontrando muita resistência. E aqui no Senado, a gente tem que ter tato, saber navegar. Os rios da Amazônia, de onde eu venho, eles fazem muitas curvas, mas eles desembocam no rio Amazonas sem nenhum problema, que, por sua vez, vai para o mar. A gente tem que contornar, navegar. E contornar e navegar é fazer projetos que a gente entenda, que possa conversar e ser aprovado. A outra informação, eu sou relator da autonomia financeira e orçamentária do Banco Central. Eu fui autor da lei que deu autonomia operacional e agora sou relator. Conversa ontem, os líderes do Senado, com o Galípolo, o novo presidente, e toda a sua diretoria. O Galípolo me disse que já conversou com quase todos os setores do governo e já há um entendimento para que eu possa colocar, afinal, no relatório. O que a gente quer para o Banco Central, e você pergunta, você que está vendo agora, talvez você que na galeria, sim, mas o que tem a ver com o Banco Central? O Banco Central é o responsável pela moeda, é o responsável por conter a inflação. E o que acontece? Se a inflação sobe, o feijão, o arroz, o macarrão, o óleo, o açúcar, a farinha, tudo vai aumentar. E a gente quer dar autonomia ao Banco Central para que ele possa exercer o seu papel. Seif, escuta essa, que para mim também ontem foi uma novidade. O Banco Central não tem dinheiro para investir. Os caminhões do Banco Central que transportam moeda, que transportam dinheiro, altas quantias, têm 40 anos de uso, porque o Banco Central não pode investir e comprar novos caminhões. O PIX, que interessa a todos nós, meu amigo Paim, que interessa a todos nós, o PIX, hoje ele é comandado por 20 pessoas. São 200 milhões de PIX por dia. Eles precisam, pelo menos, dobrar esse número de pessoas. Pelo menos dobrar. Uma diretoria que fiscaliza as empresas e as novas empresas, que quando o diretor atual assumiu, há 10 anos atrás, tinha não menos de 1.000, hoje tem mais de 300 mil empresas para fiscalizar. E ele está com o mesmo pessoal que ele tinha há 10 anos atrás. Portanto, deixar o Banco Central autônomo também, financeiro e orçamentário, é muito bom para a nação. Eles vão executar o trabalho que tem que executar, cuidar da moeda, e essa história dos juros tem que deixar com ele. Eu já tinha feito, nós do Senado, Paim estava aqui, tínhamos feito já, concedido autonomia operacional, e o Paim foi um dos que defendeu o projeto e votou, na época da pandemia ainda. Está funcionando, a inflação conseguiu ser controlada. Então, olha só como é que é aqui no Senado. E a gente tem que aproveitar para navegar nisso. Os assuntos são muitos, são vários. Ontem eu estava metido no imbróglio aí, que a gente já nem fala mais, mas é assim aqui no Senado, é assim aqui no Parlamento. A gente tem que fazer aquilo que se propôs a fazer pelo nosso Estado, também pela República, também pela nação. Portanto, eu registro com carinho. E outro dia também um projeto do meu amigo senador Chico, o Chico, de Roraima, de Manaus, está coincidindo. Eu peguei o projeto do Chico, relatei, aprovou, ele pegou um projeto do meu, relator, aprovou. O Chico aprovou um projeto de minha autoria que vai destinar 10% do fundo das petroleiras também para a região Nordeste e Norte e Centro-Oeste, que não ia mais para o Rio de Janeiro e São Paulo. E o projeto do Chico
favorece quantas mil empresas, Chico? 300 mil empresas? Chega 300 mil empresas, pequenas empresas, as microempresas, para aumentar naquilo que a gente chama que ele vai ter condições de licitar, de participar. Nós fomos aí de 80 mil para 130, 135 mil reais, um projeto do Chico Rodrigues. Essas coisas vocês não leem, não veem e nem sabem, mas somos nós que fazemos. Por isso que é importante a gente participar da política, não torcer o nariz para os políticos, porque tudo passa aqui. Portanto, é importante a gente sempre estar dizendo, véspera de eleição, próximo evento está vindo aí, e a gente tem que dotar esse Senado. Acima de tudo, um Senado que cumpra com o seu papel e o seu dever futuro. E o dever futuro desse Senado vai ser encarar de vez o pedido de impeachment de ministros. A gente vai ter que ter coragem para isso. Obrigado, senador Chico. Eu estava aqui acompanhando o pronunciamento do senador Plínio Valério e vimos exatamente a sua preocupação em relação a esse auxílio reclusão que foi relatado pela senadora Damares, com o repasse de 30% para o auxílio das vítimas. E eu acho que é de uma justeza irretocável, porque, obviamente, a vítima sempre ficava sempre no limbo, né, sem nenhum benefício e tendo passado, inclusive, por esse momento de sofrimento, enfim. Né? E do auxílio reclusão, essa retirada dos 30% já demonstra exatamente a sensibilidade do senador Plínio Valério e, mais do que isso, ou tanto quanto, né, a sensibilidade também da senadora Damares, como segundo informou o senador Plínio Valério. Então, eu gostaria também só deixar o registro, mais uma vez, para toda a população, do projeto que ontem foi aprovado por unanimidade aqui no Senado, né, e da isenção para pessoas que são portadores de transtorno do espectro autista, o TEA. Né? E essa isenção é absolutamente justa, porque nós sabemos os custos, as dificuldades de alimento, de cuidado, de medicamentos, enfim. Né? E foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, esse foi aprovado hoje na Comissão de Direitos Humanos, e quero agradecer ao senador Zequinha Marinho, que teve esta sensibilidade para entender essa importância, e os comentários também muito serenos, mas acima de tudo com conhecimento da senadora Damares Alves. Seguindo a lista dos oradores inscritos, convido o senador Beto Faro, do PT do Pará, para fazer o seu pronunciamento de 10 minutos. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. 10 minutos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, nesta oportunidade, gostaria de destacar um tema de imensa relevância para o futuro do nosso país. As recentes visitas do presidente Lula à Rússia e à China, que não apenas fortaleceram os laços bilaterais do Brasil com esses dois grandes países, como também reposicionaram estrategicamente o Brasil no cenário geopolítico internacional. Estas visitas, realizadas entre os dias 8 a 13 de maio, evidenciam um esforço diplomático consciente e articulado por parte do governo brasileiro em favor de um mundo mais multipolar, mais justo, mais cooperativo e, sobretudo, mais equilibrado. Na Rússia, o presidente Lula participou das cerimônias que marcaram os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial em Moscou. Foi uma visita carregada de simbolismo e de respeito à história da humanidade, especialmente à memória da luta contra o nazismo e o fascismo. A presença do presidente do Brasil nesse evento reafirma nosso compromisso com a paz, com o multilateralismo e com o respeito entre os povos. Além do aspecto simbólico, essa visita teve caráter eminentemente estratégico. O Brasil mantém uma parceria importante com a Federação Russa, tanto no plano comercial quanto no plano político e científico. Atualmente, a Rússia é o quinto maior país de quem o Brasil importa produtos, com destaque para fertilizantes e combustíveis, insumos fundamentais para a nossa agricultura.
Foi firmado ainda um acordo importante na área da ciência e tecnologia, com ênfase em energia, incluindo energia nuclear e minerais críticos. Após a visita à Rússia, o presidente Lula embarcou para Pequim, na China. Foi a 4ª visita de Estado do presidente Lula ao gigante asiático e talvez a mais estratégica até agora. China e Brasil celebram a mais abrangente declaração conjunta de cooperação de sua história. Foram assinados 20 acordos bilaterais e anunciados outros 17 instrumentos para aprofundar a cooperação nos próximos 50 anos em áreas como agricultura, indústria, energia renovável, tecnologia da informação, saúde, infraestrutura, turismo, educação, cultura, defesa, inteligência artificial e combate às mudanças climáticas. A China é, desde 2009, o maior parceiro comercial do Brasil. No primeiro trimestre de 2025, o fluxo comercial entre os dois países chegou a 38,8 bilhões, um superávit para o Brasil, porém, tão importante quanto o volume é avançar na diversificação das nossas exportações, agregar valor aos produtos que vendemos e atrair investimentos que ajudem o Brasil a se desenvolver com sustentabilidade e soberania. Dessa visita, a China resultaram investimentos imediatos de 27 bilhões em áreas estratégicas, como veículos elétricos, energias renováveis, infraestrutura e mineração. Foi anunciada, por exemplo, a criação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Energia Limpa, fruto da parceria entre empresas chinesas e o Senai Cimatec. Também foi firmada uma parceria estratégica para consolidar no Brasil uma plataforma industrial robusta de insumos farmacêuticos ativos, o IFAS, fundamentais para a soberania sanitária do nosso país. Adicionalmente, senhor presidente e demais colegas, o presidente Lula também participou do 4º Fórum China-CELAC, um espaço de diálogo entre a China e os 33 países da América Latina e do Caribe. Trata-se de um mecanismo essencial para reforçar a integração nacional e dar voz aos países em desenvolvimento. No evento, Lula lembrou que a China já é o 2º maior parceiro comercial da CELAC e destacou que o apoio chinês é decisivo para tirar do papel obras estruturantes, rodovias, ferrovias, portos, linhas de transmissão, corredores bioceânicos e muito mais. Por tudo isso, fica clara a visão de um país que se insere no mundo com altivez, um país que aposta na cooperação, no comércio justo, no desenvolvimento sustentável e na redução das desigualdades e na construção de uma nova ordem internacional, mais democrática e representativa. Não por acaso, a relação Brasil-China foi elevada ao patamar de comunidade de futuro compartilhado por um mundo mais justo e um planeta mais sustentável. Em novembro de 2024, essa parceria inclui compromissos com a transição energética, o combate às mudanças climáticas, o avanço da inteligência artificial e a inovação digital e a segurança alimentar. Nesse contexto de articulação global, os BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora ampliado, representa um espaço vital para promover uma nova governança econômica internacional. O presidente Lula, durante a visita, enfatizou que os BRICS têm como potencial de incluir os excluídos do sistema político e econômico mundial e de fortalecer o protagonismo dos países do Sul global. A próxima cúpula do grupo, que será realizada no Rio de Janeiro em julho, deverá consolidar uma agenda transformadora centrada na reforma das instituições multilaterais, no financiamento sustentável e na cooperação tecnológica. Outro evento de alcance internacional que nos posiciona no centro do debate climático global será a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que acontecerá em novembro de 2025 em Belém do Pará. A realização da COP no coração da Amazônia brasileira é simbólica e estratégica. Trata-se de uma oportunidade de demonstrar ao mundo que é possível conjugar crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental. O Brasil, com sua matriz energética limpa, com sua biodiversidade, com seu compromisso renovado com a transição ecológica, está pronto para liderar esse novo modelo de desenvolvimento sustentável. Precisamos reconhecer que, sob a liderança do presidente Lula, o Brasil está recuperando sua capacidade de pensar grande. Estamos voltando a ser respeitados no mundo, voltando a negociar de igual para igual com grandes potências, voltando a colocar o povo brasileiro no centro da estratégia de desenvolvimento com soberania e dignidade.
Encerrando, senhor presidente, o mundo de hoje exige ousadia, inteligência e a visão de futuro. Exige que sejamos capazes de diversificar nossas parcerias, fortalecer o Sul Global, defender o multilateralismo e buscar soluções coletivas para os grandes desafios do nosso tempo, das mudanças climáticas, à desigualdade social, da governança global à inteligência artificial. É isso que o presidente Lula tem feito e esse caminho que devemos apoiar como representante do povo brasileiro, pois o futuro do Brasil passa inevitavelmente por um mundo mais cooperativo, mais equilibrado e mais justo. E essa construção começa pela diplomacia. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre senador Beto Faro, assistindo aqui atentamente ao pronunciamento de Vossa Excelência, dessa viagem feita pelo presidente, um relato dessa viagem feita pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, à China e à Rússia. Eu acho que é fundamental que o governante ele tenha essa posição, usando, na verdade, as ações da diplomacia no sentido de abrir e ampliar oportunidades para o nosso país. Obviamente, a Rússia e a China são dois países importantíssimos no cenário das nações e é lógico que a presença do presidente, de ministros de Estado, de empresários na sua comitiva já demonstra exatamente o compromisso e a força que o país tem junto às comunidades internacionais. Cada viagem dessa, no meu entendimento, é a abertura de novos negócios e consolidar a posição de liderança do Brasil, que eu chamo de liderança consentida na América Latina. Porque o Brasil é o maior país em território, em população, no PIB, enfim. E claro que eu sou um dos defensores de que os governos possam, na verdade, dar visibilidade e fortalecer a posição do Brasil no cenário das nações. Portanto, parabéns pelo discurso de Vossa Excelência. Seguindo a lista dos oradores inscritos, passo a palavra ao senador Eduardo Girão, em permuta com o senador Jorge Seife. Desculpa, é o senador Jorge Seife? Não. Então venha que eu quero lhe ouvir para eu aprender mais e aí depois eu falo. Pois bem, então eu agradeço a Vossa Excelência a compreensão, até porque nós estamos aqui obedecendo rigorosamente a lista dos oradores inscritos. Com a palavra, o senador Jorge Seife, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente, boa tarde. Depois de uma apresentação dessa, prefaciada por Eduardo Girão, eu fico ainda mais confiante. Na verdade, senhor presidente, senhoras e senhores, as pessoas que nos acompanham na internet, pela TV Senado, pelo YouTube, em todo o Brasil, quero desejar a todos uma boa tarde. Eu queria falar especialmente aqui com os aposentados do nosso Brasil. Os números que a cada dia a imprensa nacional nos traz causa, senador Girão, perplexidade diante de tantos absurdos. Ontem eu assisti uma matéria vinculada na CNN Brasil, e essa matéria entrevistou 4 aposentados e eles comentaram o que ocorriam com eles. Aposentados de todo o Brasil, vocês que sofreram, receberam ligações, obrigando a vocês a adquirirem cartões de crédito, obrigando, porque tinham mensagens gravadas, gravaram as conversas com esses telemarketings de bandidos que roubam nossos aposentados, senador Plínio Valério, dizendo o seguinte: se você não aceitar o cartão de crédito que eu estou lhe oferecendo, os seus benefícios de aposentados serão suspensos por 90 dias. Se você não fechar o plano funeral que eu estou lhe oferecendo, será suspenso seu benefício de aposentado. Se você não fechar com esse clube de campo, aí um aposentado do Rio Grande do Sul falou o seguinte: me fizeram aderir a um clube de aposentados da cidade do Rio de Janeiro, que eu nunca pisei no Rio de Janeiro. E a estimativa inicial eram de 6 bilhões de reais, 6 bi,
depois uma nova estimativa, 20 bi, e pasmem, povo brasileiro, já existem contas que chegam a 200 bilhões de reais de descontos indevidos nos aposentados. E os números, senador Plínio Valério, senador Paim, são absurdos. 97% dos aposentados, 97% dos aposentados que foram consultados, não autorizaram nenhum desconto. Senador Paim, o senhor é do Partido dos Trabalhadores, mas eu tenho certeza que o senhor apoia essa investigação. Por quê? O que leva, presidente Chico Rodrigues, o Senado Federal e a Câmara Federal entrarem nessa seara de investigação? Bom, primeiro que nós somos eleitos pelo povo, além de legislar, além de enviar recursos para os nossos estados, para os nossos municípios, para ajudar as prefeituras a construir obras, etc., o nosso papel também é de fiscalizador. Senador Plínio, o senhor sabe que existem mais de 40 associações que têm acordos com o INSS. Mais de 40. Sabe quantas a Polícia Federal está investigando? 11. Por que isso? E as maiores, que deram mais prejuízo, que têm mais aposentados inseridos, nenhuma delas estão sendo investigadas. Ou seja, seletividade de uma polícia que provavelmente está sendo direcionada por quem eu não sei, tirem a conclusão de vocês, mas está direcionando para 11 entidades que não são as maiores nem as que causaram maior prejuízo na nossa população. Então, Girão, o senhor estava ontem na reunião que nós fizemos junto com a bancada de oposição, e eu, senador Plínio Valério, faço aqui um compromisso com o povo brasileiro, o povo de Santa Catarina, muitos catarinenses lesados. O meu compromisso é que nós estaremos nessa CPMI como membros titulares para defender os nossos aposentados, porque alguns se flagram e não aceitam aquela pressão, desligam até na cara, mas outros têm medo. Imagina a pessoa que ganha lá R$1.000, R$1.000 e pouquinho, e fala assim, ó, vai receber um cartão de crédito, e a taxa do cartão de crédito é R$100 por mês. Nós estamos falando de 10%, 15% do valor que ele tem para comer. Então, isso não é possível. Infelizmente, se a Polícia Federal tivesse fazendo uma investigação ampla em todas as associações, especialmente as maiores, e aqui eu deixo uma pergunta para o governo federal, por que a associação presidida pelo irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não está no rol das investigadas? Nossa, que coincidência! Que coincidência, Girão! Deve ser porque é uma associação que está 100% dentro da legalidade. Será? Ou será que é para blindar o presidente da República? De novo, tirem as suas conclusões. Eu não vou fazer aqui acusações levianas nem antecipadas, porque nós vamos fazer uma CPMI para investigar. E quero agradecer aqui, desse plenário, dessa tribuna do Senado Federal, o presidente Davi Alcolumbre, que se comprometeu no próximo dia 16 de junho a abrir a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para investigar as fraudes do INSS. Esse é o primeiro recado, ainda me sobram 3 minutos, senhor presidente, 3 minutos e 41 segundos. E eu queria também comentar sobre a questão, ontem, da ministra Marina Silva. A ministra Marina Silva, como todos devem saber, ela está abandonada no governo. E não está abandonada, e não falo isso com pena ou com vitimismo para ela, está abandonada porque nem a base do governo, nem esse Senado, nem a Câmara aprovam as formas que ela dirige o Ministério do Meio Ambiente. Nós temos rodovias por serem feitas, nós temos linhas de transmissões elétricas para serem feitas, nós temos estradas para serem feitas e nada anda sob a administração de Marina Silva.
Não à toa que ontem a confusão lá na Comissão de Infraestrutura começou com o senador Omar Aziz. E olha, bato palmas para ele. Pela coragem, ele compõe a base do governo Lula e foi para cima dela por conta da 319. E lembrou bem que oxigênio não chegou a Manaus, que não tem mais estrada ali. O governo já está no seu 3º ano, ano que vem já é o último ano, e cadê a 319? Então, eu tenho um apelido carinhoso para a ministra Marina Silva. Ela é a globeleza, ela é a musa das ONGs, que as ONGs internacionais que pagam, que recebem dinheiro para sabotar o agro brasileiro, para sabotar as nossas riquezas naturais, para sabotar a nossa infraestrutura, para lutar contra as nossas riquezas, para lutar contra a exploração de petróleo na margem equatorial. Amapá, um dos estados mais pobres do Brasil, que tem toda a condição de explorar petróleo e trazer riqueza para o estado e para a população, royalties, emprego, oportunidade, navios, investimento, hotel. E até hoje não autoriza. Para autorizar lá a pesquisa, já foi um parto, já teve que sair, teve guerra aqui dentro, briga, confusão, discussão. E estou falando não é de oposição contra governistas, não, de governistas oposicionistas contra o Ministério do Meio Ambiente. Olha o que eles estão fazendo com a pesca no estado de Santa Catarina. Olhem, proibiram a tainha. O senhor sabe o que é recurso pesqueiro? A minha cidade, Itajaí, é a capital nacional da pesca. O recurso mais precioso dos nossos pescadores, lógico, todo peixe é importante, mas a tainha é o caviar brasileiro, tira-se a ova e exporta-se com alto valor agregado. É o Natal do pescador, a safra da tainha, proibiram tudo lá. Dos 26 estados, mais o Distrito Federal, o único estado que recebeu uma cota minúscula, insuficiente e irrelevante, foi o estado de Santa Catarina. Então, eu quero dizer que a ministra Marina ainda está no governo porque esse ano é o ano de COP30. E o ano de COP30 ia pegar mal para o governo mudar sua ministra do Meio Ambiente, a globeleza das ONGs, né? A musa das ONGs internacionais, a queridinha das ONGs internacionais que vivem a sabotar o Brasil, né? Então ela tem que continuar no cargo por uma questão moral, para inglês ver em todo o sentido amplo da palavra. Com essas palavras, senador Chico Rodrigues, nosso presidente, senador Plínio Valério, senador Girão, eu agradeço e desejo a todos uma boa tarde. Assistimos atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, nobre senador Jorge Seif, de temas importantes, relevantes. Vossa Excelência aqui, na verdade, ratificou as palavras do senador, nosso presidente, Davi Alcolumbre, que deverá, na verdade, no dia 16 de julho, promover a abertura da CPMI, né? E tenho certeza, nobre senador Jorge Seif, que todas essas 40 associações, elas serão, obviamente, alcançadas por todas essas investigações que estão aí realmente listadas. Não poderia investigar todas ao mesmo tempo. Isso é o que nós acreditamos, mas com certeza vão ter que prestar conta de todos os recursos que desviaram dos aposentados e pensionistas. Então, parabéns pela sua preocupação, senador Jorge Seif, e pela oportunidade desse seu belo discurso. Eu vou para uma votação e convido o senador Paulo Paim para assumir aqui a presidência, enquanto eu voto na comissão do Mercosul, da qual eu sou membro. Presidente. Obrigado, está com você aí, deixa eu tirar isso. Você é perfeito. Senador Girão, a partir desse momento, Vossa Excelência tem 10 minutos, mas com a mesma tolerância que o presidente Chico me deu. Ele me deu mais 3, viu? Muitíssimo obrigado, paz e bem, meu querido irmão senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros, muito obrigado
que estão nos acompanhando agora, ao vivo, pela TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Senhor presidente, o senador Jorge Seife, que chegando aqui no Senado Federal, quero agradecer ao povo de Santa Catarina por esse presente, trouxe um assunto que eu queria abordar en passant. Eu já falei algumas vezes sobre a necessidade de uma investigação profunda na CPMI do INSS. É algo cruel, indecente, desumano o que a gente está vendo. Eu tive acesso a esses áudios que estão circulando aí, que foram gravados pelos aposentados, praticamente uma extorsão, né, em pessoas que contribuíram a vida inteira para ter ali uma velhice digna, ter um remedinho para comprar, né, e acontecer essa tragédia que a gente está vendo aí de grupos, que nós não podemos poupar ninguém, né? Independente de governo, foi governo Temer, governo Bolsonaro, governo Lula, embora que os gráficos mostram claramente que a coisa pipocou, o roubo pipocou em junho, a partir do ano de 2023, inclusive em junho, o Ministério da Previdência foi informado que estava acontecendo o que estava acontecendo, que a gente está vendo, e não tomou as medidas cabíveis ali. Foi colocado na ata, mas não foi discutido na ata seguinte, deixaram até a imprensa descobrir, anos depois, e revelar essa podridão do roubo dos aposentados que nós vamos realizar a CPMI, que já devia estar acontecendo. Hoje, né, estava previsto ontem a reunião do Congresso, foi desmarcada, né, colocada para frente. Enfim, e eu acho que é perda de tempo isso, que a gente já podia estar apurando. Não é questão de direita, de esquerda, de contra-governo, a favor. É de investigar, de punir os responsáveis, de buscar o dinheiro. Porque esse governo está quebrado. Já disse que não vai ter em 2026, 2027 dinheiro para saúde e educação. Então esse dinheiro tem que voltar para o Brasil. Mas o senador Exalci, senador Plínio, infelizmente, esse governo gastador continua aumentando o imposto, está aí o IOF, e ao mesmo tempo esse governo gastador está daqui a pouco, nós vamos votar aqui no Senado, colocar nossas digitais em praticamente aumento de cargos. Mais de 1.000, para ser preciso, 1.955 cargos comissionados que eles estão fazendo essa repaginação para o Lula, para o governo gastador, torrador do dinheiro de quem paga imposto, que vive viajando, que só pensa em se vingar dos adversários. Está aí o resultado do Brasil, tudo subindo, zero de democracia, e para ele nomear cargos. Agora, no ano eleitoral, na véspera do ano eleitoral, pode um negócio desse? Tem como a gente colocar uma digital no troço desse, depois de tudo que a gente está vendo, desse descalabro? Eu voto não. Quero deixar claro que meu voto vai ser não, pelo Brasil. Mas, senhor presidente, eu quero aproveitar também e manifestar a minha solidariedade ao deputado Eduardo Bolsonaro, que está sendo caçado implacavelmente pelo sistema, pelo regime que existe no Brasil. Isso é inaceitável. Quero deixar claro o seguinte: se uma pessoa está sendo abusada, se qualquer um está sendo abusado, está vendo os abusos, e no caso da Constituição, da prerrogativa de parlamentar eleito pelo povo, e aí ela está sendo abusada, e aí ela não vai poder nem reclamar, não vai poder pedir ajuda, porque aqui está dominado o sistema, no regime, a decisão é do STF sempre, cai na mão deles, e eles que desrespeitam a Constituição, dia sim, dia não do Brasil, nós temos denunciado aqui, quer dizer que não vai poder pedir ajuda, não vai poder denunciar fora? Que história é essa? Né? É claro que deve. Então, eu quero deixar assim muito transparente minha solidariedade para essa
caçada implacável, ainda vão querer colocar um senhor, o Bolsonaro. Vai lá colocar a responsabilidade em cima, vai chamar para a Polícia Federal para ouvir. Foi o filho que fez, aí vai atrás do Bolsonaro para humilhar o cara que já está doente. É uma desumanidade, isso não se faz. Se acontecesse isso com o PT, eu estaria, pode ter certeza, condenando esse tipo de situação, pegar aí o justo pelo pecador, né, e ir atrás disso. Então, eu quero manifestar isso, não concordo com esse sistema reagindo de uma forma vingativa que tomou conta do Brasil. Mas, senhor presidente, eu vim falar hoje aqui, uma das bases da democracia é a existência de instrumentos de fiscalização e controle para reduzir o risco de má gestão do recurso público e, principalmente, de corrupção. Dessa forma, para fiscalizar de um único prefeito de Fortaleza, existem 43 vereadores. O senador Plínio sabe o que é vereador, ele foi. Atividade legítima, parlamentar importantíssimo. Para fiscalizar um governador do Ceará, são necessários 46 deputados estaduais. E, finalmente, para um presidente da República, são 513 deputados federais e 81 senadores. Além do poder legislativo, que tem como prerrogativa fundamental legislar e fiscalizar, ainda existem tribunais de contas e o Ministério Público. Mas, mesmo assim, o PT e seus aliados se especializaram ao longo dos anos, né? E aí nós estamos vendo Petrolão, Mensalão, tantas outras coisas, né? Em operar esquemas de desvios de recursos públicos. O primeiro grande escândalo foi descoberto em 2005 e ficou conhecido como Mensalão, que desviou milhões de reais. O segundo, muito maior e mais complexo, foi desvendado anos depois pela Operação Lava Jato, para viabilizar o esquema do Petrolão. Foi preciso que uma das maiores empresas brasileiras, a Odebrecht, tivesse que criar um departamento exclusivo para administrar o pagamento de propinas. Olha que vergonha. Segundo o relatório do TCU, esse rombo passou dos 30 bilhões de reais. Agora, depois de mais 10 anos, estamos todos perplexos diante de um novo e mais perverso esquema, roubando o dinheiro dos aposentados e pensionistas. Temos o dever de investigar isso, não apenas porque a maioria do Nordeste, a maioria das pessoas são os mais vulneráveis, né, recebendo apenas um salário mínimo de benefício do INSS. Como no Ceará, além do PT governar o Estado há mais de 10 anos, eles passaram também a dominar a capital Fortaleza, terra que eu nasci, precisamos dobrar nossa atenção no acompanhamento dos contratos que são realizados, principalmente aqueles sem a devida licitação. Existe um contrato muito estranho e suspeito, realizado pela Autarquia Municipal do Trânsito e Cidadania, AMC, que é vinculado à Prefeitura de Fortaleza e que precisa ser devidamente investigado. Trata-se da adesão à ata de registro de preços do Estado do Rio de Janeiro, que resultou no contrato 003/25, feito pela Autarquia Municipal de Trânsito, com vigência até abril de 2028. Olha só. Estava em plena vigência um contrato entre a AMC e o consórcio DB3 para serviços de vídeo monitoramento nas ruas da capital Fortaleza. Sem nenhuma justificativa técnica ou legal, essa adesão gerou um novo contrato com a empresa IPQ, que já atua junto ao governo do Estado, olha a coincidência, e em outros contratos vultuosos que ultrapassam o valor de 700 milhões de reais. Estado do Ceará, olha só, isso é muito dinheiro. A princípio, os dois contratos de vídeo monitoramento possuem valores muito próximos. O anterior da DB3 era de 24 milhões e 999 mil reais. Já o do IPQ passou para 24 milhões e 915 mil reais. Parecia, então, ser algo bom para a Prefeitura, mas pode ser algo muito negativo diante da redução do número de faixas, sem a justificativa de manter
praticamente inalterado o valor global, que inclusive até hoje não está no portal da transparência. Analisando, senhor presidente, os detalhes do contrato, se verifica que houve uma grande redução do número de vias atendidas, de 200 para 72 faixas. Olha quem perde com isso. Engraçado isso, para não ser trágico, porque é trágico. Isso representa, na realidade, um disfarçado e injustificado aumento de 277% nos preços pago pelo cearense, pelo fortalezense, que a muitas custas vem pagando os seus impostos cada vez mais altos por causa desse governo, do PT. Dessa forma, senhor presidente, com base no artigo 37 da Constituição, que define os princípios da impessoalidade, legalidade, publicidade, transparência, moralidade e eficiência, estamos solicitando uma série de esclarecimentos, tanto à Prefeitura de Fortaleza, como à própria AMC, com relação principalmente ao número de faixas nas vias que serão efetivamente vídeo monitoradas. Eu encerro com um pensamento nos deixado por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Abro aspas. Somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Que Deus abençoe Fortaleza, o Ceará e todo o Brasil. Esse foi o senador Girão, que fez o seu pronunciamento, focando uma série de temas. Passamos de imediato a palavra ao senador Isalci Lucas. Senhor presidente, senhoras, senhores, senadores, senadoras. Presidente, hoje de manhã participamos de uma audiência pública sobre data center e inteligência artificial. Foi uma sessão muito importante, que a gente precisa aprovar as leis e antes de aprová-las, a gente precisa debatê-las, principalmente com as pessoas interessadas e aquelas que lidam com o assunto. É muito comum nessa casa e também no Executivo, as pessoas fazerem leis, decidirem coisas sem ouvir realmente a ponta as pessoas que serão beneficiadas ou penalizadas. E aprendi aqui muito bem que nada de nós sem nós. A gente, para discutir qualquer matéria, a gente precisa chamar todos para debater. Mas, mais uma vez, o que foi dito lá, é que nós não podemos perder o trem da história, né? Como já perdemos. Na gíria comum eles falam o cavalo arriado. E nós já perdemos esse cavalo arriado por muitas vezes. O Brasil nunca foi de ponta em nenhuma ação assim que pudesse realmente ser relevante a nível nacional. E agora vem a inteligência artificial. E eu fico imaginando, né? Como fazer realmente tecnologia e inovação sem investimento em ciência e tecnologia. Aqui no Congresso Nacional e no Executivo também, ciência e tecnologia é apenas discurso. É incrível como as pessoas não sabem reconhecer o óbvio. E o óbvio é você reconhecer. Eu aprendi que sabedoria é isso, é reconhecer o óbvio. Como fazer tecnologia, inovação, ciência, se você não valoriza a educação? Todos nós sabemos o nível de educação que nós temos hoje. Péssima qualidade. Os alunos não têm interesse nenhum de ir para a escola. Pedi para ver aqui ontem, vi a estatística de quantos professores foram violentados, agredidos o ano passado e este ano. Houve um aumento de 24%. Aqui em Brasília, mais de 370 agressões de alunos a professores. E, lamentavelmente, a esquerda brasileira sempre trabalhou na educação com a questão ideológica, ideologia, fazendo a cabeça dos meninos, né? E conteúdo nada.
É incrível como esses jovens hoje saem do ensino médio sem saber matemática, sem saber português. O aluno não é alfabetizado da idade certa. Sem alfabetização, você não tem uma base consistente na educação. Então, cada ano que passa, você vai empurrando as dificuldades e chega no ensino médio, chega no ensino superior, semi-analfabeto. E aí a gente vai falar em inteligência artificial, né? Sem nenhuma base. Eu fui agora, essa semana passada, numa escola do Recanto das Emas. A maioria dos alunos, que normalmente são alunos da periferia, pessoas que moram em invasões, né, pessoas que não têm oportunidade nenhuma, que nem computador tem, não conhece computador numa escola. A gente já colocou um projeto maravilhoso, os meninos ficam encantados. Agora, a gente coloca como um programa de emendas, que a gente não sabe se no ano seguinte vai ter ou não. Não é uma política de Estado, não é uma política consistente. E eu fiquei triste, porque tivemos que arrumar um jeito para que esse projeto pudesse continuar em agosto, porque ele encerrava agora. E tirar esses computadores, esses cursos de programação, de games, desses alunos, hoje é como se desse o pirulito e tirasse da boca dos meninos, né, e ficariam todos eles decepcionados. Então, a gente conseguiu empurrar mais para o ano que vem. Mas isso é coisa que tem que estar no programa do governo, que tem que estar numa política de Estado. É triste, senador Paim, realmente, eu que estou aqui já há alguns anos falando isso todo dia, a gente vê que a gente não está evoluindo em nada na educação. Não é? A educação, primeira infância, né? A educação infantil, que é responsabilidade dos municípios, a gente fica desiludido porque os municípios estão quebrados, não tem dinheiro para fazer investimento, e aí não investe em creche, não investe na primeira infância, na alfabetização. Ele já vai para o ensino fundamental sem base nenhuma. E aí entra no ensino médio, que é competência do Estado, e depois entra no ensino superior, competência da União. E não há um sistema nacional com direção. Esse Plano Nacional de Educação que nós aprovamos e que venceu o ano passado, não atingimos meta nenhuma. Nenhuma das metas, que são 20 metas aprovadas, não foram alcançadas. Por quê? Porque não há nenhuma responsabilização. Fazendo ou não, fica do mesmo jeito. E o brasileiro, você tem que... A parte do corpo humano que mais dói é o bolso. Quando você mexe no bolso, aí a coisa dói. Então, se você não botar uma lei de responsabilidade educacional, criando realmente responsabilidade e punindo os gestores que não cumprirem as metas, seja presidente da República, seja governador, seja ministro, seja secretário de educação, seja diretor da escola, né? Cada um tem o seu papel, cada um tem as suas atribuições e nós não podemos admitir o que está acontecendo hoje. Sinceramente, né, o futuro desse país depende muito do investimento que a gente faz em ciência, tecnologia e inovação. O senador Marcos Pontes está aqui hoje. Nós falamos lá na Comissão de Ciência e Tecnologia, a mesma coisa, o discurso de sempre, né? A gente tem uma bancada muito pequena, pessoas que reconhecem realmente que a ciência e tecnologia é fundamental. Sequer as pessoas sabem o que é ciência, o que é tecnologia. A gente não tem programas para popularizar isso e a comunidade não sabe. Os prefeitos têm opção. O governo federal tem contrapartida para os estados e municípios. Então, vamos fazer investimento em construção civil. O governo dá uma contrapartida de 20 para 1. E aí, ciência e tecnologia não tem contrapartida nenhuma. Qual é a opção do prefeito? Vai fazer aquele que tem contrapartida. Então, como é difícil investir nesse país em ciência e tecnologia. Estava falando, senador, a audiência que nós fizemos hoje de inteligência artificial e data center. E eu perguntei, bem, aprovamos a emenda constitucional aqui proibindo os incentivos fiscais na reforma tributária. Para você trazer realmente data center, investimento para o Brasil, vai ter que dar algum incentivo. Não sei o que vai ser feito. Mas fiquei feliz que pela primeira vez eu vi alguém do Ministério da Fazenda dizer que vai levar em consideração o crescimento da receita, porque aqui, todo projeto que você apresenta, o Ministério da Fazenda diz que não, o impacto econômico, o impacto não tem impacto, ou tem impacto,
mas nunca reconhece que quando você faz um investimento e cria condições de aumentar a rentabilidade, vai crescer o recolhimento de imposto, não é levado em consideração. Então, pela primeira vez eu ouvi alguém falando do Ministério da Economia, porque normalmente a gente só ouve não, 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 pela primeira vez dizendo que vai levar em consideração os data centers, não é? Que haverá aumento de receita com os incentivos que eles vão dar para trazer investimento para o Brasil. Mas nós não temos mão de obra. Nós não chegamos ainda a 11% dos jovens fazendo curso técnico. O mundo todo desenvolvido, 60% dos jovens fazem curso técnico. E no Brasil não chegamos a 11%. E aí precisamos de jovens agora na área de tecnologia, 700 mil no Brasil. Aqui em Brasília, quase 100 mil. Você não tem mão de obra. Aliás, você não tem mão de obra nenhuma, porque minha Bolsa Família, que era para ser uma coisa emergencial, temporária, ficou definitivo. O governo trata isso como um programa definitivo. Só tem uma porta, a de entrada, não tem porta de saída. E aí você não consegue nem mão de obra mais, nem em áreas básicas, né? Vai contratar alguém hoje para ganhar R$3 mil, você não consegue. O cara não vai deixar de receber Bolsa Família para ficar em casa, para ter que trabalhar e receber quase a mesma coisa. Então, se não tivermos aqui uma política pública que dê emprego, porque dignidade é emprego, não é esmola. Ninguém gosta de viver aqui de esmola, de cesta básica. As pessoas querem emprego, querem dignidade. É isso que o governo devia estar fazendo, promovendo política pública para isso. Então é triste a gente ver um programa tão importante como inteligência artificial e a gente está patinando nisso. Tem que aqui elogiar a faculdade, a Universidade Federal de Goiás, que há 8 anos atrás implementou o curso de graduação de inteligência artificial, coisa que nós deveríamos fazer isso em todo o país, inclusive nos institutos federais também. Mas espero que um dia a gente acorde, né, para a importância de você investir realmente na educação de qualidade. Pé de meia, pelo amor de Deus, isso não resolve o problema da educação, isso é para trazer os jovens de novo, criar a cultura da dependência, de viver às custas de governo. Os jovens não resolve a educação, R$200. Você vai nessas escolas, não tem internet, não tem ciência, laboratório de ciência, não tem esporte, não tem cultura. Você quer que essas crianças vão para a escola? Como? Qual é o prazer, qual é o incentivo que ele tem para ir para uma escola? E aí a gente vai patinando, e a gente não chega onde deveríamos estar hoje, não é? Somos criativos, competentes, os jovens, não é, são criativos, mas não têm oportunidade. Então, senador Paim, não é, senador Girão, senador Marcos Pontes, a gente precisa realmente buscar formas da gente poder realmente mudar esse quadro aí, não é, da educação, com formação de professor, valorizando os professores, que têm um dos piores salários nesse país, não é? E as pessoas parecem que não lembram que quem forma o advogado, o médico, todo mundo, é o professor. E aí temos dificuldade para pagar um salário digno, para que a gente possa ter interesse dos jovens em fazer pedagogia, em fazer letras. Não tem, né? A gente pergunta hoje para qualquer aluno, ninguém quer ser mais professor, e com toda a razão. Então, senador Paim, Vossa Excelência que está aqui, não é? E é um senador diferenciado, né? Vossa Excelência que sempre trabalhou em prol daqueles que mais precisam, a gente precisa mudar esse quadro, porque realmente a situação não é fácil. Muito obrigado, presidente. Se o senhor me permite, só um comentário rápido, eu sei que já estourou o tempo aqui, e vai entrar o nosso querido senador Marcos Pontes agora, mas é só para lhe cumprimentar pelo seu pronunciamento e para dizer o seguinte: hoje, presidente Paim, o senhor vai gostar muito dessa informação. Nós aprovamos lá na Comissão de Esporte algo que vai restringir bastante a publicidade de bets, que é outro grande problema do Brasil, as apostas esportivas, endividamento, até o ponto de suicídio coletivo que a gente está vendo no país. Então, nós aprovamos, o senador Carlos Portinho, viu? E eu tenho um projeto, fiz um voto em separado, mas faz parte da democracia, não foi analisado porque o relatório foi aprovado, para restringir total, como o cigarro. Como o cigarro. O mal tem que ser combatido na raiz, não pode ter tolerância.
Mas o senador Portinho fez o que pôde, eu quero cumprimentá-lo pelo relatório. Acredito que um dia nós vamos ter que fazer isso para proteger a sociedade, especialmente os mais pobres, os menos favorecidos. Mas, enquanto isso, o sangue vai acontecer, né? Mas vai ter uma redução grande aí de publicidade. Eu queria só dizer o seguinte, eu fiquei muito decepcionado no minuto que me falta para terminar. Hoje, novamente, uma das poucas audiências, uma das poucas reuniões da CPI das Bets, parece que querem acabar de todo jeito. Não sei se está chegando em Poderoso, quais os interesses que estão se movendo aí, de outros projetos que possam vir, mas a CPI das Bets hoje foi cancelada. Se nós já estamos questionando que tem gente para chamar, que tem gente querendo ir depor, que nós podemos trabalhar no limite das nossas forças, inclusive final de semana, com tantas denúncias de lobista aqui dentro atuando, supostamente, nós temos o dever moral de ouvir algumas pessoas, de quebrar sigilo, estão querendo acabar, enterrar, deixar um corpo aqui dentro do plenário, sem buscar a realidade. Quero manifestar minha solidariedade ao senador Exalci, que tem também denunciado isso. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Os cumprimentos ao senador Exalci, que veio à tribuna para falar de um tema que interessa a todo o povo brasileiro, a questão da educação. Meus cumprimentos, senador. Nesse momento, eu passo a palavra para o nosso querido senador, que esteve no Rio Grande do Sul com mais 8 senadores, né? Eu tive a alegria de vocês me indicarem como presidente, numa missão para ajudar o Rio Grande do Sul naquelas enchentes. Então, passo com muita satisfação a palavra ao senador astronauta Marcos Ponte. Obrigado, presidente. Inicialmente, de cumprimentar a todos presentes e aqueles que nos acompanham também via redes do Senado, via TV Senado. Dizer só um comentário antes aqui com relação ao tema tratado pelo senador Exalci. Essa luta pela ciência e tecnologia, por manter financiamento mínimo para ciência e tecnologia é algo que impressiona qualquer um que pensa com lógica, né? Porque se a gente olhar todos os países desenvolvidos, sem exceção, todos eles, o que eles têm em comum, eu já falei isso várias vezes, o que eles têm em comum não é que local geográfico eles estão, não é a língua, não é a cultura, não é a religião. O que eles têm em comum é um investimento sensato, consistente em ciência, tecnologia, inovação, educação focada para resultados e um ambiente de negócio favorável para que as empresas se desenvolvam e tenham local para abrigar os profissionais formados nessa educação. A gente está meio distante disso aqui no Brasil. A gente vive tentando explicar o óbvio, né? Que manter o orçamento do estratégico é necessário. Parece evidente, mas é o tempo todo explicando o óbvio. Hoje, nós temos previsto, né, a votação do projeto de lei número 1466 de 2025. Esse projeto trata da reestruturação das carreiras e da recomposição salarial dos servidores públicos federais. Um tema historicamente manipulado por setores da esquerda, que se dizem defensores da máquina pública, mas que, quando no poder, priorizam gastos com conforto próprio, militância e vaidades pessoais, deixando de lado justamente aqueles que sustentam a estrutura do Estado com suor e competência, que são os servidores. Eu falo com conhecimento de causa. Como ex-ministro, eu vivi na prática a importância dessa categoria. Vi servidores que conhecem cada engrenagem da máquina pública operarem verdadeiros milagres, muitas vezes com ferramentas obsoletas, recursos escassos e pouca valorização. Falo com orgulho, especialmente aos servidores do MCTI e de suas vinculadas, que mesmo com um dos piores planos de carreira do funcionalismo, e isso pouca gente sabe, que muitas vezes o pessoal acha que os servidores, aqueles que estão lá dentro, têm todas as mordomias, não tem.
Eles deram tudo de si, inclusive durante a pandemia, enfrentando riscos reais à vida em nome do serviço público. E o que fez este governo? Nada em 2023, nada em 2024. E só agora, em 2025, apresenta um projeto de recomposição, um gesto tardio, fruto de mais pressão do que de convicção. Enquanto isso, acompanhamos o verdadeiro descontrole fiscal, que a gente está cansado de falar aqui sobre isso também. Um festival de gastança promovido pelo Executivo. Nos primeiros meses de governo, vimos a compra milionária, isso aí é só um exemplo pequeno, a compra milionária de imóveis para o Palácio do Planalto, sendo que havia mobília em perfeitas condições armazenada na Secretaria do Patrimônio da União. Então, o primeiro dinheiro público rasgado por capricho. Não parou por aí. Aumentou-se o número de ministérios para compor um balcão de negócios com partidos aliados, inflando a máquina estatal. Lembrar que, com isso, multiplicaram-se os cargos comissionados, muitos deles com funções meramente decorativas. E aí vem um ponto que eu lembro muito bem. Quando você fala em aumentar o número de ministérios, junto com isso vem uma estrutura gigantesca por trás. E isso tem um custo envolvido. Sem dúvida nenhuma tem um custo envolvido. Na minha opinião, é perfeitamente possível o Brasil ter um governo mais eficiente com um número muito menor, metade do número de ministérios que nós temos agora. Aliás, uma reforma administrativa seria muito adequada, que fosse colocada, de forma que nós tivéssemos mais eficiência com menos estrutura. O governo não tem que fazer tudo dentro de uma estrutura do país. O setor privado está aí para isso. Todos os países envolvidos têm um setor privado forte. E nós precisamos incentivar as nossas empresas. O que não é função do governo tem que ficar no setor privado. Não é função específica do governo, tem que ficar no setor privado. O que dizer das comitivas presidenciais? Verdadeiras caravanas de luxo, com dezenas e às vezes centenas de pessoas, muitas sem qualquer papel técnico ou justificativa plausível, viajando aos 4 cantos do mundo às custas de nós, dos contribuintes. Tudo isso enquanto o país assiste um aumento da carga tributária. A elevação artificial do IOF, agora, com o claro intuito de arrecadar mais, sob disfarce de medidas regulatórias. Lembrar que o IOF é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório, não era para ser usado dessa forma. O cidadão comum, que já mal respira, é mais uma vez sufocado. A dona Maria, que precisa de um empréstimo para arrumar o telhado de casa, vai pagar mais. O seu João, que luta para manter uma mercearia, vai pagar mais. O jovem que sonha com a faculdade, o agricultor que quer financiar um trator, todos pagarão a conta da incompetência e da falta de coragem do governo em resolver o problema fiscal e não aumentar tributo. O mais perigoso é o jogo político por trás dessa proposta. Ao apresentar um projeto de reajuste para os servidores, depois de anos de negligência, o governo tenta pintar a oposição como insensível, esperando de nós, que nós lutemos pela responsabilidade fiscal. Lembrando que a responsabilidade fiscal é função do Executivo, de se tomar esse cuidado. Eles esperam que nós recusemos o projeto e nos tornando os vilões da história, os que são contra o aumento dos servidores públicos. Isso é uma armadilha cínica, porque coloca os servidores contra o parlamento, joga o povo contra os servidores e lava as mãos. Então, observa essa maquiavélica situação por trás disso. É bom saber que nós não vamos cair nesse jogo. Se o governo não tem coragem de cortar os gastos, cortar da própria carne, de enfrentar os verdadeiros ralos de dinheiro público, não será sobre o ombro dos servidores que essa conta será jogada. O servidor público federal, aquele que está na ponta, que carrega o país nas costas, que também sente na pele a inflação, o custo de vida, os abusos fiscais,
ele não será punido por causa da omissão do alto escalão. Por isso, né, havendo essa votação hoje, embora eu seja contra o aumento de custos do governo, mas nesse caso específico, o meu voto vai ser sim, a reestruturação das carreiras e o aumento justo. E deixo claro, votarei contra toda tentativa do governo de aumentar impostos. De novo, votarei contra toda tentativa do governo de aumentar impostos. O povo brasileiro não aguenta mais. A irresponsabilidade fiscal daqui de Brasília não será compensada com o suor do cidadão brasileiro. Se o governo quiser continuar gastando com supérfluos, se quiser manter ministérios inchados, mordomias, aparelho político, então que aprenda na marra, né, a fazer as contas fecharem. Ou ele vai falir junto com o país. Aos servidores, a minha solidariedade, o meu respeito. Ao povo brasileiro, a minha lealdade. Ao governo, um aviso, né? Não jogue sujo, seja com o parlamento, seja com a população. E não coloque uma pessoa ou um sistema contra o outro. A conta, no final das contas, não pode ser paga por quem trabalha. Obrigado, presidente. Esse foi o senador astronauta Marcos Pontes. Os cumprimentos pela exposição que fez. Senhoras e senhores, eu vou fazer uma pequena fala aqui, porque amanhã de manhã eu presido na CCJ um debate sobre a pejotização. Inicia às 9 horas e com a presença de em torno de 12 a 14 painelistas. É um projeto que eu entendo que tem que ser aprofundado devido a essa questão como é feita hoje no país. Mas não vou aqui falar do projeto. Eu quero falar rapidamente do projeto que é o item 1 da pauta de amanhã. É um projeto de minha autoria. A relatora é a senadora Damares Alves. O projeto altera a Lei 7.853, de 23 de outubro de 89, para incluir o incentivo ao empreendedorismo e a criação de centros para a vida independente entre as medidas de apoio às pessoas com deficiência e para atualizar a terminologia utilizada na lei relativa à pessoa com deficiência. O projeto altera o artigo da lei que trata do apoio às pessoas com deficiência, para determinar que o poder público incentive ações para promover a forma de empreender e estabelecer linhas de crédito orientada especificamente para as pessoas com deficiência. Apresentei esse projeto ainda em 2008, ele circulou nas duas casas, foi aprovado aqui, foi para o Senado e voltou para cá. A adequação realizada no projeto são atinentes aos termos relacionados à pessoa com deficiência. Troca pessoas portadoras de deficiência para pessoas com deficiência. A substituição do nome do órgão, que antes era a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, para o Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania. E também tem a adequação da ementa. O substitutivo aprovado na Câmara de Deputados coloca a criação de centros para a vida independente para pessoas com deficiência, ofertando serviços e apoios para o desenvolvimento de autonomia, de independência, de talentos e potencialidades, como também o acesso às políticas públicas que possam contribuir para a plena participação social em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, estaremos estabelecendo diretrizes a serem observadas para a criação de centros para a vida independente das pessoas com deficiência e incentivos para que eles tenham o seu próprio negócio. Eu fiz aqui um resumo do projeto que vai ser discutido amanhã, porque eu não estarei aqui amanhã, porque eu vou estar lá na Comissão de Assuntos Sociais debatendo a questão da pejotização
como eu dizia na abertura, com em torno de 12 a 14 painelistas. Assim, eu encerro a sessão de hoje. Suspendo a sessão de hoje. Suspensão da sessão. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para a apreciação das matérias constantes da ordem do dia, inclusive o projeto Tambirum, que é de minha autoria. Agradecer o senador Zequinha aí pela excelente iniciativa. Eu queria fazer uma colocação a respeito dos recursos que retornaram por não os bancos, né, as instituições não aplicarem. Eu acho que tem muitas amarras ambientais, principalmente, né? O governo, de um lado, faz decretos e algumas situações para o sistema financeiro aplicar esse dinheiro, e aí nós temos alguns decretos na parte ambiental travando muito do outro lado. E isso vem tirando dinheiro para ser aplicado também na agricultura. Então, essas, né, principalmente pela questão ambiental, que é o principal questão que assola o produtor rural, coisas que vinha aí há 10, 15, 20 anos trabalhando normal, a gente foi surpreendido aí nesses últimos anos por alguns decretos. Então, eu acho que também nós temos que cuidar, porque não adianta dar com uma mão e tirar com a outra. Isso vem acontecendo também, né? No mais, muito obrigado. Muito bem, doutor Maurício. Vamos agora ao Guilherme Rios, da CNA. Senador Zequinha, agradecer novamente a participação, a conversa. Como eu disse, nós já tivemos reuniões com o pessoal do Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura, Secretaria do Tesouro, também com o MDA. Nós colocamos ali as nossas propostas, né, que construímos com os produtores, e nós continuamos à disposição, entendemos a dificuldade que vai ser a construção desse Plano Safra. O governo não vai ter uma vida fácil aí para construir esse Plano Safra, e a gente se coloca à disposição para aquilo que for necessário ali, para levar a visão dos produtores rurais em relação àquilo que vai ser anunciado. A gente entende da dificuldade, mas é essencial que esse Plano Safra chegue ali nas mãos dos produtores. A gente sabe que, por mais que tenha um custo aí, agora de início, a gente sabe que ao longo aí, uma vez que esse setor corresponde a 25% do PIB, né, ele vai trazer retornos. Então, a gente está bem confiante que a gente vai ter um Plano Safra, apesar de todas as dificuldades aí, esse Plano Safra a gente espera que atenda. Agradeço novamente, senador, e a todos os que participaram aqui com a gente nessa conversa. Obrigado. Muito bem. Doutor Guilherme, doutor Gilson, o governo já tem um valor já definido para o Plano Safra? Ele já distribuiu custeio, investimento, agricultura familiar? Como é que está isso? Senador, não. Você tinha que fazer uma pergunta mais simples. Mas essa o número da Mega Sena é mais fácil, né? Está em construção, estamos dentro dos prazos, o processo está indo muito bem, a condução dentro da Fazenda com muita responsabilidade, com muito conhecimento por parte da SPE. O MDA tem o seu papel nas definições daquilo que é essencial para o funcionamento da agricultura familiar. E do nosso lado, dentro do Ministério da Agricultura, no MAPA, o ministro tem uma preocupação muito grande que o Plano Safra seja robusto, esteja adequado às necessidades no ponto final, que é o produtor rural, principalmente para custeio. O investimento, nós sabemos que está num momento que não é tão propício, mas é necessário, tem que ter o investimento. A questão da armazenagem, senador, é algo que nos intriga muito. Todo mundo falou aqui que tem déficit, e isso aí todos nós sabemos. O déficit é maior nas novas fronteiras abertas, nas novas áreas de produção. O norte do Centro-Oeste, Mato Piba, tudo que é novo, que foi criado, que nós estamos correndo atrás da logística. E mesmo assim, nós não conseguimos usar todo o recurso que foi disponibilizado para a construção de armazéns. Tanto os até 6 mil toneladas, como acima disso. É algo que nos intriga, estamos conversando com todos os envolvidos, produtores, os
os produtores rurais, os produtores da silagem, os bancos, as cooperativas, todo mundo, para saber onde que está pegando essa questão da armazenagem, que nos intriga muito. E, dentro do tempo, os valores serão anunciados e o senhor, faço questão que sejam um dos primeiros a saber. Muito bem. A CNA desenhou aí um plano safra de 594 bi, né, Wilson? A OCB, outro em termos de 599. 599 está mais perto de quem? Da CNA ou da OCB? Acima dos dois. Está no meio dos dois? Não, está muito próximo. Tá bom. Muito obrigado, doutor Guilherme. Quer fazer alguma consideração, ou Gilson? Bem rapidinho. 3 questões. Primeiro aqui, que eu acabei de receber a informação, devemos ter talvez um diário oficial ainda hoje, extra, com a portaria do Ministério do Planejamento. Bora aplaudir. Eita! Saindo esse diário extra, amanhã a gente chama o Conselho, tá? Pelo menos essa é o que me passaram aqui do Ministério do Planejamento. A segunda questão, eu acho que 590, 580, se incluía a CPR com origem na LCA, não é um número, eu acho que talvez, Guilherme, né, a gente pudesse dizer assim, a nossa meta é repetir o que a gente... repetir o que teve nesse ano. Eu acho que o mínimo é a gente fazer o que teve efetivo mais um percentual de crescimento. Mas a tentativa sempre é crescer. Eu acho que esse é um pouco o nosso desafio. Agora, Só posso, interrompendo você, agradecer já pela alteração das fontes para esse funding, que foi uma preocupação muito grande sua e nossa de ter esse recurso, e essas modificações foram aderentes àquilo que foi solicitado, aconteceram e nos dão aí a perspectiva de ter um número muito robusto. Na sua pergunta, senador Zequinha, a gente está aguardando agora o encaminhamento pelo Banco Central de qual é a estimativa de recurso de cada fonte. Porque como é que a gente trabalha, a gente não sabe quanto é agricultura familiar, empresarial, custeio, investimentos, a gente vai saber quando os ministérios trouxerem as propostas e a gente cruzar com os recursos equalizáveis. Mas o que acontece agora? Aquilo que eu falei anteriormente, se eu tenho 31,5% de recurso do depósito à vista, o Banco Central vai lá, vai pegar a estimativa que vai dar do saldo médio dos depósitos à vista do ano passado até agora, porque depósito à vista e poupança, você olha o passado para definir o que você vai fazer no ano. LCA é o saldo médio do ano. Então, nos próximos dias, o Banco Central vai pegar e vai dizer, olha, eu tenho 350 bilhões de depósito à vista. Isso dá... 31,5% vai me dar lá seus 90 e poucos bi, que foi o exemplo. Dos 90 bi, 45 é para a Pronamp, 32 é para a Pronaf e o resto é para os demais produtores. Aí o próprio Banco Central olha no sistema de crédito dele e diz o seguinte, no caso do Pronaf, olhando as operações que já existem, seja as renegociadas, seja as que foram contratadas agora, em abril, que vão comer o recurso no próximo período, ele vai dizer assim, olha, efetivamente, dos 33 bi do Pronaf, você só tem 10 bi. Os dos 50, 45 do Pronamp, você tem X. Ele vai fazer isso para depósito à vista, vai fazer isso para poupança, vai fazer isso para LCA. Com base nesses dados, somado com o que os bancos mandam de pedido, os bancos oferecem a fonte, a gente consegue saber mais ou menos o que a gente tem de recurso. Aí que a gente vai ter uma noção da quantidade total. Aí quanto vai ser equalizado para isso ou para aquilo, aí vai depender muito dessa questão da taxa de juros e quanto que a gente vai alocar. Tá? Mas para a gente ter qualquer coisa, senador, eu esqueci de falar esse ponto. Quando a gente faz um plano safra, o impacto no ano que a gente faz não é muito grande. O impacto em 25, ele vai afetar os meses de julho até dezembro. E muitas das operações são contratadas em setembro, outubro, novembro. Então, o que ele consome de orçamento no ano não é muito grande. Agora, o que ele consome no orçamento do ano seguinte
É muito, porque ele pega os 12 meses basicamente fechados. Então, na discussão do orçamento para o próximo ano, é fundamental que o Senado, senadores, especialmente que essa comissão, tenham um olhar para essa fonte de recurso. Porque não tendo um orçamento maior, você acaba tendo toda uma dificuldade e vai impactar o ano que vem e assim sucessivamente. Então, é fundamental a gente ter esse apoio dos senhores. Muito obrigado novamente. O doutor Gilson já nasceu dentro do Ministério, né? Está com tudo na cabeça. Mas é muito bom poder dominar e construir tudo isso, né, Guilherme? Sem dúvida. É muito, muito salutar. O doutor Robson, com a palavra para fazer as considerações finais, estamos encerrando. Robson. Oi, está me ouvindo? Oi, presidente, obrigado. Ouço sim. Bom, a MDA continua, então, os trabalhos aqui para a elaboração desse novo plano, juntamente com a Fazenda. Então, agradecer aqui a oportunidade e desejar um ótimo restante de dia a todos. Dizer que teremos um ótimo plano, um plano sustentável, um plano robusto para valorizar, né, o agricultor familiar, a produção de alimentos e a segurança alimentar aqui do país. Muito obrigado a todos. Obrigado. Antes de terminar, eu quero registrar a presença do Roberto da Absol. A Absol e um bocado de outras associações fizeram hoje a coalizão de insumos lá na FPA pela manhã. É um setor extremamente importante na produção nacional. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela organização desse setor, que é muito bom, muito importante, essencial para a produção brasileira. Quero, nesse momento, agradecer todo mundo, a imprensa, os assessores, os amigos convidados, enfim, todo mundo, e especialmente nossos expositores, o Robson, que está remotamente, mas a ProSoja, através do Maurício, Guilherme Rio, da CNA, o Pietro, da OCB, Ministério da Fazenda aqui pelo Gilson, que realmente tem uma cabeça brilhante, e o nosso Ministério da Agricultura pelo Secretário Nacional de Política Agrícola, deputado sempre Guilherme Campos. Muito obrigado a todos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Gratidão a Deus e a todos os senhores. Nós vamos ter um futuro certamente muito melhor. Contem com as escolas do Legislativo em todo o Brasil. Esse é um movimento que está crescendo. A ABEL tem 22 anos. Há 20 anos que a nossa causa é a educação legislativa, que está englobado dentro dela a educação cidadã. Eu só quero agradecer ao convite que me foi feito em nome da ABEL para participar desse importante evento. A qualidade foi muito boa, eu ouvi, eu achei intervenções muito interessantes. E, senador Jaime Campos, a ABEL, ela é parceira nesse projeto e a gente vai trabalhar e eu espero que esse projeto seja aprovado brevemente. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigada ao senhor Roberto Eduardo Lamari por a excelente explanação a respeito das escolas legislativas do país. E passo a palavra à senhora Silvana Cristina de Oliveira, conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que também participa de forma remota. Boa tarde, senhoras e senhores. Quero cumprimentar de forma muito especial o senador Jaime Campos e também a nossa senadora Jussara Lima e agradecer o convite feito pela Advocacia Brasileira, em nome do nosso presidente Beto Simonetti, e dizer também que a advocacia, sim, ela é essencial para a administração da justiça, conforme o seu artigo 133 do Código da nossa Constituição Federal. No artigo também 44, inciso 1º, ali define que a OAB deve defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, pugnar, sim, pela nossa boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça, pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Valores esses que vão ser defendidos e estão sendo defendidos pelo projeto de lei ora apresentado. Valores esses tão importantes
para reproduzirmos o juramento da advocacia, que está previsto no nosso regulamento geral da OAB, no artigo 20. E aqui quero parabenizar também o posicionamento, a fala da Mirela, da Ana Clara, do Hugo, jovens que são o presente e o futuro do nosso país. A OAB, ela tem trabalhado de forma incansável em favor de uma educação de qualidade, inclusiva em todos os níveis. Inclusive, nós temos vários projetos, e aqui eu cito um deles, OAB Vai à Escola, que tem alcançado o jovem em vários rincões do nosso país. A Constituição também define objetivos da República que estão de acordo com o texto legislativo, como a construção de uma sociedade justa, igualitária, desenvolvimento social, erradicação da pobreza, desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todas as pessoas. O projeto também nos parece estar de acordo com os preceitos fundamentais, como o princípio da igualdade material e do princípio da não discriminação, bem como promove direitos sociais, como o direito à educação. Importante dizer aqui que em 2024 o MEC buscou a criação de um protocolo de enfrentamento ao bullying em todas as diversas formas, que pode também ser beneficiado com esse projeto de lei, e realizado com esse foco também. O projeto de lei 4799 de 2024 busca fortalecer a formação cidadã das escolas e na sociedade, um foco na educação para a democracia, o letramento político e o desenvolvimento de uma consciência crítica, tão dito ainda pelos meus antecessores. Pontos positivos desse projeto, que são muitos. A integração nacional, que envolve instituições públicas, privadas e a sociedade civil em todas as esferas. Importante passo e necessário. A abrangência temática trata de temas fundamentais como a ética na política, diversidade, equidade e o meio ambiente. Atividades práticas incentiva palestras, visitas a órgãos públicos, concursos e debates que envolvam diretamente estudantes e educadores. Capacitação de professores. Reconhece, sim, que a formação do docente é a chave para o sucesso da educação cidadã. Por fim, quero parabenizar a iniciativa, dizer que estou enquanto presidente da Comissão Nacional do Direito na Escola e dizer que podem, sim, contar com o OAB neste projeto de lei para que as atividades realizadas possam criar uma educação mais justa, inclusiva para todas as pessoas, sem discriminação de qualquer natureza, que é isso que nós queremos. Sabemos que o nosso país é plural, sabemos que o nosso país é diverso, mas nós temos que entender que as leis que têm cunho de políticas afirmativas, que levam conhecimento, que é a educação, é tão importante para que nós tenhamos um país mais justo e igualitário e inclusivo. Agradeço a oportunidade e contem sempre com a Ordem dos Advogados do Brasil. E obrigado e parabenizo a todos que estão engajados em busca de um país mais justo. Acabou, né? Acabou. Quero agradecer a senhora Silvana Cristina de Oliveira pelas palavras. Nesse momento, eu gostaria de pedir a compreensão de todos os participantes aqui dessa audiência pública. Pelo avançar da hora, eu tenho plenário, votações, e gostaria de pedir aos que estão remotamente que eu passasse a palavra, as considerações finais, só para os que se encontram aqui na mesa. Gostaria de saber se vocês concordam. Ok? Muito obrigada. Informo que foram recebidas por meio do portal E-Cidadania diversas perguntas e comentários dos cidadãos. As perguntas e os comentários eles foram encaminhados previamente aos convidados e muitos já foram contemplados nas exposições.
Os participantes que desejarem poderão encaminhar por e-mail à secretaria da comissão suas respostas às perguntas que sentirem que ainda não ter sido respondidas. Passo aqui a leitura das perguntas. Célio, do Rio de Janeiro. Como garantir que a Semana de Educação Cidadã tenha impacto real e contínuo na formação crítica dos alunos? Valcimara, do Pará. Como a Semana de Educação Cidadã garantirá a inclusão e acessibilidade para os alunos com deficiência e outras diversidades? Jefferson, do Rio Grande do Sul. Essa iniciativa contribui para que os alunos voltem a aprender o mínimo da educação básica, como português e matemática. Davi, do Ceará. Como educar para a cidadania em meio à desinformação e ao cansaço digital? Alisson, da Bahia. A iniciativa pode contribuir muito para o desenvolvimento da consciência crítica dos estudantes, incentivando o engajamento político. Amanda, da Paraíba. É preciso estimular a participação criativa e ativa da comunidade escolar, reforçando redes de ação e proteção. Elaine, do Rio de Janeiro. Precisamos de ações que realmente melhorem a qualidade do ensino e a formação dos profissionais. Christian, do Rio Grande do Sul. Como será garantida a implementação efetiva em escolas públicas e privadas de diferentes regiões do país? Valcimara, do Pará. Como será avaliado o impacto da Semana de Educação Cidadã no desenvolvimento do pensamento crítico e da participação política dos alunos? André, do Distrito Federal. Como a Semana de Educação Cidadã pode estimular o voto consciente? Raquel, do Rio de Janeiro. Como o PL 4.799/2024 pode contribuir de forma prática para o fortalecimento da democracia nas comunidades locais? Ortiz, de Minas Gerais. Como criar mecanismos e projetos para garantir recursos para a educação pública mediante um futuro com menos arrecadação de impostos? João, de Minas Gerais. Fundamental iniciativa. É necessário conscientizar acerca dos conceitos de cidadania e democracia. Ingrid, do Rio de Janeiro. A ênfase no desenvolvimento da consciência crítica como princípio pedagógico é pilar essencial na era digital. Passo a palavra para as considerações finais para o senhor professor Heleno Manuel Gomes Araújo Filho. 3 minutos. Obrigado, senadora. De forma breve, eu quero, nessas considerações, dizer que tem um acordo aqui com os comentários do Alisson, da Amanda, Elaine, do João e da Ingrid, nos seus comentários. Dizer ao Célio que eu acho que a gente tem que trabalhar com diálogo de forma permanente. Acho que o espaço de diálogo de forma permanente é o caminho para a gente ir tratando e cuidando dessas questões. A Valcimara, além da preocupação com a educação especial, que eu acho que temos que continuar problematizando o acesso, a permanência e a conclusão dos estudos desses estudantes para poder garantir um ambiente com acessibilidade para todos e todas. E ela também trata da questão do impacto dessa iniciativa. Ela me fez lembrar que o Conselho de Participação Social abriu uma consulta pública sobre os próximos 25 anos do Brasil. Então, nessa perspectiva dos próximos 25 anos, é a forma que a gente vai ter que avaliar como essas medidas vão impactar nessa juventude, na população daqui a 25 anos, se garantirmos uma efetiva participação social. Então, acho que isso é importante nesse processo. Ao que o Jefferson, lá do Rio Grande do Sul, coloca, acho que o projeto não tem um objetivo de só ensinar português e matemática, mas faz parte do processo. Se a gente preparar as pessoas para se envolver, aprender matemática e português faz parte desse processo. Ao que o David levanta, eu acho que aqui nós temos que como educar, ter que repensar, recriar essas dinâmicas do processo de ensino-aprendizagem que nós temos para poder aproximar mais ainda dos nossos estudantes. O que o Christian levanta
Acredito que essa forma de participação que vamos ter, garantir a implementação, temos a capacidade de levantarmos as demandas. O que é que nós queremos? O que é que nós precisamos para poder, com esse nosso engajamento, fazer com que as ideias sejam implementadas? Sobre o que o André levanta do Distrito Federal, creio que esse voto consciente é uma meta, né? Um objetivo. Então, quando a gente fala da formação cidadã, de fato, o objetivo é ter um cidadão, uma cidadã consciente também na hora do voto. E o que a Raquel levanta, eu acredito que é estimulando a participação popular. Então, quanto mais estimular a participação popular, mais demandas, né, a população levanta para essas questões. E o que o Ortiz levanta lá de Minas Gerais, eu quero dizer o seguinte, né, como investir na educação reduzindo impostos? Impossível. Impossível. Então, minha sugestão é que a gente reduza o dinheiro que é pago para os juros e amortizações da dívida, que só o ano passado levou 43% do orçamento da União, e esse dinheiro que vai para a mão de poucos seja tirado e colocado na escola pública, na universidade pública, para garantir esse direito, tá bom? Exatamente, né? Toda uma dinâmica daí com o discurso com a Receita Federal para a gente avançar no investimento na educação pública, senadora. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e a oportunidade dessa nossa participação aqui no Senado Federal. É um prazer muito grande, professor Heleno, e eu passo as considerações finais para o professor senhor Marcelo Pereira de Andrade. Obrigado, senadora Helena. Acho que o Heleno já elencou cada uma das questões, mas como a gente é professor, a gente trabalha com a categoria, né? Então, acho que todos que fizeram as perguntas estão preocupados em saber como é que vai ser o impacto disso na vida desses jovens, dos nossos discentes que estão na educação básica. E eu sempre digo que isso é a projeção do futuro. Claro que, de imediato, a gente tem retorno. Eu ministro uma disciplina chamada Introdução à Docência, na licenciatura em Educação Física, e nasci sobre a filosofia da educação também na Educação Física. E é muito interessante quando a gente começa a trabalhar com eles, quando eles chegam na universidade, e como meses depois eles já estão com outro discurso, eles já estão entendendo a própria sociedade, a dinâmica de ser professor, e que ser professor não é só trabalhar, e responder uma das questões aqui, com seu conteúdo específico. Ser professor é muito mais do que isso, ser professor e professora. É trabalhar para que os futuros professores, por exemplo, no nosso caso, tenham a apropriação de bens culturais. Isso serve também na educação básica. E, a partir disso, com esse universo de conhecimento, ele possa interferir no mundo. Financiamento e educação, acho que é sempre uma questão. Mesmo que se baixem impostos, pode baixar o imposto, mas não pode se perder o investimento na educação. Porque o investimento na educação é uma política de Estado, né? E só vamos ter um outro país quando nós realmente investirmos na educação e como ela é importante para as futuras gerações. E falando da questão de imediato, né, a Maria Manuela Mirella, né, que é uma companheira também, viu, senadora, defende muito o financiamento da educação superior, das universidades federais. Ontem estava lá conosco, eu vi distante na reunião com o ministro Camilo. A Ana Clara e o próprio Hugo é exemplo do que a educação pode fazer para as pessoas e como elas vão poder participar na sociedade de maneira consciente, crítica e criativa. E a questão crítica e criativa é que eu vou problematizar a sociedade, quais são os problemas que nós temos, e a criativa é buscar soluções para isso, né? É o princípio, são dimensões humanas que a gente não pode perder. E, claro, que eu acho que tem uma grande questão, aqueles que não podem ajudar a educação, pelo menos não atrapalhem. Nosso problema é aqueles que não ajudam e acabam atrapalhando, né? Atrapalhando no sentido de calar a juventude, de calar os alunos, as alunas, de tratar a pessoa pelas diferenças, se é mulher, menosprezar a mulher, né? Se é de uma classe social, menosprezar pela classe social, enfim, pela cor, pela questão racial, pela orientação sexual. Então, eu penso que nós temos que superar ainda preconceitos para que possamos avançar na educação. E o preconceito, lamento, mas atrapalha muito o desenvolvimento do nosso país. Precisamos ter um pacto social pela seriedade, pelo espírito republicano, e aí o pacto social ele é apartidário, ele vai juntar os diferentes partidos para que possamos ter uma sociedade melhor, pessoas que vivam com dignidade, que nosso país seja reconhecido por aquilo que ele sempre foi, um país pacífico,
e que possa aí dar um outro exemplo valorizando a educação, respeitando o meio ambiente, respeitando as pessoas. Muito obrigado, senador. Acho que com a audiência de hoje a gente é um importante passo para esse Senado, que já teve debates tão célebres em defesa da democracia, dos direitos humanos e de um país muito melhor. Parabéns à senhora e parabéns ao senador Jaime. Muito obrigado. Eu que agradeço ao professor Marcelo Pereira por essa participação. Está reaberta a sessão. Está encerrado o período de expediente. Declaro aberta a ordem do dia. A presidência gostaria de solicitar às senadoras e os senadores que venham ao plenário. Nós teremos a votação das autoridades que está pendente de deliberação e é necessário a presença das senadoras e dos senadores no plenário para apreciarmos as indicações e mensagens já submetidas ao Senado Federal, também já apreciadas pela Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, de 10 embaixadores para a deliberação na ordem do dia de hoje. Item 1, mensagem número 7. Eu queria aproveitar essa oportunidade e solicitar à nossa assessoria daqui da mesa, senador Exalci, que pudesse comunicar aos senadores e às senadoras que venham ao plenário, porque nós vamos iniciar a deliberação de algumas autoridades, mas nós temos o projeto de lei em regime de urgência que nós anunciamos ontem, que trata sobre a questão do reajuste dos servidores públicos. E temos o vencimento da medida provisória no próximo dia 2 de junho, que se dará na segunda-feira da semana que vem. E nós anunciamos no plenário no dia de ontem que nós iríamos incluir na pauta no dia de hoje, para que nós pudéssemos deliberar o projeto de lei em regime de urgência. Já temos um relator da matéria, que foi designado pela presidência, que é o senador Jacques Wagner. Só para concluir o nosso raciocínio, nós temos o projeto de lei em regime de urgência que trata do reajuste dos servidores públicos. Na reunião que nós fizemos ontem, havia o desejo da indicação para relator desta matéria do senador Jacques Wagner, mas como líder do governo, ele abriu mão da relatoria
e nós, portanto, indicamos para relatar o projeto em plenário o senador Rogério Carvalho. Então, nós estamos iniciando agora a deliberação, líder Wagner, das mensagens que temos aqui, num total de 10. Vou repetir novamente, seria muito importante que nós pudéssemos deliberar todas as autoridades essa semana, porque na semana que vem nós não teremos reunião ordinária do Senado e nem da Câmara, por conta do encontro dos parlamentos dos BRICS. E eu gostaria muito da presença das senadoras e dos senadores no plenário, para que a gente pudesse tentar exaurir a pauta que estava previamente estabelecida com esta matéria que foi anunciada no dia de ontem. E eu vou iniciar a votação da primeira autoridade, e era importante que todos os senadores que estão presentes e também as assessorias que estão nos acompanhando pelos veículos de comunicação e pelos gabinetes, que pudessem solicitar que a presença dos senadores em plenário é muito importante na reunião do dia de hoje. Eu vou iniciar, senador Amin, a fazer a leitura do item 1, e quando nós iniciarmos o processo de votação, eu vou conceder a palavra a vários senadores que solicitaram da presidência para fazer uso da palavra no plenário. Mensagem número 7 de 2025, item 1 da pauta, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Silvio José Albuquerque Silva, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Reino da Bélgica e cumulativamente no Grão-Ducado de Luxemburgo. Parecer número 17 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e nesta comissão o relator da matéria foi o senador Fernando Dueire. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Informo as senadoras e os senadores que a votação está aberta e já podem exercer o direito do voto. Presidente. Conceda a palavra ao senador Esperidião Amin pela ordem. Pedi, inclusive, autorização para os senadores Alci. Reitero aqui o meu apelo a Vossa Excelência para que seja colocado em votação, de acordo com o requerimento de urgência que foi aprovado junto com o PDL na Comissão de Constituição e Justiça, o famoso projeto de decreto legislativo 717, apresentado em dezembro do ano passado, que foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça. É um apelo que eu lhe faço em função do que teremos na semana que vem de impossibilidade de deliberação. E aqui faço um registro sobre esta pauta das mensagens. O ministro das Relações Exteriores, respondendo a um apelo que fizemos, enviou 3 indicações que foram devidamente aprovadas hoje, 3 mulheres. Muito obrigado. Senador Esperidião Amin, eu recebi o requerimento do PDL 717, que foi aprovado hoje a urgência do ponto de vista regimental, e a mesa recolhe a solicitação de Vossa Excelência e nós incluiremos extra pauta no dia de hoje. Conceda a palavra ao senador Sérgio Moro. Presidente, muito rapidamente, só ia endossar o pedido do senador Esperidião Amin, mas como Vossa Excelência acolheu, então fica superado e fica meu elogio aí a postura de Vossa Excelência. Se eu soubesse, eu tinha aguardado Vossa Excelência fazer o apelo também. E agora acabamos atendendo apenas o senador Esperidião Amin. Senador Oriovisto Guimarães também apoia. Foi aprovado o requerimento de urgência, eu vou incluir extra pauta. Até porque, deixa eu fazer uma fala sobre esse assunto. Há algum tempo, o senador Esperidião Amin trata desse assunto de forma muito elegante, de forma respeitosa, de maneira cordial com esta presidência em relação a este PDL que trata de uma área de reserva, 2 áreas de reserva no estado de Santa Catarina. Em outras reuniões do Colégio de Líderes, vários senadores solicitaram a inclusão.
E Vossa Excelência solicitou a esta presidência que encaminhasse a matéria para a deliberação das comissões. Então, eu quero reconhecer que em algum momento da tramitação desse PDL, houve a solicitação de vários senadores que nós suprimíssemos o debate nas comissões. E eu fiz menção que eu gostaria muito de que as matérias pudessem tramitar diretamente nas comissões dentro do ponto de vista regimental. E eu não fiz a deliberação direto no plenário. Encaminhei para as comissões, como foi votado o requerimento de urgência e tem amparo regimental, e esse assunto está sendo tratado há algum tempo, eu vou incluir hoje este item como item extra-pauta. Presidente. Senador Exalci Lucas. Presidente, eu gostaria de ter a atenção de Vossa Excelência nesse assunto que eu vou dizer agora. Terminar o senador Girão falar, eu faço... Pode terminar, senador Girão. É porque o assunto é muito sério aqui. Eu precisava da atenção do presidente. Presidente, aqui no Congresso do Senado, em especial, a gente busca resolver todos os problemas dos estados, dos municípios, dos servidores públicos. Eu fiz um encaminhamento para a primeira secretaria de algumas reivindicações aqui, presidente, com relação aos terceirizados. Eu, quando fui deputado, presidente, nós aprovamos uma resolução na Câmara e depois aqui no Senado também nós aprovamos. E o Tribunal de Contas fica questionando isso, quer dizer, basta o Supremo já fazer o que faz, agora o Tribunal. A Câmara e o Senado, ela pode pagar um pouco mais para os servidores aqui terceirizados em função da resolução. Então, tem essa pendência do Tribunal que eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que interferisse também, porque nós não podemos admitir as decisões nossas serem questionadas. Mas tem vários outros problemas, presidente. Por exemplo, tem empresas aqui que, quando é ponto facultativo, nunca descontou, por exemplo, o TIC alimentação. Agora entrou um desconto o TIC. Para os servidores aqui, 3 dias de TIC faz diferença. Então, a gente precisa ter uma atenção especial para esses terceirizados. Eu sei que Vossa Excelência é um senador muito sensível a essa causa. Vamos cuidar um pouquinho da nossa casa para dar uma certa atenção para os terceirizados. Tem muitos problemas com relação ao salário diferenciado, a Câmara pagando mais do que aqui, algumas coisas, assim para a gente poder realmente... Eu recebi a resposta jurídica, mas a gente precisa ter uma resposta política. Então, é um apelo que eu faço a Vossa Excelência. Senador Exalci, eu não tenho conhecimento profundo sobre o assunto. Consultei o doutor Danilo aqui. Eu vou propor uma reunião com a senadora Daniela, que é a primeira secretária da mesa. Aliás, eu vou ampliar uma reunião da mesa diretora para nós compreendermos o que trata este assunto que Vossa Excelência levanta. Eu não me lembro ao certo o teor da decisão do plenário do Senado, mas quando eu estava na presidência do Senado, acho que foi em 2019, nós vivenciamos um episódio, eu acho que parecido com o que Vossa Excelência está, se a minha memória não está me induzindo ao erro. E eu, na condição de presidente do Senado, me lembro que coloquei para a tramitação e para a deliberação do plenário e que foi aprovado à unanimidade justamente o enfrentamento em relação a esse questionamento sobre a tabela salarial dos servidores do Congresso. E nós aprovamos, encaminhamos ao Tribunal de Contas da União e conseguimos resolver tanto a notificação como o processo que estava tramitando. Eu tenho certeza absoluta que a nossa relação com o órgão auxiliar do Congresso Nacional, que é o Tribunal de Contas da União, é a melhor possível e que nós vamos tratar com o presidente Vital do Rego, com todos os membros da Corte que têm uma relação excepcional com o Congresso brasileiro, de respeito, de harmonia e de independência, mas que isso é um caso concreto para que o Senado pudesse também fazer uma manifestação. Eu me comprometo com Vossa Excelência de verificar se esse caso é o mesmo e nós daremos uma resposta institucional e política para esse assunto, até para proteger os servidores que nos atendem e atendem todos aqueles que visitam o Senado Federal. Só para informar as senadoras e os senadores que nós estamos em processo de votação de autoridades. Nós estamos em processo de votação de autoridades e eu gostaria de solicitar às senadoras e aos senadores que venham ao plenário para que a gente possa continuar durante a tarde e noite de hoje
e sanar todas as deliberações que temos para fazer, inclusive o projeto de lei que trata sobre o reajuste dos servidores. Então, enquanto nós estamos em processo de votação nominal, enquanto as senadoras e os senadores estão se dirigindo ao plenário para exercer o legítimo direito do voto nas autoridades, nós temos 10, essa é a primeira. Eu vou conceder a palavra a alguns senadores que estão inscritos. E eu queria conceder a palavra ao senador Oriovisto Guimarães para fazer uso da palavra enquanto nós estamos em deliberação. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero aproveitar esses momentos, enquanto se aguarda a votação, para me dirigir aos colegas, porque nós vamos votar aqui esta pauta hoje, o aumento do funcionalismo. Quero dizer desde já que votarei favoravelmente. Acho que todos os funcionários merecem um aumento. Não estou contra eles. Mas as observações que faço são no sentido de que tenhamos consciência dos números com que estamos lidando. No Poder Executivo, a folha de pagamento anual gira em torno de 314 bilhões de reais anuais. Nós vamos aprovar um aumento de 9%. Isso vai significar, de despesa a mais para o governo, 28 bilhões de reais. No Judiciário, nós temos uma conta de 51,6 bi, mas esses já estão recebendo desde o início do ano. De outros, ou seja, antigos territórios e Distrito Federal, tem mais 54 bi. No Legislativo tem 13,8 bi. Isso dá de aumento mais 10 bilhões. Ou seja, nós vamos aprovar hoje aqui alguma coisa como 40 bilhões de reais de despesa anual de aumento. É mais do que aquilo que o governo pretende arrecadar com o novo IOF, que está dando tanta confusão. Queria também salientar que todo o funcionalismo público brasileiro, considerando governo federal, governos estaduais e governos municipais, significam 12,5% da população economicamente ativa do nosso país. E significam um consumo de 13,4% do produto interno bruto. Vale a pena uma comparação. A média da OCDE é gastar com o funcionalismo público 9,9%. Da Colômbia é 6,4%. Do Peru é 6,6%. Do Chile é 6,9%. Da Itália é 9,5%. Da Alemanha é 7,5%. Da França é 12,1%. O nosso é 13,4%. No nosso funcionalismo, nós temos gente como professores, agentes de saúde, de segurança, que ganham pouco, que são mal remunerados. E temos outros que ganham muito. Esses dias o jornal O Globo fez uma reportagem sobre a nova regra votada pela Justiça e que concede aos magistrados, a cada 3 dias que eles prestam serviço fora da sua jurisdição, em trabalho remoto, a cada 3 dias eles acumulam 1 dia de folga. Eles têm, pela lei da magistratura, 60 dias de férias. Eles têm ainda uma série de outras vantagens e o jornal conclui que eles conseguem somar 202 dias de folga por ano. Aí alguém me pergunta, mas eles tiram isso? Não, eles não tiram essas férias, nem tem como. Mas eles convertem em remuneração. E recebe como verba indenizatória. E sendo verba indenizatória, é livre do imposto de renda. Não tem aqueles 27% que a maioria do funcionalismo paga. Então, é um problema grande, faz do Brasil ter mais uma jabuticaba,
é o 6º país do mundo que mais gasta, em 70 países, nós temos o 6º país que mais gasta com funcionalismo. Nem por isso fazemos justiça a todos eles. Isso tudo para mostrar que nós vamos continuar tocando o barco. Nós vamos continuar aprovando aumentos. Vamos continuar aprovando aumentos. Vamos continuar bem com o funcionalismo, porque afinal aprovamos aumento. E alguns vão dizer assim, ainda bem, porque nós temos muita coisa atrasada, o governo passado deixou a gente sem reajuste. É verdade, é por isso que eu vou votar a favor. Mas nós temos um problema sério. Nós precisamos de uma reforma administrativa. Nós precisamos de uma reforma previdenciária. Nós precisamos de reforma política, que estamos trabalhando nela. Nós precisamos de muitas reformas nesse país, que já deve, de dívida interna, 9 trilhões, que paga de juro, aliás, que não paga, que aumenta a dívida e juro em torno de mais de 1 trilhão por ano. Mas vamos seguir em frente, vamos aprovando. Mas acho que se continuarmos assim, sem as reformas necessárias, um dia a casa cai. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de solicitar, por gentileza, aos nossos convidados que estão ali no fundo do plenário, que pudessem, por gentileza, tentar diminuir um pouco da conversação, porque nós não estamos conseguindo ouvir as manifestações dos senadores e nós tínhamos um orador na tribuna e eu não consegui compreender a manifestação do senador Ilvício Guimarães. Eu gostaria... A gente precisa... Deixa eu fazer um registro aqui, antes dos nossos alunos se retirarem das galerias, de registrar a presença na galeria do Senado Federal dos estudantes do Parlamento Juvenil do Mercosul, que visitam o Senado Federal a convite do senador presidente Nelcínio Trade. Sejam sempre muito bem-vindos e bem-vindas. Pela lista de oradores inscritos, eu queria conceder a palavra ao líder, senador Rogério Marinho, e ao mesmo tempo solicitar às lideranças partidárias que convidem as senadoras e os senadores para que venham ao plenário. Nós teremos hoje várias votações nominais. Peço às senadoras e os senadores que, se for possível, permaneçam no plenário para que a gente possa concluir a pauta que estava previamente estabelecida e também algumas matérias que estão sendo solicitadas à mesa para a inclusão de item extra-pauta e que a mesa está deferindo. Portanto, nós vamos fazer a inclusão de algumas matérias extra-pauta que é necessário a presença do maior número de senadores e senadoras possível dentro do plenário do Senado Federal. Com a palavra o senador Rogério Marinho. Agradeço, presidente. Eu ontem tive a oportunidade de me dirigir aos nobres pares em relação a 2 assuntos que considero importantes, que é o aumento que o governo faz de impostos, notadamente na questão do IOF, e também nessa perseguição feita pelo judiciário brasileiro ao Eduardo Bolsonaro, na hora em que se instala um inquérito para investigar possíveis atos, de obstrução do sistema judiciário brasileiro, como se nós não tivéssemos, num passado recente, testemunhado o Partido dos Trabalhadores percorrer diversos fóruns internacionais acusando o judiciário e o governo brasileiro de estarem em conluio para impedirem a candidatura do atual presidente, naquela época, prisioneiro Lula da Silva. É evidente que nós estamos vendo um caso de 2 pesos e 2 medidas. Agora, no Brasil, virou
pecado, virou crime fazer uma crítica a decisões injustas e arbitrárias do sistema judiciário brasileiro. Mas eu quero falar hoje a respeito de um tema que daqui a pouco nós vamos nos debruçar, que é a votação do aumento do funcionalismo público. Eu tenho a oportunidade, e quero compartilhar com os senhores, de ter convivido com um corpo de técnicos que tem amor ao Brasil, que tem expertise técnica, que tem conhecimento de causa e que tem prestado um serviço extraordinário ao Estado brasileiro. Um grupo de servidores públicos federais que vem me acompanhando desde o meu período como secretário de Previdência, ministro de Desenvolvimento Regional e agora como senador da República. São pessoas dedicadas e que merecem ser muito bem remuneradas. Mas o Brasil não pode ser ilhas. Nós não podemos imaginar que, sob o pretexto de resolvermos determinadas situações, agravarmos uma situação de caráter geral. O Brasil, senhores, tem um ministro da Economia que disse, abre aspas, quero registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, eu colava um pouco do Alexandre Schwarzman e do Naércio Menezes para passar, fecha aspas. Esse é o condutor da economia brasileira, o senhor Fernando Haddad, que de uma forma desassombrada e temerária vem afundando as finanças públicas brasileiras com um discurso diferente da prática. Ele fala em responsabilidade fiscal, mas na verdade ele age com absoluta irresponsabilidade na condução das finanças públicas. E isso tem vitimado, sobretudo, a população mais pobre, mais fragilizada, que o Partido dos Trabalhadores diz defender. Uma mera narrativa que não se ampara em fatos. Basta perguntar ao cidadão brasileiro como está o seu poder de compra no final de 2022 e como está agora em 2025. Com a mesma quantidade de dinheiro, se ele pode comprar a mesma quantidade de alimentos e de produtos de primeira necessidade. Quase que a avassaladora maioria vai dizer não, porque no governo do PT nós fomos relegados a um segundo plano. Esse governo que tem se dedicado a narrativas e a fazer pirotecnia com as finanças públicas. Esse mesmo ministro Haddad vai a público dizer que a carga tributária federal hoje é menor nos últimos 10 anos. Não é verdade, senhor ministro. Em 2022 era de 20,6% a carga tributária federal, agora é de 21,4%. Ele fala que a receita tributária é a menor também. No final de 22 era 16,2%, hoje é 16,8%. E o mais grave, diz que herdou uma herança maldita. Esse discurso é recorrente. O PT é célebre e é célere em propagar narrativas. Ele fala que pegou um déficit estrutural de -2, quando, na verdade, o IFE, que é o Instituto Fiscal Independente do Senado da República, para não ir mais longe, fala que nós estamos com superávit de 0,3. Ministro, por favor, se atenha à verdade dos números. Basta de enganar a população. Nós estamos hoje com um fiscal completamente desestruturado. O nosso déficit nominal já está em R$1 trilhão, senhores. Olha que número mágico. A nossa dívida em relação ao PIB já cresceu 4,12% em apenas 2 anos e meio. Se imaginarmos que o nosso PIB total está em torno de R$11 trilhões, significa que o cidadão brasileiro teve acrescido no seu débito, no seu déficit, quase 500 bilhões de reais de dívidas que estão sendo colocadas de uma forma inconsequente por um governo populista, irresponsável, que, repito, sempre que possível, porque a repetição traz o conhecimento, não tem projeto de país, tem projeto de se perpetuar no poder. Governo que há 2 meses atrás, quando apresentou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, afirmou, com todas as letras, que não tínhamos mais futuro em 2027. A ministra do Planejamento disse que é preciso fazer alguma coisa. Quando? Em 2027. Até lá, vamos quebrar o país.
vamos dilapidar as finanças públicas, vamos desestruturar a economia, vamos aumentar os impostos, porque é importante que o PT continue governando o país, mesmo que o custo disso seja o desastre econômico que se pronuncia. Se apresenta, e olha que não foi falta de aviso, uma peça de ficção orçamentária, onde houve uma subestimação da receita da Previdência em 10 bilhões, o pé de meia em 11 bilhões, o Fundo de Compensação da Reforma Tributária em 8 bilhões, a habitação em 18 bilhões e receitas não recorrentes, como o caixão do CAF em 28 bilhões de reais. E aí, o ministro Haddad e os seus líderes aqui no Congresso repetem, apresentamos um superávit de 15 bilhões no orçamento. Mentirosos, embusteiros, enganadores. Isso, na verdade, é um erro grosseiro ou má-fé deste governo, porque esses 15 bilhões, na verdade, se apresentam como um déficit de mais de 70 bilhões de reais no início do jogo, no início do ano. E esse erro grosseiro foi corrigido recentemente e de uma forma atabalhoada, de uma forma grosseira, como o PT sabe fazer. Corta-se, se contingencia o orçamento em 31 bi. Em contrapartida, novamente o taxade aumenta impostos em mais de 28 bilhões. E usa para isso o imposto regulatório. O imposto regulatório que o próprio governo federal, na época de Jair Bolsonaro, já sinalizava para a sua extinção. E esse imposto regulatório é utilizado de forma inconstitucional, como um imposto arrecadatório para suprir as receitas imaginárias que o governo havia alocado no orçamento por ocasião da apresentação da peça orçamentária. Senhores, basta de enganação, basta de pose para a televisão, basta de mentiras reiteradas, mais responsabilidade com a coisa pública. Os senhores estão apresentando para nós um imposto inconstitucional que não permitiu que as empresas se preparassem, que não permitiu a noventena, que não permitiu a anterioridade e anualidade da cobrança desse imposto, porque, na verdade, travestido de uma preocupação com a questão cambial e travestido de uma preocupação de repor receitas, o governo, na verdade, desestrutura novamente a nossa economia e dá um golpe de morte naqueles que querem investir num país em que a taxa de juro beira 15% ao ano. 15% ao ano, graças à forma absolutamente grosseira com quem tem sido conduzida a nossa política fiscal. Lembro que o relatório Focus 2022 acenava, no final de 24, com menos de 7,5% de taxa de juros anualizadas. E o governo diz que quer controlar o câmbio. Para controlar o câmbio, utiliza a mesma fórmula que a Turquia, que a Argentina, que a Venezuela utilizaram em passado recente. E nós sabemos qual foi o resultado, de que forma esses países se debruçaram com crises que se transformaram em crises crônicas, endêmicas, e que mergulharam aqueles países numa situação que vitimou o conjunto da sociedade e da população das suas respectivas nacionalidades. Esse é o tamanho da forma como este governo se comporta em relação à economia brasileira. Eu espero que ele volte atrás. Eu espero que o governo se sensibilize e entenda que eles vão, talvez, corroer as finanças públicas. Talvez, pelo aparelhamento da máquina pública, toda hora estoure um novo caso de corrupção. Mas, pelo menos, não desestruture o tecido econômico. Não mexam na ação regulatória, não façam com que o Brasil se torne uma situação insolúvel que apenas uma mão pesada com medidas fortes que vão impactar a população consiga soerguer a nossa economia no futuro próximo. Hoje eu estou contando de trás para frente. Eu sei que faltam apenas 1 ano, 6 meses e alguns dias para acabarmos com esse calvário que se abateu sobre a população brasileira, de um governo que está preocupado em continuar no poder e se locupletar os seus apaniguados e aliados políticos.
daqui a pouco, por mais negra que seja essa noite, por mais tenebrosa que seja essa situação, nós estamos prestes a testemunhar o alvorecer, o amanhecer de um novo dia, com Jair Messias Bolsonaro voltando a ser presidente do Brasil. Muito obrigado. Vou encerrar a votação. Deixa eu fazer novamente mais um apelo aos senadores e às senadoras. Eu vou encerrar porque nós atingimos o número mínimo necessário para encerrar a votação, que é 41. Só que eu preciso da permanência. Tem outro senador Messias, vai ter várias autoridades para votar. Eu gostaria que os senadores e as senadoras permanecessem no plenário para que a gente pudesse concluir todas as autoridades que estão para apreciação do plenário do Senado Federal, porque na semana que vem nós não teremos reuniões deliberativas. Então eu queria pedir a compreensão, pedir a paciência, pedir a gentileza das senadoras e dos senadores que a gente pudesse estar aqui no plenário para deliberarmos as indicações, as matérias que foram incluídas extra-pauta, dentro dos acordos construídos com esta presidência. Eu vou encerrar esta votação, vou iniciar a votação da próxima autoridade e conceder a palavra àqueles oradores inscritos no decorrer da votação. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 44, não nenhum. Está aprovada a indicação do senhor Silvio José Albuquerque Silva para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Reino da Bélgica e cumulativamente no Grão-Ducado de Luxemburgo. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Mensagem número 5 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor João Mendes Pereira, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República do Panamá. Parecer número 19 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator nesta comissão foi o senador astronauta Marcos Pontes. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Informo as senadoras e os senadores que já podem votar. Senador Otto Alencar, gostaria de solicitar a presença de Vossa Excelência à mesa. Senador Otto Alencar. Gostaria de solicitar à Secretaria da Mesa que entre em contato com o senador, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, para que possamos dirimir uma dúvida em relação à deliberação da solicitação do senador Carlos Portinho de inclusão de item extra-pauta na reunião de hoje. Senhor presidente. Senador, conceda a palavra pela lista de oradores inscritos ao senador Luiz Carlos Reis. E ao tempo, temos vários senadores em plenário que ainda não votaram. Peço por gentileza que exerçam o direito do voto. Senhor presidente, colegas senadores, nós estamos pedindo ao ministro Haddad, Fávaro e também Paulo Teixeira
na questão das renegociações dos dívidas dos agricultores gaúchos. Agora, eu e o senador Mourão estivemos lá na Comissão da Agricultura, uma audiência pública, tratando deste e de outros temas. O senador Paim também é nosso parceiro, e a semana passada já havia sido prometido, senador Jaime Campos, a resolução do Banco Central que resolveria esse impasse desse momento. Não saiu e as contas vencem em abril, estão vencendo em maio e o grosso das dívidas vence no final deste mês, desta semana. Portanto, o pedido, mais uma vez, renovando ao ministro Haddad, a ministra Simone Tebet, que eu sei também que envolve planejamento, fazenda, agricultura e desenvolvimento agrário. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra pela liderança da União Brasil ao senador Jaime Campos. Senhor presidente, querido amigo senador Davi Alcolumbre, senhoras e senhores senadores, eu subo à tribuna no dia de hoje para registrar que em pleno ano de 2025, nada menos que 14 municípios da região norte araguaia do meu estado de Mato Grosso, com quase 190 mil habitantes, está totalmente desprovidos de conexão da redes de internet e sem telefonia móvel de qualidade. E é verdadeiro clamor lá, senhor presidente. Mas, senhoras e senhores senadores, senadora Margarete Busetti, lá no Mato Grosso, que sabe perfeitamente da dificuldade que aquela população ordeira, trabalhadora e valorosa está sofrendo em relação à falta de internet. Nós sabemos que no dia de hoje, o acesso à internet é um direito fundamental que impacta diretamente a educação, a saúde, o empreendedorismo e a inclusão digital. Trata-se de um fator essencial para o funcionamento de todos os setores, nas escolas, nos bancos, no comércio, no setor público e tudo. Sem internet, um trabalhador não pode procurar emprego no site de uma agência, não pode enviar um currículo. Sem internet, as aldeias indígenas permanecem isoladas. Sem uma telefonia móvel que funciona, uma emergência simples na estrada, por exemplo, pode transformar numa tragédia. Essa situação de inclusão social, ou seja, de inclusão tecnológica, não pode mais perdurar. A falta da conexão em municípios, micro-regiões remotas equivale a impor a perpetuação do atraso e do isolamento de seus habitantes. E nós, senadores da República, temos a obrigação de agir. Por isso, acabo de protocolar, na mesa do Senado Federal, uma indicação do Poder Executivo, direcionada ao Ministério das Comunicações, sugerindo a doação de providências imediatas para resolver adequadamente esse problema. A indicação é um recurso do regimento interno do Senado Federal e podemos e devemos fazer uso dela para recomendar medidas urgentes e concretas para ampliar e garantir o acesso à internet, à telefonia móvel em regiões remotas e de difícil alcance. Sei, senhor presidente, que essa situação não afeta apenas moradores de Mato Grosso. Brasileiros que residem em áreas isoladas de todo o país sofrem com a falta de acesso à internet. O processo de inclusão digital no Brasil ainda é penoso. Há hoje cerca de 30 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. E entre os brasileiros que usam a internet regularmente, apenas 22% têm acesso à conexão de qualidade. Mas, senhoras e senhores senadores, precisamos pensar juntos sobre melhores estratégias para ampliar o acesso básico a serviços digitais. Expansão da infraestrutura de telecomunicação, fomento de projetos de inovação, banda larga na área rural, parceria com os governos estaduais, prefeituras e o setor privado. A existência da conexão à internet promete o acesso direto, direitos fundamentais, como educação, saúde, serviços públicos e oportunidades de emprego e renda.
A conectividade digital já não é apenas uma questão de tecnologia, é condição necessária para o desenvolvimento econômico, social e educacional dessas regiões. De forma, senhor presidente, que como senador da República, vou trabalhar de maneira incansável, senador Chico Rodrigues. Vossa Excelência também deve sofrer com a mesma situação lá no seu estado da Roraima. Vou trabalhar de forma incansável para promovermos a inclusão digital, social, de populações residentes na região norte do Araguaia do meu estado. Vamos cobrar do Ministério das Comunicações, em articulação com a Agência Nacional de Telecomunicações e prestadora de serviços, urgência para que possamos ter com certeza que contempla também esses 14 municípios mato-grossenses nas referidas políticas de conexões à internet, promovendo o desenvolvimento regional com justiça social. E quero aqui, concluindo, senhor presidente, dizer que sugerimos ao Poder Executivo Federal, por intermédio do senhor ministro da Comunicação, Frederico Siqueira Filho, com amparo no artigo 224, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam adotadas providências para atendimento dos municípios de Ribeirão da Cascalheira, Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova Dourada, Novo Santo Antônio, São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu, Canabrava do Norte, Confresa, Porto Alegre do Norte, Vila Rica, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, Alto da Boa Vista e Luciara. Só um município hoje que, lamentavelmente, os seus atendimentos é precário. E é uma região que está se desenvolvendo de forma rápida. Sobretudo, é uma região que temos terras férteis, gente trabalhadora, mas infelizmente o governo não cumpre com o seu papel de levar esses investimentos que certamente é importante, não só para o cotidiano do cidadão, mas sobretudo para buscarmos os investimentos que estão chegando todos os dias lá. Como que você vai instalar uma empresa numa região que não tem nem internet? É numa região, senador Davi Alcolumbre. Então, Vossa Excelência, que eu quero convidar para que esteja conosco no dia 27 na cidade de Água Boa, para ver o progresso como está lá. Mas, lamentavelmente, o governo não tem cumprido com as suas obrigações. Dentre elas, a questão do prosseguimento da pavimentação asfáltica da BR-158, da 242 e, sobretudo, da importância que representa hoje essa região em termos de balança comercial. Hoje, para você ter uma noção, só a indústria de etanol, senador Laércio, são 3 indústrias que estão investindo nessa região 8 bilhões de reais, gerando emprego, renda e etc. Por isso é fundamental que, no mínimo, eles tenham acesso à internet. É uma região que, lamentavelmente, o acesso é para poucos quando tem, tendo em vista a falta de investimento por parte das operadoras e, naturalmente, do próprio governo federal. Mas eu dou uma parte à senadora Margarete Buzep, senhor presidente. 1 minuto, porque eu sei, reconheço, que quando se fala para a liderança, o regimento interno não permite. Entretanto, a sua bondade, a sua generosidade, ela é a nossa representante do Mato Grosso, senador, ainda queria também fazer uma falinha. Senadora Margarete, me permita eu coloco Vossa Excelência na lista de inscrição. Enquanto nós vamos votar, eu concedo a palavra para Vossa Excelência falar sobre o assunto. Me perdoe, senador Jaime, senão daqui a pouco... Conclua, Vossa Excelência. Eu conheço bem o regimento interno aqui, entretanto... Ela vai falar o tempo que ela quiser daqui a pouco. Não só 1 minuto, porque ela não é uma senadora para falar só 1 minuto. Eu quero dar mais tempo para ela. É muita bondade. Podia ser 2, 3, mas de qualquer forma, imagina que ela vai ter o direito de falar também. Eu vou escrever ela aqui. Agradeço, Vossa Excelência, e muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Margarete. Eu vou concluir essa votação, vou iniciar outra e concedo a palavra a Vossa Excelência. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 45, não nenhum senador. Está aprovada a indicação do senhor João Mendes Pereira para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República do Panamá. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Item 3, mensagem número 8 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Júlio César Fontes Laranjeira, ministro de 2ª classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República da Belarus. Parecer número 15 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator da matéria foi o senador Chico Rodrigues.
Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Informa as senadoras e os senadores que já podem votar. Conceda a palavra à senadora Margarete Busetti pela ordem de inscrição. Obrigada, presidente. Só para comentar com a Vossa Excelência, senador Jaime Campos, que eu oficiei a Anatel sobre esse problema na região do Araguaia. Teve dias dessa região ficar totalmente sem internet. Hoje, você ficar sem internet é um problema muito sério. É como antigamente nós não termos o quê? Energia elétrica, mais ou menos isso. Então, quando se fala em 5G hoje, daí você vê 14 municípios de uma região totalmente sem internet, a Anatel tem que se virar e fazer alguma coisa. E está aqui o ofício que eu mandei para a Anatel, senador. Obrigada. Conceda a palavra ao senador pela ordem de inscrição, ao senador Espiridião Amin. O senador Laércio Oliveira solicitou à mesa pela ordem. Vossa Excelência deseja fazer uma manifestação? Conceda a palavra a Vossa Excelência. Gostaria de solicitar às senadoras e os senadores que nós estamos em processo de votação nominal e ainda temos algumas autoridades, além dos projetos que foram incluídos extra-pauta, e por isso eu gostaria de pedir a permanência das senadoras e dos senadores no plenário. Conceda a palavra ao senador Laércio Oliveira. Senhor presidente Davi Alcolumbre, agradeço a gentileza de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência, mas é para pedir a inclusão na pauta do projeto de lei complementar número 141 de 2024. Esse projeto já foi discutido, a gente tentou aprová-lo no final do ano passado e não foi possível, o relator é o senador Efraim, inclusive, mas a gente até já conversou algumas vezes no Colégio de Líderes sobre esse assunto. Então, eu solicito a Vossa Excelência que a gente consiga colocá-lo na pauta, se não essa semana, na próxima semana. Obrigado, presidente. Senador Laércio, só para a gente aproveitar que nós estamos aqui no plenário para alguns esclarecimentos. Essa matéria foi uma matéria deliberada no final do ano passado, que tratava de um assunto relacionado à excepcionalização dos recursos para o cômpute das despesas com servidores ao governo do Estado. Terceirização. É o limite prudencial, incluindo os contratados das fundações, extrapolava esse limite prudencial. Então, o projeto é de manter esses trabalhadores fora do limite prudencial. Eu lembro, se conseguirei me expressar, o que aconteceu na reunião, havia uma pequena divergência entre o líder Omar Aziz e o relatório apresentado pelo senador Efraim. Exatamente. E me parece que na última reunião de líderes, quando Vossa Excelência levantou a possibilidade de pautarmos esse assunto, ficou uma reunião agendada com o líder Omar Aziz e o senador Efraim Filho, líder do União Brasil. E eu queria consultar o senador Omar e, ao mesmo tempo, pedir a Vossa Excelência que a gente não incluísse hoje, que a gente deixasse para a próxima reunião deliberativa para que pudesse ser publicado na sexta-feira para deliberarmos na semana seguinte. Pode ser? Concordo plenamente com Vossa Excelência, até agradeço. E com referência ao senador Omar Aziz, eu fui com o governador do meu estado, no gabinete do senador Omar Aziz, conversar sobre esse assunto. E nós conversamos largamente sobre isso, esclarecemos o assunto, que havia uma dúvida do senador Omar quando a gente tentou voltar no final do ano. Mas está tudo pacificado, esclarecido, e o senador Omar Aziz está presente e ele pode confirmar tudo isso que eu estou dizendo, presidente. Ele já fez assim. Ele fez assim? Se fosse assim... Estava ruim. Mas eu não vou colocar hoje, senador Laércio. Me permita, eu vou colocar na próxima reunião para que todos os senadores tenham conhecimento da pauta antecipadamente. Fechado, presidente. Obrigado. Conceda a palavra ao senador Lucas Barreto pela ordem de inscrição e peço às senadoras e os senadores que venham ao plenário
para que a gente possa cumprir a deliberação das matérias que estão pautadas para a reunião de hoje. Com a palavra o senador Lucas Barreto. Só para informar que temos vários senadores inscritos, então eu vou intercalando a votação com a manifestação dos senadores e das senadoras. Senador Lucas. Senador Fabiano Contarato, senador Marcos Duval, senador Magno Malta, senador Vanderlan Cardoso, senador Wilder Moraes, senador Carlos Viana, senadora Leila Barros, senadora Damares Alves, senadora Soraya Tronic, senador Rogério Carvalho, senador Laércio Oliveira, por gentileza, senador Elisiane Gama, senador Everton, senador Marcelo Castro, senador Romário, senador Carlos Portinho, senador Jaime Campos, senador Wellington Fagundes, senadora Mara Gabriel e senador Rogério Marinho. Vossas Excelências já podem votar. Conceda a palavra ao senador Lucas Barreto. Senhor presidente, senhores senadores, ocupo essa tribuna para tratar de um tema que não é novo, mas lamentavelmente continua aguardando a devida atenção e sensibilidade deste parlamento do Poder Executivo. Apresentei o projeto de lei número 1466, 18 emendas que refletem não apenas demandas legítimas, mas compromissos históricos assumidos com categoria de servidores que dedicaram suas vidas ao serviço público. E faço questão de destacar que essas mesmas emendas já haviam sido apresentadas na medida provisória 1286 de 2024. Relembro que essas reivindicações também foram objeto de propostas ao projeto de lei 1213 de 2024. Naquela ocasião, o próprio governo, em razão da urgência na aprovação da matéria, se comprometeu publicamente em instituir um grupo de trabalho, senador Jacques Wagner, para tratar dessas pautas. Passando esse tempo, infelizmente, esse compromisso não saiu do papel. Diante desse cenário, é meu dever, e aqui reforço, retomar essas propostas e apresentar formalmente as seguintes emendas. Emenda 1, número 1, que propõe e estabelece a isonomia remuneratória entre servidores do INCRA e do IBAMA. É inconcebível que profissionais que atuam em áreas complementares, muitas vezes em colaboração direta, recebam um tratamento tão desigual em termos de vencimentos básicos, adicionais de qualificação e gratificações de desempenho. Para os servidores de carreira, da carreira do magistério ensino básico, tecnológico e da carreira de magistério 1 e 2º graus, dos ex-territórios do Amapá, Roraima e Rondônia, a emenda número 2 propõe o reposicionamento nas tabelas remuneratórias, equiparando-se aos demais docentes federais. Não podemos perpetuar a existência de professores federais de primeira e segunda categorias em nosso país. A emenda número 3, que reabre o prazo para o exercício do direito de uma opção previsto no artigo 31 da emenda constitucional número 98, é uma medida de reparação urgente. Milhares de servidores foram prejudicados por questões burocráticas e administrativas alheias à sua vontade, perdendo o direito à transposição para o quadro da União. Emenda número 4 propõe a extensão de adicional de fronteira de agentes de atividades agropecuárias, agentes de inspeção sanitária, industrial e de produtos de origem animal e auxiliares operacionais em agropecuária. Estes profissionais são a primeira linha de defesa sanitária e agropecuária nas nossas fronteiras e merecem o mesmo reconhecimento já concedido a outras categorias. Propõe também, através da emenda número 5, a extensão do direito à transposição aos trabalhadores da administração indireta municipal, assim como já ocorre os da administração indireta estadual. Complementarmente, a emenda número 6 estende aos aposentados municipais o direito à transposição, garantindo tratamento isonômico em relação aos aposentados vinculados aos fundos de previdência estatal e federal. A emenda número 7 assegura aos aposentados e pensionistas do plano de carreira do magistério do ensino básico federal que se aposentaram
com base na Emenda Constitucional 20 de 98, os mesmos direitos já conferidos àqueles aposentados pela Emenda Constitucional 41 de 2003 e 47 de 2005. Já a emenda número 8 garante aos médicos dos ex-territórios, hoje quadro em extinção da administração federal, o mesmo padrão remuneratório atribuído à categoria homônima da SUFRAMA, uma correção de distorção que se arrasta há décadas. A emenda número 9 promove ajuste na redação do artigo 29 da Lei 13.681 de 2018 para uniformizar os critérios de reenquadramento nas carreiras de planejamento, orçamento, finanças ou controle, além de corrigir uma imprecisão na redação que hoje gera interpretações restritivas e injustas. Com a emenda número 10, estendemos aos aposentados das carreiras auxiliares do plano de classificação de cargos dos ex-territórios as mesmas regras aplicáveis aos servidores ativos, assegurando paridade e isonomia. Proponho ainda, através da emenda número 14, a criação da indenização educacional de fronteira de localidade de difícil fixação para os servidores do plano de carreira e cargos do Magistério Federal e técnicos administrativos em educação. A educação de qualidade em regiões remotas só será possível se tivermos mecanismos efetivos para atrair e reter profissionais qualificados nestas localidades. A emenda 15 corrige mais uma injustiça histórica ao garantir o direito da transposição também àqueles que exercem funções de confiança ou cargos comissionados na administração pública indireta dos ex-territórios, tal como já ocorre com os servidores da administração direta. A emenda número 40 utiliza o valor da indenização de fronteira instituída pela Lei 12.885, de 2013, que permanece congelada há mais de 10 anos, corrigindo a defasagem inflacionária acumulada no período. A emenda 41 cria 2.500 novos cargos efetivos de auditor fiscal do trabalho, ampliando o quantitativo total da carreira, atualmente suficiente, diante das necessidades nacionais do que recomenda a Convenção número 81 da Organização Internacional do Trabalho. A emenda 42 fortalece a estrutura de fiscalização e controle interno das instituições federais de ensino, ao assegurar as prerrogativas do cargo de auditor, conforme previsto no anexo 2 da Lei 11.091 de 2005. Para os servidores do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a emenda número 43 propõe a criação de um plano de cargos específico que reconheça adequadamente as atribuições e responsabilidade desses profissionais que atuam em áreas sensíveis, como políticas de justiça, segurança pública e defesa nacional. A emenda número 44 corrige uma distorção histórica na política remuneratória das carreiras da Receita Federal, do Brasil e da Auditoria Fiscal do Trabalho, que foram excluídas dos reajustes concedidos às demais carreiras do Estado. A emenda 45 propõe a alteração do artigo 92 da Lei 8.112 para assegurar aos servidores federais o direito à licença remunerada para o desempenho do mandato classista. Senhoras e senhores senadores, cada uma dessas emendas, da número 1 a número 18, carrega consigo histórias de vida, de dedicação e de serviço à nação. São propostas que não visam criar privilégios, mas corrigir distorções históricas e cumprir compromissos assumidos pelo Estado brasileiro ao longo de décadas. Portanto, peço o apoio dos nobres colegas para que possamos juntos aprovar essas emendas, fazendo justiça a quem tanto contribuiu e segue contribuindo para o desenvolvimento desse país. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós estamos a um voto, senadoras e senadores, para concluirmos essa votação e iniciarmos a outra. E ainda temos algumas deliberações para fazer no dia de hoje. E eu queria pedir novamente às senadoras e os senadores, se for possível, que permaneçam no plenário, porque existem algumas matérias que estão sendo solicitadas pelas senadoras e pelos senadores, que esta presidência está deferindo e irá incluir como item extra-pauta. E era necessário que as senadoras e os senadores pudessem estar aqui no momento do debate, da deliberação e da votação destas matérias. Portanto, esse era o meu apelo que eu gostaria de fazer a vossas excelências. Alcançamos o número mínimo, eu declaro encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 40 senadores, não nenhum. Está aprovada a indicação do senhor Júlio César Fontes Laranjeira para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República da Belarus. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Mensagem, item 4, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Ricardo José Lustosa Leal, ministro de segunda classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Democrática de Timor-Leste. Parecer número 18 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator da matéria foi o senador Sérgio Moro. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Informo aos senadores e às senadoras que a votação está aberta, já podem votar. Senador Zequinha Marinho. Senador Zequinha Marinho. O senador Zequinha Marinho solicitou a inscrição e ele estava bem aqui ainda há pouco. Eu solicito... Senador Sérgio Moro, Vossa Excelência está inscrito. Deseja ainda fazer... Senador Fernando Dueire. Senador Fernando Dueire, Vossa Excelência está inscrito. Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra? Senador Humberto Costa, eu estou chamando a lista de oradores inscritos. Senador Espiridião Amin, Vossa Excelência estava inscrito na ordem do dia e eu estou convidando aqueles senadores e senadoras que desejam usar a palavra no período da votação. Presidente, eu agradeço a sua gentileza, mas como teremos, pela decisão de Vossa Excelência, a votação do PDL, eu gostaria de economizar o tempo para aquele momento. Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar o nosso querido presidente Rodrigo Otávio Soares Pacheco. Estávamos com saudade de Vossa Excelência, presidente Pacheco, aqui no plenário do Senado Federal. Diz o senador Laércio, é uma coisa até que se pode contestar, que ele está mais bonito. Há controvérsia. Seja bem-vindo, meu querido presidente. Felicidade de vir aqui. Ele sempre foi bonito. Aproveite, presidente, e vote. Estamos aguardando Vossa Excelência só para votar. Presidente Renan,
Vossa Excelência, se puder votar. Senador Fernando Dueire, Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra pela inscrição? Senador Messias de Jesus. Senador Fabiano Contarato. Senadora Damares. Senador Carlos Viana. Senadora Leila. Não, era só saudade mesmo. Senador Omar. Líder Omar. Senador Jaime Campos. Senador Marcelo Castro. Senador Romário. Senador Ângelo Coronel. Senadora professora Dorinha Seabra. Senador Luiz Carlos Reis. Senador Luiz Carlos Reis. Senador Wilder Moraes, senador Vanderlan Cardoso. Quem que vai estar na audiência pública amanhã? O menino colocou mais um nome.
Senador Fernando Dueire, eu estava chamando Vossa Excelência. Vossa Excelência estava escrito para falar na ordem do dia. Vossa Excelência deseja ainda fazer a manifestação? Senhor presidente, eu agradeço muito a sua deferência, mas abro mão. Nós estamos aguardando a votação ainda de 3 senadores. Eu conversei agora com o senador Jacques Wagner, líder do governo, e essa será a última votação de autoridades para que a gente possa entrar no projeto de lei que está determinado pela Presidência da República, regime de urgência, que trata do reajuste dos servidores. E nós vamos deixar a deliberação das outras autoridades para o retorno da próxima sessão deliberativa. O senador Almaziz pede a palavra para fazer uma manifestação em relação ao presidente Rodrigo Pacheco. Senhor presidente, com todo respeito a Vossa Excelência, eu tenho tanta saudade do presidente Rodrigo Pacheco sentado. E eu também. Sentado à mesa, e é um prazer, e seja muito bem-vindo. O carinho que todos nós temos por Vossa Excelência e o respeito que sempre teve por todos nós é recíproco a Vossa Excelência. Minas Gerais tem um grande senador da República. Senador Everton. Senador Wilder Moraes. Senador Humberto Costa, senador Rogério Marinho, senador Romário, senadora Damares, senador Jorge Seife, Vossa Excelência já votou? Sim, senhor. Senador Fabiano Contarato, senador Ângelo Coronel, Oi. Senhor presidente, pela ordem. Senador Nelsinho, só um minutinho. Só vou dar um informe. Mas eu já vou, rapidamente, só queria, senador Ivete da Silveira,
Queria aproveitar esta oportunidade, que Vossa Excelência está no plenário, para, em nome da presidência desta casa, lhe cumprimentar por mais um aniversário no dia de hoje. Que Deus lhe dê muita saúde e muitos anos de vida. Muito feliz com a convivência com Vossa Excelência. Concedo a palavra ao senador Nelsinho Trade. Senhor presidente, amanhã, na Comissão de Relações Exteriores, nós vamos promover um debate sobre a estratégia de comércio exterior do Brasil diante dos atuais desafios da regra do comércio internacional. Vai estar presente o embaixador Rubens Barbosa, ele foi embaixador do Brasil em Londres e em Washington, a senhora Tatiana Prazeres, representando o vice-presidente Alckmin, o ex-senador Jorge Viana, da Apex Brasil, o embaixador Laudemar Aguiar Neto, do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Philip Fox Drummond, também do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Roberto Azevedo, o embaixador Adalnio Sena Ganem e o professor Marcos Troirro. Vai ser um debate muito rico a respeito do conflito do comércio global que nós estamos vivenciando. A partir das 10 horas da manhã, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Convido a todos os parlamentares que possam participar. Quem não puder ir presencialmente, que acompanhe remotamente. Era isso, senhor presidente. Doutor Irã, senador Irã, vou aguardar Vossa Excelência votar, que essa será a última autoridade hoje. Bem, assim espero, com votação nominal. Está encerrada a votação. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram 41 votos sim, não nenhum voto. Está aprovada a indicação do senhor Ricardo José Lustosa Leal para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Democrática de Timor-Leste. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Projeto de Lei número 1466 de 2025, de iniciativa da Presidência da República, que cria a carreira de Desenvolvimento Socioeconômico, a carreira de Desenvolvimento das Políticas de Justiça e Defesa e a carreira de Fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. Altera a remuneração de servidores, empregados públicos, cargos em comissão, funções de confiança e gratificações do Poder Executivo Federal e dá outras providências. A matéria tramita em regime de urgência constitucional, nos termos do artigo 64, parágrafo 1º da Constituição, combinado com o artigo 375 do Regimento Interno do Senado Federal. Perante a mesa foram apresentadas as emendas de número 1 a 61, já disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas à publicação. Foi apresentado o requerimento número 410 de 2025, de iniciativa de líderes partidários solicitando a urgência para a votação da matéria. Em votação, requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam... Não, só para registrar meu voto contrário, tá, presidente? Está aprovado o requerimento com o voto contrário do senador Cleitine e do senador Eduardo Girão. A matéria depende de parecer de plenário. Faço a designação do senador Rogério Carvalho para proferir parecer de plenário. Senhor presidente... Sobre o projeto e sobre as emendas. Perfeito. Senhor presidente, vem a exame do plenário do Senado Federal para a emissão de parecer, após a aprovação da Câmara dos Deputados, o projeto de lei número 1466 de 25, de autoria do Presidente da República, que cria a carreira de desenvolvimento socioeconômico,
a carreira de desenvolvimento das políticas de justiça e defesa e a carreira de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. Altera a remuneração de servidores e empregados públicos do Poder Executivo Federal, altera a remuneração de cargos em comissão de funções de confiança e de gratificações do Poder Executivo Federal, reestrutura cargos efetivos, planos de cargos e carreiras, padroniza e unifica regras de incorporação de gratificações de desempenho, altera as regras do sistema de desenvolvimento na carreira, transforma cargos efetivos vagos em outros cargos efetivos, em cargos em comissão e em funções de confiança, altera a regra de designação dos membros do Conselho Deliberativos e fiscais das entidades fechadas de previdência complementar e da outras providências. É importante dizer que esse projeto de lei é decorrente de um esforço de negociação do Ministério de Gestão e Inovação com a totalidade ou a quase totalidade das carreiras que compõem o quadro de servidores públicos da administração direta e indireta do Serviço Público Federal. A proposição tramita em regime de urgência solicitada pelo Presidente da República, nos termos do parágrafo 1º do artigo 64 da Constituição Federal. O texto do projeto encaminhado pelo Poder Executivo substitui a medida provisória 1286 de 31 de dezembro de 2024, replicando na íntegra todas as suas disposições. A proposição busca, em síntese, atender os seguintes propósitos: criação da carreira de desenvolvimento socioeconômico, correção da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, reestruturação de carreiras e planos de cargo específico, ampliação do prazo de desenvolvimento funcional, padronização das regras de incorporação de gratificações de desempenho nos proventos de aposentadoria dos servidores de diversas carreiras, aplicação das regras do sistema de desenvolvimento na carreira para todas as carreiras que não possuem regras de progressão e promoção em lei específica, transformação de determinados cargos efetivos vagos em outros cargos efetivos, bem como cargos em comissão e em funções de confiança. Alteração da regra de designação dos membros do Conselho Deliberativo e Fiscais de entidades fechadas de previdência complementar. A exposição de motivos apresenta pelo Poder Executivo argumenta que o conjunto de medidas proposto visa ao aprimoramento da gestão das carreiras e cargos dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, inclusive das estruturas remuneratórias para torná-los mais atrativos e capazes de reter profissionais de alto nível de qualificação, bem como ao aprimoramento da gestão de órgãos e entidades. Os reajustes salariais propostos são conferidos em duas etapas. A primeira a partir de 1º de janeiro de 2025, com a vigência por força da citada medida provisória 1286 de 2024 e a segunda a partir de abril de 2026. Os percentuais estabelecidos não são lineares e não estão relacionados a índices oficiais de correção monetária, tendo sido baseados de acordo com o Poder Executivo em um processo negocial que teve como parâmetro as diretrizes de governo, a política remuneratória e os limites disponíveis para a reestruturação e reajuste definidos no orçamento de 2025. A justificação do projeto aduz que a criação de novos cargos no plano de carreira dos cargos de técnico administrativo em educação, de que trata a Lei 11.091, de 2 de janeiro de 2005, se dá sem aumento de despesa, pela transformação de um conjunto de cargos vagos do PCCTAE, para adequação da força de trabalho de acordo com a necessidade cada vez mais dinâmicas das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. De forma semelhante, a justificação do projeto aponta que a criação da carreira de desenvolvimento socioeconômico, assim como a da carreira de desenvolvimento das políticas de justiça e defesa, promovida sem aumento de despesas pela transformação de cargos efetivos vagos existentes nos quadros de pessoal do Poder Executivo Federal, visam qualificar a profissionalização dessas relevantes áreas do Estado. A proposta transforma cargos de escolaridade de nível intermediário e outros cargos que não atendem mais às necessidades da administração, para as quais não há previsão de novos provimentos. Os novos cargos, de acordo com a justificação, são mais alinhados às necessidades da administração, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão e ao cumprimento da missão institucional de órgãos e entidades. A medida
de alteração da regra de designação dos membros dos conselhos deliberativos e fiscais das entidades fechadas de previdência complementar permite, essencialmente, a delegação, no âmbito de cada poder, da nomeação dos participantes e assistidos dos conselhos deliberativos e fiscal dessas entidades. A justificação do projeto aponta que a modificação tem o objetivo de propiciar desburocratização e celeridade à designação dos membros representantes dos participantes e assistidos dos conselhos deliberativos e fiscal a critério do dirigente máximo de cada poder, considerando que a escolha desses membros se dá por meio de eleição. Foram apresentadas até este momento 61 emendas à proposição. A emenda número 1 do senador Lucas Barreto confere gratificação de qualificação aos servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A emenda 2 do senador Lucas Barreto reposiciona professores dos ex-territórios nos quadros do Magistério Federal. A emenda 3 do senador Lucas Barreto reabre prazo para que os servidores dos ex-territórios possam exercer o direito de opção previsto no artigo 31 da emenda constitucional número 98, de 6 de novembro de 2017. A emenda número 4, senador Lucas Barreto, confere adicional de fronteira aos agentes de atividades agropecuárias, agentes de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem agropecuária. A emenda 5, também do senador Lucas Barreto, e a emenda número 26 do senador Messias Jesus, pretende incluir aqueles que tiverem vínculo funcional com empresa pública ou sociedade de economia mista constituída pelos estados que sucedem os ex-territórios e seus municípios, entre os habilitados a optarem pelo enquadramento nos quadros da União. A emenda número 6 do senador Lucas Barreto e a emenda número 29 do senador Messias Jesus alteram o inciso 1 do artigo 35 da Lei 13.681, de 18 de junho de 2018, para reconhecer direito aos aposentados e pensionistas vinculados ao regime próprio de previdência social dos municípios dos estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia. A emenda número 7, também do senador Lucas Barreto, altera a regra para o reenquadramento de servidores da carreira de magistério do ensino básico dos ex-territórios. A emenda número 8, o senador Lucas Barreto equipara a remuneração de médicos do quadro dos ex-territórios a dos médicos ocupantes de cargos efetivos do Plano Especial de Cargos da Superintendência da Zona Franca de Manaus. A emenda número 9 do senador Lucas Barreto e a emenda número 30 do senador Messias Jesus permite que os profissionais dos municípios dos ex-territórios possam ser enquadrados na carreira de planejamento e orçamento, na carreira de finanças e controle. A emenda número 10 do senador Lucas Barreto inclui os cargos de nível auxiliar do PCC nas tabelas remuneratórias de nível intermediário no mesmo plano de cargos. A emenda número 11 do senador Everton e número 12 do senador Isaci Lucas alteram a escolaridade exigida para o ingresso dos servidores no cargo de técnico do Banco Central do Brasil. A emenda número 13 do senador Everton reestrutura o plano de carreiras e cargos da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. As emendas número 14 do senador Everton e número 22 do senador Messias Jesus instituem a indenização educacional de fronteira e de localidade de difícil fixação, que será devida aos servidores do plano de carreira e cargos do Magistério Federal. A emenda número 15 do senador Lucas Barreto e a emenda número 24 do senador Messias Jesus pretendem incluir aqueles que exercerem funções de confiança ou cargos em comissão na administração pública direta e indireta dos ex-territórios, entre os habilitados a optarem pelo enquadramento nos quadros da União. A emenda número 16 do senador Everton pretende incluir nova regra de reenquadramento da carreira de desenvolvimento de políticas sociais. A emenda número 17 do senador Everton, a emenda número 19 do senador Wellington Fagundes e a emenda número 39 do senador Sérgio Petecão e as emendas 47 e 49, ambas do senador Jaime Campos, e a emenda número 48 do senador Omar Aziz, reduzem a jornada de trabalho dos cargos de engenharia, área, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro agrônomo e arquiteto e urbanista do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, de que trata a Lei 11.091, de 2 de janeiro de 2005. A emenda número 18 da senadora Damares Alves promove reenquadramento dos servidores dos cargos de nível superior e de nível intermediário do Grupo de Informação e do Grupo de Apoio ao Quadro de Pessoal da ABIN. A emenda número 20 do senador Messias de Jesus e a emenda número 50 do senador Confúcio Moura altera diversas proposições relativas aos servidores dos ex-territórios. A emenda número 21 do senador Messias de Jesus confere aumento remuneratório a servidores dos ex-territórios enquadrados em quadro em extinção da administração pública federal.
A emenda 23 do senador Messias Jesus equipara a remuneração dos servidores militares dos ex-territórios aos militares do Distrito Federal. A emenda número 24 do senador Messias Jesus permite o enquadramento na carreira policial civil de pessoa que ocupa apenas funções de confiança ou cargos em comissão admitida pelos estados do Amapá e de Roraima entre as datas de sua transformação em estado e outubro de 1993 e exerceu função policial neste período. A emenda número 27, senador Messias Jesus, altera critérios para enquadramento de servidores dos ex-territórios. A emenda número 28, senador Messias Jesus, inclui os técnicos em educação dos ex-territórios federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, entre os servidores que podem ser enquadrados no magistério federal. A emenda número 31, do senador Messias Jesus, estende o bônus de eficiência e produtividade atualmente concedido aos servidores da carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil a todos os auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal, independente do local de exercício de suas funções. A emenda número 32, do senador Messias de Jesus, confere o bônus de eficiência e produtividade a auditores fiscais e analistas tributários cedidos a cargos de natureza especial ou cargos comissionados de nível DAS4 ou superior em qualquer órgão da União. A emenda número 33 do senador Messias de Jesus e a emenda número 40 do senador Lucas Barreto reajusta o valor de indenização da fronteira prevista na Lei 12.885, de 22 de setembro de 2013. A emenda 34 do senador Messias Jesus e a emenda número 34 do senador Lucas Barreto confere reajuste remuneratório para as carreiras tributárias e aduaneiras da Receita Federal do Brasil e de auditoria fiscal do trabalho. A emenda número 35 do senador Messias Jesus altera disposições relativas às carreiras de analista em tecnologia da informação e de analista técnico-administrativo da área de TI, criadas pelo artigo 81 da Lei número 11.907 de 2009. A emenda número 36, da senadora Daniela Ribeiro, e a emenda número 43 do senador Lucas Barreto alteram disposições referentes aos serviços do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo. A emenda número 37, da senadora Daniela Ribeiro, suprime o capítulo 72 do projeto que cria a carreira de desenvolvimento de políticas de justiça e defesa. A emenda número 38, da senadora Daniela Ribeiro, corrige as tabelas de vencimento dos cargos de médico aéreo e médico veterinário do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação. A emenda número 41 do senador Lucas Barreto e a emenda número 46 da senadora Mara Gabrilli criam cargos no quadro de pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego. A emenda número 42 do senador Lucas Barreto altera atribuições do cargo de auditor das instituições federais de ensino. A emenda número 45 do senador Lucas Barreto altera a disposição do Lei número 8.112/90, relativa aos direitos dos servidores públicos a afastamento para fins de exercício de mandato classista. Recebemos ainda as emendas 51 a 61, que serão descritas em complementação de voto. Análise. A iniciativa do processo legislativo da matéria tratada no projeto, estruturação de carreira do Serviço Público Federal e concessão de reajuste remuneratório a servidores públicos federais é reservada privativamente ao Presidente da República nos artigos 61, parágrafo 1º, inciso 2, da linha A e C da Constituição Federal. A Lei Maior estabelece que o chefe do Poder Executivo, na qualidade de titular da Direção Superior da Administração Federal, que envolve um conjunto de obrigações e responsabilidades sobre o adequado funcionamento da máquina pública, é a autoridade sobre quem recai o dever de dar início ao processo de elaboração de normas que disciplinem o regime jurídico de servidores públicos ou promovam a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Esse importante requisito constitucional foi observado no projeto em apreciação. A análise da constitucionalidade do projeto revela o atendimento das regras e normas constitucionais pertinentes, em especial dos dispositivos do artigo 37 da Constituição Federal, que balizam a criação de cargos, empregos e funções no serviço público, bem como estabelecem critérios para a definição das carreiras e da remuneração de servidores públicos. No plano da juridicidade, constatamos que o projeto respeita normas gerais sobre o regime jurídico dos servidores públicos, fixados precipuamente no Estatuto dos Servidores Públicos Federais, Lei número 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assim como regramentos específicos dos diversos cargos e carreiras do Serviço Público Federal, que são abordados promovendo alteração
alterações coerentes nos diplomas legais que tratam da criação e estruturação funcional de cargos, de cada um dos cargos, de cada um deles. Com respeito à regimentalidade da proposta, não se divisam óbices ao segmento da sua tramitação. No mérito, manifestamos nosso posicionamento em favor da aprovação do projeto, tendo em vista que ele se orienta fundamentalmente no sentido de dar expressão ao interesse público, através da racionalização e uniformização de regras de remuneração e estruturação de carreiras e cargos públicos, bem como de promover recomposição salarial do Serviço Público Federal. Com efeito, a proposta segue critérios estabelecidos pela Portaria do Ministério da Gestão e Inovação, número 5.127 de 2024, incluindo a expansão dos níveis de algumas carreiras, a simplificação da estrutura remuneratória e a padronização de critérios de incorporação de gratificações de desempenho aos proventos de aposentadoria concedidos com a regra da paridade. Quanto ao mérito, a padronização do número de níveis de progressão para diversas carreiras, como disposto no projeto, parece-nos medida adequada à maior profissionalização do serviço público. O escalonamento mais longo e o interstício mínimo para a evolução na carreira alinham melhor a remuneração ao tempo de serviço do servidor, incentivando o crescimento gradual e contínuo em sua trajetória profissional. Esse percurso a seu turno, é seguido em conjunto com o desenvolvimento profissional do servidor diante da vedação, da progressão e da promoção exclusivamente por tempo de serviço, exigindo-se a avaliação de seu desempenho e aproveitamento em programas de capacitação em nível crescente de complexidade. É relevante apontar o impacto das perdas inflacionárias ao longo dos últimos anos, que resultam em defasagem salarial do funcionamento público federal. O reajuste concedido em 2023 de 9%, embora tenha representado um avanço, foi precedido por um período prolongado sem correção, o que acentuou a defasagem entre 2017 e 2022, por exemplo. O índice de preço ao consumidor acumulado foi de 31,3%, enquanto os reajustes foram inexistentes para a maioria das categorias. Somente em 2021 a inflação foi oficial, chegou a 10,6%, aprofundando ainda mais a perda do poder de compra dos servidores. Se considerarmos o acúmulo da inflação até 2024, os índices continuam significativamente superiores aos reajustes concedidos nos termos da proposição. Importa destacar ainda que os reajustes remuneratórios concedidos são resultado de um processo de negociação com as diversas carreiras que envolve, na maior parte dos casos, a instalação de mesas específicas e temporárias de negociação. Os percentuais de reajuste estabelecidos fixados em duas etapas, a primeira delas já concedida desde o início deste ano e a segunda devida a partir de abril de 2026, contemplam as necessidades de recomposição do poder de compra de cada categoria, bem como um realinhamento e correções de disparidades verificadas de acordo com a perspectiva da administração dentro dos limites orçamentários em vigor, que refletem as condições de equilíbrio entre as receitas e despesas da União. À disposição do projeto, relacionados à matéria previdenciária, promovem a padronização e a unificação das regras para a incorporação de gratificações de desempenho aos proventos de aposentadorias nas diversas carreiras, além de atualizar a referência às normas constitucionais relativas ao abono de permanência modificados na emenda constitucional da reforma da Previdência. A medida que autoriza, no âmbito de cada poder, a delegação da nomeação de membros dos conselhos de entidades fechadas de previdência complementar dos servidores públicos federais, promove maior celeridade ao processo. Ressalte-se que não há alteração nas regras de designação dos representantes dos patrocinadores que permanecerão a cargo do presidente de cada poder. Entendemos, assim, que a proposição é meritória por promover maior racionalização nas estruturas funcionais e remuneratórias das carreiras abrangidas, bem como por conceder a necessária recomposição salarial dos servidores públicos federais que enfrentaram, nos últimos anos, severas reduções em seu poder de compra em decorrência da inflação. Acerca das emendas apresentadas, ressaltam que encontra óbice no artigo 4º, a linha A do Regimento Interno do Senado Federal e do artigo 63, inciso 1º, da
Constituição Federal por importarem aumento de despesas nos projetos de iniciativa do Presidente da República. Ademais, diversas delas não contêm estimativa de impacto financeiro, conforme requer o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias. Por fim, salientamos que algumas sugestões elaboradas por entidades recebidas por este relator, assim como as emendas apresentadas pelos nossos ilustres pares, embora meritórias, não puderam ser acolhidas, pois haveria indesejado retorno da matéria à Câmara dos Deputados, gerando descontinuidade dos efeitos da medida provisória 1286 de 2024 e prejudicando as dezenas de carreiras contempladas com os reajustes. Registramos aqui as sugestões que nos foram apresentadas. A primeira delas trata da equiparação da jornada de trabalho de engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos das instituições federais de ensino ao tratamento já concedido aos médicos veterinários, corrigindo a distorção remuneratória que fere princípios constitucionais da isonomia e valorização do serviço do servidor público. A segunda delas é a reestruturação do Fundo Constitucional do Distrito Federal, adequando a estrutura do fundo à sua concepção constitucional original, separando o recurso destinado às forças de segurança dos recursos para serviços públicos distritais, atendendo recomendação do Tribunal de Contas da União. A terceira delas é a instituição da gratificação de qualificação no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, criando incentivo ao aprimoramento profissional dos servidores da instituição. A quarta delas é o remanejamento de cargos da Receita Federal para a Auditoria Fiscal do Trabalho, fortalecendo a fiscalização trabalhista e gerando significativo retorno arrecadatório. A quinta delas seria o fortalecimento da função de auditoria internas nas instituições federais de ensino, assegurando a independência e a especialização técnica necessária para a fiscalização eficiente dos recursos públicos. Agradeço ainda as sugestões do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, da Federação Médica Brasileira e dos sindicatos de base que levantaram pontos importantes a serem tratados futuramente. Reconhecendo o valor dessas propostas, gostaria de sugerir ao Poder Executivo que, em sua competência e sensibilidade, as avalie em momento oportuno. Diante do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 14.066 de 2025 e pela rejeição das emendas a eles apresentados, a emenda de número 1 a 61. Obrigado, querido senador Rogério Carvalho. O parecer apresentado por Vossa Excelência é favorável ao projeto e pela rejeição de todas as emendas apresentadas. Completada a instrução da matéria, passamos à discussão. Para discutir, conceda a palavra ao senador líder Omar Aziz. Tem uma emenda de minha autoria, número 48, ao PL 1466 de 2025. Eu sei que todas as emendas foram rejeitadas pelo exíguo tempo e que não dá para voltar para a Câmara. E aí eu faço um apelo a Vossa Excelência, presidente, e ao nosso líder, Jacques Wagner. A inclusão da emenda é fundamental, que trata de modificação da jornada de trabalho. Todos nós estamos falando sobre jornada de trabalho, de redução de jornada de trabalho. Se fala em redução de jornada de trabalho, senador Rogério Carvalho. Veja bem, hoje, são mais de 3 mil profissionais que constroem, fiscalizam e mantêm a infraestrutura da educação pública, inclusive as obras do novo PAC. Hoje trabalham 40 horas semanais e nós estamos debatendo a redução de jornada de trabalho. São 40 horas semanais para ter um salário, e eu estou falando aqui de engenheiros, estou falando de agrônomos, estou falando de segurança do trabalho, arquiteto, R$ 4.900 é o que está nesse projeto. 40 horas semanais. Profissionais altamente especializados que têm um papel importante na construção, principalmente na área de educação. E não é possível que se mande um projeto e a gente não possa debater, infelizmente, e não é da sua responsabilidade, senador Rogério, até porque esse PL, se não for votado até hoje,
nós não teremos tempo e vai cair tudo, todos serão prejudicados. Eu faço um apelo ao líder Jacques Wagner, que interceda junto ao governo e que, através de um grupo de trabalho, possamos não só em relação a essas categorias que eu estou falando, mas em relação a outras emendas que aqui foram colocadas pelos nobres senadores e senadoras, para que possa se discutir caso a caso e a gente retome uma discussão importante, que é a redução da jornada de trabalho. É impossível, senhor presidente. E eu não estou falando aqui desses profissionais, mas é impossível um professor hoje ficar em sala de aula 40 horas cuidando de crianças e adolescentes. Não há mente que aguente. Não há mente que aguente. E isso é importante ser debatido, porque esse é o momento do debate. Quando o governo reajusta algumas categorias e não reajusta as outras, há uma desigualdade na formação técnica dessas profissões. O que nós estamos pedindo aqui é isonomia. A isonomia entre engenheiros, arquitetos, engenheiros de trabalho, médicos e veterinários, que está contemplado, veterinários e médicos estão contemplados nessa lei. Já estiraram os engenheiros e outros profissionais. Então eu faço esse apelo ao senador Jacques Wagner para que a gente possa criar um grupo de trabalho. E aqui eu quero ouvir o senador Jacques Wagner, com a permissão do nosso presidente Davi Alcolumbre. Deixa eu fazer só uma ponderação. Eu estou com alguns senadores inscritos aqui. Será que o senador Jacques Wagner poderia anotar as manifestações dos senadores como líder do governo e responder em seguida? Ou Vossa Excelência deseja... Não, a dele é rápida. Eu estou aqui já assumindo o compromisso, até porque o governo já assumiu um compromisso semelhante na Câmara dos Deputados, onde essa demanda também surgiu. Então, estou querendo dizer que, na verdade, o grupo já está praticamente formado para discutirmos esse tema e provavelmente outros que ficaram pendentes. Então, está aqui minha palavra de que vão montar o grupo de trabalho. E, na verdade, líder Jacques, na verdade, a minha fala era só para completar, já dando esse testemunho. Hoje mesmo, alguns grupos já sentaram com a equipe da ministra Esther. Um dos seus coordenadores lá do Ministério, o André Bucay, está aqui à disposição. Então, totalmente assim, eu quero trazer já esse testemunho de que já está tendo essa roda permanente e aberta da ministra Esther e da sua equipe para ajudar aí na tratativa com cada categoria. Próximo senador inscrito para discutir a matéria, senador Eduardo Girão, em seguida, senador Randolfo. Senador para agradecer ao senador Jacques Wagner, agradecer ao senador Everton e agradecer ao nosso relator, que impossibilitado, ele justificou para mim a impossibilidade de fazê-lo, mas que não é contrário à nossa discussão. Senador líder Eduardo Girão. Presidente, eu digo para o senhor, né? O senhor foi o nosso primeiro presidente aqui na nossa legislatura, no início da nossa legislatura. A gente já discutiu tantas vezes essa história de ser carimbador da Câmara dos Deputados, que eu quero dizer que eu não sou carimbador, né? Que é uma questão de definição que nós tivemos aqui em outras matérias tão importantes quanto essa, que não iríamos mais fazer isso, mas acontece. Como é que a gente vai colocar, senhor presidente, com todo o respeito ao relator que desempenhou o trabalho, que demonstrou, tem uma pergunta para ele aqui também, mas como é que a gente vai colocar uma digital em algo que chegou ontem, que foi votado ontem, chega aqui no Senado Federal, nesse momento, e tem um impacto, e é importante que as colegas saibam, nada contra o aumento tem que ter recomposição mesmo, né? As coisas estão subindo, ainda mais nesse governo. A gente está vendo que precisa de uma recomposição salarial. E até aí, estamos juntos. Estamos juntos. Agora, não dá absolutamente para você fazer de conta que não está vendo aqui exatamente cargos vagos efetivos que não estavam gerando despesas, que exigiriam um concurso, mas agora viram, na véspera da eleição, cargos comissionados de livre
nomeação, abrindo espaço, sabe para quê? Para apadrinhamento político. Repito, nas vésperas de uma eleição, isso aqui, sabe quantos cargos significa isso? 1.950 cargos. 1.950. E os impactos que a gente tem, não apenas desse item, né, que também, senador Marcos, senador Rogério Carvalho, a transformação de gratificações variáveis em subsídios fixos é uma total perda de controle sobre os gastos, porque nos subsídios não se tem incidência de imposto. Claro que já tem. quando você faz que essas gratificações elas fiquem sendo fixas, incorporadas, você vai ter cobrança de imposto. Ou seja, não tem cabimento isso. Então, senhor presidente, é importante que, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, nós teremos aí um impacto de 17,9 bi em 2025, 26,7 bi em 2026, 29,1 bi em 2027, quando o próprio governo diz que está com dificuldade de dinheiro para a educação e para a saúde, nós vamos ter um impacto aqui aproximadamente de 100 bi, sem falar no aumento do IOF, que está mobilizando o Brasil inteiro, sem falar no roubo do INSS, que tem aí estimativa já passando de 100 bi do roubo dos aposentados do Brasil. Então, ninguém está fabricando dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. Onde é que nós vamos parar com isso? O senador Rogério Marinho subiu há pouco tempo na tribuna, mostrou a questão do déficit nominal do país, totalmente descontrolado. Então, a pergunta que eu lhe faço de forma objetiva, senador, meu querido irmão, senador Rogério Carvalho, como é que o senhor justificaria 1.950 cargos que passam a ser indicados, em vez de efetivamente não serem efetivos, não estavam gerando despesa, que exigiriam concurso e agora passarão a ser indicados do governo federal numa véspera de eleição? Como é que se justifica isso? Eu gostaria muito de saber se não existe, na sua opinião, aqui uma demanda que escancara a porta para a politicagem, escancara a porta para apadrinhamento político. E eu acho que dinheiro não aguenta desaforo, e eu queria fazer essa pergunta para entender melhor. Muito obrigado. Presidente, só uma questão de ordem. Eu acho que o nosso relator poderia, ao final, devem ter outras indagações, então, ao final, acho que o relator poderia responder a todas as indagações que tinham, era uma dinâmica de inscritos. Era mais ou menos o que eu fiz uma proposta para o líder Wagner em relação à solicitação do senador Omar Aziz. E agora, o líder Eduardo Girão fez não ao líder, fez ao relator. Então, eu quero voltar para aquela minha sugestão da gente ouvir todas as manifestações dos senadores que estão discutindo a matéria, ele faz a anotação e, ao final, responde. Concedo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues. Agradecer pelo encaminhamento, presidente. Estou sempre aqui para assessorar a mesa, sempre na condução que Vossa Excelência dá. Mas, só retomando, e se me permitir o relator, a pergunta feita talvez eu possa responder. Realmente, dinheiro não recebe desaforo. Nem a educação recebe desaforo. Esses cargos foram criados, mais de 1.200, é porque a rede dos Institutos Federais de Educação do Brasil voltaram a criar. É que tem um pessoal, meu querido senador Rogério, que estava acostumado a não ampliar a rede da educação, não criar novas universidades federais, não criar novos institutos federais de educação. E o nosso governo anunciou já ano passado a criação de novos 100 institutos federais de educação novos. Esses cargos não trazem um centavo de impacto orçamentário para o governo e traz um impacto magnífico para gerações de jovens que estão nos assistindo hoje, que vão ter acesso a um Instituto Federal de Educação perto de sua casa.
Há uma geração, senador Rogério, como uma geração de jovens e crianças e trabalhadores rurais de tartarugalzinho. É porque parece que esse Brasil real, alguns colegas não têm conhecimento. Tem tartarugalzinho no interior do Amapá. Na região dos Lagos de Amapá, perto dessa cidade, tem Pracuúba e tem a cidade de Amapá e a cidade de Calçuene. Nessas cidades, um jovem, filho pobre, trabalhador rural de lá, para ter escola, senador Rogério, sabe o que tinha que fazer? Tinha que ir lá para Macapá. Agora vai ser criado o Instituto Federal de Educação lá em Tartarugalzinho. Para os filhos desses jovens, para essas crianças, terem acesso à educação. Mas isso é o Brasil real, que eu acho que precisa ser esclarecido para alguns colegas aqui. Então, primeiramente, me permita, senador, ter adentrado para responder em relação a isso. Então, é essa a justificativa dessa criação de cargos. Realmente, também, um outro aspecto que não se entende é porque, veja, senador Rogério, servidor público federal nesse país não tinha reajuste até 2022. De 2016, último ano do governo do presidente Dilma, até 2022, não teve reajuste para servidor. O governo do presidente Lula começou um processo continuado de recuperação e transformação do Estado e recuperação do poder de compra dos servidores. Mas, é claro, tem alguns colegas que acham que a inflação tem que continuar, como tinha no passado, de 10%. Chegou a 10%. E o servidor público federal sem 1% sequer de reajuste. Mas a recuperação do poder aquisitivo do servidor voltou. E eu não acredito que tenha um colega que vai querer votar contra isso. Contra a recuperação do poder de compra dos servidores. Por fim, senador Rogério, eu quero lhe cumprimentar, porque, entre outros aspectos, a medida que o senhor está relatando recupera um pleito histórico de alguns servidores do Amapá, entre eles, dos servidores da Polícia Civil dos ex-territórios, que, conforme um dos anexos desse projeto, vai estar equiparado à Polícia Federal, como deveria ser. E eu queria cumprimentar o senador Wagner, porque na última vez que votamos um projeto igual, foi assumido o compromisso de criação de um grupo de trabalho para atender várias demandas dos ex-territórios, e todos estão sendo encaminhados. Até o final do ano, vem um outro projeto tratando da questão da remuneração dos policiais militares dos ex-territórios, junto com os policiais militares daqui do Distrito Federal. Este projeto que o senhor está relatando, senador Rogério, está incluindo, recuperando e garantindo um reajuste de 5% já em janeiro e depois de 9% por um grupo específico de professores dos ex-territórios chamado grupo EBTT, do Grupo de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. É isso que o senhor está relatando, senador Rogério. O senhor está relatando a recuperação do poder de compra do servidor público brasileiro, que até 2022 não tinha tido um centavo de reajuste, mesmo tendo naquele período uma inflação que chegava a 10%. É isso que o nosso governo está fazendo e que o senhor muito bem está conduzindo. Obrigado. Muito obrigado, senador Randolfo Rodrigues. Concedo a palavra ao senador Exalci Lucas. Presidente, o meu apelo também vai para o líder do governo, senador Jacques Wagner. Evidente que a gente tem esse problema realmente de não poder mexer em nada, porque não dá tempo de voltar. Mas eu tenho aqui, nós já aprovamos vários projetos aqui. Nós temos aqui, líder, a carreira de especialista do Banco Central. Especialista do Banco Central. Vossa Excelência sabe o nível dos profissionais do Banco Central. A minha emenda é exatamente transformar esses cargos técnicos, porque não existe mais carimbo, né, fotocopiadora, não existe mais isso. Então, era transformar esse carreira de especialista do Banco Central em nível superior. Já fizemos isso em todo o judiciário, vários. Então, pediria a Vossa Excelência, para não, evidentemente, atrapalhar, não dá tempo de voltar e caducar, eu pedi a Vossa Excelência que estudasse muito esse assunto. Eu fiz o destaque dessa emenda, mas eu vou retirar o destaque, eu sei que Vossa Excelência vai entender aqui o espírito do pedido de transformar realmente o Banco Central, o especialista em nível superior. Senador Exalci, eu vou agir da mesma forma, primeiro lhe agradecendo a retirada do destaque, e vou agir da mesma forma que eu falei com o senador Omar. Vossa Excelência tem meu compromisso, e eu vou falar com a ministra Esther que dentro
dessa revisão de casos que possam ter sido esquecidos, vou chamar assim, que a gente estude esse caso também específico, tá certo? E eu agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao líder Everton. Presidente, eu vou ser bem rápido. Só para cumprimentar aqui o relator, o senador Rogério Carvalho. Sabemos que essa é uma matéria de extrema importância. Eu tenho acompanhado de perto. A Frente Brasil Servir tem se debruçado. Nós sabemos que o serviço público no Brasil, principalmente nos últimos anos, tentou-se de forma muito covarde criminalizá-lo. E na pandemia percebemos o quanto que ele foi importante e é importante para a população. E nós temos aqui vários exemplos, desde o profissional da saúde, da limpeza pública, o da educação, da segurança pública. Uma das emendas que eu apresentei e que também foi imediatamente atendida através desse grupo de trabalho, a reunião que a equipe da Ministra já se colocou à disposição para ajudar a encaminhar, que é justamente os servidores dos Institutos Federais do Brasil. E eu quero aqui trazer e fazer esta homenagem aos servidores do Instituto Federal do Maranhão. Talvez eu seja um dos parlamentares que mais envia recursos para os institutos federais. Sou padrinho do Instituto Federal lá de Imperatriz, minha terra natal. Estamos construindo neste momento, senador Rogério, um bloco de engenharia. Ano que vem vamos estar lá com um bloco de engenharia civil para abrir esse novo curso numa cidade tão importante para justamente profissionalizar e capacitar esses jovens para o mundo do trabalho. Temos lá em Barra do Corda um novo bloco também construído ainda com recursos nossos de emendas parlamentares. Em São Luís, este ano, temos muitos recursos enviados para o IFMA de Imperatriz, assim como nós de São Luís, como já fizemos para vários outros campos. Mas o mais importante é o trabalho integrado que eles fazem. Alunos lá do Maranhão, do IFMA, estiveram com o presidente Lula em Portugal ano passado, justamente mostrando o talento, mostrando a competência, a capacidade e, claro, a condição de realizar e de fazer que eles têm tido, não só em cursos e também concursos, mas levando tudo que eles têm de ponta. O laboratório nosso de robótica é de dar inveja para qualquer escola particular, o lá de Imperatriz, por exemplo. Então, eu tenho aqui vários exemplos para dar, não vou usar todo o tempo como eu prometi, mas eu não poderia deixar de, por conta do tempo, dar este voto de credibilidade, até porque nós não podemos prejudicar esses servidores, o tempo é enxuto, então é necessário se aprovar o projeto e, obviamente, manter esta mesa aberta de diálogo e de construção, até porque se tem uma coisa que está tendo nos últimos 3 anos, é mesa de diálogo e de muita negociação. Podem até não concordar com alguns encaminhamentos, mas está tendo aonde não concordar, sentando e conversando, que é assim que deve se fazer, principalmente em um governo que se constrói e que se propõe vindo de baixo, da base, através de associações, de sindicatos e, claro, de todos que podem ajudar a construir um Brasil melhor. Então, viva todos os servidores do Brasil, os servidores públicos e, obviamente, vamos trabalhar para cada vez mais ter um Brasil melhor. Senador Luiz Carlos Reis. Não há senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Foram apresentados os requerimentos. Agora, presidente, só perdão aqui pela ordem. Eu estou aguardando a resposta do nosso querido senador pelo estado de Sergipe, nosso Rogério Carvalho, porque eu fiz uma pergunta sobre a questão da véspera da eleição, nós termos aí esses cargos comissionados, 1.950. Conceda a palavra ao relator, senador Rogério Rodolfo Carvalho. Rodrigues já deu uma resposta. Ao final, depois da votação, eu faço os comentários, as considerações finais. Então o senhor não vai me responder? Daqui a pouco. Depois da votação, porque eu gostaria, como outros colegas também, o senador Randolfo já respondeu. Mas eu gostaria de ouvir o senhor. O relator acha que o senador... Tá bom. Não, eu não me senti respondido, só para deixar claro. O senador Omar Aziz apresentou um requerimento de destaque, mas eu acho que ele vai retirar... Ele retirou. Retirou? Retirou? Fica prejudicado o requerimento apresentado pelo senador Omar Aziz. Senador Portini, Vossa Excelência retirou o destaque apresentado também? Fica retirado, senador Exalci.
O senador Exalci retirou o destaque. O senador Exalci retirou o destaque. Está retirado. Retirou. A bancada está liberada também. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto das emendas em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, serão feitos os ajustes de remissão diretamente nos autógrafos da matéria, com os votos contrários do senador Eduardo Girão e do senador Cleitinho, para ficar registrado nos anais da Casa. Presidente, se eu terminar, eu... Concedo a palavra ao relator da matéria. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, eu quero dizer que para mim foi uma honra relatar esse projeto. E, senador Girão, eu acompanho as agências, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Agência de Vigilância Sanitária, a ANAC, as agências, os institutos federais, as universidades federais. Quem acompanha, eu sou funcionário público federal, sou professor da Universidade Federal de Sergipe, sou funcionário de uma autarquia especial do Conselho de Medicina. E o que eu quero dizer, senhoras e senhores, é que o Brasil é um país que voltou a crescer. O Brasil precisa agilizar institucionalmente os seus processos administrativos para garantir, por exemplo, que o nosso complexo médico hospitalar, o nosso complexo industrial, volte a crescer. Para ele crescer é preciso ter gente analisando essas propostas. Para crescer, todos os setores no Brasil, na área de licenciamento ambiental, a área de fiscalização de uma maneira geral, a área de regulação, todas as áreas do Estado brasileiro requer, neste momento, que a gente tenha mais servidores, para não impedir o crescimento do nosso país. Essa ideia de que o Estado tem que ser pequeno, mínimo, não dialoga com as necessidades do crescimento ou impostas pelo crescimento econômico, pelo desenvolvimento industrial, pelo desenvolvimento social, pelo desenvolvimento ambiental que estão ou que está sendo requerido deste país, desse grande país chamado Brasil. Então, quando se fala em 1.900 cargos, na verdade, eu queria só esclarecer a Vossa Excelência, é que 1.200 são funções gratificadas que serão destinadas a servidores que ocuparão atividades de direção, de chefia, de comando. Não existe como tocar um órgão, a administração pública, sem chefia e sem comando. E os outros 600 cargos, é importante dizer que um percentual pode ser de livre provimento, mas um percentual obrigatoriamente deverá ser destinado a servidores públicos também. Portanto, não há nada de errado em reorganizar a administração pública. Se organiza a administração pública para dar conta das atribuições que essas administrações se propõem a dar. E não há impacto orçamentário, que já foi dito aqui. Na verdade, é um esforço gigantesco de transformar cargos que não tinham mais relevância pública em cargos de grande impacto nas universidades, nos institutos federais, em toda a administração pública, naquilo que efetivamente está em funcionamento e que precisa crescer e se desenvolver. Obrigado, senhor presidente. Eu queria cumprimentar o relator. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item extra pauta. Solicitação do líder do PSDB, senador Stevenson Valentim. Solicitação do líder do PL, senador Carlos Portinho. Projeto de lei número 2.985 de 2023, que altera a lei número 13.756 de 2018, que dispõe sobre a modalidade lotérica denominada apostas de cota fixa, para vedar ações de comunicação, publicidade e propaganda. Parecer número 6 de 2025 da Comissão de Esporte. O relator foi o líder do PL, senador Carlos Portinho, favorável à matéria nos termos da emenda número 8, substitutivo com a emenda número 7. Foi
Peço atenção do plenário. Foi apresentado à mesa o requerimento de número 416, de autoria do senador Carlos Portinho, que solicita o apensamento do projeto de lei número 2.985 de 2023, com o projeto de lei número 150 de 2021. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, o projeto de lei número 2.985 de 2023 perde o caráter terminativo e passa a tramitar em conjunto com o projeto de lei 150 de 2021. Foi apresentado, peço atenção ao plenário, foi apresentado à mesa o requerimento número 418 de 2025, de iniciativa de líderes partidários, que solicita a urgência para a votação da matéria. Em votação, o requerimento de urgência apresentado. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, passa-se imediatamente a deliberação da matéria. A matéria depende de parecer. Faça a designação do senador Carlos Portinho para proferir o parecer de plenário. Muito obrigado, senhor presidente Davi Alcolumbre, meus colegas senadores. Agradeço inicialmente as mais de 61 assinaturas no requerimento de urgência, o que mostra que esse Senado Federal está pronto para responder à pandemia das apostas que assola o país. O projeto originalmente era um projeto para acabar com toda e qualquer publicidade de apostas. Depois de 2 audiências públicas em que consultamos todos os setores, conversamos com todos os setores, recebi no meu gabinete um a um, muito foi aproveitado das contribuições dadas. Entendemos, por exemplo, o modelo inglês, o modelo espanhol, como funciona em outros países, para poder chegar a uma proposta que, ao invés de acabar com a publicidade nas bets, buscar disciplinar essa publicidade das bets. No preâmbulo, eu quero fazer, o projeto tem como 2 linhas mestras. A primeira delas, inibir que a publicidade atinja aquele que não é público-alvo, que é o público infanto-juvenil, senador Paim, que está sendo bombardeado por publicidade de aposta. Fazer ou tentar evitar que estimule ainda mais aqueles que têm compulsão, como o vício da droga, o vício do álcool, o vício do cigarro, tem a compulsão pelas apostas como vício. O ludopata. Buscamos também como linha mestra sobrevalorizar o patrocínio dos clubes e reduzir a publicidade, fazendo a distinção entre patrocínio e publicidade. Feitas essas considerações, eu passo à leitura do relatório. Vem ao exame o plenário em substituição à comissão o projeto de lei 2.985 de 2023 do senador Stevenson Valentim, que altera a lei 13.756 de 12 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a modalidade lotérica denominada aposta de cota fixa para vedar ações de comunicação, publicidade e propaganda, e o PL 150, de autoria do deputado Marcelo Aro, que altera a Lei 9.615 de março de 1998 para incluir a Confederação Brasileira de Desporto de Estudo no Sistema Nacional de Desporto e a Lei 13.756 de 12 de dezembro de 2018 para destinar à Confederação recursos da loteria e prognóstico numérico. A matéria foi objeto de requerimento, solicitando a urgência nos termos do regimento interno do Senado Federal, sendo ato contínuo o projeto 2.985/2023, apensado ao PL 150/2021. Análise. O projeto de lei 2.985 de 23 e o projeto de lei 150 de 2020 serão apreciados diretamente pelo plenário desta Casa.
No que se refere à constitucionalidade, à juridicidade, à técnica legislativa, não se encontram óbitos de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade ou de técnica para aprovação das proposições. Passemos à análise de mérito. O artigo 217 da Constituição estabelece que é dever do Estado fomentar práticas esportivas como o direito de todos, assegurando o acesso ao esporte e a promoção do seu desenvolvimento em diversas esferas. No entanto, a massiva promoção de apostas esportivas impulsionada pela publicidade excessiva nos afasta desse ideal constitucional. O esporte, que deveria ser um espaço de inclusão, formação e bem-estar, tem sido cada vez mais associado ao lucro rápido e à especulação, comprometendo sua verdadeira função social. A constante exposição do público, sobretudo de crianças e dos jovens, à propaganda de apostas esportivas, cria um ambiente que incentiva comportamentos impulsivos e negligencia o valor educativo e formativo do esporte. Ao invés de canalizar seus recursos para a prática esportiva e o aprimoramento físico, muitos jovens se veem atraídos pelas promessas de ganhos financeiros fáceis, deixando de investir em equipamentos, treinamentos e oportunidades que poderiam desenvolver suas habilidades de saúde. Esse desvio de prioridade contribui para um distanciamento da juventude das práticas esportivas, que deveriam ser incentivadas para promover o desenvolvimento integral. Ademais, o espírito esportivo, que historicamente representa valores como esforço, dedicação e superação, está gradativamente comprometido. A ascensão das apostas como parte central da experiência esportiva desloca o foco de atletas e torcedores que passam a enxergar o esporte sobre a ótica do lucro. Também ressaltamos que a publicidade desenfreada nesse setor induz a audiência a acreditar que num golpe de sorte conquistará a independência financeira, quando a realidade tem demonstrado o empobrecimento ainda mais acentuado dos segmentos mais economicamente vulneráveis da população. Até mesmo pessoas que estão em extrema pobreza buscam as apostas, olha o Bolsa Família aí, na esperança de superar seus problemas, iludidas pela publicidade com que são bombardeados em momentos de lazer, momento no qual o senso crítico de todos nós se encontra menos alerta. A situação é tão grave que, conforme noticiado pela reportagem publicada na revista Veja, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, solicitou a apuração de possíveis irregularidades por parte do governo federal na fiscalização das casas de aposta. A representação aponta uma série de omissões, como a ausência de documentos obrigatórios, falha no controle da origem dos recursos e na verificação de práticas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Segundo o MP, essas falhas de fiscalização contribuem para o aumento da vulnerabilidade. Percebe-se, portanto, uma tendência ao acentuado comportamento patológico, como vício em apostas, de amplos setores da população. Com isso, além de outras adversidades, também será necessário retirar recursos das atuais destinações na área da saúde para sanar um problema que já se tornou uma pandemia, um problema de saúde, prevenindo nos termos dessa proposição. A eficácia de medidas restritivas à publicidade, atenção, como instrumento de proteção à saúde, que é um direito constitucional e um dever do Estado, encontra respaldo em evidências concretas. O caso da política antitabagista, inaugurada pelo excelentíssimo senador José Serra, é ilustrativo. Houve uma redução de cerca de 40% no número de fumantes após a adoção de medidas, e lá elas foram ainda mais restritivas e a proibição total da propaganda de cigarros é a regra. De forma semelhante, países limitaram severamente a publicidade de produtos derivados do tabaco. À luz dessa experiência, as vedações à publicidade de aposta esportiva neste parecer, porque causa vício, compulsão, transtorno, distúrbio de saúde, como o cigarro, como o álcool, como as drogas, são as apostas, seguem uma lógica semelhante, voltada à proteção da saúde mental e financeira da população, especialmente dos segmentos
mais vulneráveis. Trata-se, assim, de uma política preventiva que busca evitar o estímulo excessivo ao consumo de um serviço de alto potencial lesivo, tal qual o tabagismo. Nesse sentido, reforçamos nossa argumentação realizada essa manhã na Comissão do Esporte. A proposta é encontrar um caminho, não de total proibição das apostas esportivas, ou ao menos, faço a ressalva, ainda não, mas reduzindo sobremaneira o alcance do público jovem e as crianças, que de fato não são ou devem ser o público-alvo das bets, evitando também um marketing de emboscada presente sobretudo nos estádios e arenas esportivas, e por outro lado valorizando as publicitárias, eu digo, o patrocínio. O substitutivo apresentado introduz medidas restritivas e regras claras, buscando equilibrar a atividade econômica com a proteção social. As inovações foram inseridas por meio da alteração da Lei 14.790 de 2023, que regulamentou as apostas de cota fixa, popularmente conhecida como apostas esportivas, conforme sugestões apresentadas por diversas entidades que participaram de audiências públicas e construíram o caminho de forma técnica, presente também no gabinete, mas, sobretudo, é uma construção coletiva esse projeto. A proposta fixa, atenção, horários distintos de veiculação de acordo com o meio de comunicação. Horários para a internet, horários para a TV, que são idênticos, horários para a rádio, garantindo pelo menos 4 horas e meia de liberdade publicitária nesses períodos. Também 15 minutos antes de cada partida, ainda que seja transmitida no horário de proibição, 15 minutos antes e 15 minutos depois será permitida a publicidade. Não será durante a transmissão, porque nós já vimos que muitos apostadores começam o primeiro tempo de uma partida de futebol, ele vê que está perdendo, ele tenta recuperar jogando num outro resultado e isso leva ele não só a perder mais dinheiro, mas leva ele à compulsão, ao vício. Essas publicidades na TV e no rádio, 19h30 às 24 horas. Por que só até às 24 horas? Porque também nessas inúmeras audiências públicas chegou a mim estudos que dizem que o horário pior para o ludopata, e temos que pensar não só no público infanto-juvenil, mas no ludopata, é o horário da madrugada, quando não há fiscalização da sua família e quando, por não fazer nada, o vício se manifesta ainda mais agressivo. No rádio, também fixamos as mesmas 4 horas e meia de publicidade, mas divididas, das 9 às 11 da manhã, quando as crianças devem estar na escola, e das 17 às 19h30 em respeito aos programas esportivos. Essa janela, e lembrando, o rádio, o público infanto-juvenil é residual, é muito pequeno. O rádio é de nossa geração e de outras, não tanto dessa. Essas janelas replicam o princípio do whistle ban, princípio adotado na Inglaterra, que reforçam a salvaguarda de crianças, adolescentes e pessoas com transtornos relacionados ao jogo e mantêm condições mínimas para a viabilidade dos veículos de comunicação. No Brasil, a publicidade de bebidas alcoólicas já observa restrição semelhante, ninguém tirou uma invenção da cachola, já funciona muito bem para bebidas alcoólicas, com veiculação permitida apenas a partir das 21 horas e até às 6 horas da manhã. Portanto, bebida alcoólica em tempo de publicidade tem até um período maior, mas não aquele das apostas, conforme a Lei 9.294, de 15 de julho de 96, e normas do CONAR. Assim, a limitação proposta encontra respaldo em práticas nacionais e internacionais, que visam proteger o público infanto-juvenil da exposição precoce a conteúdos sensíveis. Adicionalmente, o substitutivo veda o uso de imagem de atletas em atividade,
e para o bem, porque já vimos aí o envolvimento de muitos em manipulação de resultados, o que é ruim para a própria casa de aposta, e pior ainda para o público juvenil que tem no atleta um ídolo e que incentiva a prática do jogo. Proibida também a membros de comissões técnicas profissionais, bem como de artistas, comunicadores, influenciadores, autoridades ou figuras públicas de notório reconhecimento em material publicitário, assim como veda a participação de qualquer pessoa. Ou seja, estamos com isso atacando o problema dos influencers, que na CPI das bets a senadora Soraya vem expondo. Com isso, estamos atacando o problema dos tais afiliados, que muitos deles começam ensinando a pessoa a jogar para, no final, numa tática subliminar, jogá-las para um site, se não regular, muitas vezes um site irregular, ilegal, lá na China. Estamos vedando animações e elementos visuais direcionados ao público infanto-juvenil. E aí eu me refiro diretamente ao tigrinho, cobrinha, aviãozinho e coisas parecidas, buscando evitar que a influência dessas figuras ou elementos atrativos para menores induze ou estimule a prática das apostas. Durante a discussão do projeto, foi apresentado na comissão uma emenda do senador Eduardo Girão, que foi acatada por amplíssima maioria, e com isso também os ex-atletas estão, como toda e qualquer pessoa física, mesmo como figurante, afastados da publicidade. A vedação ocorrerá a qualquer tempo. Aí será também aplicada a exibição de cotações dinâmicas, a tal das odds, ou probabilidades atualizadas em tempo real, a fim de evitar o incentivo a apostas impulsivas durante o desenrolar das partidas. Publicidade dizendo prognósticos, odds e coisas afins será feito na página de cada casa de aposta. Quem quiser que vá lá e pesquise quem está pagando mais, mas que a iniciativa seja do apostador, ele não seja inundado, como outro dia, assistindo a partida do Campeonato Brasileiro, um canal inteiro era da Bet. A televisão, a imagem era um quadradinho pequenininho assim, uma prática ardilosa. A exposição a conteúdos que incentivam o jogo, ainda que de forma sutil ou subliminar, pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de comportamentos compulsivos e o vício, afetando negativamente indivíduos e a família. O substitutivo também proíbe mensagens que apresentem a aposta como forma de investimento, que apresentem como oportunidade de renda extra ou garantia de retorno financeiro, buscando coibir a publicidade que distorça a natureza do jogo e que possa levar a pessoa a riscos financeiros indevidos. Outra medida fundamental é a exigência que toda publicidade contenha uma advertência clara e ostensiva sobre os riscos das apostas. Aqui um parêntese. Na autorregulamentação, a frase que eles consideraram de maior impacto foi jogo responsável. Isso não impacta ninguém, porque quando a pessoa que tem o distúrbio do jogo, a compulsão, o vício, ela chega a esse nível de discernimento dela entender que ela tem uma doença, ou seja, que ela é irresponsável, é porque ela já está pronta para o tratamento. O que significa que antes, desde agora, ela não reconhece que ela não é responsável, porque o vício é maior do que a sua razão. Por isso, a frase que foi eleita nas audiências públicas foi, abre aspas, apostas causam dependência e prejuízo a você e à sua família. A inclusão dessa advertência de modo mais direto e claro é essencial para informar o público sobre os potenciais danos associados ao jogo e está alinhado com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor do direito à clara, precisa e correta informação. Vou acabar. No ambiente digital, a publicidade em redes sociais e outras plataformas será permitida apenas para usuários autenticados e comprovadamente maiores de 18 anos. A publicidade estática ou eletrônica em arenas e estádios,
sofrerá restrições, mas será permitida não só para um, mas para vários ainda que detenham o patrocínio. Quem tem o patrocínio na camisa, que roda a cada rodada, muda os times e muda o patrocinador, esse poderá ter a placa. Quem tem o patrocínio da competição, pagou caro por ela, poderá ter a placa de publicidade. Quem é o patrocinador oficial poderá ter a placa de publicidade. Quem detém o naming rights do estádio poderá. Estamos reduzindo de 37,9 hoje, de 9 a 37 que anunciam, para 4 ou 5. E isso garante a concorrência entre elas e limpa dessa publicidade massiva o espectador que vem sendo induzido justamente por isso. E para os clubes, se eu estou sobrevalorizando o patrocínio, eu quero dizer a vocês que a lei dá um prazo de vacatio legis para que isso seja consertado entre os contratantes, alinhado entre os contratantes. Não é uma lei que vai entrar em vigor no dia seguinte e haverá tempo para esses alinhamentos. E quero me dirigir aos clubes que mandaram, sim, as suas críticas ao projeto. Muitas eu recebi durante a SAF, diziam que não ia dar certo. E está aí, projeto do nosso ex-presidente Rodrigo Pacheco, né, que é um sucesso, mudou o futebol brasileiro. Já deu certo, presidente Pacheco. E muitos também não acreditam que dará certo isso, mas podem ter certeza, esse é o caminho. É hora de ter o mínimo de responsabilidade social frente a uma pandemia do vício que se alastra. O projeto proíbe o envio de mensagens, chamadas e notificações, aquela que você recebe sem consentimento no seu celular e que também induz às apostas. Além do mais, nas redes sociais, o direito do usuário desabilitar o anúncio da casa de aposta sem ter que pagar para isso, porque hoje ele tem que pagar para desabilitar o anúncio. Busca proteger, assim, os usuários das plataformas digitais que não dispõem de versões pagas ou com recursos de bloqueio de anúncios. Por fim, no que tange ao mérito do PL 150, cumpre registrar que, em uma análise preliminar, o seu apensamento ao PL 2985 mostrava-se adequado. No entanto, após exame mais aprofundado, especialmente considerando os aspectos financeiros da proposição contida na sua tramitação regular, tal entendimento será refletido no voto que se apresenta a seguir. O voto desse projeto de regulamentação da publicidade da ABET. Ante o exposto, manifestamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, boa técnica do projeto 2985-2023 e, no mérito, pela sua aprovação. E foi consensual, houve convergência durante a votação, a deliberação na Comissão de Esporte e pela, assim, a tramitação autônoma do projeto de lei número 150. Senhor presidente, gostaria de manifestar favoravelmente também a aprovação da emenda número 7, que ocorreu do senador Eduardo Girão na Comissão de Esporte, e solicito a adequação no texto substitutivo, acrescentando o texto à emenda número 7 como parágrafo 7º do artigo 17 da Lei 14.790, na forma do artigo 3º do projeto. Além disso, é necessária a supressão do inciso 3A do caput do mesmo artigo 17 para a devida normatização da matéria. Para concluir, porque recebi dos clubes, e eu venho de lá de dentro, minha carreira como advogado, e analisei com muita cautela a manifestação dos clubes, eu também fui ver os comentários na carta. E confirmou o que eu já tinha confirmado na enquete na minha rede. 90% dos torcedores são a favor desse projeto. Aliás, muitos são a favor de proibir toda a publicidade de bet, mas entendemos que a partir do momento que esse Congresso aprovou, nos cabe também aqui, primeiro, disciplinar, ainda que seja como uma última chance. E aí eu vou ler algumas mensagens rapidamente. Nessa aí não tem como apoiar vocês, disse para a Carta dos Clubes. Propaganda de casas de aposta tem que ser proibido mesmo, assim como de sites de prostituição. Vergonha os clubes se venderem por dinheiro. Deveria ser proibido uma casa de aposta patrocinar times. Pois eu quero mesmo é que proíba. Bets é uma pandemia que não faz bem a ninguém. É uma vergonha essa
casa de aposta, associar o nome do clube a essa casa de aposta. Dá para ganhar dinheiro de outra forma, com o esporte de forma justa, sem destruir famílias, com patrocínios e fair play. Então, é só um pedaço de tantas manifestações. Quero agradecer à sociedade civil, aos que se manifestaram, e pedir aqui a aprovação da matéria. Obrigado, senhor presidente. Completada a instrução da matéria, passamos... Não, perdão, o parecer é favorável ao projeto 2.985 de 2023, nos termos da emenda número 8, substitutivo, com a emenda número 7, e consequentes adequações redacionais e pela tramitação autônoma do projeto de lei 150 de 2021. Completada a instrução da matéria, passamos à discussão. Primeiro senador inscrito para discutir a matéria é o autor do projeto de lei, líder do PSDB, senador Stevenson Valentim. Obrigado, presidente. Obrigado aos líderes, aos senadores que aqui estão, que deram urgência nesse projeto para hoje nós estarmos aqui apreciando. A urgência se dá pelo motivo do meu projeto inicial. Claro, ele era muito rígido em excluir todo tipo de publicidade e propaganda, presidente, mas com o equilíbrio do senador Portinho, ele trouxe algumas regulamentações, alguns limites, e uma das principais, extinguir que os influenciadores ou artistas, ou pessoas que possam submeter outras a uma influência de uma prática nociva, que são hoje o jogo das bets. A urgência se dá justamente porque tem pessoas se degradando, perdendo patrimônio, ficando doente psicologicamente, sendo vítimas até de suicídio ou de cobranças, de agiotas, de pessoas que acreditam que vão criar um patrimônio, ficarem ricos, senador Jacques Wagner, jogando. Porque tem a triste ilusão de um influencer ou de uma pessoa que mente para ela nas redes sociais ou na TV ou numa propaganda, dizendo com carro importado, com relógio caro, muito bem vestido, achando que as pessoas vão ter aquele mesmo padrão de vida jogando nas bets. Nós não queremos acabar com o futebol brasileiro. O futebol brasileiro existia bem antes das bets, existia um patrocínio de empresas grandes antes das bets. Então, é lamentável que a gente receba, senador Pacheco, nosso presidente, dos times de futebol, 50 times de futebol façam manifestações contra um projeto de lei desse que protege a sociedade, protege o jovem, o adolescente, aquela pessoa hoje que não tem mais capacidade de discernir sobre o que é ou não o vício do jogo e perdendo tudo que tem na vida para essas apostas. Então, a investida dos clubes não foi muito bem sucedida. Pelo contrário, colocar os torcedores contra os senadores para obter uma votação contrária, não foi. Pelo contrário, nós, senadores, ganhamos o apoio popular, porque as pessoas sabem, eu não tenho no meu convívio familiar, nem próximo, pessoas que estão hoje perdendo até a vida devido a esse tipo de jogo que nós aqui aprovamos. Então, mais do que justo e certo, dentro do tempo, senador Portinho, agradeço o relatório do senhor, dentro do tempo a gente tentar reverter todos os danos que as bets estão causando nas famílias, nos brasileiros. Dinheiro não é tudo, não. Isso o time de futebol precisa entender que dinheiro não é tudo. Tem vidas aí em jogo e os torcedores já entenderam isso quando deram a resposta, como o senador Carlos Portinho já mencionou aqui alguns comentários. Então, agradeço mais uma vez, presidente, por colocar a coragem do senhor, por se comportar e colocar do lado da população. A população, sim, merece, sim, a nossa defesa. Sempre a nossa voz, o nosso gesto de que estamos com eles. Obrigado. Obrigado a todos os senadores. Cumprimentar o senador Stevenson Valentim. Próximo senador inscrito para discutir, o líder Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente Davi Alcolumbre. Parabéns por colocar esse assunto em pauta de forma emergencial. É isso que a sociedade espera do Senado Federal. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o senador Stevenson Valentim pela iniciativa. Por uma questão regimental, ele entrou com o projeto meses depois, pouco tempo depois, eu entrei com um similar também e convergiu para esse desfecho muito bem trabalhado
pelo senador Carlos Portinho, que de uma forma, com trabalho hercúleo, ele teve esse diálogo em um assunto tão espinhoso, que com tanto sofrimento, senador Cleitinho, tem trazido à população brasileira, algo que eu nunca vi e imaginei. Porque, senador Zequinha lembra, quando nós debatemos esse assunto aqui, votamos em 2023, eu votei contra, nós votamos, os 20 senadores, mais ou menos, e eu disse o que é que ia acontecer. Eu disse a tragédia que seria esse projeto. Mas eu não imaginava que seria tão grave. A coisa tomou proporções, senadora Leila, e parabéns pela sua condução, por ter pautado, como presidente da Comissão de Esporte, com prioridade esse assunto, pela sua sensibilidade e compromisso com o esporte, com a vida. Eu não imaginei que a gente ia chegar, presidente Davi, numa situação tão trágica. Ó, endividamento, os números estão aí. Números de vários setores, inclusive da Confederação Nacional do Comércio. Endividamento em massa no Brasil, nunca teve tanto, canibalizando o dinheiro do comércio indo para as apostas, que você tira da produção, tira de emprego e joga para a magnata. Olha só o que é que aconteceu. Endividamento que eu já falei, mas olha a questão, presidente Davi, que é fundamental que o senhor tenha compreensão com relação a isso. A questão da produtividade que se perdeu no meio do caminho. A produtividade do brasileiro, que para sustentar o vício, ele tem que pedir demissão, tem que pedir férias, senador Jorge Seife, para pegar o dinheiro para pagar os agiotas. Senador Davi Alcolumbre, esse caso chegou no ponto, no cúmulo, não é só de casamento desfeito, não, e casamento é muito importante para a estabilidade de qualquer um, é a base. Devastação de família, sabe o que mais? Suicídio coletivo. Eu tenho 52 anos, senador Jacques Wagner, acho que eu tenho mais, 52, e eu nunca vi uma epidemia tão grande, problema de saúde mental ao ponto de suicídio coletivo. Senador Davi Alcolumbre, desculpe estar lhe perturbando, mas o senhor vai ganhar meu respeito, mais meu respeito, se essa atitude do senhor colocar essa pauta como prioridade, como o senhor está colocando aqui, tendo esse compromisso, que o senhor esteja colocando pela humanidade do seu coração. E não para liberar a pauta de Senado, para além da queda que nós temos hoje com as bets, que não vai se resolver de um dia para a noite, não vai. Mesmo com o trabalho do senador Carlos Portinho, que se tenha liberar a pauta para bingo e para cassino. Porque aí, além da queda, o coice, como a gente diz no Nordeste. O senador Carlos Portinho vai mitigar os efeitos com esse trabalho dele. Mas por mim, senadora Zenaide, e eu deixei claro hoje na comissão, fiz um voto separado, não foi lido, mas está lá no processo, porque nós perdemos. Mas o meu voto é para acabar com a publicidade total, zero. E já digo para o senador Carlos Portinho, eu cheguei aqui, presidente Pacheco, com o objetivo de votar contra, com todo respeito a meu amigo, meu irmão, da minha casa, senador Carlos Portinho. Mas o trabalho dele, de ouvir, ele fez um malabarismo para tentar, com a humanidade que ele tem no coração, para apaziguar essa questão trágica do Brasil, e ele conseguiu um relatório bom, aprovado por unanimidade, praticamente. Eu não posso deixar de votar a favor, porque minimiza bastante o impacto, mas não resolve. Nós vamos ter que acabar. Eu espero que o senador Rodrigo Pacheco e eu estejamos aqui no Senado, os colegas aqui, ainda para acabar com isso, para restringir essa publicidade. Já falei com a equipe. Amanhã eu vou entrar com um projeto novo, que foi arquivado o meu, hoje, estava tramitando junto, para proibir as bets. Mas é uma chance. Que se prove com essa chance o futebol
que está perdendo a sua essência, porque os clubes de futebol, que o senhor, presidente Pacheco, e o senador Portinho, que está ao seu lado, o Brasil deve muito agradecimento a vocês pela SAF, pela questão da competitividade que trouxe ao futebol, a salvação. Mas essas bets estão jogando todo o trabalho fora, porque os clubes se viciaram dessas casas de apostas. Então, o mal, para concluir, senador Jorge Seife, senador Fernando Farias, o mal, eu aprendi desde pequeno, na minha casa, tem que ser combatido e cortado pela raiz. Pela raiz. O estrago dessas bets, a gente não tem noção ainda. Olha que faz o quê? 3 anos. A gente não tem noção ainda, nós estamos vendo a ponta do iceberg. Mas eu quero dizer que hoje é um dia histórico. Senador Davi, hoje é um dia histórico nesse Senado Federal, porque nós vamos poupar vidas, nós vamos poupar sofrimentos aqui com essa decisão. Eu espero que o senhor use sua liderança também para agilizar a aprovação na Câmara dos Deputados, porque nós temos muitas matérias aqui aprovadas no Senado Federal, na presidência do senador Pacheco, na do senhor, que estão paradas na Câmara dos Deputados, e é importante que a gente agilize, porque tem gente sofrendo muito com relação a isso. Então, senador Carlos Portinho, parabéns pelo seu trabalho. Quero dizer que ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu não tinha visto que o senhor tinha postado cedo uma enquete nas suas redes sociais, e eu sempre gosto de multiplicar, né? Sempre gosto de retuitar o que o senhor coloca. Nós temos um alinhamento político, partidário, ideológico, de espírito muito próximo. E eu fui ver o resultado. Eu confesso que eu me impressionei, senadora Leila. Era 90% das pessoas para restringir. Os clubes fizeram, senador Cleitinho, o senhor me mostrou hoje, os clubes fizeram umas postagens para tentar abrir. Olha a ambição do que faz alguns cartolas. Fizeram para abrir a publicidade mais do que o relatório dele, que é um relatório que fecha. Sabe o que aconteceu? A torcida não aceitou. A torcida criticou os dirigentes de clube por estar apoiando isso. É uma vergonha. Estão matando a galinha dos ovos de ouro. O futebol foi feito para unir, para entreter, para o lazer, senador Espiridião Amin. Esse é o espírito do futebol, esse é o espírito do esporte, mas ele está sendo uma fonte de tristeza, uma fonte de desgraça, de uma tragédia humanitária que esse Senado Federal, graças a Deus, consegue hoje reparar, porque a capacidade do ser humano de refletir é algo muito bonito de a gente apreciar. E hoje o Senado Federal toma uma decisão aqui, e eu acredito que vai ser por unanimidade, para reparar o mal que fez a sociedade brasileira, esse Senado. Então, que Deus abençoe esse projeto, que a gente possa conter os estragos, cada vida é preciosa, mas eu vou entrar com outro para correr, porque eu acho que é inevitável que nós vamos ter que proibir propagandas e, quiçá, proibir atividade de bets, que é uma desgraça sem precedentes na história do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Vai encaminhar, senhor presidente. Senador Cleitinho, estou na lista de oradores inscritos aqui, eu passo a palavra para Vossa Excelência. Senadora Leila Barros, próxima senadora inscrita para discutir a matéria. Senhor presidente, eu vou ser muito rápida. Só agradecer aos colegas da Comissão de Esporte. Eu acho que, já iniciando esse próximo biênio no comando da comissão, eu me sinto uma privilegiada porque eu estou cercada por membros desta comissão que prezam pelo diálogo. E desde o primeiro momento em que a gente pautou o projeto do senador Stevenson, houve um
convergência, né? Uma convergência de todos os campos que estão dentro ali da comissão. E aí, rapidamente, senador Portinho, nós tínhamos 2 relatores, o senador Portinho entrou em um acordo com o senador Sérgio Petecão, que cedeu a relatoria para que o Portinho conduzisse, né, de forma espetacular, e vale, assim, parabenizar o senador Stevenson Valentim pela iniciativa, e principalmente o relator, que ficou com os 2 projetos, que é o senador Portinho, mas não menos também o senador Sérgio Petecão, porque o senador Portinho, ele se debruçou, né, sobre o projeto. Ele fez requerimento de audiências públicas, foram 2 audiências públicas importantíssimas para instruir, né, todo o trabalho dele e, acima de tudo, um relatório que preza pelo bom senso, não pela radicalidade. Tem um celular tocando aqui, gente, bombando. Colegas, bota no silencioso, coloca no silencioso. Então, senador Portinho, ele prezou muito, que é uma característica dele, né, de saber dialogar com todos os colegas. Então, um projeto que prezou muito pelo bom senso, não deixando muito claro, né, senador Portinho, que ele não foi para o lado mais radical de proibir totalmente a questão da publicidade, mas escutou a todos os atores, todos os envolvidos, todos os interessados e conseguiu chegar a um relatório que eu particularmente, como presidente e como membro da Comissão de Esporte, acho que é o melhor para o momento, até porque nós tínhamos uma expectativa desde 2023 que o setor fizesse essa autorregulação. O que nós vimos não foi o que aconteceu. Na verdade, o que nós vimos as inúmeras manobras do setor, e aí eu deixo muito claro, como eu falei na Comissão de Esporte, o brasileiro tem uma péssima mania de dar jeitinhos, vamos dar jeitinhos, vamos bular regras e vamos empurrar muitas vezes com a barriga. E aí a gente viu essa disseminação em massa de publicidade de bets que não trouxe absolutamente... aliás, trouxe, né? Muita gente com problemas de vício, índices de suicídio. A gente não pode culpar, né, o setor, mas temos que fazer a meia-culpa aqui dentro da casa, porque isso poderia ter sido feito desde o primeiro momento, quando foi tratado do tema aqui na nossa casa. Então, só parabenizar, porque eu acho que agora a gente está corrigindo a rota das bets, né, principalmente da publicidade das bets aqui no nosso país. E como o senador Girão falou, eu acho que nós estamos hoje tendo a possibilidade de, quem sabe, impedir que muitos se viciem, principalmente os jovens, e, acima de tudo, o endividamento de famílias, de pessoas por causa dos jogos, que estava muito grande. Eu acho que, a partir dessa iniciativa, a gente consegue ter um avanço muito grande nessa questão da publicidade. Então, parabenizar a todos e agradecer, presidente. Presidente Davi, só agradecer a sua sensibilidade por rapidamente atender, né, o pedido do senador Portinho e de todos nós, senador Stevenson, mas mais do que isso, já faço um apelo ao senhor. O projeto vai ser encaminhado para a Câmara e contamos muito, senhor presidente, com o diálogo entre o senhor e o presidente Hugo Mota, para que tenhamos o mais rápido possível esse projeto sendo pautado, debatido, discutido e votado também na Câmara para entregarmos à sociedade brasileira. Muito obrigada. Para discutir a matéria, conceda a palavra à doutora Zenaide Maia. Senhor presidente, colegas senadores, colegas senadoras, quero aqui parabenizar a nossa presidente da Comissão de Esporte, Leila. Quero parabenizar aqui Carlos Portinho por essa oportunidade e dizer aqui, quer acabar com a vida de um jovem e sua família de um vício. E não venha com essa história de dizer que os pais têm que controlar. Que pai tem mais poder
do que uma televisão, a propaganda o dia todo dentro de casa, muitas vezes sendo feito por celebridades. Parabéns, jogo. Esse Congresso está vendo isso. Aqui a gente tem que aprovar projetos que salvam vidas. Vida de homens, jovens e mulheres. Jamais projetos para dar vício, para destruir a vida do jovem e de suas famílias. Parabéns, Leila, Portinho e o presidente Stevenson e o presidente por pautar. Não vamos querer dar vício a jovem para ele destruir a sua vida e de suas famílias. Muito bom. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Jorge Seife. Senhor presidente, boa noite, senhoras e senhores. Quero primeiramente cumprimentar a presença do meu amigo Rafael Furlanete, um homem que me acorda todo dia às 5 horas da manhã com suas mensagens sobre a economia brasileira. Quero primeiramente, segundamente, parabenizar o senhor pela iniciativa de corrigir uma deliberação desse próprio Senado Federal. Quero cumprimentar o autor Stevenson Valentim, meu amigo do Rio Grande do Norte, cumprimentar o relator Carlos Portinho, do nosso querido Rio de Janeiro, e dizer para o senhor o seguinte: esses dias eu até procurei a foto aqui no meu celular, que eu tirei a foto. Numa emissora de TV, um time tinha uma bete no peito, o outro time tinha outra bete no peito. Lá no campo tinha outra bete e a emissora fazia propaganda de outra bete. Eu sou, diferente do que pensa e respeito meu amigo Girão, eu sou a favor da economia liberal. Eu não sou a favor de proibir, mas não deu certo. Então, ao invés de proibir, porque se proibir em solo nacional, pessoal, como faziam antes, acessam sites estrangeiros e jogam lá. Então, proibir no Brasil, banir no Brasil não vai adiantar, senão nós temos alguns cuidados. E é por isso, senhor presidente Davi Alcolumbre, que eu estou fazendo, essa eu acho que já é uma medida mitigatória. Nós vimos filho roubando dinheiro de poupança de pai, nós vimos funcionários roubando empresas, nós vimos suicídio, nós vimos endividamento, nós vimos pessoas pegando empréstimo, nós vimos pessoas vendendo o dinheiro da casa recém-vendida para comprar outra, nós vimos de tudo, Portinho, na imprensa. Então, é uma medida mitigatória, não resolve tudo. E eu creio, já peço o apoio dos colegas senadores, que um dos grandes males é a garotada, Portinho, que está utilizando, pega o celular do pai ou faz conta com os dados dos pais e acessa. Então, nós estamos propondo nos próximos dias um projeto de lei que terá que ser validado por biometria em qualquer site de jogo dentro do Brasil, por biometria, pelo GovBR, por algum banco de dados governamental, de forma que a criançada, mesmo que instale com os dados dos pais, quando validar o rosto, não vai poder jogar. Eu acho que é uma medida que ajuda a criançada, né, a não utilizar de forma fraudulenta, menor ou maior, a conta de terceiros. Então, Portinho, parabéns, Stevenson, parabéns ao Senado Federal e parabéns ao presidente Davi Alcolumbre por ter pautado essa questão tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigado. Perdão. Para discutir, senador Cleitinho. Bem breve, senhor presidente. Primeiro, agradecer, te dar parabéns ao Portinho por esse excelente projeto. Você, para mim, é um dos senadores mais capacitados, preparados tem aqui, viu? Você é um professor que a gente aprende aqui todos os dias, com toda humildade. Agradecer a Leila também, na Comissão de Esportes também, como presidente, ter pautado. E a todos os senadores que assinaram o requerimento aqui de urgência, que é extremamente importante. O meu recado que eu quero dar aqui, o mais importante também é acabar com a propaganda dos influencers. Para mim, os que mais se influenciam são os influencers. E influencers, celebridades, tanto de esquerda e tanto de direita.
Porque está pegando uma para crucificar, mas tem várias celebridades, tanto de esquerda e de direita, que estão fazendo propaganda. Não só a própria Rede Globo. A Rede Globo é que é mais beneficiada com patrocínio, é a própria Rede Globo. Eu, por mim, Girão, eu cortava o mal pela raiz, eu fazia igual cigarro, proibia tudo. Entendeu? A propaganda tinha que ser o contrário. É igual tinha que você pega o cigarro, não tem aquelas propagandas mostrando que cigarro dá câncer, tinha que ser desse jeito, tinha que ser assim. Proibir 100%. Agora, um recado que eu dou a todos os dirigentes, né, os dirigentes dos times de futebol, os presidentes que estão fazendo nota, né, falando que estão preocupados e repudiando esse projeto dos senadores. Presidentes, com todo respeito, eu quero que vocês se lasquem, porque o maior patrimônio que vocês têm é os torcedores. E os dirigentes não estão prestando atenção. Os torcedores estão deixando de pagar o sócio-torcedor para poder jogar. Então você pode fazer um levantamento aí, Portinho, com todos os presidentes e pegar o sócio-torcedor de 3, 4 anos para cá, o sócio-torcedor foi só diminuindo. Porque o dinheiro que sobra um pouquinho para poder pagar o sócio-torcedor, eles estão jogando, estão endividando. Então, na lógica, só está piorando para os clubes. E clube de futebol, que é o maior patrimônio que tem, Deus, quando eu entendo por gente, nunca precisou de patrocínio de bets. Nunca precisou de patrocínio. Vai sobreviver do mesmo jeito. Então, é pouco ainda, viu, dirigentes? Vocês aguardem que a proposta que a gente tem aqui é para acabar com todas as propagandas. E comecem a olhar outros patrocínios, que isso aqui no Brasil vai acabar. Muito obrigado. Senador Magno Malta, com a palavra. Senhor presidente, senador Portinho, em exercício nesse momento, o influencer, existe 2 tipos de influência. Você pode influenciar para o bem, ou você pode influenciar para o mal. E muitas vezes a conscientização, ou seja, quando você previne, tem muita gente que está influenciando para o mal por falta de conhecimento. A Bíblia diz o seguinte: por falta de conhecimento, meu povo perecerá. E alguém perece por falta de conhecimento. Assim, uma vez orientados, quem sabe não chegaríamos a tanto com esses influencers que foram submetidos à CPI. E muitas vezes são submetidos para dar conta de uma coisa em que não foi ele que fez. Foi essa casa que fez. Quem votou a jogatina foi o Senado. Eu votei contra. Nós votamos contra. Agora, quem pariu o Mateus está querendo meter o dedo no olho dos outros? Quem pariu o Mateus que embale, pô. Esse Mateus eu não pari. Então, se nós estamos chegando hoje para votar meritoriamente, e acho que o texto principal era melhor, porque cortava tudo pela raiz, é como eu concordo. Lembro-me da época em que se fumava dentro de aeronave. Você chegava num hotel, você era obrigado a, com aqueles carpetes fedendo nicotina e alcatrão, e você ter que conviver com aquilo. A maior loucura hoje. Os caras fumavam dentro do avião com um tanque cheio. E hoje não, hoje o cara manda você desligar o seu telefone celular, porque está abastecendo. O mesmo perigo, o mesmo perigo. E se cortou mal pela raiz. Você quer fumar, problema seu, não tem problema. Sai e procura um lugar para fumar. Você é dono da sua própria vida. Agora você conhece os riscos. E isso é informação, os riscos estão aqui. Vamos colocar na carteira de cigarro, está aqui. Mas as pessoas que têm visto pensam que acontece com os outros, não acontece com elas. É meritório, também acho que deveria cortar pela raiz. Eu sou flamenguista. No dia que o Flamengo virar uma SAF e alguém comprar, eu deixo de torcer. Porque eu não vou torcer por um homem ou por um grupo de empresários ricos. Eu deixo de torcer por amor à agremiação que começou com uma agremiação de pessoas que gostam do futebol e então organizou um clube. Eu não torço mais para um clube, estou torcendo para uma empresa. Eu estou torcendo para um cara ficar mais rico. Eu não vou torcer para o cara ficar mais rico. Eu estou fora. Com todo o respeito do mundo. Estou fora. Hoje, os torcedores dos clubes que têm dono, ele está torcendo para um dono, para o cara ficar mais rico.
E aí você fica chorando quando perde, fica com a camisa ali e o cara morrendo de rir para ele ganhar ou perder. Zero. Se a publicidade tem que ser cortada de fato pela raiz. Essa flexibilização, eu sei que nós avançamos. Avançou. Mas, se dependesse da minha pessoa, depende de um conjunto. Eu acho que a gente precisa chegar ao dia de avançar. Assim como bebida alcoólica, senador Portinho. Eu falava hoje na CDH, eu tenho uma história recuperando pessoas. O número de pessoas viciadas em cocaína e crack, senador Laércio, recuperadas na nossa instituição, é absolutamente maior, absolutamente 10 vezes, você recuperar um viciado em cocaína do que recuperar um bêbado. O que bebida alcoólica faz no sistema nervoso central e no organismo de um indivíduo, a gente não tem como calcular, mas, no entanto, esse troço está legalizado. Nós temos que fazer com bebida alcoólica, vai ali no Sara, para você ver quanta gente paraplégica está ali de acidente de carro bêbados. E outras pessoas que estão mortas, tem gente presa porque matou alguém atropelado no trânsito bêbado. Nós temos que fazer a mesma coisa com bebida alcoólica. Bebida alcoólica em estádio é briga. Bebida alcoólica em posto de gasolina, tem alguma relação de volante com bebida alcoólica? Claro que não, mas tem casa de conveniência, posto de gasolina que virou ponte de jovens bebendo para depois sair tudo. Nós precisamos chegar ao ponto de discutindo. Veja, o Senado agora está consertando alguma coisa que fez de errado. Porque o cara, quando vem aqui, fala, eu estou cumprindo a lei. Eu não vi nenhum depoente, e não seria desacato, hein? Se um depoente da comissão lá no Betis, na comissão de Betis, de jogo, olhasse para os senadores e disseram, não, mas quem aprovou isso aí foi vocês. Ele ia tomar voz de prisão? Não, ele está falando a verdade, pô. Está falando a verdade. Quem aprovou foi o Senado. Então eu quero parabenizar, acho um momento importante para a vida do Brasil. Dizia Cleitinho, o cara que podia comprar o ingresso para ir para o estádio, ele já gastou o dinheiro em aposta. Fez a aposta antecipada, não pode mais comprar o ingresso. O sócio-torcedor deixa de ser. Vai ver, o cara tem tanto amor ao clube dele, é um assalariado e contribui. O cara nem vê o jogo na televisão, ele vai na TV Fla e vai lá e ainda contribui. Porque ama o time. Sim, como nós amamos, né, Coutinho? Né, Portinho? Deve ganhar hoje de novo, essa é a raiva dos outros. Então, quero parabenizar e, dessa forma, eu acho que a gente vai caminhando para a gente poder depurar de forma que as próximas gerações não recebam essa avalanche no seu cérebro, na sua mente e prejudique a formação do seu caráter. Parabéns ao Stevenson, parabéns ao Portinho, parabéns à casa como um todo. Presidente, rapidamente, só enquanto você troca a cadeira com o presidente Davi, só para fazer um complemento, tá? Aqui da fala do senador Magno Malta. Lógico, senador Girão, à vontade. Magno Malta é uma inspiração, né? Há muitos anos para mim, estou na política, muito inspirado pelo trabalho dele, e é uma pauta dele. Quantas vezes esses projetos chegaram aqui e Magno conseguiu desarticular. E o Brasil, Magno, a população brasileira deve muito a você, tá? Pela sua luta, por ter poupado tanto sangue, ter poupado tanto sofrimento. Mas eu quero também relembrar outro senador, viu, Davi, presidente Davi? Sabe qual outro senador que conviveu com o senhor? Que conviveu com o senhor, o senador José Serra. O senador José Serra, o Brasil deve muito a ele pela política antifumo. É uma referência mundial o que o Brasil conseguiu fazer sob a obstinação do ex-senador, ex-ministro da Saúde, José Serra. Podemos discordar em alguns pontos de vista, faz parte da democracia. Mas o José Serra, presidente Davi, fez uma política, sabe como? Acabando com a publicidade. Então, hoje, é o que foi possível fazer aqui, diminuir. Mas nós temos que caminhar, avançar para acabar com a publicidade em pouco tempo, porque vai ser inevitável, já que a política do fumo é similar
a essa questão de bet, que é um vício nefasto que tem acabado com o Brasil e com os brasileiros. Mas hoje nós damos um passo importante e espero não termos mais retrocesso na jogatina. A população brasileira, presidente Davi, eu fiz uma pesquisa no estado do Ceará, aqui do Data Senado. Fizeram lá, não sei quantas mil, ouvindo entrevistas, sabe quanto é que deu? 86% dos cearenses contra essa história de jogo de azar. A população entendeu até pelo sofrimento. Não tem questões técnicas, questões ideológicas, até pelo sofrimento. Então a população brasileira não tolera isso, o Brasil não está preparado para isso e que Deus nos guie e nos abençoe para que a gente possa conseguir afastar essa mazela do nosso país, que merece muito mais. Muito obrigado. Não há mais vamos votar. Não há mais senadores inscritos para discutir a matéria. Eu acho que apenas para fazer uma fala de agradecimento... Ao final, depois da votação. Depois da votação. Está encerrada a discussão. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação, a emenda número 8, substitutivo, também com a emenda número 7 e adequações redacionais, nos termos dos pareceres em turno único. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado a emenda número 8, substitutivo, com a emenda número 7 e as adequações redacionais, ficam prejudicados o projeto e as demais emendas apresentadas. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final para o turno suplementar, será publicado na forma regimental. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Encerrada a discussão sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação. O projeto de lei número 2.985 de 2023, na forma do substitutivo aprovado, vai à Câmara dos Deputados. O projeto de lei número 150 de 2021 retoma a sua tramitação autônoma. Concedo a palavra ao relator da matéria, senador Carlos Portillo. Quero agradecer, sinceramente, ao senador Davi Alcolumbre, que teve a sensibilidade de pautar. A todos os líderes que na última reunião de líderes apoiaram que fosse em regime de urgência e confirmaram suas assinaturas dos seus pares. Quero agradecer ao senador Stevenson e ao senador Girão. Se não fosse a partir desse ponto de partida de restringir tudo, talvez a gente não tivesse conseguido pautar e alcançar esse meio termo. E quero agradecer a uma grande mulher, uma grande senadora, que foi a senadora Leila. Senadora Leila, não só pelo que você representa no Senado, pelo que você representa ao esporte. Quando eu vi Vossa Excelência apoiando a discussão do projeto, as audiências públicas, tendo me ajudado na mediação da relatoria e acreditado que eu poderia conduzir esse projeto, eu sei que Vossa Excelência olhou para o esporte, porque o esporte não é um jogo de azar. O esporte é feito de ídolos como você e tantos atletas. E você merece todas as homenagens, Leila. E para concluir, senador Davi, raras vezes eu vi nessa tribuna um projeto de lei que teve o apoio suprapartidário. Confesso que eu ganhei meu dia vendo a senadora Zenaide, não só votando comigo, mas elogiando o projeto. O senador Jacques Wagner, que prontamente deu sua assinatura ao regime de urgência, assim como Randolfo, como Rogério Carvalho, PDT do senador Cid, PSB, além de todos os partidos do nosso bloco, vanguarda, do bloco de direita, PP, Republicanos, PL, Novo, enfim, União Brasil, representado por Vossa Excelência, que sei que o senador Efraim estava em viagem,
Ele falou, não consigo, ver com o Davi o que é possível, estava representado. Poucas vezes, senador Girão, nesse Senado, eu vi uma unidade em torno de um projeto, desde a comissão até aqui. Parabéns ao Senado Federal, uma resposta rápida à população. Senador Davi, ajude junto ao presidente Hugo Mota, que isso ganhe celeridade lá, porque a cada dia que perdemos é uma vida a menos, pode ter certeza, ou uma tragédia financeira a mais. Muito obrigado. Item extra pauta. Projeto de Decreto Legislativo número 717 de 2024. De autoria do senador Esperidião Amin e outros senadores, que susta o artigo 2º do Decreto número 1775 de 1996, que dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas e da outras providências. Decreto número 12.289 de 2024, que homologa a demarcação administrativa da terra indígena Todo Umbu, localizada no município de Abelardo Luz, estado de Santa Catarina, e o decreto número 12.290 de 2024, que homologa a demarcação administrativa da terra indígena Morro dos Cavalos, localizada no município de Palhoça, também no estado de Santa Catarina. O parecer número 14 de 2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal teve nesta comissão o relator senador Sérgio Moro. Foi apresentado o requerimento número 12 de 2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, solicitando a urgência da deliberação da matéria. Em votação, o requerimento apresentado de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos à discussão da matéria. A lista de oradores inscritos. Concedo a palavra ao relator da matéria, senador Sérgio Moro. Senador Moro, só para lembrar Vossa Excelência, que já foi relatado, Vossa Excelência apenas está escrito para discutir a matéria. Perfeito. Muito rapidamente aqui, até pelo adiantado da hora, e essa matéria foi examinada ali com profundidade na CCJ. Agradeço a sensibilidade de Vossa Excelência em colocar e acolher esse requerimento de urgência, já que esse tema tem suscitado bastante insegurança jurídica ali no estado de Santa Catarina, mas, de certa maneira, de modo reflexo em todo o país. Então, para explicar rapidamente aqui e para debater essa matéria aos pares, o PDL, Projeto de Decreto Legislativo 717 dos 24, apresentado pelo ilustre senador Esperidião Amin, que visa, basicamente, suspender os decretos do Poder Executivo que demarcaram as terras indígenas da área de Todo Imbu e, igualmente, Morro dos Cavalos, ambos lá em Santa Catarina. E também o decreto 1775, de 1996, que trata sobre esse procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas. E qual que é a questão principal? Esse Congresso aprovou, no ano passado, quer dizer, em 2023, a Lei 14.701, de 20 de outubro de 2023, chamada Lei do Marco Temporal, e que trouxe não só parâmetros para a demarcação das terras indígenas, mas igualmente novos procedimentos. Notadamente, aqui o aspecto, a meu ver, mais relevante, é a previsão de que sejam ouvidos, de maneira real, as pessoas que se encontram dentro da área em relação à pretensão de demarcação, permitindo que elas tenham ali o direito de se manifestar antes de perderem as suas propriedades, caso a área seja demarcada.
o PDL tramitou na CCJ, o ilustre senador Alessandro Vieira apresentou um parecer pela aprovação parcial e um voto em separado que acabei apresentando, acabou sendo aprovado ali na CCJ. E o que diz basicamente esse voto separado? Que os decretos, tanto o anterior que regulava o procedimento demarcatório, como os decretos de homologação da área demarcada, contrariam a lei aprovada por esse Congresso. E esse Congresso, ele tem o poder, a competência de zelar, né, pelas suas prerrogativas legislativas. A própria Constituição Federal outorga ao Senado Federal competência no artigo 49, inciso 5 e inciso 11, a competência para sustar atos do Poder Executivo que exorbitem os comandos legais. E se nós não formos zelosos em relação às nossas atribuições, se nós negarmos por uma eventual ideia de vamos evitar qualquer espécie de intromissão em outras áreas de outros poderes, vamos evitar os conflitos, mas aqui quem está sendo afrontado é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo aprovou uma lei que está sendo ignorada pelo Poder Executivo, não só ignorada, mas afrontada com esses decretos demarcatórios, como se ela não tivesse sido aprovada. E, do outro lado, no Poder Judiciário, o cidadão não consegue ter a tutela dos seus direitos, com base na lei aprovada por esse Congresso, porque a questão está lá no Supremo Tribunal Federal e está, de certa maneira, paralisada em todo o país. Então, o cidadão não tem a quem recorrer mais, senão ao próprio Poder Legislativo. E se nós formos aqui abdicar dos nossos poderes, previstos expressamente na Constituição, de suspender decretos do Poder Executivo que afrontem a legislação, nós estaremos aceitando uma diminuição da nossa própria estatura. Há precedentes citados no voto que apresentei, em que essa Casa suspendeu atos executivos que contrariavam legislação aprovada pelo Congresso. Destaco aqui o Decreto Legislativo 293, de 10 de dezembro de 2015, que suspendeu portaria interministerial do Ministério da Agricultura relacionada aí à questão do período de benefícios, pagamento de seguro-defeso, essas matérias. Também o PDL 206 de 2023, que suspendeu o decreto 11.515, que havia revogado o decreto 9731, que dispensava a exigência de vistos. Enfim, permito-me aqui apenas efetuar a rápida leitura das trecho final do meu voto. O controle por decreto legislativo é um instrumento legítimo de freios e contrapesos, uma reação política e constitucional à tentativa do Executivo de reconfigurar o ordenamento jurídico por meios infralegais. Ele existe para garantir que essa Casa não seja meramente consultada, mas ouvida e respeitada no processo normativo. Agregue-se que se o Congresso não lesar pelo respeito às leis por ele mesmo aprovadas e admitir que o Poder Executivo possa violá-las impunemente e confiante na sucessiva omissão do próprio Legislativo quanto ao exercício das competências que são conferidas pelo artigo 49, 5 e 11 da Constituição Federal, perderá o Congresso, ele mesmo, progressivamente sua autoridade e credibilidade, abrindo espaço para que outros poderes o substituam em definitivo. Com o tempo, se tornará uma mera casa consultiva, um efeito decorativo e um regime que nada terá de democrático. É o que ocorre em relação à Lei 14.701, do Marco Temporal, que, embora aprovada por
ampla maioria de votos, inclusive com derrubada de veto presidencial, tem sido ignorada pelo Executivo e pelo Judiciário, como evidenciam os decretos demarcatórios legais. Não cabe, diante da afronta ao Poder Legislativo, a resignação, mas sim o exercício das competências constitucionais de sustação dos decretos executivos para o restabelecimento da legalidade e dos direitos individuais violados. O PDL 717 é uma resposta necessária, juridicamente, sólida ao abuso normativo. Sustamos com ele não apenas atos específicos, mas a lógica de subordinação do Legislativo a uma vontade executiva que se pretende imune ao controle. Eu peço aqui a aprovação desse PDL para finalizar, presidente Davi. Nós estamos aqui sob o busto de Rui Barbosa, que foi o senador mais famoso, jurista brasileiro, e engrandeceu essa casa. E jamais consta na história da produção legislativa do senador Rui Barbosa que ele ignorou ou cedeu à violação da lei, ou que ele rebaixou o status do Senado Federal. Ao contrário, a atuação histórica dele engrandeceu a atuação do Legislativo. Não creio que nós aqui, mesmo aqueles que eventualmente votaram contra a lei do marco temporal ao seu tempo, mas que foram vencidos no voto, podem aceitar que a soberania parlamentar, nós que representamos a vontade do povo, porque somos por eles escolhidos e podemos ser por eles emitidos, ninguém pode aceitar que nós sejamos assim desrespeitados com a aprovação de decretos executivos que violam frontalmente a lei aprovada por este Congresso. E não podemos negar ao cidadão a atuação do Legislativo para restaurar essa própria lei, a vigência dessa própria lei, porque existem direitos que estão sendo violados com esses decretos demarcatórios. É claro que a população indígena tem todos os seus direitos que devem ser buscados. Hoje, precisam muito mais de atendimento, de condições para prosperar nas terras que já ocupam, do que necessariamente uma demarcação que muitas vezes avança até em áreas que já se tornaram urbanas, nas quais existem cidades. E foi essa a percepção desse parlamento que guiou a aprovação da lei do marco temporal. Então, peço aos colegas que vamos restaurar a dignidade desse Congresso e elogio aqui tanto o senador Esperidião Amin como os meus colegas que votaram junto hoje na CCJ, e especialmente Vossa Excelência, presidente dessa casa, Davi Alcolumbre, que teve a sensibilidade de colocar esse PDL hoje para ser votado em urgência, porque a soberania desse parlamento não pode ser ultrajada e não pode esperar para ser resolvida essa questão. Muito obrigado. Conceda a palavra para discutir a matéria, senador Jacques Wagner. Não, na verdade eu quero fazer o encaminhamento de votação. Imagino que a votação será simbólica, mas eu não posso deixar, de nome e como líder do governo, de firmar minha posição. Eu respeito o discurso do senador Sérgio Moro e por diversas vezes tive a oportunidade de dialogar com o senador Esperidião Amin sobre essa matéria, mas o PDL, o grupo do governo, seus assessores, seus ministros e o próprio presidente interpretaram de forma diferente. Não há nenhum objetivo do presidente da República, muito menos de sua equipe, muito menos minha, de afrontar essa casa. O direito cabe muita interpretação, muitas vezes é elástica, então eu evidentemente respeito a argumentação que foi feita, como disse várias vezes o senador Esperidião Amin também, mas quero firmar nossa posição contrária ao PDL e pela manutenção dos decretos assinados pelo senhor presidente da República. Então, eu queria deixar esse encaminhamento.
Não sei se o líder do PT vai encaminhar também, mas é só porque, se vai ser simbólica, eu, sinceramente, acho melhor a gente ir para a votação. Presidente. É só um apelo que eu faço a Vossa Excelência. Presidente, eu queria encaminhar o voto contra também. A nossa posição é contrária ao projeto do decreto Eu vou legislativo. registrar nominalmente todos aqueles senadores ou senadoras que votarem contrário ao projeto de decreto legislativo, mas eu queria propor que a votação fosse simbólica. Eu só queria aqui colocar algo, senador Jacques Wagner, que não quis dizer que intencionalmente houve uma tentativa de diminuição do parlamento. O efeito objetivo acaba sendo percebido dessa forma e nós simplesmente queremos zelar aqui pela soberania do parlamento, mas aqui não é ideia de acusar X ou Y, até porque Vossa Excelência sempre tratou esse tema com absoluta ali serenidade, né, e honestidade dentro ali da Comissão de Constituição e Justiça. Então, acho importante fazer esse registro aqui, esse apontamento, né? Aqui não é uma ideia de entrar em um conflito entre poderes, mas apenas restaurar a vigência, né? Eu não sei o que levou à aprovação desses decretos. Imagino que a burocracia, às vezes, tem a sua vida própria, né? E muitas vezes há um entendimento diferente dessa interpretação do que a nova lei do marco temporal determinaria. Mas eu creio que seja importante que nós restauremos, deixar claro que a lei está vigente, né? Essa é a posição com a aprovação desse PDL. Mas longe da minha pessoa querer fazer qualquer acusação a quem quer que seja em relação a essa temática, até, como disse, pelo contrário, o tema sempre foi tratado com serenidade aqui dentro dessa casa. Consulto se a... Senador Jorge Seife pediu a lista de inscrição. Senhor presidente, só agradecer, parabenizar o senhor Sérgio Moro Espiridião Amin por esse encaminhamento que é tão importante para o estado de Santa Catarina, que essas áreas realmente não sejam demarcadas da forma que foram. Obrigado. Não há mais senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos agora à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer apresentado pelo senador Moro. As senadoras e os senadores que aprovam o PDL permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com os votos contrários do senador Randolfo Rodrigues, do senador Jacques Wagner e do senador Rogério Carvalho. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Está encerrada a discussão. Em votação, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados. Antes de encerrar. Peço a atenção do plenário. A presidência vai suspender a presente sessão e nós vamos reabrir a sessão amanhã às 11 horas e vamos aproveitar o quórum da presença do dia de hoje. Vamos pegar os itens remanescentes de hoje para a sessão de amanhã, porque já estava convocada a sessão para amanhã e a Câmara dos Deputados está se debruçando sobre a votação de uma medida provisória que trata do enfrentamento à tragédia climática do estado do Rio Grande do Sul. E como amanhã será o último dia, eu quero informar ao plenário que, como trata-se do problema da tragédia climática do estado do Rio Grande do Sul e em todas as matérias o Senado esteve junto apoiando este enfrentamento, eu vou manter esse painel aberto para amanhã, a Câmara dos Deputados vai terminar a votação e eu vou colocar a medida provisória para a deliberação no dia de amanhã.
Concedo a palavra ao senador Espiridião Amin. Eu quero reiterar o agradecimento que lhe fiz pessoalmente e quero agradecer a todos os que nos ajudaram a conquistar essa vitória, que eu considero uma vitória da cidadania e da democracia. E estender esse agradecimento aos que não votaram a favor, mas que permitiram a deliberação e permitiram, e aí cito nominalmente, o senador Rogério Carvalho, o senador Jacques Wagner, o senador Randolfo Rodrigues, e todos aqueles que não concordem com a proposta. Mas não posso deixar de registrar aqui, em nome do povo de Santa Catarina, o agradecimento pela deliberação. A matéria segue, vai à Câmara. Eu sempre procurei alguma forma de solução negociada e acho que isso vai ser conseguido. Mas cada coisa a seu tempo. Nós tínhamos que ter o trunfo desta deliberação para termos uma capacidade de negociação razoável. E quero concluir as minhas palavras com a última estrofe do hino de Santa Catarina. Cada vez que se delibera e se pratica a democracia, a gente lembra dela. Quebrou-se a algema do escravo e nesta grande nação. É cada homem um bravo, cada bravo um cidadão. Nem mais, nem menos. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Vanderlan Cardoso. Senhor presidente, no dia de ontem apresentei aqui, senhor presidente, 2 PDLs. Mas eu vou me ater hoje à fala somente de um PDL, que é o 240/2025, que susta 2 decretos do Poder Executivo, o 12.466 e 12.467, que trata da questão do IOF. Vossa Excelência disse para mim agora há pouco que eu cheguei ontem aqui vermelho igual um peru. É porque ontem, senador, ontem foi um dia em que recebi ligação, senador, do Brasil inteiro com relação a esses decretos que foram publicados, aumentando IOF, em alguns casos, em 500%. E no mais, senhor presidente, eu acho que tudo, quando se faz com diálogo, não tem prejuízo algum. Mas nesse caso aqui, nós temos alguns absurdos que foram cometidos. Eu quero citar aqui somente alguns, senhor presidente. Por exemplo, no Simples Nacional, 85% a 86% das empresas, senador Lessa, é do Simples Nacional. Saiu de 0,88 para quase 2% de IOF, mais de 100%